é livre para todos os públicos. A partir de agora, os candidatos ao cargo de juiz têm uma nova etapa de seleção para ingressar na carreira. Antes de realizar o concurso público, eles precisam ser aprovados no Exame Nacional da Magistratura. Para entender essa mudança no processo seletivo, nós vamos conversar com o diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell Marques. Ministro, muito obrigado por nos atender e dar um pouco do seu tempo, para explicarmos essa mudança, que eu estou entendendo que é significativa. Eu gostaria que o senhor explicasse por que foi criado esse exame prévio ao concurso, o que se busca com ele, o que ele pode mudar. Muito obrigado, Ronaldo. Obrigado, TV Senado. Eu que agradeço pelo tempo de vocês, que com certeza vamos produzir aqui um material para que a sociedade brasileira entenda esse câmbio, essa mudança de concepção, de seleção de juízes que passa a acontecer no Brasil. A intenção do exame não foi outra senão fazer com que nós tenhamos, doravante, uma uniformização de conhecimento técnico dos juízes brasileiros. Os juízes lá do meio Amazonas, ou do Rio Grande do Sul, ou de Goiás, ou do Ceará, de Pernambuco, da Bahia, enfim, e de Brasília, todos terão, doravante, a mesma base de conhecimentos técnicos. O segundo ponto é realçar que aquele que ingressa na magistratura não é um servidor público comum, ordinário. Necessariamente ele tem que ter vocação para isso. Por quê? Ele terá normas de condutas distintas de qualquer outro servidor ou agente público neste país. E isso acontece no Brasil, essas normas são impostas naturalmente ao juiz brasileiro, mas ao juiz em qualquer parte do mundo. E aí nós falamos da vocação, então. É retomar um processo de fazer com que o candidato ao cargo de juiz tenha essa compreensão primordial de que a conduta dele será distinta de todos os outros e ele tem que ter vocação para ser um homem sereno, probo, honesto, competente e, sobretudo, um juiz rigorosamente técnico num país como o Brasil, que ainda detém um processo de judicialização extraordinário. O Brasil tem 80 milhões de ações tramitando no Judiciário Nacional para 18 mil juízes julgarem. E esta base fez com que o Conselho Nacional de Justiça, no final do mês de novembro do ano passado, tomasse a iniciativa de delegar à Infam a execução deste exame nacional para que nós concitemos os candidatos à vocação judiciária. Esse é o primeiro ponto. O segundo, aquele que necessariamente qualquer pesquisa que se faça no âmbito dos tribunais superiores irá se verificar que aqui e ali, ainda que em doses muito pequenas, houve questionamentos em concursos públicos. Também o ENAM vem para aquilatar ainda mais, ampliar ainda mais a transparência na seriedade que já existe hoje, mas vamos ampliar isso com o ENAM. Ministro, então, pelo que o senhor está explicando, esse exame é uma etapa prévia e o candidato, aquela pessoa que pensa em algum dia ingressar na magistratura, ele já pode fazer esse exame independentemente de já estar inscrito para um concurso público em qualquer das áreas da magistratura? Pode mais ainda, ele pode realizar o exame na Faculdade de Direito. Porque como o certificado de habilitação para ele poder se habilitar em um concurso qualquer, de qualquer tribunal do Brasil, ele tem um prazo de validade de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos, ou seja, 4 anos, e como sabemos, por imposição constitucional, o juiz precisa ter 3 anos de prática forense para ingressar e se inscrever em concursos públicos, ainda que ele não tenha
essa cota mínima de prática forense, ele poderá submeter-se ao exame e, repito, o habilitará para aí sim poder se candidatar a qualquer cargo de juiz em qualquer tribunal deste país. Esse exame nacional, ministro, ele vai ser uma exigência para todos os concursos da magistratura, em todos os níveis? Quais os ramos da magistratura que exigirão esse exame nacional? Para juízes federais, juízes estaduais, juízes do trabalho, juízes militares, ou seja, todos os ramos da magistratura nacional, ao ingressar, o candidato agora necessariamente terá que estar habilitado pela Escola Nacional através do ENAM. Esse exame, então, ministro, a partir de agora, ele será oferecido periodicamente? Perfeito. Nós já estabelecemos que serão 2 exames anuais, um realizado em meados de abril e o outro em meados de outubro. Isso fará com que nós tenhamos um plantel de candidatos habilitados muito maior para fazer frente às demandas do Judiciário Nacional. Lembremos, o Brasil, Ronaldo, longe daquilo que se imagina, ele não possui muitos juízes. Ao afirmar que o Brasil tem 18 mil juízes para a sua população, é preciso registrar que países como França e Alemanha, proporcionalmente, possuem muito mais juízes que o Brasil. O que aqueles países não têm é um nível de judicialização que nós outros temos aqui no Brasil. Repito, 80 milhões de processos estão em andamento neste país. O Superior Tribunal de Justiça, para dar um exemplo disso para a sociedade brasileira, no ano passado, os 33 ministros julgaram 482 mil processos. Isso é um número inimaginável para qualquer país civilizado. Ministro, o senhor falou no início da nossa entrevista, né, que esse exame ele vai proporcionar uma homogeneização entre os candidatos. Nós sabemos que quando se vai fazer o concurso público para a magistratura, dependendo da área, o concurso ele concentra em questões daquela área. Se alguém vai para a magistratura do trabalho, com certeza o concurso foca nisso. Se vai para a magistratura federal, a prova tem uma lógica. Esse exame prévio, então, ele teria, como o senhor disse, a capacidade de testar outros conhecimentos gerais que não estão ou para os quais o concurso público não pode aprofundar? Exatamente, Ronaldo. É o objetivo do exame também isto, ou seja, fazer com que o juiz tenha, até porque como é um exame de habilitação, de uma habilitação, e que não há vagas para isso, necessariamente nós todos, bacharéis em Direito, na Faculdade de Direito, tivemos acesso a todas essas disciplinas. É claro que para o juiz do trabalho, a concentração, por exemplo, em penal e processo penal é mais branda diante de um juiz federal ou um juiz estadual ou um juiz militar. E a recíproca é verdadeira. O direito do trabalho e processual do trabalho para as carreiras da magistratura federal, estadual e militar também teria um índice menor de avaliação. Porém, repito, como se trata de um exame de habilitação geral, essas matérias todas terão uma exigência com peso único para todas as carreiras. Ministro, embora não seja o objetivo principal, pelo que o senhor está falando, o senhor acha que o exame também pode melhorar a qualidade dos candidatos que vão prestar o concurso público? Com certeza, com certeza. Embora, repito, não há uma tentativa, através do ENAM, de implantar um modelo de concurso público. Eu falava desde o início, Ronaldo, que nós buscamos vocação. Então, o modelo, a forma das questões, elas serão problemas, serão todos problemas, com situações que corriqueiramente o juiz irá enfrentar no dia a dia da magistratura. Ou seja, ela testa aspectos de competências necessárias que muitas vezes o concurso tecnicamente não consegue aferir. Pronto, é esse o objetivo. Esse é o objetivo. Nós vamos fugir à memorização, ou o vulgarmente dito decoreba.
seja, exatamente aquilo que falei anteriormente. O juiz não é e não pode ser selecionado como um servidor público comum. Ele terá uma norma e uma forma de prestar o serviço à sociedade distinto de todas as outras. Ô, ministro, eu quero fazer agora o contraponto, porque eu li algumas pessoas que apresentaram objeções a essa ideia do exame, e um dos argumentos é de que essas questões uniformizadas num nível federal, elas deixam de medir aspectos regionais, de cultura regional, de formação das pessoas, e nesse sentido elas não seriam uma boa forma de seleção. Como é que o senhor responde a essa objeção? Esse é um ponto extraordinário, e agradeço pela posição que você coloca para que eu exponha aqui. Note, nós não estamos falando em concurso público. Esse tema, a regionalização, está preservado em cada um dos concursos de cada um dos tribunais, em cada uma das nossas 5 regiões. Este é o ponto. O que nós vamos uniformizar é o rigor técnico de conhecimento do futuro candidato a juiz. E aí eu concordo. Eu sou do Amazonas. Então, a Amazônia brasileira, o juiz da Amazônia brasileira, ele terá que enfrentar situações ainda muito diferentes, muito distintas de qualquer outra parte do país, excetuada a região centro-oeste, em parte dela, aqui no Mato Grosso. Mas, necessariamente, a intenção do ENAM, ela não conflita com a necessidade de cada tribunal deste país, na respectiva região, fixar balizas regionais de conhecimento. Então, uma coisa não ultrapassa o limite da seleção efetiva. Que note, o exame, repito, ele não tem vagas, ele não é um concurso. Nós queremos saber se aquele futuro candidato a juiz possui uma base de conhecimento uniforme para submeter-se a um concurso público de acesso à magistratura. O CNJ mostra que, em 2023, 82,7% dos magistrados brasileiros eram brancos, 59,6% homens. As mulheres, embora sejam maioria na população, não são maioria na magistratura, assim como os negros. Em alguma medida, esse exame pode ampliar o acesso para a gente diminuir essa desigualdade? Eu pergunto isso porque esse exame pode ser feito um paralelo entre ele, por exemplo, e o Enem, no caso das universidades, que propiciou a que mais candidatos acessassem a universidade. O senhor acha que o exame pode ajudar nisso ou não há relação? Tem absoluta relação. Eu não pude nem conter a emoção e responder quando estava ouvindo sua pergunta, Ronaldo. Esse é um ponto nevrálgico. É fazer com que haja uma isonomia para o acesso à magistratura. O sonho absoluto da equipe toda desse CNJ é fazer com que, para a magistratura nacional, com o advento do ENAM, contribua para que nós aceleremos cada vez mais essas desigualdades de acesso à magistratura nacional. Sem dúvida alguma, esse é um dos pontos absolutamente muito realçados pela equipe toda do ENAM, que começa este ano de 2024. O senhor está apontando, então, que a gente vai ampliar o acesso, vai melhorar a qualidade. Eu queria que o senhor falasse também um pouco sobre a qualificação que é necessária posteriormente ao ingresso do candidato na magistratura. O senhor está na escola, diretor-geral da escola que tem essa função. O senhor acha que a magistratura brasileira ela é suficientemente preparada nessa capacitação inicial e permanente que deve ser feita? Olha, essencialmente sim. Nós temos a imensa maioria dos magistrados já no exercício da magistratura,
possuem isso. Mas a Infam, desde sua criação, lá na emenda 45, ela fez com que nós tivéssemos a possibilidade de começar a dar um tom mais homogêneo a essa formação. É de conhecimento público, mas vou reiterar aqui, Ronaldo, todo juiz brasileiro que ingressa na magistratura, ele vem para a Infam, para o curso de formação, aqui conosco. E na nossa gestão, a primeira aula é um contato direto comigo, com o diretor-geral, em que, por dever do meu ofício, eu vou transmitir a eles, primeiro, a absoluta gratidão e confiança nossa a eles que tiveram a coragem de ingressar numa carreira que é a magistratura brasileira diante da pletora de ações, da quantidade imensa de ações, para que a população entenda, em que ele vai se submeter. Segundo, eu procuro dar um tom da necessidade de que ele, juiz, diante de todos os atributos que ele possua, o mais importante deles é que ele é o primeiro garantidor dos direitos, de todas as partes, isonomicamente. Nesse sentido, é que a obediência, por exemplo, a precedentes, que é uma cultura que se procura arraigar na magistratura nacional, fará com que necessariamente esses números todos que eu expus, eles decresçam e não se criem falsas expectativas. É dizer, um juiz, num fórum qualquer no interior do Amazonas, ele não tem o direito de desafiar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, em qualquer tema. Por quê? Porque ele vai criar uma expectativa para aquele cidadão, e eu citei a Amazônia propositadamente, em que no interior da Amazônia nós temos uma quantidade de pessoas hipossuficientes muito acendrada. Esse juiz não tem o direito de fazer isso, porque ele criará uma falsa expectativa que anos mais tarde, e antigamente eram 20, 30 anos, hoje, com o processo eletrônico, isso se encurtou sobremaneira. Mas imagine, ainda assim, ao fim e ao cabo, eu irei cassar essa decisão desse juiz aqui em cima, porque ela contraria a jurisprudência fixada há décadas. E eu vou fazer com que? Eu vou fazer com que aquela parte que for iludida com uma decisão ilegal do juiz, tenha que, quando envolver recursos públicos, por exemplo, devolver ao patrimônio público aquilo que recebeu indevidamente, e note, por força de uma decisão judicial. Então, reconheço que os 18 mil juízes brasileiros formam ou conformam uma categoria profissional extraordinariamente competente e proba. Mas, necessariamente, cabe à Escola Nacional, e ela tem feito isso, implementar cursos, não só de formação, mas de aperfeiçoamento da magistratura nacional. Para isso, a Infam criou, Ronaldo, agora na nossa gestão, a Rede Nacional das Escolas Judiciárias Brasileiras. Então, é dizer, todas as escolas que já possuíam cursos, ou possuem cursos, e que eram cursos localizados, sempre que houver o interesse, e em grande parte isso acontece, dos demais tribunais do Brasil inteiro, os estados da federação, demandarem esse curso, automaticamente a Renejum possibilitará com que os juízes brasileiros de qualquer rincão do Brasil possam ter acesso a esses cursos. Então, o ENAM é sim uma novidade na seleção, mas é preciso reconhecer que não foram empenho, preciso registrar isso, Ronaldo, o empenho não só da equipe da Infam, mas sobretudo da direção de todos os tribunais de justiça e do trabalho de militares do Brasil inteiro, que estão engajados nesse projeto, de que eles foram extraordinariamente competentes
para que nós conseguíssemos alcançar esse objetivo que, sem dúvida alguma, a população vai sentir nas próximas décadas. Ministro, o senhor explicou para a gente como se dá essa formação inicial, né, esse curso de formação, depois que o magistrado passa no concurso. Eu queria que o senhor esclarecesse um ponto. A gente sabe que o magistrado assume imediatamente, né, assim que toma posse, as suas funções na sua jurisdição. Esse curso inicial, então, é feito paralelamente já ao trabalho do magistrado, ou esse curso é uma exigência anterior a que ele assuma as suas funções? Anterior, como regra anterior. Em alguns casos singulares, diante da demanda existente de juízes, déficit que há de juízes, pode-se excetuar, mas como regra geral, não. Como regra geral, esse curso de formação necessariamente vai anteceder. Note, Ronaldo, esse é um ponto em que, se tomarmos por base as demais escolas pelo mundo afora, francesa, alemã e espanhola, por exemplo, lá nós temos uma situação distinta, em que há toda uma preparação do juiz após o exame de seleção, após o concurso, em que ele fica na academia judiciária exatamente se assenhorando melhor e mais ainda do trabalho que ele vai desenvolver como magistrado. E aí ele começa ou seja, a trabalhar junto a um outro juiz para efetivamente se habilitar ainda mais para o exercício pleno da magistratura. Com o déficit que nós temos na magistratura aqui, eu sou destinatário de vários pedidos de vários tribunais que pedem que eu reduza a carga horária desse curso de formação. Que hoje é de quanto? Que hoje é de quanto? Demanda extraordinária. Hoje é de quanto essa carga horária? Como? Hoje essa carga horária é de quanto? Eu não posso te precisar agora, Ronaldo. Eu acho que mais de 500 horas, né, pelo que eu vi, né? Mais de 500 horas, com certeza, mais de 500 horas. Entendeu? E aí, só para não interromper, voltar... Há um módulo presencial e há um módulo remoto. A tentativa dos tribunais é que nós fiquemos tudo em EAD, com o que a escola não tem concordado. Necessariamente, nós precisamos dar essa visão direta ao futuro juiz para que ele tenha uma convicção do que é a matriz julgadora, a matriz que deve ter de formação da magistratura como um todo. Ministro, para encerrar então, o senhor está animado com o Exame Nacional e crê que ele pode trazer uma mudança significativa aí para a magistratura brasileira? Com absoluta convicção. Nós tivemos muito cuidado e zelo na elaboração das questões, enfim, do concurso, transparência absoluta. E veja, todas as etapas que antecedem a realização do exame foram cumpridas visando efetivamente aprimorar aquilo que já funciona a contento no Brasil, que é o exercício da magistratura. Repito, o exercício de uma atividade incomparável com qualquer outra, mas que tem um cunho de aprimoramento do processo civilizatório brasileiro. Daí porque eu sempre elogiar e agradecer a todos os juízes e juízas que se predispõem a ingressar na magistratura. Eu tenho convicção, repito, Ronaldo, e tenho todos os brasileiros a convicção de que, muito brevemente, todos sentiremos a diferença em termos um plantel de juízes mais vocacionado ainda para o exercício da jurisdição. Ministro Mauro Campbell, muito obrigado pela entrevista. Agradeço muito por nos ajudar a compreender essa mudança. Eu que agradeço e agradeço em nome de toda a equipe da Infam e de todos os magistrados deste país. Muito obrigado, Ronaldo. Obrigado à TV Senado. Agradecemos também a você que nos acompanhou. Essa entrevista já está disponível no nosso canal no YouTube. Você pode compartilhar e mandar para aquelas pessoas que precisam também ter esse conhecimento. E pode também se inscrever no nosso canal no YouTube para receber todo o conteúdo da TV Senado. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa Cidadania.
preciso ver que, nesse momento, as Forças Armadas brasileiras admitiram participar de uma atividade policial repressiva ilegal e que, em última instância, implicaria na tortura. Não quer dizer que todo o empresariado se envolveu, mas alguma parte dele, obviamente, esteve envolvido. Senadoc, neste sábado, 9h, aqui na TV Senado. Agora é lei. O CPF será adotado como único número do Registro Geral no Brasil. O objetivo é ter um só número que dê ao cidadão acesso a prontuários no SUS, aos sistemas de assistência e previdência social e também às informações fiscais e tributárias. O Senado votou, agora é lei. E aí, pessoal, beleza? Hoje eu quero começar o programa diferente hoje, uma forma mais radical, mostrando o dedo pra você. Você não achou que era outra coisa não, né? Enfim, presta atenção nisso aqui, ó. Nisso aqui, na minha digital. Porque hoje a gente vai falar sobre biometria nas eleições. Bora! Eu comecei esse vídeo dando um joinha, tanto para mostrar minha digital para você, mas também para pedir o teu like nesse vídeo. Já deixa aí o seu joinha, deixa o like, compartilha também. E na sua tela agora vão aparecer os perfis oficiais do TSE, para você poder ficar bem informado em qualquer plataforma que você estiver, porque o TSE está em todas. Beleza? Bora pro tema. Bora! Biometria. Bom, primeira coisa que normalmente a gente pensa quando se fala em biometria é nas impressões digitais. Só que, na verdade, biometria é uma característica física, única e individual com a qual dá pra gente identificar uma pessoa. Então, além da impressão digital, podem ser outras coisas como uma foto, a voz ou até reconhecimento de íris. Isso mesmo, a Justiça Eleitoral começou a registrar a impressão digital de eleitoras e eleitores em 2008. Isso para quê? Para trazer muito mais segurança para as eleições. Se liga só nas imagens dessa sala aí, ó. Nessa sala aqui ficam os computadores que monitoram os registros biométricos do eleitorado brasileiro. Quando alguém tem mais de um registro, a Justiça Eleitoral toma as devidas providências. E se liga, já teve eleitor que foi flagrado aqui com mais de 50 registros. Já imaginou se não fosse a biometria? Enfim, se você ainda não fez o cadastramento biométrico, corre, porque tanto para a coleta de biometria, como para tirar o primeiro título ou fazer alterações no cadastro eleitoral, o prazo final é 8 de maio. O cadastro é gratuito, então fique atento para não cair em golpe. Se você ver algum link dizendo clique aqui para pagar para fazer o cadastramento ou algo do tipo, corre que é golpe, beleza? Basta você agendar no TRE do seu estado e no dia marcado comparecer com um documento oficial com foto e um comprovante de residência. Ah, e gente, atenção, hein? Quem vai tirar o primeiro título tem que ir no cartório eleitoral também para fazer o registro da biometria, beleza? Se você quer mais informações, é só dar um pulinho no site do TSE ou no site do TRE do estado que você mora. Fechou? Fechou! Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem eu te encontro de novo. Eu espero que você já esteja com a biometria cadastrada, hein? Tamo junto e até a próxima. Luciano Povo, a inteligência artificial vai causar desemprego? Olha, essa é a grande preocupação de todo mundo. Vai impactar muitas atividades, na forma como a gente interage com a tecnologia. Mas não se espera que vai causar esse desemprego. A difusão da tecnologia sempre é um pouco mais lenta do que as pessoas esperam. Então, terá impactos, mas não na velocidade que a gente imagina. Agenda Econômica, hoje, 20h, aqui na TV Senado.
Bom dia, terça-feira, 23 de abril, o Senado Notícias está no ar. A PEC que concede quinquênios para servidores das carreiras jurídicas vai passar hoje pela primeira sessão de discussão em plenário. A definição veio de reunião de líderes nesta quinta-feira. A chamada PEC do quinquênio começa a ser debatida a partir desta terça-feira, dia 23. A proposta de emenda à Constituição foi apresentada pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Em seu texto original, previa parcelas mensais de valorização por tempo de serviço para magistrados e integrantes do Ministério Público. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o texto substitutivo do relator, senador Eduardo Gomes, estendendo o benefício a outras carreiras. Pela nova proposta, que acatou emendas dos senadores, serão contemplados também advogados públicos da União, estados e municípios, defensores públicos, ministros e conselheiros do Tribunal de Contas da União e delegados da Polícia Federal que não exerçam advocacia particular. O líder do governo no Congresso disse em entrevista coletiva que não é o momento de aprovar essa medida. O governo vai apelar para o bom senso. Vocês estão acompanhando, tem uma greve de servidores públicos que reivindicam progressão de carreira, plano de cargos e salários, outros reivindicam realinhamento salarial. Não me parece muito adequado o Congresso sinalizar uma matéria para o topo da carreira do funcionalismo público, enquanto não tem uma proposta para todos os servidores. Durante a votação na CCJ, os senadores voltaram a debater o assunto, que não é unanimidade. O sujeito é advogado há 10 anos, faz concurso para a magistratura, entra lá, Jacques Wagner, já entra com 2 quinquênios. Se for advogado há 15 anos, já entra com 3 quinquênios. Em pouquíssimo tempo ele tem os 35, não precisa de tudo isso. O que ele trabalhou no setor privado conta como quinquênio. Isso é um escárnio. A realidade hoje no Judiciário, no Ministério Público, é que o início de carreira realmente é muito próximo do fim de carreira. Então quem entra hoje na magistratura recebe praticamente a mesma coisa de quem está há mais de 30 anos no serviço público na mesma carreira. E como a Constituição não permite que se baixe o salário inicial de uma carreira de magistratura ou do Ministério Público, obviamente que nós temos que fazer algo que compense, que faça justiça, que traga alguma hierarquia dentro da instituição, sim, conforme o tempo de serviço. A parcela compensatória vai ficar fora do teto constitucional de remuneração do serviço público. Será 5% da remuneração a cada 5 anos e poderá chegar a 35% do vencimento. A proposta original seria restrita aos órgãos que têm orçamento próprio. Foi uma alteração muito grande do que propôs. Inclusive, eu conversei com o presidente Rodrigo Pacheco e ele me disse que essa matéria teria que ser restrita ao Poder Judiciário, Ministério Público, porque tem orçamento próprio. No fundo, o que essa emenda visa aqui criar é uma racionalização disso. Um adicional, um benefício, com critérios objetivos, para estruturar melhor essas duas carreiras, deixá-las atrativas. O governo ainda vai negociar para que a proposta não seja aprovada em plenário. E o ministro Haddad, assim que retornar de viagem, também deverá conversar com o presidente Pacheco e com o conjunto dos colegas senadores para pedir sensibilidade em relação a este tema. Vocês conversaram sobre o impacto dos governadores também? Pode ressoar? Essa é a posição do governo, né? Eu reitero a posição que o governo tem tido sobre o impacto total da proposta. O impacto não somente para a União, mas o impacto para todas as esferas de governo, para a União, para os estados, para os municípios. A CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas ouviu nesta segunda-feira o empresário Dom Textor, do Botafogo, e os senadores disseram que vão investigar as denúncias. Eles ressaltaram que há indícios e não provas e consideraram a possível edição do VAR como a denúncia mais grave até agora.
Após quase 2 horas reunidos a portas fechadas, os senadores da CPI avaliaram como graves os documentos e vídeos apresentados pelo presidente da Sociedade Anônima de Futebol do Botafogo. John Textor prestou esclarecimentos na condição de testemunha após fazer denúncias de manipulação de resultados esportivos. Ele conversou com os senadores por 3 horas e depois pediu para, numa reunião secreta, apresentar os documentos que reuniu. Como estão em segredo de justiça, os documentos não podem ser divulgados. Mas, segundo os senadores, são indícios fortes de que há manipulação de resultados em jogos de futebol. Para eles, a denúncia que mais chamou a atenção se refere ao VAR. Os clubes podem ser as maiores vítimas da manipulação por parte de um comportamento de um atleta ou de um árbitro. Os clubes, pelo que a gente viu, podem estar sendo vítimas, como a gente já viu, da edição do VAR. Exatamente. O que é gravíssimo. O que vai à tela do árbitro em campo são fragmentos da imagem captada pelo VAR. O que o telespectador assiste da sua casa na TV é o mesmo fragmento que está sendo mostrado para o árbitro, que não conta a história inteira do lance. Isso foi a coisa mais grave. O que chamou atenção, saltou aos olhos, foi a questão da edição do VAR. Isso eu, como desportista, não imaginava que fosse selecionado trechos. E a inteligência artificial, ela vem para colaborar. Ela vem para ser aliado, para blindar esse tipo de manipulação, que ficou muito mais grave depois do advento das apostas esportivas. O presidente da CPI, senador Jorge Cajuru, afirmou que ainda não se pode falar em provas, mas fez questão de ressaltar que os documentos são indícios indiscutíveis de manipulação de resultados e que todo o material apresentado se refere a clubes de grande expressão. Em nenhum momento aqui foi falado de time pequeno, de Série C, de Série D, ou seja, são times históricos que nos apresentamos a ele para questioná-lo e ele nos trouxe o que eu acabei dizendo que é a opinião unânime da CPI. Indícios de outros jogos, de outros times que nós teremos o dever de convidar para que ouçamos os dois lados. Foi uma reunião, o senhor Joe Textor, ele não veio para falar apenas do Botafogo, como muitos esperavam. Ele apresentou também indícios, com imagens, com declarações, com um relatório entregue a nós de 180 páginas, envolvendo nomes de jogadores, de árbitros. Portanto, nós temos outros jogos para discutirmos e para analisarmos. John Textor entregou à CPI um relatório com 180 páginas apontando manipulações de resultados de futebol com base nas denúncias apresentadas por ele desde novembro de 2023. E disse que com a inteligência artificial é possível acompanhar a cada milissegundo a atuação dos árbitros, por exemplo. E elogiou a iniciativa do Brasil em investigar o problema. Este é o primeiro organismo governamental no mundo a enfrentar essa questão. E nós amamos o nosso clube e logo na sequência, quase como nós amamos a nossa família, e vocês estarem enfrentando isso é digno de destaque. Os senadores podem votar hoje em plenário o projeto de lei que permite aos estados, Distrito Federal e municípios abaterem dívidas com o governo federal por conta do que eles gastam na manutenção de bens de uso comum da União. Outro projeto que deve ser discutido em plenário é o que regulamenta a pesquisa clínica em seres humanos. O projeto de lei que permite aos estados, Distrito Federal e municípios abaterem dívidas com o governo federal por conta do que eles gastam na manutenção de bens de uso comum da União seria uma compensação entre valores empregados durante a administração e as dívidas refinanciadas desses entes. O projeto foi relatado pela senadora Tereza Cristina e recebeu parecer favorável na Comissão de Assuntos Econômicos na semana passada. O objetivo do projeto é promover uma espécie de justiça federativa, em que a União passaria a considerar os investimentos realizados para amortizar os saldos devedores dos refinanciamentos. No caso de uma rodovia federal, é o caso de Santa Catarina, executada pelo governo federal,
Não são obras delegadas, são obras executadas, priorizadas pelo próprio governo federal, para as quais o governo do estado acudiu com dinheiro, M1. Vamos imaginar que essa rodovia daqui a pouco seja posta em leilão. Ou a União vai se completar com isso, porque na hora da outorga ela vai receber em dinheiro o valor daquela obra. Então isso é um desequilíbrio ético até, moral. Eu acho que isso ajuda a União, né? Isso não, ao contrário, não dificulta. Eu tenho um gráfico aqui mostrando o que acontece hoje nos investimentos federais, né? Que vem só diminuindo. Em 2020 foi 1,4%, hoje é 0,7%. Nós precisamos de investimentos, secretário, em toda a malha viária, toda a infraestrutura de logística do Brasil, não só rodoviária, como ferroviária, portuária, aeroviária. Então, eu acho que o Estado, quando um ente federado, tem recursos e pode ajudar, é mais do que justo. Outro projeto que deve ser discutido em plenário é o que regulamenta a pesquisa clínica em seres humanos. São princípios, diretrizes e regras para a condução desses estudos, tanto por instituições públicas quanto privadas. O armazenamento de dados e material biológico, a responsabilidade dos investigadores e a continuidade do tratamento após a pesquisa clínica são alguns temas definidos na regulamentação. Segundo a proposta, a pesquisa com seres humanos deverá ser submetida à análise ética antes de ser realizada, garantindo a dignidade, a segurança e o bem-estar do participante da pesquisa. O projeto ainda cria o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa Clínica com Seres Humanos, responsável por editar normas, registrar, certificar, fiscalizar e capacitar os comitês de ética em pesquisa por todo o país. O Congresso Nacional se reúne amanhã para analisar vetos presidenciais. Entre eles, o do projeto de lei que restringe a saída temporária de presos. Deputados e senadores devem se reunir em sessão conjunta nesta quarta-feira, a partir das 19h, para votar os 32 vetos da pauta. São todos os textos vetados pelo governo, pendentes de análise do Congresso Nacional. O veto mais antigo, 46 de 2021, é do ex-presidente Jair Bolsonaro, referente à definição de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Na época, o ex-presidente vetou o item que previa até 5 anos de reclusão para quem cometesse o crime de comunicação enganosa em massa. Seria promoção ou financiamento de iniciativa para compartilhar fake news capazes de influenciar o processo eleitoral. Já o mais recente é o veto 8 de 2024 do presidente Lula, na lei que trata da saída temporária dos presos. Foram vetados os trechos que negavam a possibilidade do preso visitar a família e realizar atividades sociais. Para o governo, os itens prioritários na pauta são os vetos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual de 2024. Entre os trechos vetados na LDO está o cronograma oficial de execução de emendas parlamentares definido pelo Congresso Nacional. Na LOA, o governo reduziu de 16 para 11 bilhões o valor das emendas de comissão. A votação pode ser feita por uma única cédula eletrônica para todos os vetos e também por destaques de dispositivos específicos a pedido dos parlamentares, que nesse caso são discutidos e exibidos no painel eletrônico. No curso da semana, nós vamos dialogar com os líderes. Tem um conjunto de temas que o governo quer levar à cédula de votação. Para o governo, quanto mais temas tiverem na cédula de votação, abrevia a sessão e também é do interesse do governo a manutenção da maioria dos vetos possíveis. Alguns vetos, temos o debate avançado para a construção de um acordo. É o tema dos vetos relativos à LDO e à lei orçamentária. A revisão das metas de superávit primário afeta a credibilidade do arcabouço fiscal, com impactos na inflação, nos juros e na dívida do governo. A conclusão está no relatório de abril da Instituição Fiscal Independente.
Na Lei de Diretrizes Orçamentárias entregue ao Congresso na semana passada, o governo revisou as metas estabelecidas no arcabouço fiscal. De um superávit de 0,5% do PIB em 2025, o resultado projetado agora é déficit zero. Em outra revisão, o superávit de 1% em 2026 cai para 0,25%. Para a Instituição Fiscal Independente, órgão de assessoramento do Senado, com a revisão da meta, o esforço para buscar a sustentabilidade das contas públicas no médio prazo foi adiado. E isso pode afetar a credibilidade da política fiscal. O quadro não é de crise aguda, mas é um quadro ainda com muitas incertezas. Não há um hecatombe, uma crise à vista, a desorganização das finanças públicas, não. Mas há uma certa desconfiança dos investidores, dos agentes econômicos relevantes sobre as finanças públicas, e isso tem repercussão no emprego, na taxa de juros, na inflação, isso tem, enfim, isso importa para todo mundo porque tem impacto no dia a dia da população. No relatório de abril, a Instituição Fiscal Independente também analisou as duas principais medidas de revisão de gastos do governo: benefícios previdenciários e o Programa de Garantia Agropecuária, o PROAGRO. O governo estima economizar 9,2 bilhões em 2025 com a revisão, o que representa menos de 1% do total de gastos com esses dois itens. Medidas de corte de despesas são muito tímidas, o que está na mesa. É claro que você tem que passar o pente fino na Previdência o tempo todo, corrigindo distorções, pessoas que estão lá inscritas em programas sociais que às vezes já estão até falecidas ou não se enquadram no perfil. Então, sempre da rotina da administração pública fazer esse tipo de pente fino. Mas isso não vai gerar, tem também uma outra medida relativa ao agro, que é o setor mais bem organizado dentro do Congresso. Não sei se vai passar tal qual é o objetivo do governo. Na visão dos técnicos da Instituição Fiscal Independente, o governo precisaria de um superávit anual de 1,5% do PIB para reduzir os riscos da economia e conter a trajetória da dívida pública. Como país emergente, comparado com os outros países equivalentes ao Brasil, ele é que tem a relação dívida-PIB a maior. Então, por isso que fica todo mundo com muita atenção no Brasil, e o Brasil tem um histórico de quebra de contrato, de moratórias, de calote. Precisaríamos, para estancar o crescimento da dívida, de 1,5% de poupança. Quer dizer, nós teríamos que produzir uma economia entre as receitas e a despesa de 1,5% do PIB. O governo estava propondo 1% para 26%, adiou para 28%. O 0,5%, que seria 1/3 da meta necessária, estava previsto para 25%, foi empurrado para 27%. Então, nós estamos empurrando para o futuro esse desafio de equilibrar as finanças do governo. Uma política nacional para a população de rua está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos, que se reúne hoje às 10 horas. Outro projeto em exame é o que concede o direito do trabalhador aposentado requerer a desaposentação. Hoje, quando a pessoa aposentada trabalha de carteira assinada, é obrigada a contribuir para a Previdência, mesmo sem a perspectiva de obter qualquer contrapartida pelo tempo adicional. Com essa mudança, ela poderá solicitar novo benefício a qualquer tempo, sem a necessidade de devolver as prestações já recebidas. E o cálculo do novo benefício levará em conta
todas as contribuições para a Previdência, incluindo as anteriores à primeira aposentadoria, as recolhidas durante o período de aposentadoria e após a renúncia desta. Outro projeto na pauta da comissão é o que cria o Fundo Especial da Justiça Federal e regulamenta as custas judiciais no âmbito da Justiça Federal. Os senadores devem examinar ainda o projeto que cria a Política Nacional para a População em Situação de Rua. 10 reuniões de comissões e sessão deliberativa no plenário do Senado. Confira a previsão da agenda dos trabalhos desta terça-feira no Senado. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Infraestrutura deve fazer uma audiência pública para debater o novo Programa de Aceleração do Crescimento lançado pelo governo em agosto de 2023. Também às 9, a CPI da Braskem, que investiga responsabilidades no afundamento do solo em Maceió, toma o depoimento de João Luiz Lobo Silva, procurador-geral do município de Maceió. Às 9h30 está prevista a audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Senadores recebem o ministro do Turismo. Celso Sabino deve falar sobre as ações, projetos e programas da pasta, bem como as metas para os próximos meses. Após a audiência, a comissão deve examinar projetos. O primeiro da pauta é o que inclui na área considerada como semiárido 44 municípios do estado do Maranhão. Às 10 horas, a Comissão de Educação deve se reunir para examinar projetos. Um deles prevê o direito aos idosos com 70 anos ou mais, que comprovadamente não têm um curso superior completo, o acesso ao ensino superior nas instituições federais, sem necessidade de vestibular. E como vimos há pouco, também às 10 horas, a Comissão de Assuntos Econômicos tem reunião deliberativa prevista. Um dos projetos é o que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua. Às 11 horas está marcada a audiência pública na Comissão de Segurança Pública para ouvir o jornalista português Sérgio Miguel de Gomes Tavares. Ele foi retido pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos quando chegou para cobrir a manifestação pró-Bolsonaro na Avenida Paulista em fevereiro passado. Às 11h30, a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle deve se reunir para apreciar matérias. Uma delas é a que cria o Grupo Parlamentar de Prevenção e Combate à Fraude e à Corrupção. Ao meio-dia, está marcada a reunião deliberativa na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Na pauta está a sugestão apresentada por jovens senadores para que se crie o Minuto da Cidadania. O objetivo é difundir os direitos, os deveres e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal. Se aprovada, a sugestão vai tramitar como projeto de lei. E logo mais às 14h, a Comissão de Meio Ambiente deve se reunir em audiência pública para discutir os trabalhos de organização e as expectativas políticas quanto à Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, prevista para Belém do Pará entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025. E como vimos há pouco, também às 14 horas está prevista a sessão deliberativa no plenário do Senado. Na ordem do dia, um dos itens é o projeto que autoriza a concessão de cotas diferenciadas de depreciação acelerada para máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos novos destinados ao ativo imobilizado e empregados em determinadas atividades econômicas. Brasília, capital da República, completou 64 anos no último domingo. O aniversário foi celebrado com uma sessão especial no plenário do Senado nesta segunda-feira. Inaugurada em 1960, Brasília é sede dos 3 poderes da República e de muitos outros monumentos arquitetônicos e áreas verdes que tornam a cidade um grande jardim e museu a céu aberto. É a maior área tombada do mundo, mas é também uma cidade cheia de vida, abraçada pela população que veio de todas as regiões e aqui se tornou brasiliense. O senador Isalci Lucas lembrou que Brasília foi fundada como capital da esperança, qualidade que ele destacou com poesia. Eu vou começar com as palavras do poeta Augusto dos Anjos, que disse: a esperança não murcha, ela não cansa, também não sucumbe à crença. Vá-se sonhos
nas asas da descrença e voltam os sonhos nas asas da esperança. Senhoras e senhores, aqui estamos hoje para falar de Brasília, das asas de Brasília, a capital da esperança. Estamos aqui hoje para celebrar os 64 anos de nossa cidade, capital que foi fundada pela esperança, aquela que nunca morre e sempre vence, pois está no coração, no tempo e no trabalho de cada um de nós que para cá viemos. Para a senadora Damares Alves, Brasília é a melhor cidade do mundo. Ela chamou atenção para o fato de que, dos 3 senadores eleitos pelo Distrito Federal, 2 são senadoras. Eu quero que vocês observem que 2/3 do Senado no DF é composto de mulheres. Só temos 3 estados que têm esse feito. A senadora Leila Barros se declarou brasiliense e orgulhosa. Nós, filhos e netos dessa geração que trouxe o Brasil para o Planalto Central, nos orgulhamos imensamente desses pioneiros que conseguiram superar até mesmo os pensamentos mais otimistas à época. Mas destacou que, além de celebração, o aniversário de 64 anos também é momento de lembrar de questões que precisam ser enfrentadas. Como a expansão desordenada, a má gestão dos recursos hídricos e a falta de planejamento. Necessário a manutenção da vocação para a qual Brasília foi idealizada. Nossa cidade caminha para a maturidade e queremos que continue ser motivo de orgulho para todos os brasileiros. Não fugiremos de nossa missão e continuaremos a contribuir para que a nossa capital continue a inspirar o Brasil e o mundo. Parabéns, Brasília, pelos seus 64 anos. Muito obrigada. E atenção, termina terça-feira que vem, 30 de abril, o prazo para inscrições no concurso de redação Jovem Senador 2024, que tem o tema Os 200 anos do Senado e os desafios para o futuro da democracia. Anote aí o caminho para a inscrição, senado.leg.br/Jovem Senador. Estudantes do ensino médio de escolas públicas estaduais e do Distrito Federal podem participar. 27 selecionados, um de cada estado, vão passar uma semana em Brasília, de 5 a 9 de agosto, com seus professores orientadores e todas as despesas pagas. Nesse período, eles vivenciam o trabalho dos senadores, debatendo questões nacionais e apresentando sugestões que podem virar projetos de lei. Ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia, lembrando que daqui a pouco nós voltamos com a primeira atividade do dia. Enquanto isso, continue sintonizado aqui na TV Senado. Luciano Povo, a inteligência artificial vai causar desemprego? Olha, essa é a grande preocupação de todo mundo. Vai impactar muitas atividades, na forma como a gente interage com a tecnologia. Mas não se espera que vai causar esse desemprego. A difusão da tecnologia sempre é um pouco mais lenta do que as pessoas esperam. Então, terá impactos, mas não na velocidade que a gente imagina. Agenda Econômica, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Olá, no programa Argumento de hoje nós vamos conversar com o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Ele é o relator da PEC que prevê a autonomia financeira e fiscal do Banco Central. Senador, obrigada pela sua presença aqui no programa e eu já quero lembrar que o senhor também foi o autor do projeto da autonomia operacional, né, do Banco Central. Que bom, está de volta aqui e para falar um assunto legal, que é a ampliação daquela lei que a gente fez, a autonomia do Banco Central, que era operacional. Essa é financeira e fiscal, de autoria do senador Vanderlan. Pois é, o que muda? Porque atualmente o Banco Central é uma autarquia, ele passaria a ser uma empresa pública, né? O que significa isso na prática? E aí é que mora o maior receio dos funcionários.
saber se perderão seus direitos, principalmente ligado à estabilidade. A princípio, não. O que ela deixa de ter é exatamente aquela dependência do governo. Vai ser uma autarquia com poder de gerenciar o seu orçamento. No fundo é isso, só que a PEC é muito longa e como tem alguns artigos, começa a preocupação. O que eu tenho feito? Eu tenho ouvido, não é à toa que eu sou ouvidor do Senado, né? Eu tenho escutado todas as categorias interessadas, para a partir daí, então, ir para o relatório. O que a gente nota? O governo, que ainda não oficialmente nos comunicou com a gente, mas a gente nota a preocupação deles perderem as rédeas de traçar a política monetária, e não vão perder. Isso eu posso garantir. O Conselho Monetário Nacional vai ficar sob o controle do governo, que tem 2 de 3, tem 2 hoje, o ministro da Fazenda e do Planejamento e o Banco Central, e vai ter o Banco Central no final do ano, que o Roberto Campos sai no final do ano, no começo do ano. Pois é, essa é uma pergunta também que eu tenho para o senhor. Atualmente, essa proposta conta com o apoio do presidente, né, Roberto Campos Neto, mas ele tem um mandato até o fim do ano. Mudando essa presidência, entrando um novo presidente, se a PEC não tiver sido aprovada até lá, o projeto pode perder força? Eu acho que sim, porque o Roberto está dando força. Perderia força se nós não cumpríssemos com o nosso papel aqui, que é de acelerar. O presidente Rodrigo Pacheco me falou que quer pautar, o Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, falou que quer. Então eu vou correr no bom sentido, eu vou acelerar para a gente entregar final de maio, comecinho de junho. Por quê? Porque dá tempo de ir para a CCJ e ser votado em plenário. Primeira semana pede vista, mas tem 3 semanas e se todo mundo realmente quiser, vem. Mas como eu te falo, o governo não demonstrou nenhum interesse ainda, nem contra e nem a favor. O que a gente sabe é que o PT é contra, o que não é novidade. O PT é contra tudo que é bom, né? Mas a novidade seria a gente receber proposta do ministro da Fazenda, dizer o que ele pensa e o que ele quer. Mesmo que eles não digam, a gente vai acelerar o nosso relatório. O senhor pretende procurar o ministro da Fazenda? Não. A gente já conversou com o senador Jacques Wagner, que será o interlocutor. E nós vamos fazer. Mas eu ando em busca do ideal. O que é o ideal? Né? Concedida a nossa lei de autonomia operacional, você viu que funcionou. Inflação controlada, o Brasil não explodiu, acabou que o Brasil não foi aquilo que o governo do PT queria e a gente acabou salvando o país. O que a gente quer agora é colocar nos eixos que o governo federal continue traçando a política monetária. Porque o Banco Central, quando falam mal, querem tirar o Roberto, ele está cumprindo uma política traçada pelo governo federal, que tem, repito, são 3 no CMN. E ele vai ter, em breve, o presidente. Então, o que a gente quer? O governo traçando a política monetária, o Banco Central executando, né, essa tarefa, só que agora com seu orçamento, sem reclamação, que não tem equipamento, que não tem pessoal, e nós no Senado fiscalizando, porque prevê que eles devem prestar conta aqui semestralmente. Pois é, essas atribuições do Senado, em termos de sabatinas e também esse poder de fiscalização, não mudam? Não. A sabatina, inclusive, ela é prevista, né, na Constituição, ela não muda. A gente quer, eles vêm semanalmente dizer o que fizeram, como gastaram, qual é a meta, qual é isso, qual é aquilo, ou seja, presta conta com a gente. Vê como seria o ideal, né? O governo federal traça a política, o Banco Central executa e o Legislativo fiscaliza. Essa é a busca do ideal. Eu vejo muita picuinha em relação ao governo. Porque se o governo tem problema com o Roberto Campos, não deveria ter com o Banco Central. Mas se tem com o Roberto Campos, logo vai substituí-lo. Então não tem por que estar preocupado mais com o Roberto, né? Que a cada dia que passa recebe prêmio como bom gestor. Eu acho que é um bom momento para a gente discutir, é um assunto muito sério. Você viu, você me entrevistou algumas vezes sobre a autonomia do Banco Central e você vê o resultado, né? Controle da inflação, graças à autonomia. Porque se não tivesse aquela nossa lei, o presidente teria tirado o Roberto Campos, a diretoria, logo de cara, e teria botado os companheiros, e não estaria como está. Nas suas conversas com o Roberto Campos, presidente do Banco Central, ele parece que já encaminhou algumas considerações a fazer em relação ao relatório. Sim. Quais são os pontos que ele considera relevantes para estarem nesse relatório? Na realidade, a PEC, né, que o Vanderlan, eu não sei com quem meu Vanderlan assessorou, ela contempla muito o que a atual diretoria já pensa. Então, na análise do Roberto, dos diretores que nós conversamos, vieram ao nosso gabinete, eles são favoráveis à PEC, sem tirar e nem pôr. Por isso que eu estou dizendo, eu acho que eles tiveram alguma participação que é normal, né? Isso não tem nada de anormal. A gente tem algumas observações dos analistas, mas os analistas têm alguma coisa contra, mas dizem o que seria para mudar. A gente vê na imprensa o sindicato dos aposentados se dizer contra,
né, sem sugerir nada, e a gente está conversando. Nós vamos fazer uma audiência pública exatamente para trazer todos os segmentos, para depois não ter desculpa. Quer dizer, eu sou contra, sim, eu sou contra, mas gostaria, não, eu sou contra e não quero saber. Beleza, não conversou com a gente. Foi feita uma pesquisa interna, onde o funcionário pôde externar. Foi perguntado assim, você aprova a PEC? Como está? Aí tem um percentual. Você aprova com mudanças? Outros. Você não aprova? Então foi feito isso e deu para a gente ter de longe um balanço. Mas isso mostrou a preocupação que os funcionários estão tendo. Porque o que mudaria seria o regime, né, de contribuição e também isso. a questão da estabilidade. É isso? Da estabilidade. Mas a PEC não mexe muito e a gente vai garantir essa estabilidade. E a gente quer correr também por um motivo. Já está tendo muita picuinha, muita mentira. Por exemplo, estão chegando com os aposentados e dizem, vocês vão perder o plano de saúde de vocês. Imagina, né, aí o aposentado começa a se preocupar, a dar entrevistas e ir lá. Então a gente quer acabar com isso. Mas é um assunto muito importante para a República. Extremamente. O BC, mal comparado ou bem comparado, o Banco Central é um tremendo Boeing, super moderno, mas com o dinheiro de um bimotor para atuar. Senador, atualmente o Banco Central, o cálculo que eles fazem, né, da dívida pública em relação ao PIB, ele adota um cálculo que não é o cálculo adotado pelo FMI. Mudando com a autonomia total, ele passaria a ter que adotar o cálculo do FMI. O que muda? Isso vai aumentar essa relação dívida bruta e PIB? Olha, veja bem, o Roberto é um cara extremamente entrosado com o mundo financeiro, esse mundo nos outros países. E ele não aceitaria, não batalharia para aprovar uma coisa desse jeito se fosse prejudicar. E não prejudica, porque Estamos de volta, 9h06. Está começando nesse momento a reunião na CPI da Braskem, que investiga responsabilidades no afundamento do solo em Maceió. Hoje, a reunião é dedicada ao depoimento de João Luiz Lobo Silva, procurador-geral do município de Maceió. Acompanhe. Pega o microfone. Eu vou ler um termo de compromisso. Você promete, quanto aos fatos que tenha conhecimento da qualidade de testemunha, sob a palavra de honra nos termos do artigo 203 do Código do Processo Penal, dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado? Sim, presidente. A partir desse momento, Vossa Senhoria está sujeito ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos de que tenha conhecimento da qualidade de testemunha nos termos do artigo 203 do Código do Processo Penal. Nesta oportunidade, esclareço que o artigo 4º, inciso 2º da Lei nº 1579 de 1952, estabelece que fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, tradutor ou intérprete perante a Comissão Parlamentar de Inquérito constitui crime punível com pena de reclusão de 2 a 4 anos. Eu vou passar a palavra ao depoente por 20 minutos. Bom dia a todos e a todas, senhor presidente. 57ª legislatura, que se realiza nessa data, 23 de abril de 2024. Comunico que foi apresentado à comissão os seguintes documentos. Aviso 269 do TCU, Tribunal de Contas da União, referente ao acompanhamento de ações adotadas por órgãos e entidades públicas do setor elétrico para viabilizar o empreendimento da usina termonuclear Angra 3, UTN Angra 3, e retomar sua construção. O documento dos termos da Instrução Normativa número 12, de 2019, da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, estará disponível para consulta no site desta comissão pelo prazo de 15 dias, podendo a qualquer tempo, qualquer membro deste colegiado solicitar a autuação desse período. Informamos ainda que o arquivamento dos expedientes com prazo de manifestação estão encerrados.
O presente reunião de hoje destina-se à realização de uma audiência pública com o objetivo de debater o novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, lançado pelo Governo Federal em agosto de 2023, em atenção ao requerimento 74 de minha autoria. Quando o Dr. Nelson Barbosa chega, eu vou fazendo uma pequena introdução. Senadores e senadoras, o PAC é uma sigla que mexe com o imaginário do povo brasileiro. Seja pela perspectiva de dinamização da atividade econômica ou pela esperança de ver problemas crônicos que determinam a região sendo solucionadas, e o programa de aceleração do crescimento costuma levar os cidadãos a acreditarem em tempos melhores. Bom dia, Marcelo. Bem-vindo. Pois bem, em agosto de 2023, através do decreto 11.632, foi lançada a terceira versão do PAC. De acordo com o governo federal, desta vez o programa terá investimento de 1,7 trilhão ou trilhões, sendo que cerca de 80% deste montante seria aplicado até 2026. Como o país se encontra em meio a um longo ciclo de baixos níveis de investimento, a perspectiva de recursos de tal monta sejam aplicados em nossa infraestrutura torna esse anúncio ainda mais animador. Porém, é necessário garantir que tais projetos saiam do papel e produzam impactos socioeconômicos esperados. É claro que a efetiva aplicação dos recursos e uma boa execução dos programas teriam implicações muito positivas na geração de empregos e no crescimento do país, notadamente a partir da superação dos gargalos que freiam o crescimento e elevam o custo do Brasil. Por outro lado, a frustração dessas expectativas seria desastrosa para o nosso futuro, uma vez que minaria a confiança dos investidores e de importantes segmentos da sociedade civil organizada. A verdade é que o Estado ainda ocupa o papel de principal vetor de desenvolvimento nacional e, por isso, a solidez de seus projetos e a transparência de seus propósitos tem a capacidade de atrair ou de desestimular iniciativas dos demais agentes econômicos. E é aqui que estão alguns dilemas que precisamos esclarecer, debater e examinar. Como combinar a necessidade de novos investimentos com a austeridade e a parcimônia de gastos públicos que todos julgamos imprescindíveis e que são o fio condutor do arcabouço fiscal. E com essa engenharia se encaixa um cenário marcado pelas reformas tributária e a reforma administrativa. Nesse sentido, essa audiência pública ganha especial importância, haja vista a possibilidade de conhecermos melhor os planos e seus números, além de compará-los com a realidade das contas públicas. Quero crer que esse exercício será útil tanto para esta Casa quanto para o Poder Executivo, que busca evitar que erros do passado voltem a crescer. Juntos, PAC 1 e 2 custaram aos cofres públicos 700 bilhões, embora tenham contribuído para a realização de diversas obras e ações, apresentaram falhas que acabaram em cortes de recursos, metas reduzidas e obras paralisadas. Segundo o TCU, o índice de obras concluídas dentro do cronograma ficou abaixo de 10%, o PAC 1 e o PAC 2, na primeira versão do programa entre 2007 e 2010, e um pouco acima de 25% na segunda versão a partir de 2010. A gente tem que cuidar dessa execução. Tal quadro não pode se repetir agora, especialmente diante da frágil situação fiscal do país. Um dos obstáculos das versões anteriores foi justamente a falta de dinheiro para fazer frente à carteira de projetos de longo prazo. Logo, não podemos ir adiante sem que as fontes de onde sairão os recursos estejam devidamente identificadas e sem que esses mecanismos pareçam confiáveis. Por tudo isso, é fundamental que os representantes do governo que participam dessa audiência pública demonstrem a forma pela qual se pretende compatibilizar os gastos do programa com as metas do arcabouço fiscal. Estamos falando do planejamento, mas também da credibilidade. Tenho certeza
de que os representantes do Poder Executivo conseguirão passar aqui a confiança na efetividade do novo PAC e transmitir esse otimismo para o restante da sociedade brasileira, que não será difícil. Outra questão relevante diz respeito ao modelo de governança do programa e a garantia da qualidade dos projetos. É necessário estabelecer critérios claros para a seleção de projetos relevantes e maduros, bem como criar dispositivos que aumentem a segurança jurídica e reduzam a percepção de risco para potenciais investidores privados que tragam confiança à população. Nesse sentido, proponho que os convidados discorram sobre instrumentos de governança previstos para a seleção e priorização, contratação, monitoramento dos empreendimentos, bem como sobre os critérios que serão adotados para a avaliação da validade técnica e econômica dos novos projetos. Assim sendo, as intervenções do Dr. Nelson Henrique Barbosa Filho, diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos do BNDES, e o senhor Flávio Gausa, superintendente da Caixa Econômica Federal, e muito ajudarão esta comissão a criar um roteiro de acompanhamento em tempo real da evolução do PAC 3. Com ele, poderemos transmitir aos demais parlamentares, ao povo brasileiro, dados e análise confiáveis. Este monitoramento das ações em tempo real ajudará o Brasil a intensificar as iniciativas bem-sucedidas, corrigir rumos onde houver desvios e iniciar novas intervenções sempre que necessário. Senhoras e senhores, apresentei esse requerimento que originou essa sessão com o objetivo de iniciar e criar um ambiente de confiança em torno de iniciativas que são muito relevantes para o país. Na minha opinião, o sucesso do PAC 3 depende da existência de normas claras, bem sólidas, bases sólidas e comportamentos transparentes. E que essa reunião sirva para atingir todos esses objetivos falados. Na próxima, dia 30, nós teremos uma audiência pública com o ministro Rui Costa, com a mesma temática sobre o PAC. Assim sendo, feita essa introdução, eu convido para tomar lugar à mesa nossos convidados. O Dr. Nelson Henrique Barbosa Filho, diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos do BNDES, e Flávio Tagliassi Gavazza, superintendente nacional de Serviço do Governo da Caixa Econômica Federal. Antes de passar a palavra... Tudo bem, doutor? Bem-vindo, viu? Bem-vindo, doutor. A palavra aos nossos convidados. Eu comunico que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados pelo portal E-Cidadania, na internet, no endereço Senado Leg BR E-Cidadania, ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo de todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que foram utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidado terá um prazo de 10 a 15 minutos para ir fazer sua exposição. Ao fim das exposições, a palavra será concedida aos parlamentares inscritos e também aos internautas que enviarem as suas perguntas. Então, vamos iniciar a nossa audiência pública. Ainda tem baixa frequência dos senadores, mas eles vão chegando, está muito cedo ainda. Mas vamos começando, para não atrasar muito a nossa audiência. Então, o primeiro a usar a palavra é o doutor Nelson Barbosa, diretor de Planejamento do BNDES. Obrigado a todos. Bom dia, senador Confúcio. Agradeço o convite para apresentar o papel do BNDES nos programas de investimento do governo. Queria cumprimentar também o senador Marcelo Castro, quem já tive a oportunidade de trabalhar em várias iniciativas no governo e também no Congresso. Para começar a discussão, senador, eu trouxe aqui uma apresentação que está, obviamente, muito além do que seriam uns 15 minutos. Eu vou focar aqui em algumas informações que eu acho relevante, começando a minha estratégia aqui. O PAC é muito maior do que só o BNDES e a Caixa, Então, a minha estratégia aqui é falar um pouco do PAC em termos gerais e como que o BNDES se insere no PAC. E nisso também falar um pouco das outras coisas que a gente está fazendo. Então, o que a gente tem hoje? O novo PAC, como vocês sabem, é uma tentativa de organizar todos os investimentos do governo, Todas as iniciativas, seja aquelas que o governo
atua diretamente com o orçamento público, sejam iniciativas privadas, concessões, PPPs, em que o poder público tem um papel importante para planejar, para coordenar, para dar perspectiva. Né? Eu vi Vossa Excelência falando da execução, a gente sabe que a execução é sempre um desafio, mas é preciso ter um plano de investimento até para a gente saber monitorar a execução. Né? Você elencando que é prioridade, que é o que você consegue monitorar, cobrar, isso. Então, a ideia é reeditar uma iniciativa que, para mim, foi bem sucedida no PAC 1 e no PAC 2, que se a gente pegar a taxa de investimento do Brasil durante o PAC 1, ela saiu de 15% a 6%, chegou a quase 21%. Agora o cenário é mais desafiador, mas é preciso ter um plano de investimento, mesmo que seja para criticá-lo e cobrar a sua execução. Como é que ele está dividido? Isso foi no anúncio do PAC, 1,7 trilhão de investimentos, sendo que nesse mandato são 1,4. Tá? A maior parte dos investimentos estão em 2 setores, que é no transporte e transporte eficiente, né? E na transmissão de energia do setor elétrico. São ali os 540, 349. Tem também a parte de cidades, desenvolvimento urbano, com 609. Ali tem muito saneamento, transporte urbano, edificação de frota, habitação, Minha Casa Minha Vida, está ali. E tem o que a gente chama também de uma infraestrutura mais verde, mais social, colocando saúde e educação. E todos esses eixos têm uma preocupação com a questão ambiental. Então, é 1,7 trilhão de investimento a ser feito, ou ser iniciado, né, de valor de projetos, neste mandato, sobre vários ministérios. Isso é do ponto de vista da execução. Do ponto de vista do monitoramento, a Casa Civil tem um site. Esse site que está aí, Mapas de Obras por Estado, você pode clicar no Estado e ver quais são as obras que foram elencadas do PAC naquele Estado. Então, todos os estados têm lá um acompanhamento online, que nós trabalhamos junto com a Casa Civil para fazer uma coisa e se aperfeiçoando, que cada parlamentar, cidadãos possam ir lá e ver qual é a execução da obra do PAC. É uma coisa que a gente já faz em outras iniciativas do BNDES. Estamos ajudando a Casa Civil para fazer isso também. Então, esse seria, senador, o principal instrumento de monitoramento público hoje, além dos monitoramentos usuais que tem na LOA, na lei orçamentária, no PPA. Tá? Financiamento. Esses 1,7 tri de financiamento estão mais ou menos divididos dessa forma. São 370 bi de OGU, é aquele limite que foi colocado no novo arcabouço fiscal, está consistente com isso, é 0,6% do PIB, 370 bi de OGU em quatro anos, né? A maior parte ali, que você vê que a maior parte é 2023 a 2026. Tem 612 bi de investimento privado. O que é isso? São investimentos, às vezes, em concessões, investimento de empresas. Você tem investimento da Petrobras, que entra ali, tem investimento de concessões de energia, concessões de saneamento, concessões de transporte urbano. Tem as estatais, desculpa, a estatais está ali, 343, que é a Petrobras, né? Bancos públicos que vão financiar, aí são os grandes, né? Caixa, Banco Brasil, BNDES, Base, BNB. A previsão é 440, sendo que a maior parte é o BNDES. Por que o BNDES tem uma parte maior desse financiamento? Porque o BNDES, na divisão de trabalho dos bancos públicos, é o banco que financia mais longo prazo. O BNDES é um financiamento mais longo prazo. Caixa e Banco Brasil financiam também longo prazo, mas tem uma atividade comercial. O BNB e o BASA também financiam, mas tem um tamanho menor. Por isso que no PAC o papel de financiamento cabe mais ao BNDES proporcionalmente do que aos demais, porque a gente também tem uma fonte de longo prazo, que está na Constituição, que é o FAT, que permite que a gente possa fazer empréstimo de 20, 30 anos em reais, que nem todos os bancos conseguem fazer isso. Aí um pouco de como é que a gente está aumentando o nosso bolsa de infraestrutura, são os resultados do ano passado. Então, algumas boas notícias. As consultas de infraestrutura dobraram. Elas passaram de 159 bilhões para 126. A gente sabe que nem toda consulta vai virar projeto, mas isso já demonstra, senadores, uma intenção, pelo menos um interesse maior em investir. A aprovação saiu de 64 para 79 bilhões. Então, isso são projetos que já estão aprovados. Como a gente está falando de projetos de longo prazo, são projetos que têm desembolso de 8 a 10 anos, né? E não desembolsa tudo ao mesmo tempo, mas já está aprovado no BNDES. Cabe à firma, então, ir lá pegando os recursos de acordo com a execução. E o desembolso subiu 14%, de 42% para 48%. Então, a gente já vê um crescimento na infraestrutura, que já tinha começado um pouco em 2022,
né, da parte normalizando a situação do Covid, né, 2022 já tinha uma recuperação que continua em 2023 e trabalhamos para que essa recuperação se consolide e aumente ainda mais o volume. A outra coisa que a gente faz muito, e ligado ao PAC, isso está sob a minha diretoria no BNDES, é organizar projetos, estruturar projetos. Projetos de concessão, projetos de parceria público-privada. Então, hoje a gente tem 131 projetos no Brasil que a gente está estruturando. 44% desses projetos são com governos estaduais ou empresas estatais e estaduais. E a previsão é que esses projetos, uma vez colocados em andamento, indo para leilão, para licitação, eles vão mobilizar 277 bilhões de investimento. No seu estado, senador, temos um projeto de saneamento que está em vias de concluir os estudos para colocar em consulta pública e fazer a licitação. Tem desde usina nuclear, a conclusão de Angra 3, a concessão de manejo de floresta na Amazônia. Há parques públicos. Hoje está na primeira capa do Globo lá, uma concessão de amplos parques na cidade do Rio de Janeiro, a reestruturação e adaptação de empresas estatais, aproveitamento de patrimônio público, estradas não só federais, mas estradas também estaduais, estradas estaduais em Goiás, estradas estaduais em Minas Gerais. O principal destaque que a gente tem nessa questão de florestas, e aí uma coisa que o PAC, esse novo PAC tem mais destaque que os PACs anteriores, é o que a gente chama de infraestrutura ambiental, que é a concessão do manejo sustentável de florestas. Houve um primeiro leilão de florestas no Sul, e estão programados o edital para consulta pública, eventual edital para várias florestas na Amazônia nesse ano. Na infraestrutura social, a gente organizou uma PPP de hospital municipal em Guarulhos e estamos agora fazendo várias PPPs de educação com estados, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e algumas cidades. Recife também está prestes a lançar o edital. E estamos concluindo, somos contratados do governo federal para concluir o estudo da integração de São Francisco, que envolve vários ministérios, sob a liderança do ministro Valdez. Rodovias, várias estaduais, como eu falei, Minas e Goiás é o destaque, e também um conjunto de rodovias federais. Saneamento, temos vários projetos. Hoje nós estamos fazendo PPP para o Rio Grande do Norte, ainda tem projetos de Alagoas, da região ali de Arapiraca, Maranhão, Pernambuco, Goiás, Pará não colocou aí, mas a gente já entregou os estudos, a perspectiva é fazer licitação ainda nesse ano para ajudar a melhorar a situação em Belém para a COP do ano que vem. Mobilidade urbana, fizemos um acordo com o ministro que estão fazendo um amplo estudo de 21 regiões metropolitanas para eletrificar a frota, tanto com VLT quanto o ônibus elétrico, né? Hoje o principal está sendo Curitiba e São Paulo, mas com outros na linha para entrar. E na valorização do patrimônio imobiliário tem várias coisas. Fizemos master plan para o centro do Rio de Janeiro. Ano passado concluímos o Canecão, estamos com um projeto importante da UNB aqui em Brasília, de aproveitar o patrimônio imobiliário da UNB. Também fazendo com o município de Sorocaba e fazemos contratos para aproveitar o patrimônio do Itamaraty. E ontem eu assinei com o ministro Múcio um acordo de cooperação para a gente avaliar e também com os ativos imobiliários do Exército que não estão sendo utilizados, se eles podem ter uma valorização e gerar uma receita, uma contrapartida para as Forças Armadas. Então, ali não está colocado, a gente concluiu também, entregou para a Eletronuclear a primeira fase dos estudos de Angra 3. Então, essa parte de estruturação de projetos são projetos que são PPPs e concessões, que também fazem parte do PAC, e outra diferença do PAC 3 em relação ao PAC 1 e 2 é uma ênfase muito maior em PPP em concessão, também uma ênfase maior em infraestrutura verde, florestas, recuperação de rios, lagos e oceanos, e infraestrutura social, saúde, educação e segurança pública. Aí eu queria falar um pouco do novo BNDES, nessa gestão, o que a gente tem feito, né? O BNDES ele tem mais de 70 anos, foi criado em 1952, ali junto com a Petrobras, acho que um pouco antes. E o BNDES, ao longo da sua história, já passou por várias transformações. Ele segue, o Brasil passa por várias transformações, e o BNDES vai junto, de acordo com o que a sociedade brasileira quer do BNDES. Ele já foi o banco da industrialização, dos anos 50, 60, foi o banco da infraestrutura, dos anos 70. Tudo bom, senador?
Foi um banco da privatização dos anos 90, né? E voltou a ser o banco da infraestrutura, e agora nós estamos com esse desafio de pensar o BNDES do século XXI. Um banco mais para micro, pequena e média empresas, um banco que apoia mais cooperativas. Então, é para mostrar que o BNDES em transformação não é um fato de agora. Ele, como toda instituição pública, ele vai evoluindo de acordo com a evolução da sociedade e do seu controlador, que é o povo brasileiro. O que o BNDES faz? Aí um pouco de produtos. O BNDES ele faz operações de crédito, o banco, né, a gente faz operações de crédito principalmente de longo prazo. O BNDES participa do mercado de capitais, ele tem participações diretas em empresas, ou ele faz fundos de investimentos em participações, ele compra debêntures, então ele oferece produto de crédito e produto de mercado de capitais. O BNDES presta serviços, foi o que eu estava falando antes, que é a área que eu supervisiono no BNDES. Ele presta serviço a municípios, ao governo federal, para estruturar projetos. O BNDES administra garantias. A principal é o Fundo Garantidor de Investimento, FGI, que dá garantias para empréstimo para micro e pequenas empresas, que é um fundo federal, o FGI, que os senhores aprovaram durante a Covid corretamente um aporte de mais de 20 bilhões nesse fundo, ele continua hoje, então a gente administra esse fundo. E o BNDES tem recursos não reembolsáveis, são basicamente o que a gente lá fora chama de grants, uma espécie de doação, mas condicionada. A principal dela é o Fundo Amazônia, que recebe recursos do resto do mundo, e tem uma parte dos nossos próprios recursos que a gente também usa. Em termos de tamanho, esse é o tamanho do BNDES em proporção do tamanho da economia brasileira. O BNDES, se a gente vê ele no final do governo Fernando Henrique, início do governo Lula, ele estava em torno de 7% a 8% do PIB. Veio a crise de 2008, vários países do mundo adotaram medidas anticrise, aqui também. Aqui foram aqueles empréstimos do Tesouro ao BNDES, fez com que o BNDES crescesse, atingiu seu auge ali em 2014 e 2015, depois o BNDES vem pagando o Tesouro e voltou mais ou menos ao tamanho que ele estava ali antes da crise, 7% do PIB. Esse é um tamanho que é sustentável e a gente trabalha, obviamente, para manter esse tamanho num valor que atenda às demandas que a sociedade tem sobre o BNDES e, ao mesmo tempo, atenda a todas as regras prudenciais, fiscais e financeiras. Em termos de desembolso, aquele era o tamanho do banco. Esse aqui é o quanto o banco desembolsa em termos de operações de crédito, seja financiamento, empréstimo, seja comprando títulos, ações, debêntures e tal. A gente vê que, antes da crise, o desembolso do BNDES era em torno de 2% do PIB. O crédito que o BNDES oferecia. 2% do PIB hoje, senador, é mais ou menos 215, 220 bilhões de reais por ano de crédito do BNDES. Veio a crise, o Tesouro colocou recurso no BNDES, os empréstimos foram a 4% do PIB, temporariamente caíram, ficaram na torre de 3%, depois veio a desalavancagem geral, o BNDES então caiu para menos de 1% do PIB. Num processo que começou ainda em 2022, no último ano do governo anterior, o BNDES começou a recuperar suas operações de crédito e hoje está, no passado, desembolsou 1,1% do PIB. A gente tem colocado que o BNDES pode voltar, não aos 4%, porque aqui era um período de crise, mas ele pode voltar a uns 2% do PIB, que seria hoje entre 210 e 220 bilhões, de forma sustentável. Nós temos capital para isso. Agora, obviamente, depende de demanda, depende de ter projetos e depende de fontes de financiamento. O que é esse 1,1% do PIB traduzindo? Ano passado, nós desembolsamos 114 bilhões de reais. 114 bilhões. 52 bilhões em operações diretas, é o BNDES emprestando direto. Normalmente é média empresa, governos estaduais, grande empresa, governos municipais. 62 bilhões em operações indiretas. Aí, normalmente, muito cooperativa, setor agro, micro, pequena e média empresa. Mais importante, desses 114 bilhões, 21 bilhões foram com taxas de juros direcionadas. São taxas de juros ou do Plano Safra, a maior parte delas, ou de alguns projetos tecnológicos. São taxas direcionadas, não são taxas de mercado. Segundos. E 93 bilhões são recursos de mercado. Tá? 93 bilhões são recursos de mercado. Então, a maior parte do crédito do BNDES hoje, desse novo BNDES, senadores, é a taxa de mercado. 82% que o BNDES emprestou no passado foi a taxa de mercado. Então, não tem subsídio implícito. E ainda assim tem demanda. Por quê? Porque crédito de longo prazo, o BNDES normalmente é a principal fonte. Você tem um projeto que precisa de um crédito de 20 a 30 anos, é o BNDES que vai emprestar esse recurso. O que a gente tem feito, aqui eu vou caminhar para concluir, não vou usar a apresentação toda, o que a gente tem feito para que a gente possa apoiar o PAC e outras iniciativas? A gente precisa, do nosso lado,
captar, ter recursos, que não depender somente do Tesouro, depender de ter outras fontes. Então, a gente tem o crescimento do FAT, continua sendo a nossa principal fonte. O FAT cresce em média 20 bilhões por ano no BNDES, atende várias coisas. Tem um PL aqui para aperfeiçoar a administração do FAT. E nós propusemos, está na Câmara, a criação da letra de crédito ao desenvolvimento, que seria um título doméstico, só para banco de desenvolvimento. Hoje os principais é o BNDES, o BANDES do Espírito Santo, o BDMG de Minas e o BRDE do Sul, que eles poderiam emitir um título como a LCI e a LCA, isento de imposto de renda, para que a gente possa fazer captação interna, com algum incentivo tributário, e a gente passa todo esse incentivo para o tomador, fazer uma captação de longo prazo. Aí esses bancos não precisam depender de aporte do Tesouro, eles podem eles mesmos captar no mercado. Retomamos a captação externa, tinham várias captações externas, hoje cerca de 3,2 bilhões de dólares a gente já contratou ano passado, tem mais uma carteira para ser contratada esse ano, e temos desenvolvido novas fontes públicas. Uma é o Fundo Clima, que já existia e foi capitalizado a partir de uma iniciativa do ministro Haddad com 10 bilhões de reais. Então, hoje o Fundo Clima tem 10 bilhões de reais para aplicar infraestrutura ambiental, que inclui desenvolvimento urbano, tá? Inclui cidades inteligentes. E tem o Fundo de Infraestrutura Social, de Investimento em Infraestrutura Social, o FIIS, que faz parte do PAC e foi apresentado aqui como PL, agradeço ao senador Confúcio, da iniciativa do Senado, de criar esse fundo que seria, ele fará para a infraestrutura social a mesma coisa que o Fundo Clima faz para a infraestrutura ambiental. Ele vai ter um fundo lá que o Tesouro emite um título no Brasil ou no exterior e empresta aqui com uma taxa mais favorecida para fazer escola, para fazer hospital, para investir em segurança pública, desenvolvimento urbano e potencialmente até habitação social. Retomamos a captação externa e temos uma retomada de captação interna que a gente já pode com a letra de crédito ao agronegócio. Dado o limite de tempo, senador, eu vou parar por aqui e para ter mais tempo para perguntas, tendo alguma pergunta mais técnica, algum detalhe, eu posso voltar com números. Obrigado. Perfeitamente. Muito obrigado, doutor Nelson Barbosa, pela sua apresentação bem didática. Eu passo a palavra para o doutor Flávio Tagliassi Gavazza. Bom dia a todos. Primeiro, uma satisfação poder estar aqui, né, compartilhando informações com vocês sobre a atuação da Caixa no PAC. Né. O PAC, como bem disse o doutor Nelson, ele, neste ano, ele abarca Minha Casa Minha Vida, financiamento do setor público, financiamento do setor privado, concessões e PPPs, o orçamento OGU, né, o Orçamento Geral da União. Então, ele tem várias fontes de recurso, vários empreendimentos, vários investimentos. E a Caixa, de certa forma, atua em todos eles, né, tanto no financiamento ao setor público, quanto no financiamento ao setor privado, quanto a atuação como mandatária na União, no Orçamento Geral da União, e nas estruturações de concessões e PPPs também. Né. Hoje nós temos na carteira da Caixa 75 operações de concessões e PPPs em estruturação. Né. Então são alguns bilhões de reais aí em investimento do setor privado nas concessões que estão sendo estruturadas pela Caixa. Esse ano mesmo tivemos leilões, diversos leilões de ariquemes, de iluminação pública, né, foi leiloado recentemente. Então essa é uma das frentes de atuação da Caixa. Aqui eu vou focar na questão do Orçamento Geral da União, da atuação enquanto mandatária, que acho que é algo bastante relevante e estão sendo aí feitas diversas ações, tanto por parte da Caixa quanto do governo federal, para viabilizar uma execução bastante célere desses recursos. Aqui nessa tela, nós temos aí uma série de cards que destacam nossa atuação nos últimos meses, né? Desde março, abril do ano passado, nós já começamos a atuar. Então, são atuações aí preparatórias na questão do PAC, só para ter uma ideia em relação às análises preliminares de propostas do Ministério das Cidades. As prefeituras, os entes subnacionais cadastraram as propostas do PAC Seleções das Cidades e a Caixa está apoiando o Ministério numa pré-análise para garantir a viabilidade dos investimentos. Então, já foram avaliadas 836 propostas, num total de mais de 119 bilhões de reais. E aí envolve uma série de verificações. A verificação da questão da viabilidade técnica, econômica, ambiental e financeira das operações. Tá? Então, esse aí é um trabalho que está sendo feito para que o Ministério das Cidades e o Governo Federal possa anunciar em breve as propostas que foram selecionadas para receber investimento.
Também tem a questão do Minha Casa Minha Vida FINI Sub-50, que é um programa aí que está próximo a ser lançado e anunciado para atender os municípios com menos de 50 mil habitantes. Então, nós construímos aí em conjunto com o Ministério das Cidades toda a regulamentação, toda a portaria que trata desse Minha Casa Minha Vida. A portaria, na verdade, já foi publicada e o processo de seleção deve ser anunciado em breve. Tem as questões também aí dos contratos de prestação de serviço. Hoje a Caixa já possui contrato de prestação de serviço para atuar no PAC como mandatária da União, com o Ministério do Esporte, Ministério da Justiça, Ministério das Cidades, Ministério da Saúde, e está em vias de assinar o contrato com o Ministério da Cultura para o Céu da Cultura. Essa aqui é a estimativa de contratação do novo PAC Seleções do Orçamento Geral da União, né, as seleções aí que já foram anunciadas ou serão anunciadas. Então, a contratação imediata é da ordem de 35 bilhões de reais em recursos do Orçamento Geral da União. Nós estamos falando em escolas e creches da ordem de 9,8 bilhões, saúde, 6,41 bilhões, cultura, 390 milhões, esporte, 360 milhões, justiça, que são os centros comunitários pela vida, 390 milhões, e dos cidades, num primeiro momento, algo em torno de 18 bilhões de reais. Então, essas contratações, elas devem se iniciar agora nos próximos dias, uma vez que as prefeituras estão cadastrando as propostas no sistema do governo federal Transfere Gov, para aprovação pelos ministérios e envio à Caixa para contratação. Esse PAC, diferentemente do PAC passado, ele tem um sistema único de acompanhamento dos repasses, que é a plataforma do governo federal, o Transfere Gov. Então, todas as operações do Orçamento Geral da União irão rodar no Transfere Gov. Então, qualquer cidadão, qualquer pessoa pode acessar a plataforma e pode verificar o status da operação. Com quem ela está, se ela está com o Ministério, se ela está com o ente, se ela está com a Caixa, como é que está a situação financeira da proposta, os projetos que foram disponibilizados pelos entes. Então, tudo tem total transparência no acompanhamento desses repasses. Outra questão que é importante e bastante relevante nesse PAC em relação aos passados é que para todos os equipamentos públicos, da educação, da saúde, da cultura, do esporte e da justiça, o governo federal providenciou a elaboração de projetos e orçamentos padronizados. Então, os entes não terão a necessidade de despender recursos na contratação de projetos e orçamentos, uma vez que os ministérios e as autarquias estão disponibilizando projetos para que possam ser executados. Então, maternidades, policlínicas, creches, escola de educação infantil, escola de tempo integral, o Centro de Artes e Esporte Unificados, os centros comunitários esportivos, todos eles têm projetos padronizados. E no último dia 16 de abril, o governo publicou um decreto que ajustou o decreto 7983/2013, que é o decreto que trata da orçamentação e análise de orçamentos para obras públicas. Esse ajuste no decreto, ele trará uma grande celeridade na execução desses recursos. As prefeituras, os estados que optarem pela utilização dos projetos padronizados, que tem um orçamento já analisado, um orçamento de referência, que tem uma anotação de responsabilidade técnica, uma RT, uma RRT, e sejam responsáveis apenas pela adaptação ao terreno, a análise ela vai ser praticamente imediata. É dar entrada no projeto, o projeto vai ser uma análise de referência, uma análise paramétrica, e a aprovação é praticamente imediata para a licitação. Então, a nossa expectativa é que o prazo, que antigamente ele chegava aí até 500 dias para análise, ele seja reduzido aí a algo em torno de 90 dias. Tá? Até junho, a nossa expectativa é de contratar 2.389 operações, com cerca de 16,96 bilhões de repasses, aqui focados nos equipamentos públicos que já tiveram a seleção divulgada. As escolas, as maternidades, policlínicas, creches, os CELs e os espaços esportivos, além dos hospitais regionais que estão aí em definição pelo Ministério da Saúde. A Caixa ela tem experiência nesse processo de contratação, né? Só um exemplo, no ano passado, no ciclo de contratações do Orçamento Geral da União de 2023, foram contratadas mais de 6 mil operações, né? Cerca de 6 mil operações, 5.983 operações, das quais mais de 3 mil operações nos últimos 30 dias do ano. Então, a equipe já está preparada, nós temos diversos sistemas de acompanhamento interno do PAC, do AGU também, para que a gente possa desenvolver um bom trabalho. A nossa carteira hoje de contratos do Orçamento Geral da União, ela tem um valor total de 78 bilhões de reais,
com mais de 22 mil operações ativas, atendendo aí 83% dos municípios brasileiros. O PAC do Orçamento Geral da União na Caixa, os PACs anteriores, eles tiveram 80% de conclusão, encerramento de efetividade. E os contratos remanescentes, esses 20%, não são contratos que não foram iniciados ou que estão paralisados, mas são contratos que eram contratos muito grandes, com diversas etapas independentes, que tiveram etapas finalizadas, etapas concluídas, etapas entregues à população, e outras etapas, por uma série de motivos, questões ambientais, por interesse dos próprios tomadores, sequer foram iniciadas. Então, assim, aquilo que foi iniciado, de fato, foi concluído. Só para ter uma ideia, nós estávamos analisando ontem um termo de compromisso de saneamento integrado e todas as etapas que haviam sido iniciadas, senador, etapas de equipamentos comunitários, unidade básica de saúde, praça, rede de esgoto, todos esses que haviam sido iniciados haviam sido concluídos. E era um contrato antigo, um contrato de 2012. As etapas não concluídas, elas sequer haviam sido iniciadas e não impactavam na funcionalidade para a população. Então, eram investimentos complementares por ser o saneamento integrado. Aqui tem um ciclo do PAC, do Orçamento Geral da União, ele é muito parecido com o ciclo do OGU, do Orçamento Geral da União convencional, então ele vai desde a contratação até a prestação de contas final, passando aí pelas análises, pelas etapas de análise, as etapas de acompanhamento, todo esse fluxo, mais uma vez, no Transfere Gov. Então, tudo isso pode ser verificado por qualquer pessoa, por qualquer cidadão. Nós temos, dentro da Caixa, uma estrutura para acompanhamento desses repasses. Aqui, essa estrutura ela é tanto para o Orçamento Geral da União quanto para os financiamentos FGTS ou financiamentos com recursos próprios da Caixa. Nós temos diversas áreas na matriz, áreas responsáveis pelos repasses do Orçamento Geral da União, áreas responsáveis pelo acompanhamento e deliberações para a retomada de obras paralisadas e encerramento de contratos, área de engenharia e uma rede com mais de 72 unidades distribuídas por todo o país, com mais de 2 mil empregados atuando diretamente nos contratos de repasse da União e de financiamento. Nós temos aí mais de 2 mil empregados, entre engenheiros e arquitetos na Caixa, 27 novos foram contratados agora, tem um concurso previsto aí em breve, para novos profissionais de engenharia e arquitetura, além da estrutura que a Caixa dispõe, que é uma centralizadora virtual de atendimento, que serve para prestar reforço às unidades físicas. Então, se eu tenho um volume de demandas ampliado em determinada unidade do país, eu consigo acionar técnicos e operacionais e técnicos sociais dessa unidade virtual que fazem apoio remoto, apoio à distância, para que a gente possa suprir as demandas. Então, isso também é uma solução nova em relação ao PAC passado, que eu tenho uma maior flexibilidade e mobilidade das equipes para atendimento aos municípios e estados. Sistemas de controle, além do Transfere Gov, que é um sistema público, onde as propostas tramitarão, os contratos tramitarão, a Caixa ela dispõe de diversos sistemas internos, sistema de monitoramento das propostas, em que eu enxergo todo o workflow da proposta, desde o cadastramento pelo ente até a contratação final dela, em cada unidade, em cada estado, por tomador, então a gente consegue apoiar os tomadores. Para vocês terem uma ideia, nas propostas de creches e escolas da FNDE, nós contatamos 100% dos entes beneficiados, estados e municípios, para explicar o cadastramento da proposta na plataforma, para dar orientações com relação ao orçamento, com relação a terreno, com relação a questões ambientais, para que seja a viabilidade da contratação no menor prazo possível e a execução no menor prazo possível. Então, isso aí tudo está disposto no sistema interno. Temos sistema de controle de efetividade no PAC, então nós temos metas contratuais de prazos de execução e temos metas que são os nossos tempos-alvo. Por exemplo, a análise e contratação de uma proposta, ela pode contratualmente levar até 30 dias. A nossa meta são 10 dias. E a gente monitora as equipes, elas são monitoradas e mensuradas para atingir esse resultado. Necessidade financeira, a gente faz monitoramento financeiro de todas as operações para que não tenha aí um descasamento entre a execução financeira e a execução física dos empreendimentos. Então, a gente tem um acompanhamento de operação a operação e um sistema de informações unificados das operações em que tem aí não só a vida do processo, a execução formal do processo, como todas as interações com os órgãos de controle, com o município e com os ministérios repassadores de recursos.
Em termos de Orçamento Geral da União, senadores, essa era a intenção de passar essas informações para vocês. Salientando mais uma vez que nós atuamos também nas PPPs e concessões, o BNDES com os grandes tomadores, os grandes concedentes, a Caixa mais com os municípios menores, com os consórcios de municípios, os entes subnacionais. Nós atuamos também aí como agente financeiro do FGTS, como agente operador do FGTS, como agente operador do FAR e como agente financeiro do Minha Casa Minha Vida, do Faixa 1. Então, a Caixa está à frente aí de todas as ações do PAC, apoiando o governo federal e a sociedade para que o benefício chegue à população. Obrigado. Muito bem, então ouvimos aí essa audiência primeira sobre o PAC, que sempre traz muita dúvida para os senadores, como será realmente a execução do PAC. A gente fica ansioso sobre as escolhas dos municípios, sobre os projetos. E os dois aqui palestrantes hoje representam os bancos. E eles vieram justamente trazer essas informações que ficarão armazenadas aqui nos sites nossos, à disposição dos senadores interessados, seus assessores, os consultores legislativos e a população em geral, não é? Então, agora nós vamos abrir aqui a palavra aos senadores presentes para qualquer pergunta que queira fazer a um dos nossos dois convidados especiais hoje. Então, a palavra está franqueada aos senadores presentes. Senador veneziano Vital do Rego. Vossa Excelência viu que, cordialmente, eu registrei por ordem de precedência o senador Zequinha, né, senador Fernando? Senador Confúcio, os meus cumprimentos a Vossa Excelência, evidentemente, em seu nome, nós estendemos a todos os demais e as demais integrantes do colegiado CI. É importante ressaltar, ministro Nelson, eu quero sempre assim tratá-lo, porque foi assim que eu o conheci e nessa condição tive a oportunidade de identificar o tamanho da sua capacidade, da sua devotada disposição em ajudar o nosso país. Então, ao ministro Nelson, as minhas homenagens, até porque tive oportunidades de com ele tratar sobre assuntos referentes à minha Campina Grande. Alguns desses assuntos que eram de menção ao plano de aceleração de crescimento à época. Quero saudar o doutor Flávio e dizer o quão importantes são essas audiências que estão sendo promovidas pela CI e sob a feliz iniciativa do senador Confúcio, evidentemente com outros requerentes, mas substancialmente por ele, né, iniciadas, porque nós temos condições de poder acessar, né, de poder tirar e dirimir as dúvidas que emergem do próprio e democrático debate, momentos como esse, num novo governo que inaugura com ações muito importantes. Alguns podem dizer que estamos apenas a renovar ou a trazer de volta algo já existente, mas isso não deslustra absolutamente em nada quando você recompõe, quando você volta e traz, né, iniciativas que foram benfazejas. E o caso do PAC é uma destas, entre outras que poderíamos mencionar, que foram benfazejas. É evidente, se não na sua completude, se não no seu alcance total com as suas entregas, mas foi uma iniciativa que, em vários e largos aspectos, modificaram a realidade de muitos cantos e recantos do país. Serei bem objetivo e breve. Ministro Nelson, há uma preocupação, e ali eu até peço desculpas por ter chegado alguns minutos fora do aprazado das 9, não sei se algumas lâminas Vossa Senhoria pôde compartilhar com os presentes, mas há uma preocupação. Há cerca de 2, 3 anos, o Tribunal de Contas da União trouxe-nos, a quem desejasse poder acessar, preocupações do tipo que o BNDES, em larga escala, financiava a grandes, em contrapartida, não tinha ou não se permitia ou não era estratégico para ele, como banco de investimentos, fazê-lo a empresas ou a clientes de menor porte.
E aí fazia a comparação, mostrando o tamanho dessas participações a grandes investidores, a grandes empresas, e mencionava como prova ilustrativa e os resultados que adivinham, ou seja, o que é que voltava em termos de resultados para o propósito, que é o de gerar na economia, de gerando oportunidades de trabalho. Vossa Senhoria deve ter acompanhado isso e sabedor é. Eu queria ouvi-lo. Qual foi a nova linha, se novas inclinações, direcionamentos de estratégias políticas internas estão sendo adotadas, se há também um rigoroso acompanhamento desse resultado, porque o Brasil, senador Confúcio, quando a gente vive nessa quadra, uma luta incessante e insana por parte do governo de buscar novas fontes que financiem os investimentos, a gente, quando observa a capacidade, as piadas dos governos e dos próprios integrantes do Congresso, e isso não me refiro ao recente período de 4, 8 anos, mas de há muito. Somos pródigos em gerar legislações que facilitem, legislações que renunciam a arrecadações, e pior, quando você o faz até com uma base justificada, com uma base bem fundamentada, não tem, pelo menos, a condição, capacidade de exigir quais são os resultados provenientes dessas políticas de incentivo. Eu queria perguntar isso a Vossa Senhoria, evidentemente estendendo a doutor Flávio. Vejo... Doutor Flávio, me tire uma dúvida. Vossa Senhoria expôs ali uma das informações. Ali só está tratando sobre recursos do OGU. Isso. Recursos do Orçamento Geral da União que tramitarão pela Caixa. Perfeito. Ali Vossa Senhoria não faz referência sobre aquilo que a Caixa pode disponibilizar em linhas de financiamento dela. Não. Ali a gente não trouxe essa informação. Foi só o Orçamento Geral da União. Mas poderíamos ter acesso a ela? Sim. Aí a gente pode passar para a nossa assessoria parlamentar que ela disponibiliza essa informação, com certeza. É importante até para que nós tenhamos a dimensão exata à participação. Pois bem, presidente Confúcio, eu queria deixar essas dúvidas e se evidentemente sei que todos os expositores, quando vêm a este colegiado, se permitem dividir com os congressistas as informações para que nós a tenhamos em mãos e a absolvamos e em momentos outros possamos continuar esse debate, eu muito agradeceria. Ademais, fico satisfeito. Perfeito. Vamos chamar mais alguns interessados aqui? Pois não? Muito obrigado, presidente. Saudações, doutor Nelson, doutor Flávio. O assunto é extremamente interessante. Eu sou do norte, sou do Pará. E é exatamente em cima disso que eu gostaria de fazer uma consideração aqui. Naturalmente, uma pergunta para sua apreciação aí. Questão saneamento básico na região norte. Não precisa nem discutir a dificuldade que nós temos, o senhor conhece, não é de hoje. O Pará não chega a 10%, né? O Amapá está ali do lado, uma situação difícil. Rondônia, mas parece que Rondônia está na mira, né? Para investimento. Bom, e aí todos os outros estados. A pergunta é o seguinte: é melhor financiar, arrumar dinheiro do BNDES e de outras fontes aqui dentro, ou fazer concessão de longo prazo para grupos até externos, estrangeiros, que tenham interesse nesse tema? Em algum momento lá no nosso estado, aqui e acolá estavam aparecendo empresas, algumas nacionais, outras, digamos, financiadas por fundos internacionais, querendo fazer investimento. Mas a grande dificuldade é de você conseguir, não é, montar essa operação. Então, eu queria que o senhor nos ponderasse sobre o que é mais rápido, o que é melhor para o país, se a gente se virar como pode, dinheiro do BNDES, dinheiro de onde que vier, do OGU, ou, digamos assim, desburocratizar e facilitar
para os estados essa concessão, a fim de que a gente atraísse o capital externo, porque é um investimento de longo prazo, né? Acho que um retorno bem lento também. Tem que ter muito pano para manga para poder aguentar a construção dessa infraestrutura. Com relação, doutor Flávio, sabe que parlamentar é provocado toda hora, né? O cara não tem coragem de falar para os senhores, mas tem coragem de falar para a gente. Nossos prefeitos, e aí não é o caso, aí é um negócio à parte, o prefeito fala da seguinte maneira: eu não quero recurso pela Caixa Econômica, porque está demorando demais e tal, e depois demora para fechar o projeto, demora para liberar, e depois é caro, cobra não sei quanto, 4%, 4,5%, não sei. Depois o senhor comenta isso para mim, mas eu queria começar ouvindo o doutor Nelson Barbosa, por favor. Bom, mais o senador Fernando Faria. A gente faz um bloco para a resposta dos dois. Fique bem, senador. Obrigado aí, presidente. Eu só quero ressaltar a grande importância do programa do PAC, né? É um programa ímpar, é um programa muito bom para o governo, e eu acho que o Nelson aí puxando aí no BNDES está muito bem, acho que vai andar. Então, tem a mesma pergunta do senador, Flávio, com relação à Caixa, né? Você explicou aí que pegou mais 20 engenheiros, então realmente a gente sempre ouve dos prefeitos essa reclamação, a Caixa não anda na Caixa, a coisa não anda na Caixa. A gente queria saber só se isso vai ser superado com esses programas do PAC. Muito obrigado. Muito bem, então vamos às respostas. Depois eu tenho perguntas dos internautas aqui, mas então essas 3 perguntas dos senadores. Vamos passar primeiro para o doutor Nelson Barbosa, depois o doutor Flávio. Obrigado. Bom, primeiro quero agradecer ao senador veneziano pelas palavras sobre a minha pessoa. Eu tive a oportunidade de trabalhar muito em várias coisas, né? Também é um prazer estar aqui com Vossa Excelência de novo. As preocupações do TCU são justificadas e estão sendo atendidas. Nós evoluímos bastante nas práticas do BNDES nos últimos anos. Dos desembolsos hoje, eu apresentei inicialmente, mas está no material, depois a gente passa mais detalhes se Vossa Excelência quiser. Já no ano passado foram 114 bilhões de desembolso, sendo 52 bilhões para operações diretas. Operações diretas normalmente é média e grande empresa ou estados e municípios. E 62 bilhões em operações indiretas, que a maior parte aí é cooperativas, micro, pequena e média empresa, 62. As cooperativas no BNDES, as cooperativas vêm crescendo bastante no crédito no Brasil como um todo e também no repasse do BNDES. Então, das aprovações, do crédito que a gente aprova, para cooperativas passou de 11% em 2022 para quase 14% ano passado. Então, é uma forma de descentralizar. Então, eu posso dizer para Vossa Excelência que hoje o BNDES é um banco que empresta mais para micro, pequena e média empresa do que emprestou no passado. Mas a gente sabe também que esses projetos de infraestrutura, eles são normalmente projetos grandes. Então isso é parte também da queda do investimento em infraestrutura. Se a infraestrutura voltar, tradicionalmente, o desembolso acontece para esses grandes consórcios que vão ganhar esses projetos, mas eles vão subcontratar. E essas empresas também podem pegar capital de giro. Outra coisa que mostra uma iniciativa de Estado, não é só, eu gosto de citar ela porque não é só de governo. Eu acho que é o exemplo de como as coisas evoluem, senadores. Quando veio a crise de 2008 e 2009, o governo criou, naquela época, 2 fundos garantidores para atender aquele problema de liquidez. O FGI, Fundo Garantidor de Investimento, no BNDES, e o FGO, Fundo Garantidor de Operações, no Banco do Brasil. E foi utilizado na crise de 2008. Passados mais de 10 anos, veio a Covid. Na hora que precisou da liquidez na época da Covid, o ministro Paulo Guedes propôs, os senhores aprovaram, botou 50 bilhões no FGO e 20 bilhões no FGI. Que estão lá até hoje, dando crédito, dando garantia. Para mim, pequena e média empresa, senador, o principal problema é a garantia. Não é nem a taxa de juros é um problema, mas uma garantia é mais ainda, porque ela não tem como dar garantia para acessar. Então, via o FGI, a gente consegue ampliar bastante o acesso à micro, pequena e média empresa. Aí tem um número que também está na apresentação, só vou citar aqui. Se a gente considerar só o que a gente aprovou para micro, pequena e média empresa, saiu de 70 bilhões
de 2022 para 107 bilhões ano passado. E a parte de garantia dobrou. Ano passado a gente viabilizou, via o governo federal, com o BNDES administrando, viabilizou 20 bilhões de crédito com a FGI em 2022 e ano passado 44. Tanto essa questão de garantia é importante que ontem, no lançamento do programa Acredita, o presidente Lula, o ministro Haddad, eles anunciaram novas iniciativas usando o FGO e o FGI. Então, essa preocupação de descentralizar mais o crédito, ela é presente, o BNDES tem evoluído nisso e, obviamente, estamos abertos a novas sugestões para melhorar a nossa atuação. Acompanhamento de resultado. A gente faz esse acompanhamento com as micro e pequenas de desembolso. O BNDES, por lei, ele tem que fazer um balanço para o CODEFAT de quanto que ele gera de desembolso do BNDES. Geram de emprego, geram de renda, de PIB. Faz balanços focados nessas iniciativas, seja de inovação, seja do Fundo da Amazônia. Então, o BNDES recentemente ganhou um prêmio, se não me engano, até do TCU, que analisa lá, tem uma nota para o grau de transparência das instituições brasileiras. E a partir das cobranças, iniciativas do TCU, a instituição evoluiu e hoje é considerada pelo TCU a mais transparente da República. Sobre a pergunta do senador Zequinha, essa questão, o que é o melhor modelo para o saneamento, eu vou responder como agente do BNDES. Essa questão, para mim, senador, foi respondida no momento que o Congresso Nacional aprovou um novo marco do saneamento, que permite vários arranjos e diz que simplesmente os arranjos têm que ser objeto de um contrato de concessão. Os contratos que antes não eram de concessão têm que ser normalizados e pode-se continuar com empresa estatal, se assim for o desejo da Prefeitura, no acordo com o Estado, pode-se fazer concessão, pode-se fazer PPP. Da parte do BNDES, eu posso dizer para Vossa Excelência que a gente não tem modelo preferido. Quem decide qual é o modelo é a autoridade eleita da região. É o governador do estado que vai avaliar se ali é melhor concessão, se ali é melhor privatização, se ali é melhor PPP. E nós participamos de vários tipos de processos. Então, hoje, por exemplo, no Pará, nós estamos organizando uma concessão, entregamos estudo para o governador Helder, ele deve colocar em consulta pública até o meio do ano. Eu posso antecipar para o senhor que o investimento ali é grande, como é o estado inteiro, provavelmente será o maior projeto em termos de investimento do Brasil. E aí tem, como o senhor Vossa Excelência mesmo colocou, como o grau o gap para a universalização é grande, ali a gente espera que vai ser, tendo sucesso, trabalhamos para isso, será um dos maiores investimentos no Brasil, para mais de 20 bilhões de reais em 10, 15 anos de investimento. Ele pode ser feito, que modelos têm sido colocados? Por exemplo, vários estados decidem fazer a concessão da distribuição da água e fica com a empresa estatal fazendo a produção da água. Então, ela tem os reservatórios, faz a filtragem, faz a limpeza, modelo do Rio. Então, você tem empresa estatal que ela continua tendo as usinas para processar a água, mas a distribuição é concedida em lote para empresas privadas. Tem estados, assinei recentemente com a governadora Fátima Bezerra, e senadora, para o Rio Grande do Norte, PPP, aí é parceria público-privado, é um investidor privado junto com a empresa estatal. A gente tem discussões nesse sentido também com Bahia, com outros estados. Em São Paulo, o governador Tarcísio está optando pela privatização da Sabesp. A decisão, nós não estamos participando disso, mas é um outro modelo. Então, o Brasil é muito grande. Não tem um modelo único para cada região do país, e isso normalmente e é assim que deve ser feito, é determinado na política ali estadual, na política municipal. O BNDES hoje está estruturando vários projetos, de PPP a concessão. Privatização que a gente tem hoje é uma que foi herdada, que era a privatização, se não me engano, da empresa de Minas, mas que aí está dependendo de decisões políticas no âmbito de Minas Gerais. Sobre os projetos, o que a gente percebe que é comum a todos esses projetos é que a atração do capital privado, nesse momento, é vista como fundamental, porque um dos grandes problemas do saneamento, detectado em vários estados, é a perda da água. Tem muita perda de água. Então, isso seja por defeitos ou na infraestrutura, e também tem uma inadimplência muito alta. Então, como é que o setor privado tem dito que eu assumo o saneamento e consigo fazer mais investimento, aumentar o atendimento, mantendo o mesmo preço? Alguma coisa tem que ser economizada.
E aí, normalmente, que todos esses projetos têm em comum, seja PPP, seja privatização, seja concessão. Eles apostam que, com uma maior gestão privada, direta ou indireta, você vai reduzir a inadimplência e você vai reduzir as perdas. E isso vai dar um ganho uma redução de custo tão grande que justifica o investimento mantendo a mesma tarifa. E todos os nossos processos, a gente calcula também o impacto social. Qual é o potencial aumento de tarifa, se isso é absorvido ou não pela população de baixa renda e, quando não é, como que o Estado pode fazer essa complementação para manter o saneamento acessível. Só engatar rapidamente o doutor Nelson, devia ter feito ali, o PAC total está 1,7 e 1,4 até 2026. Tá, vamos lá. E aí, com certeza, não sei se o senhor tem aí rápido, mas o que isso cai dentro da região norte? Desse total investimento aí no longo prazo, dentro da região norte, o que o PAC vai botar lá dentro desse total de 1,7 tri? Eu só vou pedir para o senhor alguns minutos, porque a gente consegue ver na internet, naquele site. O meu assessoria está ali, ele vai levantar quanto é que é da região por estado. A gente tem por estado. Se pudesse, só enquanto o colega da Caixa, o Flávio, responde, a gente pudesse entrar lá e abrir a página, Gabriel, projetar a página do Pará e mostrar para o senador como é que está, vale para todos os estados. Pará e o norte. Tá. Bom, senadores, aproveitar para responder essa questão, que ela é sempre muito comum, em relação à atuação da Caixa no Orçamento Geral da União, atuação como mandatária, dos prefeitos reclamarem de uma possível morosidade. O que acontece? A Caixa, atuando como mandatária da União, ela tem um mandato e atua em nome da União seguindo as regras de repasse dos recursos. As regras de repasse dos recursos, elas advêm da portaria, hoje no caso da portaria 33, que foi publicada em 2023, uma portaria conjunta do Ministério da Gestão, com a Controladoria Geral da União, com Fazenda, com o Tesouro, também de decretos e outras normas e acordos. Então, é um grande arcabouço de regras que disciplina a forma de acompanhamento dos recursos. E a Caixa ela é obrigada, por contrato, a observar esse regramento todo. Então, o que acontece? Às vezes, uma proposta de 1,5 milhão, 2 milhões de reais com o município, nós temos que observar toda uma série de documentos que estão previstos nesses regramentos e nós temos que cobrar do município esses documentos. Quando o recurso é executado com fonte própria de recurso ou mesmo uma transferência especial, por exemplo, o município ele segue o regramento padrão dele. Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nessa data, 23 de abril de 2024. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e a aprovação das atas da 12ª e 13ª reunião, realizadas em 16 de 4 de 2024. As senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Prezadas senadoras e prezados senadores, gostaria de iniciar nossa reunião fazendo breve resumo sobre os números recentes das projeções dos especialistas do mercado para a economia de nosso país, constantes no relatório Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Quanto à taxa de juros, as projeções de mercado para 2024 aumentaram novamente, agora de 9,13 para 9,5 para 2025, após mais de 5 meses projetando 8,5%. Os analistas acreditam que será 9%. Já o PIB de 2024 tem reforçada a perspectiva de alta, de 1,95 na semana passada para agora 2,02. Os analistas fundamentam essa projeção no mercado de trabalho e no aumento do volume do crédito pessoal. No que se refere à inflação, o relatório trouxe aumento de 3,71 para 3,73 em 2024.
Para 2025, os especialistas também aumentaram suas perspectivas de 3,56 para 3,60. E para 2026 foi mantida a perspectiva de 3,5%. Os analistas de mercado atribuem esses aumentos à variação da taxa de câmbio, à elevação dos preços das commodities, à atividade econômica ativa e às preocupações com a política fiscal. Sobre nossa pauta da reunião de hoje, destaque o projeto de lei de minha autoria que reduz a tributação do imposto de renda paga por motoristas de táxis, aplicativos e vans. Hoje, 40% do rendimento bruto do transportador autônomo é custo para trabalhar, sendo 60% restantes utilizados como base para a tributação. Ocorre que esses percentuais estão desatualizados e prejudicando os motoristas de táxi, aplicativo de vans. Os custos para esses profissionais trabalharem cresceram muito. Meu projeto propõe que mude de 60% para 20% a base da tributação, reduzindo em 3 vezes o valor do imposto de renda que o motorista vai pagar. Uma informação importante é que o projeto obedece a todas as normas constitucionais e legais para essa redução na arrecadação da União. Inserimos o impacto fiscal calculado pela Receita Federal e a medida de compensação para a renúncia desses tributos, assegurando o atendimento de todos os requisitos constitucionais e legais para a sanção do projeto, após sua aprovação pelo Legislativo. É o que tinha a registrar. Boa reunião a todos nós. Item 1 da pauta. Projeto de lei número 2 de 2024, não terminativo. Autoriza a concessão de cotas diferenciadas de depreciação acelerada para máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos novos destinados ao ativo imobilizado e empregados em determinadas atividades econômicas. Autoria, Câmara dos Deputados. Relatoria, senador Jaime Bagatoli. Relatório, favorável ao projeto, contrário às emendas números 2U, 3U e 5, com acolhimento parcial das emendas números 1U e 4, na forma de duas emendas de redação, que apresenta, e com uma terceira emenda de redação apresentada. Observações. Foram apresentadas as emendas números 1U, 2U, 3U e 4 e 5. O projeto se encontra em regime de urgência constitucional. Concedo a palavra ao senador Jaime Bagatoli para a leitura do seu relatório. Com a palavra, senador Jaime. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui ao presidente da comissão, o senador Vanderlei Cardoso. Cumprimentar aqui os colegas Orovisto, o Jacques Wagner, o senador, o Laércio, meu senador e companheiro aqui, Rogério Marinho. Senhor presidente, eu queria ir direto para a análise e depois eu faço um comentário sobre o projeto. Então vamos direto à análise. No tocante à constitucionalidade da proposta, verificamos: quanto à competência legislativa que compete à União em concorrência com Estados e Distrito Federal, legislar sobre direito tributário nos termos do inciso 1 do artigo 24 da Constituição Federal. Ademais, os tributos afetados pela depreciação acelerada, imposto de renda e CSLL, são de competências tributárias da União, na forma do inciso 3º do artigo 153 e da linha e do inciso 1º do artigo 195, ambos do texto constitucional. Logo como compete à União instituir os tributos citados, também compete ao ente legislar sobre a concessão
de benefícios fiscais, nos termos do artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal, como é o caso da depreciação acelerada em comenta. Quanto à urgência constitucional, o PL cumpre os requisitos, pois basta que o projeto seja iniciativa do Executivo e este solicite a urgência, conforme o parágrafo 1º do artigo 64 da Constituição Federal. Quanto à responsabilidade fiscal com vistas a cumprir ao disposto do artigo 14 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo estimou em R$ 1,7 bilhões a renúncia de receitas tributárias ocasionada pelo PL em 2024 e do mesmo valor para o ano de 2025. Quanto à juridicidade, o PL número 2 de 2024 está em harmonia com o ordenamento jurídico pátrio e não viola qualquer princípio geral do direito. Quanto à técnica legislativa, não há reparos a serem apontados em relação ao PL, já que foram respeitadas as normas previstas da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998. Com relação às emendas, serão acolhidas parcialmente as propostas apresentadas pelas emendas número 1U e 4, na forma de novas emendas como formulamos. Quanto às demais emendas, somos por uma rejeição, pois se percebe a inclusão de dispositivos que podem favorecer determinados setores produtivos. Essa priorização de setores e segmentos econômicos será devidamente regulamentada por decreto de lei do Poder Executivo. Nesse momento, porém, faço algumas breves considerações sobre as emendas apresentadas. Em linhas gerais, todas as emendas são meritórias e aqui registro minha consideração e respeito pelos senadores autores, senadores Alci Lucas, senador Paulo Paim, senador Fernando Faria e no meu líder, senador Rogério Marinho, e ao senador Rodrigo Cunha, ao qual faço uma ponderação de forma específica. Quanto à emenda apresentada por ele, a qual se preocupa em garantir que as estruturas de telecomunicações, como, por exemplo, torres e antenas destinadas à implementação dos serviços prestados pelas empresas de telecomunicação, possa estar sujeita à depreciação acelerada. E com essa manifestação, este relator espera que sirva como um direcionamento ao Executivo na hora da regulamentação. Agora, isso que eu vou falar agora é muito importante, eu queria que todos prestassem atenção. Com relação ao mérito, a proposta merece prosperar. Sabemos que as empresas pertencentes à tributação pelo lucro real não são as maiores geradoras de empregos do país. Nesse sentido, chamamos a atenção para que discutimos em breve o artigo 10 da Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997, que veda as deduções a título de incentivo fiscais a empresas optantes do regime do lucro atribuído ao presumido de tributação. E aqui eu antecipo que já conversei com a minha assessoria para iniciar os estudos em torno dessa proposta para possamos protocolar daqui a alguns dias um projeto para complementar as empresas optantes do regime presumido. E logo que protocolado, espero contar com o apoio de todos os senadores para que possamos avançar com esse projeto.
No que pese essa ressalva, percebe-se a importância do projeto de lei número 2 de 2024, que tem como objetivo principal a modernização e o incentivo a setores específicos para a compra de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos novos, que irão compor os ativos imobilizados das empresas. Com o projeto de lei proposto, investimentos em inovação serão estimulados, a competitividade aumentará o desenvolvimento tecnológico nas áreas beneficiadas, será promovido. Isso contribuirá para a geração de emprego e o crescimento econômico sustentável. Tudo isso se dará possível por meio de depreciação acelerada prevista no projeto. Vamos ao voto. Pelo exposto, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade, adequação financeira e orçamentária e boa técnica legislativa do projeto de lei número 2 de 2024 e no mérito pela sua aprovação. Rejeitamos a emenda número 2U, 3U e 5, acolhendo parcialmente as emendas número 1 e 4, na forma de novas emendas de relação abaixo formuladas, assim como acrescentando-se outras emendas de redação a seguir apresentada. Emenda de redação. Substitui-se o artigo 2 do PL número 2 de 2024, a expressão a partir da data de publicação desta lei, por partir da data de publicação do decreto regulamentador. Emenda de redação. Acrescenta-se o artigo 2, parágrafo 11 do PL número 2 de 2024, a expressão ambiental, depois da palavra industrial, e acrescente-se no artigo 2, parágrafo 12 do PL número 2 de 2024, a expressão a sustentabilidade depois da expressão da indústria nacional. Emenda de redação. Substitui-se o artigo 3, parágrafo 1º do PL número 2 de 2024, a expressão pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, pelo Poder Executivo. Senhor presidente, eu conheço bem essa situação das empresas, as dificuldades que nós temos hoje, principalmente na indústria. Eu sou uma pessoa que tem um alto conhecimento sobre isso. Digo para vocês que a média dos equipamentos que são comprados pelas empresas, pelas indústrias, no máximo em 14 anos viram obsoleta. Ou seja, esses equipamentos não têm quase que valor significativo nenhum. Ou seja, praticamente 95% se é descartado praticamente para o ferro velho. E sabemos das dificuldades que nós temos para gerar emprego e renda nesse país, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora. Agora, por isso que eu relato aqui, eu tive conversando com o vice-presidente da República, com o Alckmin, e falei para ele, nós não podemos, nós temos que fazer algo pelas pequenas empresas que estão no lucro presumido, Jacques Wagner. E que as empresas aqui, eu quero que todos entendam aqui, que as empresas que estão, as pequenas e médias empresas que estão no lucro presumido, elas não vão se beneficiar dessa depreciação acelerada. E o que significa depreciação acelerada em 2 anos? Significa que tudo aquilo que você comprar para investimento em máquinas e equipamentos, até o final desse ano, mesmo que comprou em dezembro, mesmo que comprou no dia 31 de dezembro, ele já vai depreciar 50% no primeiro ano. É um bom incentivo, é um ótimo incentivo para que as empresas venham investir. Agora, nós temos que... Por que a gente está favorável ao projeto, Jacques Wagner? Porque é um projeto de suma importância,
que não demore muito para ser aprovado. Mas nós temos que ter muito cuidado, o Executivo sabe disso. Eu tive uma conversa com eles lá, com a presença do vice-presidente do Alckmin, que foi uma iniciativa do vice-presidente e que nós estamos de acordo, mas temos algumas ressalvas que nós precisamos fazer, principalmente essa situação do lucro presumido. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Jaime. Parabéns pelo seu relatório. Em tempo, eu quero comunicar aqui a presença do senhor Wallace Moreira, secretário do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Seja bem-vindo a essa comissão. A matéria está em discussão. Primeiro inscrito, senador Rogério Marinho. Com a palavra, senador Rogério. Senhor presidente, senhores senadores, em especial o nosso ilustre relator Jaime Bagatoli, esse é um assunto importante e, sem dúvida nenhuma, merece a nossa atenção, merece o nosso apoio, quer dizer, melhorar as condições contábeis, né, que as empresas necessariamente precisam ter dentro desse emaranhado que é a nossa burocracia, para facilitar a sua otimização, a melhoria do seu balanço, para que ela possa buscar novos financiamentos, capitalização, sem dúvida nenhuma. O mérito do projeto é indiscutível. Qual é a nossa preocupação, senador Jaime Bagatoli, que chama a atenção dos nossos nobres pares e da sociedade que nos assiste aqui pela TV Senado, nos acompanha pelo YouTuber? Nós temos aqui uma responsabilidade com os atos que perpetramos aqui, com os votos que nós damos em nome da sociedade brasileira, não apenas em relação ao presente, mas as consequências desse voto em relação ao futuro. E ouso dizer, olhando para o passado. O projeto, por mais bem intencionado que seja, ele estabelece algumas situações aqui e que nos colocam literalmente entregando a este governo do Partido dos Trabalhadores, com todo respeito, porque ganhou a eleição, né, um cheque em branco, para definir políticas que a vida pretérita mostra que ele não teve muito critério nessa definição. Por exemplo, destinado ao ativo imobilizado empregado em determinadas atividades econômicas da pessoa jurídica adquirente, que é o artigo 2º. Nós estamos aqui entregando na mão do governo a definição de quais são as categorias econômicas que serão beneficiadas por esse projeto de lei. Nós não estamos aqui dizendo aonde nós queremos chegar. Isso aqui está genérico. Nós estamos entregando essa regulamentação ao governo. Presidente, recentemente nós tivemos um problema sério nesse país, fruto da falta de cuidado com que se geriu a administração pública. E quando se elegeu, através dos órgãos de fomento e da política de regulação neste país, uma atividade que nos proporcionou o que nós chamamos de campeões nacionais. Empresas que foram distinguidas pelo governo em detrimento do conjunto da economia e da sociedade, gerando distorções sérias na nossa economia e casos graves de corrupção, sistêmicas. Aliás, o governo já dá demonstrações muito claras de que caminha nesse sentido, porque a taxa de juro do BNDES, que havia sido recalibrada ainda no governo do presidente Temer, para permitir uma melhor alocação dos recursos disponibilizados na sociedade para o conjunto da economia brasileira, uma vez que as grandes empresas têm a maior facilidade de buscar o recurso, até em outros lugares do mundo, que é apenas no Brasil, né? Então, essa taxa de juro, onde houve uma criação da taxa de longo prazo, já há um projeto de lei do governo na Câmara para voltarmos ao modelo anterior de subsidiarmos os grandes conglomerados industriais brasileiros em detrimento da sociedade brasileira e às custas, né, dos impostos do conjunto da nossa sociedade, que não tem esse tratamento. Mais adiante, no mesmo projeto, e essa conversa eu tive com o ilustre relator, conversei com ele, entendi aqui os motivos que o levaram a não
a não acolher as emendas que fizemos, as observações que fizemos, né? No artigo 11, para fim de aplicação do disposto desse artigo, o ato do Poder Executivo Federal disporá sobre as atividades econômicas abrangidas pelas condições diferenciadas dessa depreciação acelerada. Eu fico muito preocupado, eminente presidente, eminente relator, pares, porque nós estamos aqui, de um lado, dizendo claramente que é o governo quem vai definir isso, e de outro lado, dizendo que nós vamos utilizar fortemente o conteúdo nacional. Claro que nós defendemos a indústria brasileira, claro, mas nós não queremos uma indústria ineficiente, nós queremos uma indústria competitiva. Nós não queremos uma indústria protegida de forma artificial para não termos a repetição da Sete Brasil, recente, onde a política do Partido dos Trabalhadores nos proporcionou quase 12, 14, 15 bilhões de reais aí de passivo que está sendo pago pelo povo brasileiro, na construção de navios que não flutuaram, de plataformas que não conseguiram ter eficiência, não tiveram eficácia na sua atuação. E nós estamos aqui, basicamente, reeditando essa política. Então é evidente que o cerne do projeto é meritório. Nós temos que permitir que as empresas tenham a maior capacidade, no sentido de apresentarem balanços mais saudáveis, mais enxutos, ter a melhor capacidade de buscar financiamentos. Mas, ao mesmo tempo, há este receio, senhor presidente, porque a história recente nos mostrou que não há muito cuidado na administração, né, desses instrumentos por parte do governo que aí está. Em 2002, senhor presidente, nós tivemos no Brasil um acontecimento, a vitória do PT. Em 2026, o século XXI vai proporcionar ao Brasil quase 18 anos de governo do PT. E é uma tragédia, senhor presidente, porque poderíamos estar muito adiante. E os passos atrás que nós damos é como se o tempo todo nós tivéssemos que rearrumar o tabuleiro. Vossa Excelência começou a nossa reunião mostrando dados macroeconômicos, né, que mostram um esgarçamento, uma fragilidade do nosso tecido fiscal. E não foi feito em função da conjuntura econômica, foi em função da administração deste governo, que teima em gastar mais do que arrecada, que é irresponsável, que está preocupado com a questão da queda da sua popularidade e o tempo todo apresenta políticas populistas. Então, senhor presidente, feito aqui o registro e o alerta, nós vamos aqui observar o processo de discussão. Já dissemos aqui ao relator da nossa preocupação com os temas específicos que realçamos, tá? Mas muito preocupados com esse cheque em branco que nós estamos dando a um governo que já demonstrou que não merece a confiança da nação na gestão desse tipo de política pública tão importante para o nosso desenvolvimento. Com a palavra, senhor presidente, para discutir. Pela ordem. Tem algum colega inscrito? Não, não é pela ordem, é para discutir. Para discutir, o senador Laércio, em seguida, Vossa Excelência, ele pediu a... Senador Laércio. Senhor presidente, senador Vanderlan Cardoso, meus nobres colegas senadores e senadoras aqui presentes, todos que acompanham esta Comissão de Assuntos Econômicos, respeitando as considerações que serão apresentadas por todos os colegas, eu quero destacar e cumprimentar o senador Jaime Bagatoli pela relatoria, excelente análise feita e um relatório muito bem fundamentado. Mas eu quero cumprimentá-lo e quero destacar que, além de todo esse benefício contábil, é preciso chamar a atenção para a produtividade. Renovação de parque de equipamentos nas indústrias significa equipamentos modernos e significa produtividade. E a pauta do Brasil tem que estar focado na produtividade. Queria fazer esse adendo apenas para enaltecer e destacar com essa palavra, produtividade, o excelente relatório apresentado pelo senador Jaime Bagatoli. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Laércio. Senador Jacques Wagner, com a palavra, senador. Senhor presidente, primeiro eu quero pedir vênia ao nobre líder da oposição, senador Rogério Marinho,
Porque eu ouço sempre com atenção, porque eu acho que a arte ou a sabedoria, se preferir de ouvir, é quem contribui para a gente ir evoluindo nas nossas ideias. Mas, às vezes, confesso que quando eu ouço o senador Marinho, fica me parecendo que nós não vivemos no mesmo país. Que o senador Marinho fala da irresponsabilidade do governo do Partido dos Trabalhadores. Eu fico perplexo, senador, porque parte das reservas que nós tínhamos, ainda temos com a graça de Deus, que foi gasta no governo anterior que Vossa Excelência participou, quem acumulou foram os governos do PT. E por isso conseguimos pagar o FMI, por isso passamos a sentar em todas as mesas internacionais pelo respeito àquilo que vinha sendo feito no Brasil pacificamente, uma revolução social, uma progressão social nunca vista, com uma responsabilidade fiscal também nunca vista. Nós cumprimos o superávit primário todos os anos do governo do presidente Lula, apesar de termos pago ganhos salariais ao salário mínimo. O Brasil, em qualquer setor que Vossa Excelência quiser apontar, em qualquer setor, do agronegócio à indústria, evoluiu a olhos vistos, não precisa ter lente para enxergar a evolução, mas Vossa Excelência insiste na irresponsabilidade do meu partido no governo. Eu pergunto a Vossa Excelência, qual foi a irresponsabilidade? Pagar a dívida externa? Emprestar dinheiro ao FMI? Juntar mais de 380 bilhões de dólares de reserva, que nos dá a segurança de poder enfrentar um ataque especulativo contra a moeda nacional? Não foi no governo do PT que o país passou, como vem passando, por um processo de desindustrialização visível. Não foi no meu governo. Não estou dizendo que foi só no seu, mas seguramente não foi no do PT, ao contrário. Eu ouvi vicejarem várias indústrias aqui, e o Brasil passar a disputar no cenário internacional, de empreiteira a automóveis, ao agronegócio, evidentemente, que nos capitaneia. Esse projeto, longe de ser qualquer tipo de responsabilidade, é fazendo frente, me perdoe a franqueza, talvez é o que o governo passado não teve a coragem de fazer, ou porque tinha uma convicção que era melhor para o Brasil ser desindustrializado e virar apenas um vendedor de commodities, e eu bato palma ao nosso agronegócio, só que ele sabe que isso não é suficiente para sustentar uma nação de mais de 200 milhões de brasileiros. Vossa Excelência é empresário, Vossa Excelência quer dinamizar a vossa indústria. Eu imagino que isso soa como música aos seus ouvidos, dizer que em 2 anos vai se depreciar o investimento feito, liberando Vossa Excelência no 3º ano a fazer novos investimentos. Por que se faz isso? Porque a velocidade com que a tecnologia vem se desenvolvendo, ela obriga muitas vezes a um equipamento que recém-comprado, daqui a pouco ele já está obsoleto para poder enfrentar a competitividade, repito, do agronegócio à indústria. Nós não vamos ao léu escolher quais são os setores. Os setores são fruto de estudos do IPEA, do Bradesco, que estão nos indicando quais são os setores onde mais nós estamos perdendo competitividade perante o mercado internacional. Eu vou repetir, a Alemanha é o que é, porque é um belíssimo parque industrial. Nós, evidentemente, temos nas nossas commodities do agronegócio um percentual do PIB nacional muito importante. Mas quem não tem indústria, quem não tem pesquisa, quem não tem tecnologia de ponta, não vai disputar os melhores postos. Senador Marinho, em 1 ano nós voltamos a ser a 9ª economia, porque voltamos a investir no país. Então, eu quero parabenizar o querido senador Jaime Bagatoli, soube da sua visita ao vice-presidente da República, o nosso ministro Geraldo Alckmin, sei da produtividade que houve na conversa, deve ter lhe ouvido, deve ter lhe explicado coisas, e eu acho que o relatório tem esse condão.
é acelerar o processo de reindustrialização do Brasil para que a gente possa, repito, se manter na competição internacional. Era o que eu tinha a dizer. Obrigado, senador Jacques Wagner. Pela ordem. Senador Sérgio Moro, em seguida a senadora Margarete Busetti. Eu quero aqui elogiar o relatório do senador Jaime Bagatoli e não há dúvida de que há o interesse do país de fortalecer a indústria nacional. Perdeu espaço, de fato, é algo que historicamente vem acontecendo, não só no Brasil, mas em vários outros países, principalmente pelo crescimento do setor de serviços. Agora, é inegável aqui a legitimidade da preocupação do senador Marinho. Nós vimos uma política desastrada dos últimos governos do PT. E aqui até pedindo ver ao senador Jacques Wagner, eu acho que o grande mérito do governo do PT foi o governo do primeiro mandato do presidente Lula, que se afastou de determinados dogmas que até então existiam. Mas os mandatos posteriores, o resultado deles foi a grande recessão de 2015 e 2016. Uma interferência excessiva no domínio econômico, uma tentativa artificial de criação de uma indústria naval. E a preocupação que a gente vê aqui no momento é que a gente está indo pelo mesmo caminho. O arcabouço fiscal, eu posso falar aqui com tranquilidade, senador Vanderlei, eu votei a favor do arcabouço fiscal. Ouvi várias críticas na época da oposição, mas eu pensei, senador Espiridião, olha, melhor ter alguma coisa do que não ter nada. Vamos dar um crédito a essa tentativa de estabelecer um controle da dívida pública. E eu estou vendo recentemente que eu fui enganado com vários senadores aqui dessa casa, porque já foi, né, o arcabouço proposto pelo próprio governo federal já foi deixado de lado. Então as preocupações aqui do senador Rogério Marinho são legítimas. Creio que o Brasil ele cresce se ele tiver uma política estratégica de inserção nas cadeias produtivas internacionais. E embora esse projeto esteja repleto de boas proposições, o grande risco é a discricionariedade que nele está contida seja utilizada para um reavivamento das políticas industriais erradas feitas no passado. Mas como existe o mérito, o projeto é meritório, como existem essas preocupações que são legítimas, a minha sugestão seria que nós pudéssemos sentar e eventualmente rediscutir alguns pontos específicos para buscar um consenso, para aprovar o projeto, mas com pontuais modificações. Para evitar uma excessiva discricionariedade, porque não ser um benefício universal aqui, essa depreciação acelerada da compra de ativos, porque não ter critérios objetivos para a gente poder aprovar essas depreciações, porque não evitar armadilhas como aqui incentivos à política de conteúdo nacional, que encareceu a produção brasileira. É um dos motivos pelos quais a Petrobras teve dificuldades no passado. Porque tinha aquela visão de que o melhor para o Brasil fazer crescer seria o isolamento internacional e não a inserção nas cadeias produtivas internacionais, como a gente vê, em geral, que foi a fórmula do sucesso do mundo inteiro. A minha sugestão aqui seria um pedido de vista para que pudéssemos debruçar sobre uma redação que mantivesse o cerne do projeto, como muito bem relatado aqui pelo senador Bagatoli, mas que também pudéssemos enfrentar as preocupações legítimas que temos em dar uma discricionariedade excessiva ao governo federal
na concessão desses benefícios a setores específicos e muitas vezes com um direcionamento inadequado do que é melhor para o país, nessa ideia de querer intervir excessivamente o domínio econômico que já está afugentando os investidores estrangeiros aqui do Brasil. É isso, senhor presidente. Senadora Margarete Busetti, com a palavra. Presidente, a minha preocupação aqui nesse projeto é a mesma, quase de todos que falaram aqui, é qual indústria nós vamos incentivar e vamos fazer esse programa. Eu bato sempre na mesma tecla que a média indústria no Brasil, ela está sumindo. Estão ficando os pequenos com incentivos e os grandes com todos os benefícios e artimanhas fiscais que têm. A média indústria é sempre com a maior dificuldade que tem e a gente não consegue nada. Se você vai ao BNDES, é acima de 20 milhões que você consegue comprar um equipamento. Quer dizer, tem que se estabelecer alguma coisa. E já permita-me discordar de você, a média indústria é a que mais emprega no país. Quem está no lucro presumido está por uma razão, e você sabe qual. Porque o lucro real é para quem tem um lucro pequeno e tem que contabilizar tudo muito bem contabilizado para que consiga sobreviver nesse emaranhado fiscal que a gente tem e com essa dificuldade que estamos vivendo. Outra coisa que me preocupa muito, eu já falei com o líder Jacques Wagner, é que nós temos setores da indústria que estão sumindo, desaparecendo e outras indo totalmente para a informalidade. Então, eu concordo com o pedido de vistas para discutir melhor esse projeto. Obrigado, presidente. Senador... Pela ordem, presidente. Com a palavra, senador. Senadora Margarete, eu frisei no relatório. Eu não falei que as grandes empresas... Eu entendo empresa, vocês não estão falando com um político. Vocês estão diante de um empresário. Eu aqui estou político hoje, vou repetir. Com relação ao mérito, a proposta merece prosperar. Sabemos que as empresas pertencentes à tributação de lucro real não são as maiores geradoras de emprego do país. Nesse sentido, chamamos a atenção para que discutimos em breve o artigo 10 da Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997, que veta as deduções a título incentivo fiscais das empresas optantes do regime de lucro atributado ao presumido. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho empresas que estão no lucro presumido e no lucro real. Eu sei como funciona. Então, o que eu quero dizer? A maioria, você está coberto de razão. A maioria dos empregos do nosso país, mesmo na indústria, aonde que está, nas fábricas de autopeça, comércio, isso aqui teria que ter entrado até na área de transporte. Mas se nós... Por que eu aprovei? Eu deixei de acatar algumas emendas. É de suma importância a preocupação do Rogério Marinho, a preocupação de todos os senadores que estão aqui. O que eu só queria evitar é que se virasse um ping-pong, para lá e para cá, para lá e para cá, e nós não aprovarmos nada até o final do ano. E realmente, a nossa indústria, com perdão da palavra, está indo à bancarrota, está indo cada vez mais para baixo. E nós sabemos que o pequeno empresário é o que mais está sofrendo no nosso país. Obrigado. Senador Rogério, foi citado artigo 14, senador, com a palavra. Ok, por mim? Mas de uma forma respeitosa. Eu vou lhe citar também respeitosamente, não se preocupe não, senador Jacques Wagner. Bom, primeiro eu quero dizer que o governo está muito bem servido aqui com o líder Jacques Wagner, que faz um esforço extraordinário aqui para conseguir defender um governo ruim.
Eu tenho dito, senador Jacques Wagner, que repetir os mesmos métodos com os mesmos personagens, infelizmente, vai ter os mesmos resultados. Em 2014 e 2015, ao final de um período de quase 12 ou 13 anos, nós encontramos a maior recessão da história do Brasil desde 1948, fruto das ações do governo do PT. Irresponsabilidade do trato da coisa pública, gastar mais do que efetivamente arrecada, políticas populistas reiteradas, corrupção nas empresas estatais, inclusive constatado, né, por até balanço da Petrobras, que definiu no balanço que isso aconteceu. Nós estamos hoje num momento em que o povo escolheu uma outra alternativa. Mas nós temos a responsabilidade na oposição de alertar para não percorrermos novamente caminhos que se revelaram inóspitos, ruins, complicados, deletérios para a sociedade brasileira. Essa é a minha preocupação aqui. O Sua Excelência diz que o governo está bem. Ora, as agências de Hunting que divulgaram no meados do ano passado, que houve uma mudança da perspectiva de nota do Brasil para permitir investimentos externos, todas se referiram a ações que estão sob ataque do seu governo. A reforma da Previdência, veja o que diz o terraplanista lá, como é o nome dele, Lupe, né? O ministro da Previdência. A reforma trabalhista, veja o que diz o Marinho, que está querendo dar, inclusive, que não é meu primo, por favor, tá? Que quer, inclusive, dar lição ao presidente do Banco Central, que foi escolhido, pasmem, pela terceira vez, o melhor Banco Central do mundo, pela terceira vez. Mas o Luiz Marinho se arvora no direito de aula de economia, né, em relação à maneira como ele deve se comportar, né? Vejam o que está acontecendo com os nossos marcos regulatórios que constam, né, no relatório das agências de Hunting como um incentivo para melhorar a questão da previsibilidade, da segurança jurídica do Brasil. Todas sob ataque, a começar pelo marco do saneamento. Veja o que está acontecendo, por exemplo, com o nosso problema de investimento. Nós estamos falando de investimentos que no ano passado, em relação a 2022, houve uma supressão de mais de 150 bilhões de reais a menos. E a nossa perspectiva de futuro é que o governo está estimulando o que ele chama de investimento público e está espantando o investimento privado, porque mexe com a segurança jurídica, porque ataca a previsibilidade, porque não leva em consideração o que já foi decidido anteriormente, como se o Estado brasileiro não desse fé das ações que foram implementadas e, na verdade, acordadas com o conjunto da sociedade. O caso, para mim, mais emblemático, eminente senador Jacques Wagner, é o que a AGU faz na hora que questiona a capitalização da Eletrobras numa ação no Supremo Tribunal Federal. E ao fazer isso, é evidente que é a agenda do governo. Eu não vou aqui dizer qual é a agenda que o governo de Vossa Excelência representa, mas é uma agenda que, me permita, mostra um descompromisso, uma falta de cuidado com o que foi acordado anteriormente com aqueles que investem no país. E não por acaso nós vamos ter dificuldades no futuro de fazer frente, né, às nossas necessidades como país. O que o governo pretende, infelizmente, é continuar a arrecadar mais, criar novos impostos, implementar políticas populistas e, infelizmente, isso vai gerar, a médio prazo, desequilíbrio nas nossas contas públicas. Então, daqui a pouco, nós vamos ter aí a necessidade de, ao voltarmos ao governo, rearrumarmos esse tabuleiro. Foi o que eu falei aqui. Em relação a esse projeto, a minha preocupação é bem específica, são 2 temas, e eu coloquei quais são os exemplos do passado. A Sete Brasil é pública e notória, né? Que é essa questão aí que todos conhecemos, na hora da questão do conteúdo nacional, e a definição da política que vai ser atendida, que não está discricionada aqui dentro do projeto, né, pelo próprio governo, que, na minha opinião, não merece, da nossa parte, aí, muita confiança pela questão pretérita. No mais, o mérito do projeto, eu acabei de dizer, quando falei, vou reiterar, ele é meritório, ele ajuda as empresas. O que nós pedimos e conversamos com o relator, queria até a ajuda de Vossa Excelência, é que nós pudéssemos fazer pequenas correções no projeto. Nós não estamos aqui contra o projeto, nós estamos contra algumas situações que mostram essa fragilidade no futuro. Presidente. Como está um bom debate, senador Jacques Wagner, vamos ouvir aqui o senador Amin, em seguida Vossa Excelência, que ele já
Só que o debate está muito bom. Presidente. Ele vai colaborar bastante. Eu quero dizer que, por uma questão de bairrismo, eu voto com o relator. Porque o Bagatoli é cacique de tribo indígena catarinense, portanto, tem todas as provações de vida, né, que o fizeram ser meio desterrado lá de José Boatê, em Ibirama, da tribo Xoclém, e enfrentar com sucesso o estado de Rondônia e os seus desafios. O projeto não é perfeito porque o sistema que nós temos de incentivo no Brasil é o mais cartorial e discricionário e secreto e não avaliado do mundo. 500 bilhões de reais por ano o governo não arrecada ou subsidia sem avaliar qual é o resultado. E nós, corretamente, estamos botando a lupa nisto aqui. Claro que é errado o governo discricionariamente conceder. Mas peraí, desde 91 que eu tenho um projeto, conseguimos aprovar no ano passado, para avaliar o que já existe. Nunca deixaram. 500 bilhões. Se multiplicar por 32 anos, dá 16 trilhões ao longo de 32. O primeiro projeto eu apresentei em 1991, para que o IPEA analisasse o que se deixa de arrecadar e o que se subsidia. Não é uma coisa elementar? Negativo. Nenhum governo teve boa vontade com este projeto. Sabe por quê? Porque tira poder. Concessão. As concessões de subsídio são feitas por código. Por que que a barra sextavada tem e a barra oitavada não tem? Isso aí está no número. É um código. Então, focalizando, eu gosto muito do raciocínio holístico, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui, olhar o todo. Só que agora nós temos um projeto aprovado pela Câmara. O nosso projeto complementar para submeter tudo à avaliação, senador Eurovisto, Vossa Excelência, que foi o heróico relator, sabe quanto é que o que nós ouvimos de desaforo e de vai e vem. Eu vou relatar aqui uma coisa. O atual secretário executivo, senador Jacques Wagner, o atual secretário executivo do Ministério do Planejamento ajudou a escrever, quando era consultor do Senado. E ajudou a corrigir agora como secretário executivo da minha querida amiga Simone Tebet. Não, o governo não pode abrir mão dessa. Ou seja, nós temos um projeto direcionado para a indústria e que tem tudo a ver com competitividade. Essa é a intenção do projeto. Se ele deveria ter mais, senador Eurovisto, formas de avaliar antes, cobrar a meta, é o que nós escrevemos, o que o senhor escreveu. Você vai ter o benefício se prometer que vai gerar um emprego, ou vai manter um emprego, ou vai baratear o custo, ou seja, vai aumentar a sua competitividade. Ou seja, emprego, competitividade e ganho para o consumidor. São três bases para conceder ou não, mas também para avaliar depois. Esse é o sentido do projeto maior. Neste aqui não se exige tanto. Talvez devesse ter o guarda-chuva. Ah, não, mas eu vou gerar tantos empregos. Nunca foi preciso prometer isso. E no final vira direito adquirido. Aliás, os 500 bilhões por ano são direito adquirido. Não mexe nisso, isso é cláusula pétrea. Então, quando você fala, saindo do holístico para o caso particular, que o nosso Bagatoli analisou com muita clareza,
Eu não quero saber se esse é o setor que mais gera, que é o que mais merece. Não, é esse que caiu na minha mão. Este é o projeto que eu tenho diante de mim. E a senadora Margarete foi muito feliz. Olha, casualmente, este não é para os grandes. Não é para os grandões. Esse é para a empresa que não tem todas as regalias que a economia brasileira já tem concedido aos grandes. Não estou criticando, mas tem. Mas pode acabar sendo, né? O direcionamento do executivo. Por isso, mas todos têm o mesmo defeito de todos os outros. Eu sou contra que não tenha regra e que não tenha avaliação. Mas nós temos um projeto que, dentro do permissivo dessa trajetória que eu mencionei, de 33 anos, é um permissivo, né? O projeto acredita na boa-fé de quem vai conceder, como se tem feito há 33 anos, com um resultado que não é muito bom. Ou seja, temos razão e temos o negativo. Agora, eu acho muito difícil, para concluir, não concordar com uma coisa. E é com isso que eu concordo com o Bagato. Nós temos que dar à indústria a chance de se atualizar. Como é que eu faço isso? Reduzindo a vida útil de um equipamento que eu sei que tem que ser substituído por algo mais moderno. Nós estamos com a inteligência artificial dentro da nossa casa. Nós estamos com a competitividade, não com o vizinho. Senadora Margarete, antigamente, lá em Concórdia, o pessoal da Sadia tinha preocupação com a Perdigão. Agora estão juntas sob o manto de uma grande. Acabou a disputa dos Fontana com o Brandalize. Isso da nossa geografia. Agora, é preciso que nós, Brasil, tenhamos competitividade, ou a perda de competitividade reduzida. De forma que eu concordo, primeiro, se houver um pedido de vista para a gente analisar que espécie de emenda se pode fazer, se possível, de redação, mas que envolva avaliação, eu concordaria. Foi o que disse o senador Moro e eu concordo. Se der para fazer esse aperfeiçoamento. Agora, não conceder à indústria o direito de se atualizar num mundo que está disputando a tapa, né? E em outros lugares a tiro, né? Com míssil e etc., o seu lugar na competição. Olha o que faz a Ucrânia hoje para conseguir exportar os cereais dela, né? Para sair do Mar Negro. É uma competição a tapa, a tiro. Eu acho que não seria correto. Então, se puder aperfeiçoar, se o pedido de vista para esse aperfeiçoamento em matéria de avaliação, prescrição, submissão a um mecanismo de avaliação do benefício antes e depois, que seria o IPE, na minha opinião, eu concordo. Agora, não votar o projeto seria ignorar que ele traz um princípio bom. Não é perfeito, ele traz um princípio bom, que é o que de permitir que a indústria, especialmente a média, e a razão tanto do senador Bagato quanto da senadora Margarete, você vê que é uma conspiração catarinense aqui, né? Nós três somos de Santa Catarina. Não permitir isso seria um erro. Por isso, se não houver essa providência, eu voto com o relator. Obrigado, senador. Senador Jacques Wagner. Não, eu só queria esclarecer algumas coisas. Primeiro, eu entendo a preocupação da senadora, porque, efetivamente, micro e pequenas empresas são as maiores geradoras de emprego. Só queria dizer que elas não estão totalmente a descoberto, que é o programa Brasil Mais Produtivo, são 2 bilhões de reais, a cargo da Embrapi, da FINEP e do BNDES, sendo parte desse a depender, que é para digitalização de pequenas e médias, parte deles é
não reembolsável, e outros são TR mais 4%. Então, essa é uma linha. A outra linha é que está no próprio BNDES, que são 130 bi para micro e pequenas empresas. Ou seja, não estou questionando o que foi questionado aqui. Eu estou só dizendo que não estão a descoberto que existem linhas específicas para o chamado lucro presumido. Em relação, mais uma vez, à fala do nobre líder da oposição, o senador Rogério Marinho, curiosamente veio publicado aqui no Valor Econômico, não é nenhum pasquim do meu partido, evidente, não, o juízo de valor Vossa Excelência pode fazer, mas eu estou dizendo que é do jornal Valor, que diz que o Brasil volta a ser um bom destino de investimento. Ultrapassamos o México e, segundo esse estudo de um instituto americano que avalia investimento direto estrangeiro nos países, nós estamos em 5º lugar, perdendo para a China e para outros países que eu não tenho aqui exatamente na cabeça, mas de qualquer forma estamos em 5º lugar como destino. Por tudo, pelas potencialidades do país, pela nossa gente que oferece uma mão de obra que eu considero invejável, que o nosso povo se prepara, se agarra à oportunidade, além de, em época de transição energética, todo o potencial que nós temos, além do potencial do agronegócio. Sobre a questão da Sete Brasil, deixa eu lhe dizer com muita franqueza, senador Marinho, eu era governador do estado e disputei e consegui, até porque fui o primeiro estado a ter uma área totalmente licenciada para a instalação de uma indústria de plataformas, que foi descontinuada porque Vossa Excelência disse que elas sequer boiam. É porque não foram fabricadas, porque o programa foi interrompido e, portanto, a tecnologia... Eu estava com vários baianos que tinham sido treinados no Japão para vir fazer plataforma aqui. Vossa Excelência poderia perguntar, isso é xenofobia? Bom, de xenofobia, dessa crítica perdurando, nós vamos realmente se transformar só num país de exportador de commodities. Eu acho graça porque a gente aqui fica invejando a Coreia do Sul, a China e outros países. Eu fui várias vezes à Coreia do Sul e ao Japão para trazer investidor japonês e coreano para a Bahia e conseguir a Kawasaki do Japão, que estavam super empolgados com o projeto. Vossa Excelência poderia perguntar, mas essa indústria não encareceria um pouco o processo de exploração em petróleo da Petrobras? Encareceria. E por isso foi contestado pelo corpo técnico da Petrobras, que estava cuidando da Petrobras. E nós temos a obrigação de cuidar do país, sem descuidar da Petrobras, que fez várias vendas de debêntures invejáveis na época onde o presidente era Zé Sérgio Gabrielli. E o que pretendia o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e eu via o debate dele com o corpo técnico da Petrobras, o pessoal dizia, não, mas aqui vai onerar em 5%, por causa da curva de aprendizagem que acontece em qualquer nova indústria que se instala. E ele respondia, eu sei, só que aí eu vou recuperar a indústria naval para o Brasil, vou trazer para cá a tecnologia. Ou nós fazemos isso, ou nós entendemos isso, ou vou repetir, nós vamos só ser exportadores da nossa água, do nosso solo e do nosso sol. Nós precisamos trazer tecnologia para dentro do país. Custa dinheiro para trazer tecnologia. Custa não gasto, custa investimento. E o presidente pretendia ter 4 ou 5 estaleiros aqui. O de Pernambuco já estava produzindo uma beleza. De repente o programa é descontinuado. Não estou dizendo que teve problema ou não teve problema com a Sete. É evidente que teve problema, mas estou falando do objetivo. Nós precisamos pensar que país nós queremos. Nós queremos um país com indústria, com tecnologia, com agronegócio, ou queremos só ser vendedor de commodities, como alguns já estão encantados com hidrogênio verde, para exportar. Eu não quero hidrogênio verde só para exportar. Eu quero hidrogênio verde
para transformar a minha indústria numa indústria mais ecologicamente e ambientalmente correta. Aí eu vou exportar amônia. Tudo bem, parte será exportada, mas exportar amônia significa, vou repetir, exportar minha água, meu sol e a minha energia, que só temos nós. Os estrangeiros não têm o que nós temos aqui. Ou nós vamos aproveitar o custo de oportunidade e valorizar o que nós temos de patrimônio, ou tudo bem, nós vamos entregar tudo e vamos ficar sem nada. Senador Marinho, me perdoe. Realmente nós entramos numa crise fiscal no final do governo da presidenta Dilma. E eu lhe digo por quê. Porque a presidenta Dilma, naquela época, de boa fé, resolveu, desaconselhada por mim, a fazer a desoneração da folha para as empresas que enfrentavam a competição internacional. Ela estava correta. Eu desaconselhei porque eu disse, quando entrar no Congresso, a senhora vai ver a árvore de Natal que vai virar. E foi o que aconteceu. Não foi ela que fez, pelo amor de Deus. Quem fez foi este nobre Congresso Nacional, que pendurou na bem-intencionada intenção da ministra, da presidenta, que era favorecer aqueles que tinham competição internacional e os produtos ou serviços chegavam aqui não carregando imposto, ela queria então dar competitividade. Penduramos tudo. Foram 52 ou 53 setores. E não foi em outro dia, não, foi nesta casa aqui que eu me debati contra mais uma prorrogação da desoneração fiscal. Muitos dos colegas votaram na desoneração fiscal. Então nós precisamos saber que caminho nós queremos. Responsabilidade fiscal, mais desoneração. Não combina. Não fecha a conta. Agora nós estamos aqui enfrentando o item 11 da pauta. É parte do que nós vamos enfrentar. Eu sei que Vossa Excelência, nesse caso, como eu, somos contra, com vênia do meu querido presidente Rodrigo Pacheco, essa PEC do quinquênio. O item 11 da pauta faz o quê? Corrige o fundo judiciário em até... Hein? Item 10. O item 10, pronto, não é 11, pior que está mais perto. Corrigem, como disse o senador Eurovista a mim, confesso que foi ele que me alertou, depois a minha assessoria alertou também, em 1000%. Para quê? 3.000%. Ou 3.000%. Para quê? Para pagar o quinquênio. Aí alguém dirá, mas está escrito que desse fundo não paga pessoal. Eu não sabia que dinheiro tem carimbo. É fácil pagar pessoal com outro dinheiro e esse usar para outras coisas. É isso que está se avizinhando. É um tsunami fiscal que está previsto na PEC, infelizmente, proposta pelo querido presidente dessa casa, senador Rodrigo. É um tsunami. Já entrou Polícia Federal, já vai impactar nos estados. Então, eu não entendo. Nós queremos responsabilidade fiscal, e está aí o ministro Haddad tentando fazer isso, ou nós queremos atender, não estou dizendo que não é meritório, setores específicos que vão onerar a nossa conta fiscal. Então, eu só queria esclarecer, senadora, que tem esses dois programas. Eu acho meritória a preocupação do senador relator, que pretendia mudar nisso aqui. Mas como já foi dito, e eu vou pedir vênia para me somar a outros que já disseram a mesma coisa, senador Moro, senador Esperidião, o próprio relator, a senadora Margarete, é que essa matéria veio, eu acho que é um passo. Evidentemente que o ministro da Indústria e Comércio, o vice-presidente Alckmin, não está distante desse problema, evidentemente que ele conhece esse problema. E é como eu digo, vamos dar um passo, porque na verdade no mundo inteiro, porque a gente sempre tenta olhar as melhores práticas, no mundo inteiro quem tem esse tipo de desoneração não, a depreciação acelerada são as de lucro real. E eu acho que a gente tem que encontrar uma ferramenta, como as duas que eu citei aqui, para também ir ao encontro da pequena e média, da micro, que, na minha opinião, são muitos heróis nacionais que sustentam essas empresas. Era só para esclarecer aos colegas. Senador, eu agradeço o elogio do senador Marinho. Evidente que ele me elogia para criticar meu governo, mas de qualquer forma, minha parte eu agradeço. Senhor presidente, eu peço a palavra para me somar
sobretudo ao que disse o meu colega Esperidião Amin, também me somar a todos os outros colegas que, por unanimidade, reconhecemos o mérito desse projeto. Ninguém nega o mérito desse projeto. Todos que falaram, concordam que o projeto é meritório. Sem exceção. Claro que o projeto não é perfeito, mas eu acho muito perigoso quando a gente começa a usar canhão para matar formiga. Não é a arma adequada. Essa visão holística das intenções subjetivas de um determinado governo sempre poderá ser usada para criticar qualquer governo. Eu quero só dizer que esse tipo de política de incentivo, todos os governos do Brasil usaram, não só os governos federais. Os governos estaduais fazem a mesma coisa, os governos municipais fazem a mesma coisa. E não só no Brasil, no mundo isso acontece. Quando um governo quer incentivar um setor, ele abre mão de alguns impostos ou ele dá algumas vantagens, porque isso é clássico em economia, acontece assim mesmo. Ora, permitir que quem compre novas máquinas faça uma depreciação acelerada é a mesma coisa que dizer o seguinte: eu vou dar um pouco mais de cash flow para essas empresas. O que ele ia depreciar em 10 anos ou 20 anos, sei lá qual é o tempo previsto de depreciação para esses equipamentos, ele vai poder depreciar em 2 anos, ou seja, ele vai pagar menos imposto durante 2 anos. Depois ele continua a pagar, normal. Então, é uma medida boa, é algo que já está aprovado lá na Câmara. Tem imperfeições? Tem. O senador Rogério Marinho tem as suas razões, o senador Moro tem as suas razões, as suas suspeitas, mas, veja, primeiro que isso já foi aprovado na Câmara, isso está aqui. Se nós mudarmos muito, isso volta para a Câmara e o produtor deixa de ter esse benefício. O governo aqui está abrindo mão de receita, não de forma definitiva, mas em termos de cash flow ele está abrindo mão de receita. Então vai no sentido contrário de tudo que eu tenho visto esse governo fazer até agora, que é sempre procurar aumentar a receita. Então, quando ele tenta abrir mão de alguma receita para incentivar algum setor, e o setor que está sendo usado aqui é importantíssimo para nós, fora petróleo e gás. Fora petróleo e gás, isso vai de encontro à produtividade, porque máquinas novas, mais modernas, aumentam a produtividade. Então, eu acho que seria temerário pedir vista, temerário atrasar isso, temerário mudar esse projeto. Nós continuamos com o poder de fazer leis, nós continuamos com o poder de apresentar novos projetos para corrigir eventuais defeitos que tem aqui. Então, o meu apelo que faço a todos os colegas para que aprovemos o projeto e que não seja pedido vista. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Elvisto. Em tempo eu quero registrar aqui também a presença, a imprensa que está dando cobertura aqui a essa reunião, Daniel Marques, do Arco Advice, Elis Barreto, do Arco Advice, o Guilherme Naldes, do Poder 360. Sejam todos muito bem-vindos a esta comissão. Eu queria fazer uma observação. Eu ouvi atentamente aqui todos, o debate está excelente. Aliás, um dos bons debates que a gente tem visto aqui nos últimos dias na nossa comissão. Mas é interessante que eu também, já como industrial, como gerador de emprego e renda, e que importamos máquinas aí de vários países do mundo e compramos muitas máquinas e equipamentos aqui no nosso país. Em alguns países, tudo que é para gerar emprego e renda, principalmente emprego, não tem imposto nenhum. Porque uma empresa, ela sendo pequena, média ou grande, a grande dificuldade é ela começar a funcionar. E aqui, primeiro, o sacrifício é muito grande, porque dependendo do equipamento, dependendo do país que ele vier, a empresa já fica pelo meio do caminho, tanto imposto que é pago para compensar em 60 meses, 80 meses, dependendo do ramo que for, né? O que está sendo proposto aqui por esse projeto, muito bem relatado pelo senador Jaime, é que nós
podemos fazer essa compensação o mais rápido possível. O bom seria que nós copiássemos alguns países desenvolvidos, senador Rogério, e ser zero para quem vai comprar. Se a pessoa for comprar uma máquina de costura que vai gerar emprego e renda, tem que ser desonerado todos os impostos, que vai gerar principalmente imposto. Principalmente imposto. A gente tem acompanhado muitas empresas que ficam no meio do caminho, porque quando começa o seu projeto, se vai fazer um investimento de a coisa vai aumentando tanto, e a maioria é de imposto em cima desses equipamentos, ela fica aí no meio do caminho. Ela quebra antes de começar. Talvez esse debate, que eu ouvi atentamente aqui, senador Paim, nós pudéssemos continuá-lo em outro projeto, mas encarando de frente esse problema. A indústria nacional, ela está a reboque, ela está com um problema seríssimo. Esse aí seria um dos pontos que ajudaria muito essa desoneração total dos impostos, tirar os impostos, né, para quem vai comprar uma máquina, um equipamento para gerar emprego e renda. Então, senador Jaime, parabéns pela relatoria do seu projeto. Não é o ideal, não é o que todos nós queríamos, né? O bom mesmo seria totalmente livre de imposto. Porque se vai cobrar imposto, para compensar esse imposto depois, vamos incentivar essas empresas, tanto a pequena, a média e a grande, desonerando completamente os impostos. Eu queria comunicar a vossas excelências, essa matéria, senador Sérgio Moro, Vossa Excelência pediu pedido de vistas. Nós podemos dar pedido de vista se Vossas Excelências aqui e o senador Sérgio Moro concordar de 1 hora, 2 horas. Por quê? Essa matéria ela tramita em regime de urgência constitucional. O prazo final dela aqui na comissão é dia 25, ou seja, depois de amanhã. Se nós não votarmos ela aqui, ela vai para o plenário. Então, eu acho interessante nós votarmos essa matéria aqui. Então, eu consulto Vossa Excelência, senador Sérgio Moro. Questão de ordem, senhor presidente. Só um esclarecimento. É possível apresentar eventuais emendas em plenário? Já foi apresentado, não é isso? Porque é um prazo único por causa do regime de urgência. É um prazo único por causa do regime de urgência. Fazer uma ponderação aqui, senador. Senador, eu faria um pedido de vista se fosse possível aprimorar o texto. Mas pelo que a gente depreende aqui do pronunciamento dos senadores, não há um desejo de alterar o texto para que volte à Câmara. Então não adianta também a gente se reunir para fazer uma proposição para depois aqui não ser acolhido. Eu coloco muito claramente que, para mim, deveria ser uma política universal de desoneração da aquisição e modernização da indústria e não colocar esse instrumento nas mãos de um governo que tem feito escolhas muito erradas. É o que a gente pode fazer, uma analogia com bisturi. Um bisturi nas mãos de um cirurgião salva vidas. Um bisturi na mão, né, de um açougueiro pode praticar um assassinato de um criminoso. Então eu tenho muitas dúvidas aqui do conteúdo de algumas dessas disposições. E claro, todo mundo é favorável à indústria nacional. E eu, particularmente, tenho defendido aqui a redução da carga tributária. Agora, existe nesse projeto, como foi muito bem colocado pelo senador Rogério Marinho, armadilhas. Espero que o governo atual faça bom uso de ter esse poder discricionário. Agora, o melhor é que nós pudéssemos aprimorar o texto para que esse benefício tivesse, sim, critérios objetivos. E quando o texto se coloca algo que a gente viu que já foi negativo para o país, essa insistência na política de conteúdo nacional, e perfeito, as intenções de restaurar a indústria naval, né, como foi dado o exemplo aqui anteriormente, ótima. Seria excelente, mas a gente sabe que não deu certo. E a conta ficou com o contribuinte brasileiro. E o que
foi desviado em suborno naquele caso, da casa de bilhões, inclusive aí fundos de pensão de estatais que foram lesionados, e tem gente hoje pagando, descontando o seu salário, até hoje, né, dos Correios, dinheiro que foi desviado de corrupção, a gente sabe. E aí vem o projeto e coloca uma sugestão de um dos critérios ser essa política de valorização da produção nacional. Mas assim, respeitando a vontade da maioria, respeitando aqui que o projeto, em seu conteúdo majoritário, é positivo, embora entenda que ele devia ser aprimorado e voltar para a Câmara, não vejo nenhum problema em voltar para a Câmara para a gente aprimorar o projeto, mas respeitando aqui a vontade da maioria, não vou pedir vista para a gente chegar depois e aprovar o texto ser rejeitado. Então, respeitando as opiniões divergentes, né, eu não vou pedir vista. Tá? Senador Jaime, com a palavra, senador. Presidente, está aqui o senador Amin, nós somos conterrâneos lá de Santa Catarina, apesar de eu estar lá em Rondônia. Mas o senador Amin sabe disso, vou dar só um exemplo aqui da VEG. A VEG de Jaraguá do Sul é a maior fábrica de motores e geradores, motores elétricos e geradores, se não da América Latina, quase que do mundo, né, senador Amin? Chegou em certo momento, em 2014, 2015, hoje eu não sei, ela estava produzindo, senador Rogério Marinho, praticamente quase 50% da sua produção na China. Por quê? E mandando para o mundo inteiro, não estava produzindo aqui. Vou dar um outro exemplo. A John Deere e a Nihol fabricam uma forrageira. Forrageira, para quem não conhece, é aquela que corta milho, para fazer silagem de milho, que são uma das maiores do mundo que é fabricada. Rogério, para o americano aquela máquina custa $450 mil. Para nós aqui no Brasil, ela chega, porque é importada, não fabrica aqui. Ela chega para uma bagatela de 750, 800 mil dólares. Dobra o preço. Praticamente dobra o preço. Então é por isso que nós não temos competitividade nesse país. Então, assim, eu vou frisar mais uma vez, o Alckmin, que é o ministro da Indústria e Comércio, além de vice-presidente da República, ele nos garantiu, falou para mim que estaria fora só gás e petróleo, que todo o restante da indústria seria beneficiado. Mas por isso que eu relatei aqui que a minha grande só preocupação é com o pequeno e o médio, pequenos e médios empresários que também têm indústria. E esse que é onde são os maiores geradores de emprego e renda, e esses estão ficando de fora, que é do lucro presumido. Isso aí é um fator que nós precisamos se debruçar em cima disso. Mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, com emendas números 6 a 8 da CAI, com acolhimento parcial das emendas 1U e 4, e contrário às emendas números 2U e 3U e 5. A matéria vai ao plenário. Pela ordem, presidente, Senador Jaime, antes de Vossa Excelência, eu gostaria de convidar o senador e o vice para assumir aqui a presidência por uns 5 minutinhos, se possível. Com a palavra, senador. Presidente, eu só gostaria que essa matéria fosse com urgência ao plenário, que fosse votado com urgência. Obrigado, presidente. Em votação, pedido de urgência ao projeto de lei. Não cabe, ela está em urgência constitucional já. Senador, nossa assessoria informou aqui que não cabe mais o pedido de urgência, porque ela já está com o pedido de urgência. Presidente, mais pela urgência, vai trancar. Presidente, pela ordem, só um pedido. Senador Paim, com a palavra. O item 8. Item 8. O item 5 e o item 7, a pedido dos autores e dos relatores, eu sou relator, e do governo,
Em 2 desses, eu ia pedir para Vossa Excelência tirar de pauta, se possível. Presidente, 2 dos itens ou os 3 itens? Os 3 itens tinha retirado de pauta. A gente volta. Presidente, Retirado de pauta. Eu queria... Será atendido. Senador Amin. Amin. A atenção do senador Laércio, para não prolongar o debate, eu gostaria de fazer uma indagação. O item 9 foi retirado de pauta e estará na próxima reunião? Ele foi retirado, volta na semana que vem. Ok, muito obrigado. Senhor presidente, eu queria fazer um pedido de retirada também aqui, já que o pessoal... O item 2 e o item 10, na verdade, retirada ou vistas. A gente tem que chegar no item 2 porque tem um requerimento do próprio senador Rogério Marinho. O item 2 é o próximo item, mas tem um requerimento de Vossa Excelência aqui, já de audiência pública. Presidente, pedi ao eminente líder Jacques Wagner se ele aceitar uma audiência pública para explicar essa situação. sem problema. Por mim, quanto mais debater, melhor. Ótimo. A audiência pública, pelo visto... Senador Jacques, o senhor fez um pedido aqui para ler o relatório antes. Quero ler o relatório, Pedro. Para ler o relatório. Bom, se o ex-ministro, ex-governador e atual líder do governo, o senador Jacques Wagner, aceitou o nosso pedido de audiência pública, não tem dificuldade dele ler o relatório. Não, claro. Pública poder ser enriquecida com o texto já colocado. Se Vossa Excelência me permite, então, posso passar a leitura, presidente? Lá para o senador Jacques. Senador quem? Presidente, é só uma consulta. É preciso votar? Se precisar votar, eu sugiro que vote simbolicamente a audiência pública sugerida pelo senador Marinho. Se não precisa votar, Precisa votar. da minha parte eu não tenho nenhuma objeção. Precisa votar, senador. Então eu queria votar, porque ele tem que sair, eu não mas, quero senador, que... podemos só fazer a leitura do relatório antes? Posso, tá bom. Então tá. Você sabe que eu sou cumpridor de palavra. Com a palavra o relator da matéria. Tá. Eu passo a leitura, senhor presidente. Me permita, eu vou direto para a análise, ok? Para encurtar. De acordo com a Constituição Federal, no seu artigo 52, inciso 7º, compete privativamente ao Senado Federal dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo da União. Além disso, segundo o artigo 99, inciso 4º do Regimento Interno do Senado Federal, compete a esta comissão, a CAI, opinar sobre composições pertinentes à dívida pública. Portanto, sob o prisma da Constituição Federal do Regimento Interno, o PRS em análise se encontra em estrita conformidade. Em adição no que concerne a técnica legislativa e a juridicidade, também conclui que o projeto atende às condições necessárias para ser aprovado. Voltando-se agora ao mérito da questão, a proposta visa, basicamente, ampliar o limite de emissão e colocação de títulos da dívida pública federal no exterior, atualmente fixado em 75 bilhões de dólares americanos, ou seu equivalente em outras moedas definido pelo inciso 1º do artigo 2º da Resolução do Senado Federal número 20 de 2004. Nesse normativo, o Senado autoriza a União a executar o programa de emissão de títulos e de administração de passivos de responsabilidade do Tesouro Nacional no exterior. Com a mudança de discussão, o referido limite passaria para 125 bilhões de dólares americanos, um aumento, portanto, de 50 bilhões de dólares. Há múltiplas razões que justificam tal alteração. Primeiro, o limite se refere apenas às emissões e não considera os resgates dos títulos. Sinceramente, eu fiquei abismado. Você tem uma autorização de emitir 75. Pagou 50, continua com o limite de 75. Os 50 não são abatidos. É meio kafkiano, confesso. Eu achei que, uma vez mais não, o que conta é a emissão. Por isso, a pedido do governo. Dessa maneira, mais cedo ou mais tarde, o limite sempre será alcançado, uma vez que a necessidade desse instrumento para a gestão da dívida é permanente. Nesse sentido, a realidade atual é que tal limite está prestes a ser atingido, de emissão, repito. Conforme dados do Ministério da Fazenda, a quantidade de emissões acumulada desde a última mudança já ultrapassou a cifra dos 74 bilhões de dólares, portanto, apenas 1 bi do seu limite.
Em segundo lugar, o acesso ao crédito externo é uma importante ferramenta de diversificação e melhoria do perfil da dívida pública federal. Em muitas oportunidades, o Tesouro Nacional é capaz de acessar no mercado externo taxas de juros mais baixas ou prazos mais longos de financiamento quando comparados ao mercado interno, o que se repete no caso de muitos governos estaduais. Eu fui governador e você muitas vezes capta fora, é evidente que sempre tem o risco do dólar, mas é claro que você capta mais barato. A consequência direta disso é a melhor sustentabilidade da dívida pública. Consequentemente, há vários ganhos com uma maior estabilidade macroeconômica. Além disso, as emissões externas do Estado brasileiro são importantes para definir o custo das emissões privadas brasileiras no exterior, dado que o risco soberano é o componente básico do custo de financiamento das empresas brasileiras. Sem essas emissões soberanas, haveria menos crédito externo ao setor privado nacional. Por fim, vale destacar o recentemente criado Arcabouço Brasileiro para Títulos Soberanos Sustentáveis, lançado em setembro de 2023. Como resultado, o país realizou sua primeira emissão de títulos soberanos sustentáveis, arrecadando 2 bilhões de dólares ao menor custo em quase uma década. Os recursos obtidos serão usados para custear despesas orçamentárias que contribuem diretamente para a promoção do desenvolvimento sustentável do país. O voto. Diante disposto, manifesto o meu voto favorável ao projeto de resolução do Senado Federal contido na mensagem número 3 de 2024, também desta casa. É o relatório e o voto. Senhor presidente, peço a Vossa Excelência a condição de vistas para esse projeto que o senador Jacques Wagner acaba de ler o relatório. Não há nenhuma dificuldade, senador Horta. As vistas serão concedidas. Só peço a sua compreensão. Vistas coletivas. Que nós, eu considerei as vistas assim que votarmos o requerimento para uma audiência pública. Então, sobre isso, informo que essa comissão recebeu o requerimento 4824, solicitando audiência pública para instruir a mensagem número 3, 2024, item 2 dessa pauta. Dessa forma, coloco em apreciação preliminar o requerimento 48, 2024. Os senadores que são favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Fica, então, estabelecido que teremos aprovado o requerimento 4824, fica sobrestada a apreciação da matéria. Mas, ao mesmo tempo, concedo vistas a pedido do senador Otto, vistas coletivas. Muito obrigado. Vamos lá. O senhor tem que chamar ou o senador Laércio, ou a senadora Margarete, o senador Rodrigo. Já. O senador presidente voltou. O presidente voltou na hora certa para que eu possa fazer o relatório do próximo item. Então, devolvo a presidência. Eu sou o próximo relator. Já está no item 3? Está no item 3. Posso fazer o relatório aqui de cima? Pode, faz aqui. Não, vou fazer aqui. Esse item 3, ou não? É o item 3. Tá. Item 3 da pauta, projeto de lei número 795 de 2024, substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei do Senado número 505 de 2013, não terminativo. Institui diretrizes para a tarifa social de água e esgoto em âmbito nacional. Autoria, senador Eduardo Braga. Relatoria, senador Flávio Arnes. Relatório, favorável ao substitutivo apresentado pela Câmara dos Deputados, com 18 emendas de redação apresentadas. Em tempo, eu quero registrar aqui a presença do deputado Pedro Campos. Seja bem-vindo, deputado, do PSB de Pernambuco. Ele foi o relator desse PL na Câmara dos Deputados. É isso? Tarifa Social de Água e Esgoto. Projeto do senador Eduardo Braga. Relatório favorável ao substitutivo apresentado pela Câmara dos Deputados com 18 emendas de redação apresentadas. Concedo a palavra ao senador Oriovisto para a leitura do relatório ad hoc. Com a palavra, senador Oriovisto. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu vou tentar ganhar tempo aqui, já que no primeiro item nós tivemos um debate extremamente interessante, muito rico,
mas que tomou 2 horas. Então agora eu vou tentar recuperar um pouco desse tempo, e por isso eu peço permissão para fazer um resumo do relatório, não a leitura ipsis literis, e depois igualmente fazer um resumo da parte da análise e finalmente proferir o voto. Sobre esse projeto, o que eu tenho que salientar, que esse projeto é um projeto que teve origem aqui no Senado Federal, PLS 515 de 2013, e foi de autoria do senador Eduardo Braga. Esse projeto já tem, portanto, 11 anos que está tramitando. E qual é o objetivo desse projeto? É a criação de uma tarifa social de água e esgoto, estabelecendo descontos para o consumo de água mensal de famílias de baixa renda, com a finalidade de promover a acessibilidade aos serviços essenciais ao abastecimento de água e esgotamento sanitário. Olha, se há uma iniciativa louvável, estamos diante de uma delas, porque nada mais essencial do que a água para a higiene, para a melhoria das condições sanitárias, condições de saúde, para a própria hidratação das pessoas, para fazer a preparação dos alimentos. Então, quando o cidadão não tem condições de ter acesso à água tratada, é o pior dos mundos. Então, essa tarifa estabelecida nesse projeto me parece uma tarifa extremamente inteligente, porque o governo não vai entrar como intermediário. As companhias, todas foram ouvidas, as companhias de saneamento, mesmo as já privatizadas. Foi feita reunião com a ANA, foi feita reunião com o deputado Pedro Campos, que é o relator lá na Câmara, que está aqui. As modificações foram feitas todas por consenso, são modificações pequenas, e basicamente como funciona o projeto. O valor do serviço, custos administrativos, financeiros e encargos tributários, após a exclusão do consumidor beneficiado pela tarifa social, serão rateados entre todos os consumidores da prestadora de serviço proporcionalmente ao consumo. Então, é um projeto de solidariedade entre os consumidores, aonde não haverá maiores problemas, maiores custos, ou seja, senador Vanderlan, talvez o senhor pague 5 ou 10 reais a mais na sua conta de água, mas automaticamente alguém que não teria acesso à água tratada passará a ter, graças à sua contribuição e de todos os outros que podem pagar. O projeto também prevê que em municípios onde a imensa maioria dos contribuintes estariam dentro do critério de elegibilidade, e o critério de elegibilidade para estar aqui é muito bem definido, que já vou falar sobre ele, aonde tiver uma população, digamos, com 70%, 80% das pessoas que seriam enquadrado nisso, que colocaria em risco o próprio fornecimento de água, prevê-se aqui também a possibilidade do governo federal, através de um fundo universal, contribuir especificamente nesses municípios. Isso tudo no devido tempo, com a devida regulamentação. Indo à análise, eu quero salientar nessa análise um item especial. O substitutivo aprovado na Câmara dos Deputados mantém o mesmo objeto e a finalidade previsto no PLS 505 do senador Eduardo Braga, de 2013, para instituir a tarifa social de água e esgoto em prol de famílias de baixa renda, mediante critério de elegibilidade de renda per capita de até meio salário mínimo. Aí está o critério. De modo a tornar os serviços básicos de saneamento mais acessíveis. Quanto ao desconto tarifário, o PL 795/2024 propõe uma abordagem mais abrangente e detalhada para a implementação da tarifa social, incluindo mecanismos de financiamento, direitos e deveres dos beneficiários e procedimentos para efetivação do benefício. No tocante ao financiamento, o PL 795/2024 introduz a figura da conta de universalização do acesso à água, mecanismo de financiamento inovador para suportar os custos de tarifa social de água e esgoto e promover a universalização de acesso à água. Isso, obviamente, só seria aplicado em municípios, em situações em que a imensa maioria da população
seria beneficiado. São casos raríssimos, mas já está previsto aqui um mecanismo para esses casos. Reconhecemos o projeto como um marco importante para a promoção da equidade social no acesso aos serviços essenciais de saneamento. O PL 795 de 2024 é certamente uma evolução do PLS 505 de 2013, trazendo aprimoramentos significativos que garantem sua eficácia e sustentabilidade de longo prazo. Trata-se de iniciativa crucial para o avanço das políticas sociais e ambientais no país, além de representar um passo significativo para a garantia dos direitos fundamentais da população mais vulnerável. Faço um pequeno pulo aqui em toda a análise para ler um outro trecho que me parece importante. Ao trazer importantes diretrizes no sentido de patronização da tarifa social de água e esgoto, a proposição afigura-se capaz de induzir que o Instituto seja criado por todos os entes federativos. Isso porque hoje já tem alguns entes que já têm esse instituto, mas muitos não têm, considerando haver algumas localidades no país que ainda não o adotam. Com isso, o presente projeto, além de unificar as regras gerais de benefícios, também contribuirá para que a tarifa social de água e esgoto seja aplicada com segurança e efetividade em todos os rincões do território brasileiro. Por fim, trazemos ao texto algumas adequações relacionadas para assegurar a viabilidade técnica, a aplicação e a regulamentação pelos entes infranacionais de diretrizes de tarifa de água e esgoto prevista no projeto, todas feitas em comum acordo. Isso é importante dizer. O senador Flávio Arnes me relatou em detalhes esse trabalho que foi feito junto com o deputado Pedro Campos, que aqui se encontra presente, e também com a diretoria presidente da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, a Ana Verônica Sanches. Então, as modificações foram todas elas, senador Eduardo Baga, que agora chega, é o autor do projeto que deu origem a isso há 11 anos atrás, e finalmente estamos, acredito que, aprovando o substitutivo que veio da Câmara, da autoria do deputado Pedro Campos, que aqui se encontra presente. De formas que o projeto foi muito bem costurado, muito bem trabalhado, não cria nenhuma dificuldade nem para as companhias de fornecimento de água, nem para o orçamento do governo, e ele tem um limite que eu gostaria de citar, que ficou sendo modificado, que foi lá na Câmara, ficou sendo para consumo até 10 metros cúbicos de água. Isso, para vocês terem uma ideia, significa um consumo diário de 300 e poucos litros, o que é muito pouco. É realmente o essencial para um chuveiro, preparar os gêneros alimentícios, higiene, lavar roupa, coisas extremamente básicas. Então, muito bem dosado o projeto. De formas que, com tudo o que disse sobre o projeto, pelo seu histórico e pela análise, o meu voto é, como relator ad hoc, ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 795 de 2024, com as emendas de redação que acompanha, que são várias e que eu vou me permitir não ler por economia de tempo, mas que são emendas de redação já acertadas, inclusive, com a mesa do Senado, que realmente se tratam de emendas de redação, o que não provocará a volta do projeto à Câmara dos Deputados. É isso, senhor presidente. Senador Iovisso, obrigado e parabéns. Senador Eduardo, senador Iovisso fez a relatoria ad hoc aqui, parece que ele conhece o projeto, né, deputado Pedro, mas é um campeão, né? Obrigado aí pela sua relatoria. Eu quero aqui registrar a presença e dar as boas-vindas, senadora Janaína, à nossa comissão. Seja sempre bem-vindo aqui. Senador Eduardo, a matéria está em discussão, com a palavra. Presidente, eu queria primeiro cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar o nosso relator, senador Iovisto, cumprimentar aqui o deputado Pedro Campos, dizer, senhor presidente, que a votação desse projeto, como já foi dito pelo senador Iovisto, é algo que eu diria histórico aqui na Comissão de Assuntos Econômicos, porque há anos
há anos nós estamos lutando para que pudéssemos implementar uma tarifa social no abastecimento de água. Água que é um produto vital para a sobrevivência das pessoas, principalmente nas regiões mais empobrecidas do Brasil. No caso, questões do Nordeste, questões do Norte. Por incrível que pareça, senhor presidente, os moradores da região Norte, que é a maior bacia hidrográfica de água potável do mundo, ainda sofrem não só com a falta de abastecimento de água, mas por uma tarifa de água extremamente elevada. Nos casos dos programas habitacionais, como o projeto Minha Casa Minha Vida, por exemplo, muitas vezes a conta de água é mais cara do que a prestação da própria residência. Isso é algo inadmissível numa concessão pública. E mesmo assim, levamos muitos anos para poder construir um consenso que possa representar a garantia de uma política social, de uma tarifa social nessas áreas extremamente carentes do Brasil e que possa viabilizar, inclusive, investimentos. E o Congresso Nacional, uma das matérias mais importantes que nós votamos nos últimos anos foi o marco do saneamento neste país. Porque o saneamento é, sem dúvida nenhuma, deputado Pedro Campos, uma das maiores dívidas sociais que o Brasil possui. É exatamente na área de saneamento, seja no abastecimento de água, seja no tratamento de esgoto nesse país. Nós estamos vivendo crises de saúde pública no país de forma continuada. Aliás, antes da pandemia, nós já vivíamos uma situação caótica no sistema de saúde pública. Nós vivemos, durante a pandemia, um grande momento de tristeza para o povo brasileiro. Nós todos lembramos o que aconteceu, não dá para esquecer. O negacionismo, as mortes desproporcionais. O Brasil possui em torno de 2% da população mundial e as mortes de brasileiros durante a pandemia representam 3 vezes a proporção da população mundial que o Brasil possui, o que demonstra que nós tivemos algo fora da curva. E pós-pandemia nós estamos vivendo ainda crises na saúde pública. Ora, investimento no saneamento é exatamente uma das respostas que nós precisamos para poder superar doenças que estão ficando perpetuadas no Brasil, como é a questão da dengue, que nós precisamos vencer. Portanto, eu quero aqui cumprimentar mais uma vez o trabalho do deputado Pedro Campos na Câmara, que se empenhou para que essa matéria pudesse ter prioridade na Câmara, pudesse ser finalmente votada na Câmara, e agradecer a Vossa Excelência, ao senador Flávio Arnes, que fez um brilhante trabalho na relatoria desse projeto, e o nosso senador Iovisto, que ainda há pouco apresentou com detalhes e com comentários extremamente importantes sobre a aprovação desse projeto. Portanto, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, porque hoje a CAI vota um projeto que assegurará aos brasileiros mais excluídos, mais pobres, mais necessitados, finalmente uma tarifa social para o abastecimento de água. Obrigado, senador Eduardo. Com a palavra para discutir a matéria, senador Rodrigo. Com a palavra, senador Rodrigo Cunha. Senhor presidente, senador Vanderlan, essa comissão cada vez mais demonstra a importância que tem na vida do povo brasileiro. E nós estamos discutindo agora, e com certeza vamos aprovar, um projeto que atinge milhões de brasileiros de maneira imediata, em 2 aspectos. E eu vou começar falando do aspecto econômico. Quando se lançou o programa Desenrola no Brasil inteiro, eu fiquei muito preocupado, porque o foco dele estava sendo único e exclusivamente olhar para as dívidas bancárias, como sendo o principal problema para deixar o cidadão, o consumidor endividado. Então, eu fiz questão e fui à exaustão para levar o assunto para o ministro Haddad, para o ministro Alckmin,
para dizer que se quiser tirar o povo, principalmente o nordestino, do SPC ou Serasa, tem que olhar para as contas de serviços essenciais. O Brasil ele é muito diferente. Em Santa Catarina, 4% das pessoas devem e estão negativadas devido a contas de serviços essenciais de água, de energia e de gás. 4% em Santa Catarina. Em Alagoas, 40% das pessoas que estão endividadas estão porque devem ou a conta de água ou a conta de energia. De um item que é essencial, portanto, contínuo e deve ser ininterrupto para a qualidade de vida daquelas pessoas. Então, no aspecto econômico, esse projeto aqui de autoria do senador Eduardo Braga traz sim um alívio. Não é só no bolso, é na mente do cidadão. Porque uma pessoa que está endividada, que está com seu nome sujo, ela não dorme tranquila, ela aperta a mente na hora que pensa nas cobranças e a dificuldade que tem de adquirir até novo crédito. Então, é um projeto indispensável, é um projeto necessário. Eu vi aqui atentamente o parecer do senador Euvisto, que com certeza é baseado também no senador Flávio Arnes, onde demonstra aqui a necessidade de buscar uma justiça social. Realmente, nesse momento, não há o que se falar senão em uma justiça social. E trazendo para o aspecto da saúde e da qualidade de vida, nem se fala, porque a água, de fato, é saúde. E a água também é economia para os cofres públicos. Uma água de qualidade que chega na casa, na torneira das pessoas, é algo realmente que melhora a sua saúde. Mas hoje nós ainda vivemos um outro aspecto, pegando um pouco da fala do senador Eduardo Braga, quando comemora aqui o marco legal do saneamento. É algo para ser muito comemorado, sem dúvida nenhuma. Mas no aspecto real, hoje, vindo de Alagoas, infelizmente é um estado pobre ainda, ouvindo aqueles municípios, os munícipes que tiveram a sua água vendida, como assim é colocado, né? Houve uma concessão e foram feitos leilões em lotes específicos no estado, as pessoas estão num momento de grande preocupação e transtorno, e falo até a palavra que nós falamos muito lá, agonia. Por quê? Porque, de fato, agora com essa concessão, com esses leilões que foram feitos, a água chegando no cidadão, além da água, chega a tarifa de esgoto, que é 100% o valor da água, ou seja, o cidadão não consegue pagar mais a sua conta de água. Então, falando do cidadão pobre, esse projeto aqui vem, inclusive, para tentar balancear essa situação. Porque a água chega de maneira dobrada com o marco legal que nós aprovamos, permitindo a concessão e que, de fato, a empresa que vai explorar o serviço leva lá o esgoto, o saneamento e cobra por isso. Então, está sendo um caos nos municípios. A maior dificuldade dos gestores que estão à frente dos municípios é isso, é ter que explicar uma cobrança elevada da conta de água e que nós aqui buscamos sempre trabalhar com transparência e fazer a nossa parte. E um dos nossos principais papéis é esse, é olhar a realidade. Então, o projeto ele é tão importante, senhor presidente. Eu quero destacar a celeridade que o deputado Pedro Campos tratou desse assunto lá na Câmara dos Deputados e, com certeza, nós vamos fazer da mesma forma. Por isso, eu solicito a Vossa Excelência o pedido de urgência para que esse projeto vá logo ao plenário e mude de imediato a vida de milhares de brasileiros. Obrigado, senador. Senadora Janaína, com a palavra, para discutir a matéria. Bom dia, presidente. Bom dia ao relator, aqui a DOC, né, o senhor Alvarez. Eu queria aqui, na verdade, parabenizar o senador Eduardo, né, Braga, e também o nosso deputado que começou lá. Na verdade, senador, lá no Ceará, há mais de 20 anos já se pratica a questão da tarifa social e que ano a ano ela é revista, né? Então, assim, ano a ano ele faz a revisão, a Companhia de Água e Esgotos do Ceará faz essa revisão, aprovada pela ACE, né, que é a agência reguladora do Ceará. Então, assim, já é uma política que vem há anos já sendo praticada lá no Ceará. A gente fica orgulhoso de fazer parte de um estado que realmente pensa na questão das pessoas que mais precisam. Tem vários projetos lá que os nossos governos, desde o Cid Gomes, nosso atual ministro e senador Camilo Santana, e agora o nosso governador Elmano. Então, tem essa prática sempre, é importantíssimo para que a população possa ter esse acesso, né? E, às vezes, quando existem revisões, porque às vezes vem a tarifa errada e eles têm direito a ir na Companhia de Água e Esgoto e solicitar a revisão. Então, queria só aqui parabenizar o senador Eduardo
pela iniciativa. É importante hoje se tornar uma lei nacional. Então, assim, é importante que, às vezes, alguns estados já vêm praticando, né? E a gente tornar uma lei federal, isso reforça muito a importância de estar atendendo as pessoas que mais precisam. Então, só queria aqui parabenizar e agradecer aqui o presidente pela oportunidade. Obrigado, senadora Janaína. Parabéns pelas suas colocações. Presidente. Senadora Damares. Eu vim correndo da outra comissão para pegar ainda a votação desse projeto. E só lembrar que ele é de 2013. Em 2013, quando ele começou a tramitar, eu estava ali atrás como assessora, torcendo para que ele fosse aprovado naquele ano. Torcendo. Mas olha só, nós estamos em 2024. A gente sabe como o processo legislativo ele é lento, mas uma matéria dessa não podia ter tramitado na lentidão que foi. E eu quero parabenizar o deputado pela articulação que ele fez, pela luta que ele fez lá. E assim, Janaína, a política já está sendo instituída em um estado, outro, mas essa diretriz nacional era o que a gente precisava. Parabéns ao autor, parabéns ao deputado, ao relator Adoc e ao Flávio Arnes, que eu tenho certeza que ele queria muito estar presente aqui hoje para conduzir esse relatório. Então, eu acho que a gente dá um passo muito importante hoje. Sabe, senador, nesses momentos que esse Senado tem sido tão criticado, matérias como essa sendo aprovada, a gente tem que explorar muito, a gente tem que falar muito com o nosso povo. Olha a entrega que nós estamos fazendo. Demorou, o processo legislativo é lento, mas eu acho que a gente precisa, todos nós hoje, colocar em nossas redes sociais e celebrar essa conquista, e eu faço coro aqui ao nosso senador Rodrigo, que a gente já mande imediatamente para o plenário em regime de urgência. Parabéns ao autor. Senhor presidente, posso só uma... Com a palavra, senador Elvis. Só por uma questão de justiça com o senador Flávio Arnes. Eu quero dizer que ele não está presente aqui porque sua esposa está passando por uma intervenção cirúrgica muito séria e ele teve que ficar em Curitiba. E ele me ligou, me pedindo que fizesse a relatoria em seu nome, mas vamos deixar muito claro que todo o trabalho da relatoria foi do senador Flávio Arnes. Por sinal, um excelente relatório, Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto com as emendas número 1 a 18 da CAI. A matéria vai ao plenário. Em votação, pedido de urgência, o item 3 da pauta, projeto de lei número 795 de 2024. Os senadores e senadoras que concordam com o pedido feito pelo senador Rodrigo Cunha permaneçam como se encontram. Aprovado. A matéria vai a plenário. Item 4. Projeto de lei número 4849 de 2019, não terminativo. Altera a lei número 12414 de 9 de junho de 2011, que disciplina a formação e consulta a bancos de dados com informações de adimplemento de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas para a formação de histórico de crédito, para determinar a divulgação pelos gestores de bancos de dados de metodologia adotadas na estimativa da pontuação de crédito de pessoas naturais e jurídicas, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Autoria, senador Ciro Nogueira. Relatoria, senador Laércio Oliveira. Relatório, favorável ao projeto com 2 emendas apresentadas, acolhendo parcialmente a emenda número 1 e contrário às emendas número 2 e 4. Observações. Primeiro, foram apresentadas as emendas números 1, 2 e 4. Segundo, a emenda número 3 foi retirada pelo autor. 3. Foram apresentados os requerimentos número 32 e 49 de 2024, de autoria do senador Carlos Viana, de destaque para a votação em separado das emendas números 1 e 4. Concedo a palavra ao senador Laércio Oliveira para a leitura do seu relatório. Com a palavra, senador. Obrigado, senhor presidente Vanderlan Cardoso.
cumprimentar mais uma vez todos os meus colegas senadoras e senadores aqui presentes. Esse é um tema extremamente importante. Vou fazer um relatório longo, porque cabe alguns esclarecimentos e o texto foi produzido com muito cuidado, ouvindo a todos, conversando com muita gente, inclusive com o autor do projeto, senador Ciro Nogueira, que me ajudou também fazendo diversas conversas, mas é um tema importante para a sociedade, e essa comissão tem um papel fundamental de trazer esse ambiente confortável para a sociedade brasileira, e eu vou ao meu relatório. Vem ao exame desta comissão o projeto de lei 4849, composto apenas por 2 artigos. O artigo 1º modifica o inciso 5 do artigo 5º da Lei 12.414, de 2011, para estabelecer que é direito do cadastrado conhecer a metodologia adotada na estimativa de sua nota ou pontuação de crédito e os principais elementos e critérios considerados para análise de risco, inclusive o modelo matemático ou estatístico utilizado na análise. Ademais, acrescenta o parágrafo 9º ao mesmo artigo 5º da lei anteriormente citada, para dispor que o Conselho Monetário Nacional regulamentará o dispositivo no inciso 4º do caput, de forma a garantir o máximo de transparência possível na estimativa de pontuação de crédito de cada pessoa natural ou pessoa jurídica. Já o artigo 2º fixa a cláusula de vigência da proposição ao determinar que a lei resultante, em caso de aprovação da matéria, entrará em vigor na data de sua publicação. O autor do projeto, na justificativa, argumenta que, com a aprovação da inclusão automática de informações sobre adimplemento de obrigações de consumidores e tomadores de crédito em banco de dados, o chamado cadastro positivo, e a entrada no mercado de crédito das fintechs, que tendem a utilizar as informações do cadastro positivo para selecionar os tomadores de crédito, crescerá a importância do score, ou pontuação de crédito, estimado por gestores de banco de dados. Como a lei garante o direito do cadastrado no banco de dados de conhecer os principais elementos e critérios considerados para análise de risco, resguardado o segredo empresarial, entende o nobre autor que esse ponto precisa ser aperfeiçoado para garantir a maior transparência possível no tratamento das informações pessoais utilizadas para estimar a pontuação de crédito. Em 6 de junho de 2023, foi apresentada a emenda número 1 do senador Carlos Viana, que prevê a inclusão no próprio inciso 4º do artigo 5º de prazo para a inclusão, retirada a utilização de banco de dados. Retirada a atualização do banco de dados. Em 26 de fevereiro de 2024, foi apresentada a emenda número 2 do senador Messias de Jesus, para incluir o inciso 7º ao artigo 6º da mesma lei, com o intuito de estabelecer que ficam os gestores de bancos de dados obrigados, quando solicitados, a fornecer ao cadastrado calculadora eletrônica acessível através da internet, que forneça a nota ou pontuação de crédito a partir das informações do cadastrado. Em 27 de fevereiro, foi apresentada a emenda número 3, que foi retirada conforme requerimento do próprio autor, senador Exalci Lucas. Em 13 de março, o senador Carlos Viana apresentou o requerimento número 32 de 2024, de destaque para a votação em separado da emenda número 1 de sua autoria. Em 22 de abril, o senador Carlos Viana apresentou a emenda número 4, para acrescentar o artigo 71A na Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, com o escopo de penalizar os bancos de dados de correntistas ou cadastros que não eliminar as informações negativas referente a eventos ou litígios ocorridos há mais de 5 anos. Dessa forma, reelaboramos o nosso parecer, apresentado em 18 de dezembro de 2024.
e 23. Vou à análise, senhor presidente, adiantando aqui alguns pontos. No mérito, acreditamos que a maior transparência permitirá maior controle social sobre esse mecanismo de atribuição de nota de crédito. Devemos observar que já não é permitido o uso de dados sensíveis para atribuição de nota ou score de crédito. Esses dados compreendem informações sobre etnia e orientação sexual, dentre outras. Além disso, cabe observar que são direitos do cadastrado. Primeiro, obter o cancelamento ou a reabertura do cadastro quando solicitado. Segundo, acessar gratuitamente, independentemente de justificativa, as informações sobre ele existentes no banco de dados, inclusive seu histórico e sua nota ou pontuação de crédito, cabendo ao gestor manter sistemas seguros por telefone ou por meio eletrônico de consulta às informações pelo cadastrado. Terceiro, solicitar a impugnação de qualquer informação sobre ele erroneamente anotada em banco de dados e ter, em até 10 dias, sua correção ou seu cancelamento em todos os bancos de dados que compartilharam a informação. 4. Conhecer os principais elementos e critérios considerados para análise de risco, resguardado o segredo empresarial. 5. Ser informado previamente sobre a identidade do gestor e sobre o armazenamento e o objetivo do tratamento dos dados pessoais. 6. Solicitar ao consulente a revisão de decisão realizada exclusivamente por meios automatizados. E 7. Ter os seus dados pessoais utilizados somente de acordo com a finalidade para a qual eles foram coletados. É oportuno também observar que os gestores de banco de dados são obrigados, quando solicitados, a fornecer ao cadastrado todas as informações sobre ele constantes de seus arquivos no momento da sua solicitação. Segundo, indicação das fontes relativas às informações, incluindo endereço e telefone para contato. 3. Indicação de gestores de bancos de dados com os quais as informações foram compartilhadas. 4. Indicação de todos os consulentes que tiveram acesso a qualquer informação sobre ele nos 6 meses anteriores à solicitação. 5. Cópia de texto com o sumário dos seus direitos, definidos em leis ou em normas infralegais pertinentes à sua relação com gestores, bem como a lista dos órgãos governamentais aos quais poderá ele recorrer, caso considere que esses direitos foram infringidos. E 6º, confirmação de cancelamento do cadastro, conforme a redação dada pela Lei Complementar 166 de 2019, que modificou a Lei 12.414 de 2011. É oportuno assinalar que o prazo para o atendimento das informações listadas nos direitos do cadastrado é de 10 dias, conforme o parágrafo 2º do artigo 6º da Lei 12.414 de 2011. Dessa forma, consideramos que a emenda número 1 cai, apenas coaduna o disposto no inciso 4, do artigo 5º, com o disposto no parágrafo 2º do artigo 6º da Lei 12.414 de 2011 e deve ser parcialmente acatada. Todavia, os modelos, bem como os dados globais, são enquadrados no que se denomina de segredo industrial. As empresas que realizam essas avaliações não divulgam seus modelos. Ou seja, não se admite que as empresas que prestam esse serviço sejam obrigadas a apresentar o seu modelo matemático ou estatístico. Distintas empresas que ofereçam esse serviço podem construir modelos que são proprietários e são usados para avaliar o risco de cada tomador de empréstimo, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. A Lei 12.414 de 2011, a Lei do Cadastro Positivo, como ficou conhecida, assim como a Lei 13.709 de 2018, ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a famosa LGPD,
determinam a observância dos segredos comercial e industrial quando da sua aplicação. A LGPD, ao mesmo tempo em que prevê o direito do titular à informação e à transparência, também estabelece limites no que tange ao segredo empresarial. Isso porque os segredos comercial e industrial das empresas são valores jurídicos protegidos por lei, não só no Brasil, mas em todo o mundo civilizado. Trata-se de informação valiosa, mantida em sigilo pela empresa, pois, se a concorrência tivesse acesso a essa informação confidencial, esse compartilhamento seria prejudicial para o negócio. Ainda que a atividade legislativa não esteja circunscrita pela jurisprudência, mas tão somente pelos ditames constitucionais, cabe considerar que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que fórmulas matemáticas e modelos estatísticos naturalmente não precisam ser divulgados. Assim, o PL necessita de adequação, até mesmo para que leve em consideração a promulgação da LGPD, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado. Cumpre esclarecer que a LGPD representa uma mudança no paradigma do tratamento de dados no país, visto que trouxe para o arcabouço legal uma estruturação do conteúdo jurídico da proteção de dados. Até então, o assunto era tratado pelo ordenamento jurídico brasileiro com base na Constituição Federal, que dispõe sobre a privacidade, no Código Civil, que tem previsões sobre os direitos da personalidade, e na Lei do Cadastro Positivo e no Marco Legal da Internet. A referida Lei 13.709 de 2018 estabelece que as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar, dentre outros princípios, o do livre acesso, que garante aos titulares a consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais, e o da transparência, que consiste na garantia aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial. Da mesma forma, o artigo 9º da lei determina que o titular tem o direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva acerca de, entre outras características previstas em regulamentação para o atendimento do princípio do livre acesso, ou seja, item 1, finalidade específica do tratamento, 2, forma e duração do tratamento observados os segredos comercial e industrial, 3, identificação do controlador. 4, informações de contato do controlador. 5, informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade. 6, responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento. E 7, direitos do titular. Especificamente sobre o direito do titular, a LGPD dispõe que o titular dos dados pessoais tem direito de observar do controlador em relação aos seus dados por ele tratados a qualquer momento e mediante requisição, dentre outros direitos, o acesso aos dados, bem como o direito de solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos da sua personalidade, desde que observados os segredos comercial e industrial. Em caso de não oferecimento de informações em observância aos segredos comercial e industrial, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados poderá realizar auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais. Assim,
Tanto a redação atual do inciso 4º do artigo 5º da Lei do Cadastro Positivo, que atribui como direito do cadastrado conhecer os principais elementos e critérios considerados para análise do seu risco, resguardado o segredo empresarial, como a LGPD, que estabelece como parâmetro a observância dos segredos comercial e industrial, reconhecem a importância da preservação de tais segredos. Aliás, a LGPD faz menção à necessidade de observância aos segredos comercial e industrial em 13 dispositivos, tendo inclusive atribuído à Autoridade Nacional de Proteção de Dados expressamente a necessidade de zelar pelos segredos comercial e industrial, observada a proteção de dados pessoais e do sigilo das informações quando protegido por lei ou quando da quebra do sigilo violar, dentre outros valores, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. A Lei 12.414, da mesma forma que prevê ao titular os direitos à informação e à transparência, estabelece limites no que tange ao segredo empresarial, razão pela qual propomos nova redação ao inciso 4º do artigo 5º para preservar a observância dos segredos comercial e industrial. E aí eu transcrevo aqui, senhor presidente, o texto com a nova redação. O PL em comento propõe alterar a redação do inciso 4º do artigo 5º acima transcrito. Aí coloco aqui no texto que é conhecido por todos, não precisa ler. Com a emenda proposta, mantemos a inclusão do parágrafo 9º ao artigo 5º como proposto pelo PL. Acatamos parcialmente a emenda número 1, de autoria do meu colega senador e amigo Carlos Viana, e rejeitamos as emendas número 2 e a número 4. A nosso ver, a emenda número 2, além de contrariar a necessária proteção do segredo empresarial, traria custos elevados e desnecessários. Cabe ainda refletir que o gestor investe anos e um grande volume de recursos para chegar a modelos exclusivos. É esse esforço de trabalho e desenvolvimento que merece a cobertura legal, na linha da proteção à inovação, bem como do princípio constitucional da livre iniciativa previsto na Constituição Federal. Sempre devemos observar que, na ausência de um cadastro positivo e de modelos de risco eficientes, na média, o pagador adimplente subsidia o pagador inadimplente. Na comparação internacional, observamos que a principal preocupação dos legisladores no exterior tem sido no sentido de que as agências de classificação de risco não sejam lenientes e, dessa forma, não prejudiquem os poupadores e investidores. No que concerne a emenda número 4, a Lei do Cadastro Positivo prevê que o órgão regulamentador pode aplicar sanções aos gestores de banco de dados e, além disso, o Código de Defesa do Consumidor já versa em seu artigo 73 o seguinte: artigo 73. Deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor constante do cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Nesse sentido, o mérito da proposta trazida pela referida emenda já fora contemplado num código aludido. Vou ao voto, senhor presidente. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 4.849 de 2019, pelo acolhimento parcial da emenda número 1 da CAI e pela rejeição das emendas número 2 e número 4 com a seguinte emenda. E aí eu transcrevo as emendas corrigidas. É o voto, senhor presidente. Lido o relatório, passa a discussão da matéria. Senador Carlos Viana, com a palavra. Bom dia ainda, né, presidente? Nós almoçamos. Então, ainda bom dia a todos que nos acompanham. Quero agradecer
ao senador o acatamento da nossa emenda número 1, ainda que em parte, mas importante. Dar os parabéns pelo relatório, bem completo, e demonstrou um trabalho bem firme da equipe em profundidade. Mas antes de partirmos para o destaque da emenda 4, eu gostaria de pedir ao relator avaliar o acatamento por um seguinte motivo. Nós temos, dentro da relação de bancos-consumidor, duas formas de relacionamento. Uma pelo Serasa, que é o órgão que faz os apontamentos no caso de pagamentos em atraso. Agora temos também a questão da média, né, da pontuação que nós aprovamos no Congresso. Mas existe uma outra lista, que é a chamada lista negra dos bancos, que não são os apontamentos formais da Serasa. É uma lista onde o banco pode se recusar, inclusive, a dar crédito. Eu vou citar aqui explicitamente o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem um sistema em que você, por exemplo, ficou com uma dívida no banco, você pagou aquela dívida por meio de uma empresa de cobrança, um ativo, que eles vendem para a empresa de ativos, eles retiram o seu nome da Serasa, mas você fica impedido no banco de ter novo crédito. Há uma lista negra que circula por fora dos apontamentos. Então, essa emenda, ela propõe que essa lista seja proibida. Então, na eventualidade do Banco do Brasil, por exemplo, e eu falo isso por mim mesmo, vivi isso dentro da instituição, que é uma instituição séria. O Banco do Brasil é uma referência para todos nós brasileiros, mas tem esse critério interno. Se você fez o pagamento de uma dívida por meio de uma empresa de ativos, o banco não lhe concede novos créditos, ainda que isso tenha acontecido há 15, 20 anos passados. Então, essa emenda número 4, ela vem para deixar claro que essa lista negra, ainda que fora, não é permitida na relação. Pagou, acabou, os bancos têm que zerar a ficha Por isso, é a minha insistência em conversar com o relator, para a gente ver o acatamento dessa emenda. E depois, se não, a gente pediu a votação, o destaque dela, porque eu considero a emenda importante para a gente, vamos dizer assim, deixar mais transparente a relação com o sistema bancário. Obrigado, presidente. Parabéns mais uma vez. Bem, relator, meu amigo Laércio, senador, como sempre, atuante e demonstrou aqui um grande conhecimento no assunto. Eu prestei bastante atenção no relatório que foi apresentado e também queria uma explicação de Vossa Excelência. O objetivo geral do projeto é muito importante. É um projeto que busca dar uma proteção ao consumidor, dando a ele a principal ferramenta de defesa que ele pode ter, que é informação. Então, a gente parte daí. No entanto, acredito que foi uma emenda de Vossa Excelência mesmo, que fala sobre retirar o cálculo matemático, né, essa informação do acesso ao consumidor. Eu sei que há uma preocupação com a informação confidencial da empresa, um sigilo empresarial, mas nesse caso a minha dúvida é, eu mesmo como cidadão não teria o direito, não é um terceiro solicitando, eu como cidadão, tenho um score baixo, quero identificar por quê, e faço uma pergunta, faço outra, tenho várias informações que não batem com o que estão dizendo, ou então que eu atenda aquela expectativa, no entanto, o banco vai dizer, olha, infelizmente é sigiloso, não posso dizer como é que eu cheguei a essa nota. Então, de todas as informações que foram prestadas aqui, isso me gerou uma preocupação, porque inclusive acho que já estava assim antes, e retirando isso, fragilizando o consumidor a permitir com que ele tenha acesso a algo que ele possa sanar, ou concordar ou não concordar. Porque deixando isso à margem, principalmente dos bancos, acredito que não vem a fortalecer, isso o intuito geral era isso, fortalecer ao consumidor. Agora, se for um terceiro solicitando, aí a questão de concorrência, isso, aquilo, outro, tudo bem. Mas numa situação individual, eu gostaria de saber se era esse o sentido mesmo, de criar uma proteção, por mais que a LGPD ela venha assim a dar uma proteção aos dados, mas não aos meus próprios dados. Com aquilo que for sobre mim, eu quero saber tudo, de trás para frente, de cima para baixo, balançando, eu tenho que saber tudo, para identificar se eu concordo ou não. Então, essa parte
da informação confidencial, ela é válida, do meu ponto de vista, mas, nesse caso, não se sobrepõe ao meu direito individual de ter a certeza do que eu estou sendo avaliado. Então, tem esses dois pontos. O senador Carlos Viana trouxe um outro ponto de uma emenda específica. No meu caso, é mais um esclarecimento. Não sei se é isso, e se for algo que possa ser revisto, se precisar de um pouco mais de tempo ou não. Eu confio demais no crivo de Vossa Excelência. Então, obrigado. Aqui é um ponto importante. E na mensagem, na emenda apresentada pelo senador Carlos Viana, o banco ele pode não ter a obrigação de dar crédito. O crédito ele é discricionário, ele dá ou não dá. Agora tem que dizer por quê. E o motivo tem que ser justo. E essa lista negra, que já é um problema, o maior crime, senador Carlos Viana, é o que existe na prática, um repasse de informações. Não é só o banco que tem a sua informação, sabe que você estava negativado há 8 anos atrás e não retira aquilo. É repassar essa informação para uma outra instituição financeira, nesse mercado paralelo, para evitar com que você consiga um crédito em outro lugar. Então, basicamente, esse ponto, o relator, se puder esclarecer, ficarei grato. Quero lhe cumprimentar, senador Rodrigo. Eu acho que essa discussão aqui, esse debate, ele é muito qualificado pela qualidade do seu mandato, e você tem um viés muito voltado para a defesa do consumidor. Enaltecer aqui também a sempre boa disposição do senador Carlos Viana em trazer discussões importantes para essa comissão e para as outras que atuamos. Com referência ao argumento apresentado na emenda número 4 pelo senador Carlos Viana, o não acolhimento da emenda proposta por ele apresentou mais uma outra emenda que foi acolhida parcialmente, foi tão somente porque a gente identificou que o Código de Defesa do Consumidor já trazia aquilo que Vossa Excelência desejava ao inserir ao texto. Então, acho que cabe apenas, nesse momento, a gente fazer uma reflexão, e da minha parte, eu não tenho nenhuma dificuldade com referência a esse assunto, porque eu sei da sua boa intenção, eu sei que esse projeto também é importante, nós precisamos entregar esse direito à sociedade, ao cidadão e à cidadã como todo, mas o não acolhimento da emenda número 4 é tão somente por isso. E eu fiz questão de, no próprio texto, senador Rodrigo, transcrever o artigo 73 na íntegra, como está no Código de Defesa do Consumidor. A emenda apresentada pelo senador Carlos Viana me parece que tem similaridade, no meu entender, no nosso entendimento, com aquilo que está no Código de Defesa do Consumidor. Já que tem uma lei que trata disso e cita claramente, por que não seguir aquilo que já está posto? Então, com referência ao não acolhimento, é só por causa disso. E confesso, para mim, eu tenho muita dificuldade de rejeitar emenda de qualquer colega meu aqui, porque eu entendo que a emenda traz um enriquecimento ao texto. Com referência ao argumento que Vossa Excelência coloca aqui também, de ter acesso à metodologia dos cálculos, e Vossa Excelência acompanhou muito bem o relatório, volto a dizer, porque é um assunto da sua área de atuação e você faz muito bem isso, você percebe que a natureza do projeto, que nasce das mãos e da inteligência do senador Ciro Nogueira, é proteger o cidadão como um todo. No discorrer do texto todo, e por isso que eu fiz questão de pontuar parágrafo por parágrafo, para que houvesse clareza de todos que acompanham a gente, que o projeto visa melhorar a relação do cidadão com essas instituições financeiras como um todo. Mas adentrar na metodologia daquilo que foi produzido e construído como um patrimônio das empresas que formulam esses programas, a gente entende que isso é um excesso da nossa parte. Como relator, eu entendi que é uma invasão daquilo que não me compete fazer, por isso que me recolhi ao ponto de reconhecer que o programa pertence ao banco e ele não tem esse direito nenhum de abrir para o consumidor. Por isso que, na parte do texto, protegi bem esse direito também do outro lado.
Então, são esses os argumentos que eu quero apresentar para Vossa Excelência. E quero acrescentar mais uma discussão aqui, e eu queria que o senador Carlos Viana me acompanhasse nessa questão. Eu tenho discutido com alguns colegas aqui, Rodrigo, um problema que nós enfrentamos como pessoas publicamente expostas. Não sei se vocês já viveram essa situação, mas recentemente eu vivi uma situação como essa e fiquei muito constrangido. Eu fui fazer um financiamento de um veículo e uns 5 dias depois a pessoa chegou para mim e disse: não, infelizmente você não pode, o crédito não foi oferecido a você. E eu questionei, eu queria saber a razão do crédito não ser oferecido. Aí a pessoa me disse: não, porque você é classificado como pessoa publicamente exposta e pessoas enquadradas dentro desse requisito, a nossa instituição não oferece crédito. Eu fiquei muito chateado com esse negócio e tenho conversado com alguns colegas, a gente precisa fazer um reparo sobre esse aspecto. Talvez até fosse interessante ter acrescentado nesse projeto algo nesse sentido, mas talvez merecesse um aprofundamento melhor, por isso que eu não quis tocar nesse assunto. Mas já que o tema tem uma correlação, eu queria colocar mais esse tempero nessa discussão nossa aqui, por favor. O senhor me permite, presidente? Essa questão da pessoa publicamente exposta, é algo que nós precisamos rever. Por exemplo, qualquer cidadão pode comprar até $10 mil livremente, porque a legislação brasileira permite isso. Nós não podemos comprar $100, porque a gente vai comprar, é tanta ficha que tem que preencher que a gente desanima. E isso tem sido uma constante. Financiamento, essa do carro. O banco fala: não, você é político, eu não vou te dar financiamento. Não tem cabimento isso. Mas é a coisa. E eu tenho um projeto de lei que eu apresentei, 4889 de 2023, exatamente fazendo correção. Porque dentro do parâmetro que está liberado para a sociedade, não tem sentido negar crédito ou nos pedir qualquer documento. Se qualquer cidadão pode comprar até $10 mil, por que nós temos que apresentar documentação extra para comprar 100? Então, esse projeto meu está aqui na casa, porque, claro, se eu chegar lá e falar assim: olha, eu quero comprar $50 mil, espera aí, o senhor vai ter que dizer de onde vem o dinheiro. Aí é qualquer pessoa, não é porque você é político, mas você chegou, é um problema. E essa negativa de crédito seria interessante mesmo a gente criar, até sugiro. Não tem porquê o banco, por ser publicamente exposto, ele tem que dizer porquê, como disse o presidente Rodrigo. Concordo plenamente. Agora, Laércio, na questão da minha emenda, hoje, por exemplo, eu volto a dizer, está no código o cadastro público e privado. Mas essa lista dos bancos, ela existe e não está prevista nesse código. Entra nessa questão do banco ter ou não o direito, mas, por exemplo, você vai no Banco do Brasil pedir um crédito. Você teve uma dívida com o banco há 20 anos, 15 anos. O banco fala assim: não, eu não te dou crédito, porque você já teve uma dívida comigo. Essa lista negra, ela existe nos bancos. E aqui a gente amplia o que já está no Código de Defesa do Consumidor. Não repete, mas apenas amplia o direito de defesa da pessoa. Se você já pagou, o banco já teve aquilo como um ativo que o prejuízo foi sanado na venda do crédito. Acredito que seria interessante. Agora, se Vossa Excelência entender que não é, naturalmente a gente pode posteriormente apresentar um outro projeto, né, para a gente caminhar para o encerramento. Né? Eu vou manter o destaque até para a gente poder dar sequência no trabalho, porque aqui a gente aproveita o projeto e já amplia essa lista do... Senador Laércio, Vossa Excelência, trazendo um outro tema, já estava fazendo a próprio punho uma emenda aqui, porque de fato as pessoas publicamente expostas têm grande dificuldade. Então, que seja uma opção, se eu quiser retirar isso, né, e quiser me expor, eu acredito que é algo que pode ser alterado, mas por economia processual e celeridade, vamos dar sequência. Então, acredito que as discussões estão encerradas. Mas eu estou plenamente de acordo com a sua emenda, viu? Assina embaixo, porque eu já ia pedir ao senador Carlos Viana que me permitisse ser relator do 4889, porque a gente precisa enfrentar isso aqui, Rodrigo. Eu acho que fica melhor em vossas mãos, né? Porque você
tenho mais conhecimento sobre o tema, mas esse é um assunto que a gente precisa acolher. É terrível. Veja. Você está numa fila, está enfrentando uma fila, está lá na casa de câmbio. Eu enfrento filas, eu não furo fila, eu gosto, eu respeito. Aí a pessoa pega a sua documentação e tal, aí volta a pessoa vermelha igual um pimentão, te olhando com aquela cara de estelionatário, né? Estou diante de um bandido, fala, olha, há uma restrição aqui no seu CPF, o senhor é uma pessoa, o senhor vai ter que preencher esses documentos. Aí me tira 4 folhas. E quando é educado, diz, procura a Receita Federal, alguma coisa assim. Agora, aí na fila já fica todo mundo assim, pronto, é político, já está com a ficha suja, já tem carimbo na ficha dele. E aí, graças a Deus, mão limpa. Eu acho que o projeto, e eu estou sendo repetitivo, né, nesse quesito, o projeto busca exatamente oferecer ao cidadão um tratamento melhor nessa relação do crédito dele. De fato, se Vossa Excelência, senador Carlos Viana, não enxerga que o que está escrito no Código de Defesa do Consumidor atende ao desejo de Vossa Senhoria de Vossa Excelência quando fez a emenda, da minha parte, a minha intenção ao relatar o projeto é oferecer ao cidadão essa segurança que ele precisa. Então, se o seu texto é um texto que complementar ao que foi colocado na relatoria, senador, eu não tenho nenhuma dificuldade de acolher o texto e trazê-lo para dentro da relatoria que fiz. Senador Laércio, é isso que a gente aprende nos cursos de Direito, né? O ânimos do legislador. Então, estamos aqui com um legislador que escreveu um artigo dizendo não é bem isso que eu quis dizer, é algo mais. Vossa Excelência, como um grande ouvinte e um bom receptor de mensagens que contribuem, não poderia achar um resultado diferente. Então, parabenizo e vamos dar sequência para a gente aproveitar o resto da sessão. Então, sendo assim, coloco em votação o relatório apresentado com a emenda número 4 do senador Carlos Viana, sendo acatada no relatório. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado. O relatório passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto com as emendas 4, 5 e 6, com acolhimento parcial da emenda número 1 e contrária à emenda número 2. A matéria vai à tramitação na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Defesa do Consumidor. Por fim, antes aqui eu gostaria de solicitar à mesa que seja inserido na próxima sessão. São alguns projetos que já estão com parecer apresentado há algum tempo, e inclusive esse aqui é um pedido para ser inserido na pauta pelo autor, senador Flávio Arnes, que é o projeto de lei 2440/2023, e 2 outros projetos, o PL 4108/2019 e o PL 2620/2019. Então, são projetos até em busca da produtividade e eficiência, que é marca desta comissão, a gente possa pautar já na próxima sessão. O item 2, o PL 299, era o último item da pauta, item 7 da pauta, está sob a minha relatoria. O autor, senador Paulo Paim, solicitou a retirada do projeto temporariamente para voltar daqui a 2 semanas, viu? Para alguns ajustes. O relatório está pronto, mas o próprio autor está solicitando que a gente reapresente. Então, solicito a retirada da pauta hoje e peço o retorno na primeira sessão, já logo após a semana do feriado, a inserção em pauta do 299, para que a gente possa retornar e votar o projeto. Já viu o nosso presidente balançando a cabeça, então está ok. Passo a palavra ao presidente Vanderlan. Esse projeto, senador Vanderlan, enquanto o senhor se ajeita, é a questão da aposentação no Brasil. É fazer justiça com milhões e milhões de trabalhadores brasileiros que contribuíram uma vida toda, se aposentaram. O Supremo Tribunal Federal vem cada vez dificultando mais as correções dos cálculos de aposentadoria. Essas pessoas continuam contribuindo e não têm direito
ao período contribuído para melhorar a aposentadoria. Isso é um absurdo. Nós já tivemos uma negativa pelo STF sobre esse assunto, porque não havia uma legislação específica sobre a desaposentação. O senador Paulo Paim nos trouxe um relatório, até já prevendo o início imediato da desaposentação, que nós entendemos criaria um impacto muito grande nas contas do governo, mas o que nós fizemos no relatório? Nós criamos períodos em que o governo passará a reconhecer, para que haja uma programação orçamentária que, de fato, possa ser atendido. Mas nós não podemos negar, em hipótese alguma, que os aposentados brasileiros que continuam trabalhando têm direito à desaposentação, a terem a sua aposentadoria corrigida, porque estão contribuindo, ou, no mínimo, que tenham devolvido o dinheiro que foi recolhido da Previdência pós-período de aposentadoria. Muito melhor que a gente os incentive a voltarem a trabalhar, continuar contribuindo com a Previdência e que depois eles tenham esse cálculo respeitado para, quando decidirem efetivamente, não tiverem condições de trabalhar, receberem uma pensão mais digna do que hoje. Mas é importante reconhecermos esse direito. É um absurdo, como foi a decisão do Supremo negando, e mais absurdo ainda, a Previdência não reconhecer o direito desses trabalhadores, que depois de 30, 35 anos, dependendo da profissão, continuaram por mais 10, 15 anos e não conseguem a revisão dos valores. Por isso a importância da gente voltar com esse projeto aqui, já na semana posterior, a segunda semana de maio, fica reafirmado o meu pedido, presidente. Será atendido, senador Carlos Viana. Próximo item da pauta, projeto de lei número 1324 de 2022, terminativo. Altera a lei número 7713 de 22 de dezembro de 1988 para reduzir a base de cálculo presumida do imposto sobre a renda das pessoas físicas incidentes sobre o rendimento da prestação de serviço de transporte de passageiros. Autoria, senador Vanderlan Cardoso. Relatoria, senador Sérgio Petecão. Relatório pela aprovação do projeto com 13 emendas que apresenta. Observações. Com a palavra, senador Adoc, senador Laércio. Obrigado, senhor presidente. Com a sua permissão, eu vou à análise desse projeto de lei da autoria de Vossa Excelência, o 1324. Análise, presidente. Fica mantida a análise do relatório até o seu último parágrafo, inserindo-se a complementação que segue. A despeito do elevado mérito da proposta, a análise não estaria completa sem o atendimento aos ditames do artigo 14, 2 da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e ao artigo 132, parágrafo 4º da Lei 14791 de 2023, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024. Tais dispositivos exigem a apresentação de medidas de compensação caso a proposição legislativa institua renúncia de receitas. Cremos que 2 aperfeiçoamentos poderiam ser feitos ao texto do projeto. Com a aprovação do projeto, foi estimado pelo Poder Executivo uma redução de receitas no valor de 57 milhões ao ano, conforme nota CETAD-COEST número 190, de 23 de novembro de 23, da Receita Federal do Ministério da Fazenda, em vérbices. Os cálculos foram efetuados com base nas declarações de imposto de renda das pessoas físicas relativas ao ano calendário de 2022. Foram selecionados os contribuintes que informaram rendimentos isentos no Código 24, rendimento bruto até o máximo de 40% da prestação de serviços decorrente do transporte de passageiros. Fecha aspas. Para cada contribuinte foi subtraído de sua base tributável o valor necessário para que a nova base correspondesse apenas a 20% do seu rendimento bruto. Segundo a Receita, impacto orçamentário financeiro. A partir da metodologia adotada, obteve-se os seguintes valores estimados de impacto fiscal negativo.
entre parênteses, redução de receita, considerando que a medida produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024. 57 milhões em 2024, 61 milhões em 2025 e 64 milhões em 2026. Os cálculos não levaram em consideração a entrada de novos contribuintes na base, em virtude de a atividade de transporte de passageiros se tornar mais atrativa em função do benefício. Deste modo, para atender à legislação fiscal, é preciso ampliar a receita de 2024 em valor equivalente. A partir de 2025, a estimativa da renúncia será prevista na Lei Orçamentária Anual, conforme autoriza o parágrafo 7º do artigo 132 da LDO de 2024. A medida de compensação, acordada previamente com a assessoria do Ministério da Fazenda, advém da ampliação de 0,1 ponto percentual da contribuição social sobre o lucro líquido de instituições financeiras até o final de 2024. Considerando o princípio da anterioridade, no caso da CSLL noventena, a medida vigorará a partir do quarto mês subsequente ao da publicação da lei. Por fim, foi acrescido também dispositivo para atender ao mandamento do artigo 142, inciso 1º, da Lei nº 14.791 de 2023, LDO, prevendo que o incentivo em tela terá vigência por 5 anos. Ao voto, senhor presidente. Diante do acima exposto, nosso voto é pela aprovação do projeto de lei 1324 de 2022, com as seguintes emendas que estão apensadas aqui no nosso texto. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, senador. Senador Laércio. Eu, como a matéria está em discussão, eu, como autor desse projeto, eu quero aqui passar alguns dados simplificados. Senador Laércio, senador Carlos Viana, a todos aqueles que estão nos assistindo através da TV Senado, na verdade, esse projeto ele corrige uma distorção absurda que vem ao longo dos anos. Veja bem, nós temos no nosso país cerca de 1 milhão de motoristas de aplicativos, esse pessoal que atende pelos aplicativos. Taxistas são 400 mil, mototaxistas 300 mil. E aí vem os motoristas autônomos, de caminhões, de vans. A Receita Federal, ela presume-se que 40%, para calcular a base do imposto de renda, que 40% é despesa, que esse pessoal tem 40% de despesa, e 60% é lucro. E aplica-se a alíquota do imposto de renda. Esse projeto, ele vem corrigir essa distorção, como eu falei, reduzindo para 20%. Para vocês terem uma ideia, senador Carlos Viana, senador Laércio, as transportadoras, a base de cálculo é 10%. Então, você vê a distorção que há. Então, quero pedir aqui aos meus pares aqui um apoio, o projeto é nominal, inclusive pedir autorização de Vossa Excelência e concordar já para abrir o painel, para nós ganharmos tempo, devido já ao horário, já está bem avançado. E quem vota com o relator, vota sim. E quem não concorda, o voto é não. Já? Tá ok? Pediria às assessorias dos deputados e deputadas que, ao abrir o painel, tem que dar ok aqui.
Não, o senhor. Sim, mas tu abriu o painel? Tá aberto. Aos senadores e senadoras, às suas assessorias, peço que vote. Estamos no momento de votação nominal em nossa comissão, Comissão de Assuntos Econômicos. Em votação ao PL 1324 de 2022. Altera a lei número 7703 de 22 de dezembro de 1988 para reduzir a base de cálculo presumido do imposto sobre a renda das pessoas físicas incidentes sobre rendimentos da prestação de serviços de transporte e de passageiros. Senador Carlos Viana já votou? Senador Laércio. Senador Otto Alencar. Líder Otto Alencar. Senador Rogério Carvalho. Senadora Janaína. Senadora Tereza Leitão. Senador Jaime Bagatoli, ou Bagatoli. Senador Flávio Bolsonaro. Senador Rogério Marinho. Senador Wilder Moraes. Senador Eduardo Gomes. Tá ligado? Tá ligado. Eu já mandei no grupo dos senadores. Se você quiser ligar para cada um. Ok, tá bom. Já vou votar. O último item que é um projeto meu é nominal, vota aí por nós. Sim. Tá bom, falou. Tilt. Presidente Mandela. Senador Pedrecão, com a palavra. Para registrar meu voto, eu estava numa ansiedade. Esse projeto que é de soltoria, e eu tive o prazer de ser relator, mas estava presidindo ali a Comissão de Segurança Pública, que nós estamos recebendo ali o português que foi abordado no aeroporto. Graças a Deus foi tudo sob controle. Algumas tensões, mas entre mortos e feridos salvaram-se todos. Mas é da importância desse projeto, né, que nós estamos baixando um imposto que é de 60 para 20. Com certeza isso nós vamos ajudar duas classes. E
para mim, são da maior importância. São pessoas que lutam no dia a dia para sobreviver, que é os nossos mototáxis e os nossos taxistas. Então, saio daqui muito feliz em ter tido a oportunidade de vir e dar meu voto, sim, ao projeto. Quero lhe parabenizar pela autoria, né? Eu vi do seu esforço, da sua celeridade, para que a gente pudesse hoje estar realizando o sonho dessas duas classes. Obrigado. Senador Petecão, eu que quero parabenizar Vossa Excelência, porque Vossa Excelência foi o relator desse projeto. Mas infelizmente não pude ir aqui, mas eu quero agradecer ao colega pela leitura do parecer. Tá. Obrigado, Vandelan. Obrigado, amigo. Senador Petecão. Senador Petecão, há pouco eu falava aqui do impacto, as pessoas que vão ser beneficiadas com esse projeto. Só motoristas beneficiados de aplicativos, 1 milhão, taxistas, 400 mil e mototaxistas, 300 mil. E motorista de vans e caminhoneiros autônomos, né? Interessante que ao pedir o impacto financeiro ele é em torno de 60 milhões ao ano. Por que isso? E é bom, tanta gente, né, vai ser beneficiado, mas é que o imposto é tão alto que o governo finge que arrecada e muitos fingem que pagam. Então, com essa alíquota, essa base aí para 20%, com certeza a arrecadação vai ser muito maior, porque as pessoas vão ter condições de pagar. Mais pessoas vão pagar. Então, a quantidade de pessoas beneficiadas, né, que gera emprego, gera renda, e estão ali trabalhando para garantir o seu sustento. Então, parabéns, nosso relator, parabéns ao Laércio, foi relator ad hoc aqui nessa manhã. Podemos encerrar a votação? Podemos encerrar. Peço que encerre aí. Senador Jacques? Encerro. Eu quero... Sim, 16. O senador Jacques Wagner votou favorável, então quero registrar aqui o voto do senador Jacques Wagner, do líder do governo do Senado. São 17 sim, nenhum não. Está aprovado o PL 1324. Eu gostaria de fazer um registro aqui. Esse último voto aí, senador Jacques Wagner, ajudou na articulação para que a gente pudesse chegar ao entendimento, né? O governo flexibilizou para que nós pudéssemos hoje estar votando esse projeto. Então, só um sentimento de gratidão, porque eu sou grato às pessoas. O senador Jacques Wagner ajudou nessa articulação. Obrigado, senhor presidente. Com certeza, e foi fundamental aí a participação do senador como líder do governo, um projeto importante. Eu gostaria aqui, senador Carlos Viana. Presidente Vandelan, dada a importância do projeto, e naturalmente... Senador, houve um equívoco. Esse projeto ele é terminativo aqui na comissão, então ele não... Então não há necessidade. Não há necessidade. Certo. Terminou. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Foi eu, meu. O projeto é de autoria do senador Veneziano Vital do Rego. A relatoria está a cargo do senador Fernando Farias, a quem passo a palavra. Obrigado, presidente. Peço para ir direto à análise. É certo que adotar soluções construtivas como as infraestruturas verdes e a solução baseada na natureza, que minimizam os impactos negativos da urbanização. É importante para garantir sustentabilidade e resiliência nas cidades. Sabemos que o Brasil já possui um quadro normativo e institucional alinhado com a preservação do meio ambiente, mas
ainda há espaço para avançar, sobretudo por meio de orientações mais claras para as administrações municipais sobre o assunto. No entanto, cumpre lembrar que, conforme as disposições constitucionais federais, ainda que o tema do direito urbanístico esteja inserido nas competências legislativas concorrentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, a execução da política urbana é de competência do Poder Público Municipal, cabendo à União apenas a edição de diretrizes gerais. O PL 6046 de 2019 possui o mérito de prever o uso de soluções construtivas que são infraestruturas verdes, mas avança sobre as competências municipais ao definir procedimentos administrativos e pré-determinar a adoção de soluções técnicas como os telhados verdes e os reservatórios de águas pluviais a serem obrigatoriamente empregados nas edificações, salvo quando sua inviabilidade for tecnicamente atestada. A aplicação de medidas tão específicas extrapola o escopo do que seria uma norma ou diretriz de caráter geral e pode impedir a avaliação de soluções mais adequadas às diferentes realidades locais. Além disso, é importante lembrar que a adoção das tecnologias verdes tem um custo. Um telhado verde, por exemplo, pode chegar a ser 40% mais caro do que uma cobertura com materiais convencionais de construção. Deste modo, acreditamos que esse movimento se torna as edificações mais verdes e sustentáveis não deve se basear apenas em sanções, mas também vir acompanhada de medidas de incentivo, como tem sido feito em diversas cidades do Brasil e do mundo. Trata-se de proposição bastante meritória que, a nosso ver, pode ser aprimorada tecnicamente, alinhando-se à competência da União e do tema político urbano, corrigindo termos tecnicamente inadequados e prevendo a possibilidade de uso de incentivos públicos para a implementação de tecnologias verdes nas edificações. Por essa razão, sugerimos sua aprovação na forma da emenda substitutiva. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 6046 de 2019 do senador veneziano Vital do Rego na forma do seguinte emenda substitutiva. Ok aí, comandante. Encerrado. É o voto. Feita a leitura do relatório, passamos à discussão. Não havendo quem queira discuti-los, passamos à votação. As senhoras e os senhores senadores que concordarem, permaneçam como estão. Está aprovado o relatório de Vossa Excelência. Nós temos mais alguns itens constantes da pauta, mas os relatores não se encontram presentes. E temos aqui um requerimento, que é o requerimento de autoria do presidente desta comissão, senador Marcelo Castro, que é o item constante do item 9. O requerimento propõe, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição, segundo da Constituição Federal e do artigo 93, item 2 do Regimento Interno do Senado, a realização de audiência pública em conjunto com a Comissão de Serviço de Infraestrutura, com o objetivo de debater o novo Programa de Aceleração do Crescimento, novo PAC. Propõe para a audiência a presença da excelentíssima senhora Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento. Eu tomaria aqui a iniciativa de incluir o convite também ao ministro da Casa Civil, uma vez que o PAC está sobre a sua gestão. Uma observação aqui que a ministra irá apresentar. Bom, se bem que não podendo ser dois, vamos deixar só a ministra do Planejamento livre. A observação. A ministra irá apresentar, dentre outros assuntos, as rotas de integração sul-americana como recorte do novo Programa de Aceleração do Crescimento. A autoria, já dita aqui, é do senador Marcelo Castro. Em votação, requerimento.
Os senhores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente reunião. Bem como seus familiares, com a adoção de medidas que garantam sua segurança, bem como preservem sua integridade física e psicológica. Nesse contexto, a instituição do Programa de Assistência às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, Provita, representa a verdadeira e efetiva promoção de direitos humanos em nosso país. Essa é a justificativa, presidente. Em votação, requerimento. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. E aí, presidente, eu parabenizo por esse requerimento e eu espero que a gente faça o seguinte encaminhamento no final: mais dinheiro para o Provita. Muito bem. Eu estive na coordenação do programa e eu sei a importância desse programa. Devolvo a presidência ao senador Paulo Paim. Muito obrigado, senadora. Gentil sempre. De praxe, eu farei a leitura somente do expediente. A pauta foi toda ela apreciada e ficando assim em dia com os telespectadores e aqueles que aqui estiveram. Então, felizes para sempre com a aprovação do projeto, mas vocês foram fundamental para construir essa redação, né? Parabéns a todos. Ok? Eu só vou ler aqui a parte final agora. A Secretaria da CDH recebeu os seguintes documentos: denúncia de irregularidade em concurso público no Rio Grande do Sul, pede ajuda na investigação de morte suspeita em hospital, necessita de ajuda para saber como solicitar a pensão especial concedida pela Lei 11.520 de 2007 às pessoas atingidas por anzianiase, que foram submetidas a isolamento e internação compulsória. Demandas internas do sistema prisional. Jornalista vítima de agressão. Da Procuradoria Federal do Direito Cidadão encaminha nota técnica com reflexões sobre o enfrentamento de milícias rurais de defesa da Constituição da República. Informa que nós temos a Instrução Normativa 12 de 2019. Os documentos lidos ficam disponíveis na Secretaria ou no portal da CDH para a manifestação dos membros dessa comissão pelo período de 15 dias. Terminado o prazo, os documentos serão arquivados. Informo nos mesmos termos que os documentos lidos na quarta reunião serão arquivados. Está encerrada a nossa reunião de hoje deliberativa com sucesso total. Muito obrigado a todos que colaboraram, especialmente a senadora Damares. Obrigado. Luciano Povo, a inteligência artificial vai causar desemprego? Olha, essa é a grande preocupação de todo mundo. Vai impactar muitas atividades, na forma como a gente interage com a tecnologia. Mas não se espera que vai causar esse desemprego. A difusão da tecnologia sempre é um pouco mais lenta do que as pessoas esperam. Então, terá impactos, mas não na velocidade que a gente imagina. Agenda Econômica, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Talvez também um dos maiores desafios da educação pública brasileira é, primeiro, não deixar ninguém para trás e garantir uma educação que seja inclusiva, com equidade, reduzindo as desigualdades educacionais existentes hoje nesse país. A gente espera que esse projeto possa ser apreciado e aprovado o mais breve possível. O grande objetivo de todos nós, melhorar o ensino médio brasileiro. Melhorar que o jovem possa ter uma escola mais atrativa, uma escola que olhe o projeto de vida do aluno, que ele permaneça na escola, que ele tenha uma formação. Os problemas na divulgação dos resultados do SISU. Nós tivemos um resultado provisório equivocado, retirada de dados, demora no esclarecimento. E aí se pergunta por que aconteceram esses erros, quais foram as mudanças realizadas para evitar novos erros e quais são os protocolos de segurança e análise desses dados. O erro foi que o sistema divulgou o resultado antes da hora de divulgar.
Então, a decisão com o ministro foi, primeiro, nós afastamos algumas pessoas responsáveis por isso, abrimos uma investigação preliminar para identificar o motivo, restabelecemos novos protocolos de maior segurança para evitar que isso acontecesse. Estamos verificando quais são os investimentos necessários que possam ser feitos, em todo o sistema. Então, lamentei o episódio, procuramos corrigir para também não causar nenhuma injustiça em qualquer aluno. Nós estamos aqui, todos que estão aqui da comissão, para defender a melhoria da educação. Acho que todos nós aqui queremos ver de que forma podemos ajudar para que a gente possa propiciar para essas futuras gerações um ensino realmente de melhor qualidade. Sabia que o Brasil tem 63 universidades federais? Mas isso nem sempre foi assim. Há 200 anos não havia nenhuma universidade no Brasil inteiro. O país, que tinha acabado de se tornar independente, sabia da importância de criar essas instituições para o seu desenvolvimento. A Constituinte de 1823 discutia a necessidade do Estado construir e manter esses centros de formação. Até então, o país tinha somente as faculdades de medicina do Rio de Janeiro e Salvador. Mas a primeira universidade brasileira surgiu somente quase 100 anos depois, já na República. Hoje o Brasil tem universidades federais em todos os estados e no DF. Isso além das estaduais, municipais e particulares. Agora é lei. Mulheres com implante mamário colocado em razão de tratamento de câncer têm direito à troca em hospitais privados ou pelo SUS sempre que houver complicações ou efeitos adversos. A mulher que sofre mutilação total ou parcial de mama em razão do tratamento de câncer também tem direito a acompanhamento psicológico e multidisciplinar. O Senado votou, agora é lei. É preciso ver que, nesse momento, as Forças Armadas brasileiras admitiram participar de uma atividade policial repressiva ilegal e que, em última instância, implicaria na tortura. Não quer dizer que todo empresariado se envolveu, mas alguma parte dele, obviamente, esteve envolvido. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. E aí, pessoal, beleza? Hoje eu quero começar o programa diferente hoje, uma forma mais radical, mostrando o dedo pra você. Você não achou que era outra coisa não, né? Enfim, presta atenção nisso aqui, ó. Nisso aqui, na minha digital. Porque hoje a gente vai falar sobre biometria nas eleições. Bora! Eu comecei esse vídeo dando um joinha, tanto para mostrar minha digital para você, mas também para pedir o teu like nesse vídeo. Já deixa aí o seu joinha, deixa o like, compartilha também. E na sua tela agora vão aparecer os perfis oficiais do TSE, para você poder ficar bem informado em qualquer plataforma que você estiver, porque o TSE está em todas. Beleza? Bora pro tema. Bora! Biometria. Bom, primeira coisa que normalmente a gente pensa quando se fala em biometria é nas impressões digitais. Só que, na verdade, biometria é uma característica física, única e individual com a qual dá pra gente identificar uma pessoa. Então, além da impressão digital, podem ser outras coisas como uma foto, a voz ou até reconhecimento de íris. Isso mesmo, a Justiça Eleitoral começou a registrar a impressão digital de eleitoras e eleitores em 2008. Isso para quê? Para trazer muito mais segurança para as eleições. Se liga só nas imagens dessa sala aí, ó. Nessa sala aqui ficam os computadores que monitoram os registros biométricos do eleitorado brasileiro. Quando alguém tem mais de um registro, a Justiça Eleitoral toma as devidas providências. E se liga, já teve eleitor que foi flagrado aqui com mais de 50 registros. Já imaginou se não fosse a biometria? Enfim, se você ainda não fez o cadastramento biométrico, corre, porque tanto para a coleta de biometria, como para tirar o primeiro título ou fazer alterações no cadastro eleitoral, o prazo final é 8 de maio.
O cadastro é gratuito, então fique atento para não cair em golpe. Se você ver algum link dizendo clique aqui para pagar para fazer o cadastramento ou algo do tipo, corre que é golpe, beleza? Basta você agendar no TRE do seu estado e no dia marcado comparecer com um documento oficial com foto e um comprovante de residência. Ah, e gente, atenção, hein? Quem vai tirar o primeiro título tem que ir no cartório eleitoral também para fazer o registro da biometria, beleza? Se você quer mais informações, é só dar um pulinho no site do TSE ou no site do TRE do estado que você mora. Fechou? Fechou! Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem eu te encontro de novo. Eu espero que você já esteja com a biometria cadastrada, hein? Tamo junto e até a próxima. É importante lembrar um pouco da história desse Senado. Nós tivemos aqui nomes incríveis, como o de Rui Barbosa, que de 1890 até 1921 foi senador. Hoje nós temos uma estátua, uma escultura de Rui Barbosa lá no plenário do Senado. Eu cito Rui, mas poderia citar dezenas de outros grandes nomes que foram membros do Senado da República. Então, ser senador é suceder esses grandes nomes. Isso implica em grande responsabilidade de pensar os problemas do nosso país, de rever as decisões da Câmara e participar de uma casa onde o cabelo branco predomina, a experiência predomina e sempre teve um papel importantíssimo na vida nacional. Viva os 200 anos do Senado Federal! Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no Parlamento. E quando o Parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira.
Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. Eu me lembro, por exemplo, das campanhas das diretas. Havia uma movimentação extraordinária na tentativa de pressionar o Congresso Nacional para que ele aprovasse a volta das eleições diretas. Isso não aconteceu, mas a esplanada, desde a Catedral até o prédio do Congresso Nacional, foi tomada por milhares e milhares de pessoas. A Praça dos Três Poderes não é só fachada. Desde o início, as pessoas ocupam espaço para lutar pelos seus direitos. É uma das ideias que mais deram certo em Brasília. A outra é a superquadra. Eu tive a sorte de passar minha infância numa superquadra. Diferente dos condomínios de hoje em dia, que criam muros para isolar os moradores, os prédios do plano piloto são erguidos em pilotis, para que as pessoas circulem livremente pela cidade. A essência da democracia deve ser esta: solucionar disputas e fazer a divergência pacificamente. E que os três poderes, juntos, podem construir e devem construir o que é o pilar da democracia. Democracia é essa que exige convivência pacífica entre todos, mesmo com divergência de ideias. Entendemos que a democracia, mais do que um regime político, é um modo de vida. A democracia é o único regime que pode permitir o convívio das pessoas que discordam. E discordar é saudável. O conteúdo que nos ensina a Constituição é que a democracia deve ser defendida. A democracia é o melhor terreno para plantar e colher direitos. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, boa tarde. O Senado Notícias está no ar. A PEC que concede quinquênios para servidores das carreiras jurídicas vai passar hoje pela primeira sessão de discussão em plenário. A repórter Isabela Dutra tem mais informações. Boa tarde, Bela. Boa tarde, Isa. Boa tarde a todos. Pois é, a chamada PEC do quinquênio começa a ser debatida nesta terça-feira aqui no plenário do Senado. A proposta original é do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, e previa parcelas mensais de valorização por tempo de serviço para magistrados e integrantes do Ministério Público, então órgãos que possuem orçamento próprio. Mas a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um substitutivo do relator, senador Eduardo Gomes, estendendo o benefício para outras carreiras. Pela nova proposta, então, serão contemplados também advogados públicos da União, estados e municípios, defensores públicos, conselheiros e ministros do Tribunal de Contas da União e delegados da Polícia Federal que não exerçam advocacia particular. A parcela compensatória vai ficar fora do teto constitucional de remuneração do serviço público e prevê remuneração 5% da remuneração a cada 5 anos, podendo chegar até 35% do vencimento. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, disse em entrevista coletiva que não é o momento do Senado aprovar essa medida e que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai conversar com os senadores e pedir sensibilidade do Senado.
Para ser aprovada aqui no Senado, a PEC tem que ser discutida em 5 sessões, tem que passar por 5 sessões de discussão em primeiro turno e depois mais 3 sessões de discussão em segundo turno e ser aprovada em cada um dos turnos por 49 senadores, 3/5 da casa. E depois passar por mais 2 sessões de votação também na Câmara dos Deputados. Agora a gente acompanha, né, Isa? É isso aí, Bela. Muito obrigada, viu? O presidente da Associação Nacional de Árbitros de Futebol divulgou hoje uma nota em que defende a paralisação do Campeonato Brasileiro. A declaração foi realizada um dia após o presidente do Botafogo, John Textor, ter prestado depoimento aqui no Senado, na CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. Entre outros pontos, o dirigente levantou suspeitas sobre o funcionamento do VAR, sistema de vídeo que ajuda o juiz a resolver lances duvidosos. O senador Jorge Cajuru, que preside a comissão de inquérito, comentou a nota dos árbitros. A Associação Nacional dos Árbitros de Futebol acaba de pedir a paralisação urgente do Campeonato Brasileiro em função de nossa CPI ontem, do que declaramos da reunião secreta com o Joe Textor, o CEO majoritário do Botafogo do Rio, quando ele, Girão, eu, Portinho, Irã, veneziano, ouvimos tudo, soubemos tudo, temos um relatório nas mãos de 180 páginas, temos gravações, temos vídeos, vamos obedecer o segredo de justiça, mas algo a gente não poderia deixar de comunicar à imprensa brasileira e ao país do futebol, das chuteiras. E paralisar o Campeonato Brasileiro, qual é o motivo que solicita a associação? É o que foi denunciado sobre o VAR, que eu jornalisticamente adoro dizer VAR ticatar, né? Porque com 5 câmeras eles não conseguem dar respeito à arbitragem no Campeonato Brasileiro. Isso é muito grave. Estamos a 24 horas de um julgamento que pode novamente afastar o baiano, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues. Portanto, nós fizemos o nosso papel ontem. Eu penso que a Associação Nacional de Árbitros tem toda a razão, paralisar esse campeonato, a investigação nossa seguir, com apoio total da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República, e a gente desmascarar tudo, mostrar a verdade deste escândalo que é o maior da história do futebol brasileiro e, por consequência, a gente poder voltar a ver o futebol, a nossa maior paixão, tendo credibilidade e tendo os familiares brasileiros vontade de voltar aos estádios. Como já vimos aqui, a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas ouviu nesta segunda-feira o empresário John Textor do Botafogo. Após as denúncias, os senadores disseram que vão investigar. Eles ressaltaram que há indícios e não provas e consideraram a possível edição do VAR como a denúncia mais grave até agora. Após quase 2 horas reunidos a portas fechadas, os senadores da CPI avaliaram como graves os documentos e vídeos apresentados pelo presidente da Sociedade Anônima de Futebol do Botafogo. John Textor prestou esclarecimentos na condição de testemunha após fazer denúncias de manipulação de resultados esportivos. Ele conversou com os senadores por 3 horas e depois pediu para, numa reunião secreta, apresentar os documentos que reuniu. Como estão em segredo de justiça, os documentos não podem ser divulgados. Mas, segundo os senadores, são indícios fortes de que há manipulação de resultados em jogos de futebol. Para eles, a denúncia que mais chamou a atenção se refere ao VAR. Os clubes podem ser as maiores vítimas da manipulação por parte de um comportamento de um atleta ou de um árbitro. Os clubes, pelo que a gente viu, podem estar sendo vítimas, como a gente já viu, da edição do VAR. Exatamente. O que é gravíssimo. O que vai à tela do árbitro em campo são fragmentos da imagem captada pelo VAR. O que o telespectador assiste da sua casa na TV é o mesmo fragmento que está sendo mostrado para o árbitro, que não conta a história inteira do lance. Isso foi a coisa mais grave. O que chamou a atenção, saltou aos olhos, foi a questão da edição do VAR.
né? Isso eu, como desportista, não imaginava que fosse selecionado trechos. E a inteligência artificial, ela vem para colaborar, ela vem para ser aliado, para blindar esse tipo de manipulação, que ficou muito mais grave depois do advento das apostas esportivas. O presidente da CPI, senador Jorge Cajuru, afirmou que ainda não se pode falar em provas, mas fez questão de ressaltar que os documentos são indícios indiscutíveis de manipulação de resultados e que todo o material apresentado se refere a clubes de grande expressão. Em nenhum momento aqui foi falado de time pequeno, de Série C, de Série D, ou seja, são times históricos que nos apresentamos a ele para questioná-lo e ele nos trouxe o que eu acabei dizendo que é a opinião unânime da CPI. Indícios de outros jogos, de outros times que nós teremos o dever de convidar para que ouçamos os dois lados. Foi uma reunião, o senhor Joe Testor, ele não veio para falar apenas do Botafogo, como muitos esperavam. Ele apresentou também indícios, com imagens, com declarações, com um relatório entregue a nós de 180 páginas, envolvendo nomes de jogadores, de árbitros. Portanto, nós temos outros jogos para discutirmos e para analisarmos. John Textor entregou à CPI um relatório com 180 páginas apontando manipulações de resultados de futebol com base nas denúncias apresentadas por ele desde novembro de 2023. E disse que com a inteligência artificial é possível acompanhar a cada milissegundo a atuação dos árbitros, por exemplo. E elogiou a iniciativa do Brasil em investigar o problema. Este é o primeiro organismo governamental no mundo a enfrentar essa questão. E nós amamos o nosso clube e logo na sequência, quase como nós amamos a nossa família, e vocês estarem enfrentando isso é digno de destaque. A CPI da Braskem, que investiga o desastre ambiental e social em Maceió, provocado pela mineração, ouviu hoje o procurador-geral do município. Os senadores criticaram uma brecha no plano diretor da cidade que poderia permitir a exploração comercial dos bairros desocupados. O procurador-geral de Maceió, João Luiz Lobo Silva, assumiu o cargo em 2021. Segundo ele, um dos primeiros desafios foi buscar reparação pelas perdas tributárias e patrimoniais do município com o desastre ambiental da Braskem. Em 2023, a prefeitura assinou acordo de 1,7 bilhão com a mineradora. O relator quis saber onde os recursos serão aplicados. Esses valores vão ser aplicados em áreas específicas de saúde, educação, infraestrutura, assistência social e um programa específico que está sendo finalizado a modelagem dele. Já tem decreto publicado e tudo, que é o FAM, que é um amparo aos moradores. O senhor poderia nos informar se o município conseguiu destinar verbas públicas para além das contrapartidas privadas para auxiliar os cidadãos atingidos pelo desastre? O município tem feito, sim, independente até desse valor de 1,7. Nós temos feito diversas ações, seja de isenção, como eu disse, tributária. Os bairros específicos do Flechal e Bom Parto estão tendo uma assistência diferenciada. Tem um centro próprio de atendimento. A compra de um hospital por 260 milhões de reais, com recursos desse acordo, foi questionada pelos senadores. O hospital de 100 e poucos leitos não custa 260 milhões, nem aqui e nem em lugar nenhum, e muito menos em Maceió. O Ministério Público aqui atesta que houve superfaturamento. Matéria da Carta Capital, que saiu agora, recentemente, já em fevereiro isso. Ele foi comprado com todos os equipamentos em funcionamento. Então, o município, a avaliação vinha da parte física, mas vinha também dos equipamentos. E foi feita por metro quadrado. Isso é importante que seja dito. Não é uma avaliação simples por leito. Perguntado, o procurador garantiu que não há possibilidade da Braskem lucrar com a área que foi desocupada pelos moradores
nos bairros afetados. A Braskem não vai poder fazer qualquer espécie de construção, não vai poder nem hoje, nem no futuro, comercializar essa área e obter lucro. A cidade de Maceió, a Câmara Municipal de Vereadores, a Prefeitura, terem aprovado um projeto de lei proibindo e vedando o uso daquela área para edificações, etc, etc, etc. Mas diz que o plano diretor pode mudar. Isso já está no acordo anterior, portanto, não tem nenhuma novidade e essa é uma fragilidade que a gente precisa pensar em como equacionar. Nesta quarta-feira, a comissão vai ouvir técnicos de 3 empresas que prestaram serviços de consultoria para a mineradora Braskem. A CPI quer saber detalhes sobre os relatórios feitos por essas empresas de consultoria. Em reunião nesta terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto com diretrizes para a criação da tarifa social da água. É a conta mais barata para quem precisa. Outro projeto aprovado pode favorecer a modernização da indústria nacional. O objetivo é reduzir tributos por meio da depreciação acelerada de maquinário para fins de contabilidade. A concessão da depreciação acelerada para máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos novos da indústria tem como objetivo principal a modernização e o incentivo a setores específicos para a compra de máquinas que irão compor os ativos imobilizados das empresas. Com o projeto, investimentos em inovação serão estimulados, cresce a competitividade e o desenvolvimento tecnológico nas áreas beneficiadas. Espera-se com isso geração de empregos e o crescimento econômico sustentável. A média dos equipamentos que são comprados pelas empresas, pelas indústrias, no máximo em 14 anos, praticamente 95% se é descartado praticamente para o ferro velho. O relatório tem esse condão, é acelerar o processo de reindustrialização do Brasil para que a gente possa, repito, se manter na competição internacional. Os senadores da CAI também aprovaram projeto que propõe diretrizes nacionais para nortear e padronizar as regras de criação da tarifa social da conta de água por estados e municípios, destinada a famílias de baixa renda. O projeto vai a plenário. O valor do serviço, custos administrativos, financeiros e encargos tributários, após a exclusão do consumidor beneficiado pela tarifa social, serão rateados entre todos os consumidores da prestadora de serviço proporcionalmente ao consumo. Então, é um projeto de solidariedade entre os consumidores. Os casos dos programas habitacionais, como o projeto Minha Casa Minha Vida, por exemplo, muitas vezes a conta de água é mais cara do que a prestação da própria residência. Isso é algo inadmissível numa concessão pública. O Brasil ele é muito diferente. Em Santa Catarina, 4% das pessoas devem e estão negativadas devido a contas de serviços essenciais de água, de energia e de gás. 4% em Santa Catarina. Em Alagoas, 40% das pessoas que estão endividadas estão porque devem ou a conta de água ou a conta de energia. A CAI aprovou ainda o projeto que determina a divulgação pelos gestores de banco de dados da metodologia adotada na estimativa da pontuação de crédito de pessoas físicas e empresas, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. A matéria será examinada agora pela Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. E o projeto que beneficia os prestadores de serviços de transporte de passageiros com a redução da base do cálculo do imposto de renda de pessoa física, que passa a ser de 20% sobre os rendimentos. Aprovado em caráter terminativo, o projeto segue agora para a Câmara dos Deputados. O ministro do Turismo compareceu hoje à Comissão de Desenvolvimento Regional. Ele apresentou metas e ações do Ministério, comentou propostas em análise no Senado e pediu atenção especial ao projeto que permite que empresas de aviação estrangeiras realizem voos domésticos.
O ministro do Turismo, Celso Sabino, lembrou que a pandemia prejudicou o turismo no mundo todo, mas disse que esse período já foi superado e as projeções atuais são otimistas. Dada a melhora e o aprimoramento da promoção do nosso país no mercado internacional, não há dúvidas e nós estamos muito otimistas que esse ano 2024 nós vamos superar os recordes de recepção de estrangeiros no nosso país. Ele apresentou uma pesquisa que classificou o Brasil como o país mais seguro para fazer turismo e disse que a regularização dos cassinos vai ser mais um atrativo. Esse projeto que veio da Câmara, ele prevê uma arrecadação para o Estado, uma arrecadação que será destinada à educação, à saúde, ao turismo, à prevenção, ao combate à prevenção e ao tratamento prévio e, se porventura acontecer também depois, de jogadores contumazes. Então, o projeto está bem organizado, precisa apenas o Senado dar uma atenção especial e o Brasil passar a viver um novo momento no seu setor turismo. O preço das passagens aéreas foi o tema que mais mobilizou os senadores, que fizeram várias perguntas sobre como barateá-las. Como seria que os governos estaduais, né, para facilitar o acesso, o turismo, né, e os negócios de um modo geral, né, poderiam fazer para baratear esse custo também? Importantíssimo, senador, e obrigado pela contribuição. O ICMS, tanto na prestação de serviço quanto no fornecimento de QAV, ele representa um importante custo para as companhias aéreas. Muitos governadores têm atuado no sentido de atrair companhias aéreas e atrair mais voos para os seus estados, buscando facilitar e dar benefícios tributários nessa área. De acordo com o ministro, a forma como os preços das passagens aéreas são calculados hoje beneficia a maioria da população, que compra passagens com antecedência. A ANAC nos informa o seguinte: primeiro, em média, 50% dos assentos dos aviões vão pegar todos os assentos dos aviões voando no Brasil. Em média, 50% de todos os assentos nos aviões no Brasil são vendidos por até R$500. Aí vai aumentando, né? Aí mais 20% é vendido por 700, por 1.000. Acima de R$1.500 era apenas 3% dos assentos. Ou seja, todos nós aqui dessa sala estamos provavelmente nesses 3% que compram passagem acima de R$1.500. Para melhorar o preço dos voos na região norte, o ministro defendeu a abertura do espaço aéreo brasileiro para que empresas estrangeiras façam voos locais. Para que voe uma empresa de fora, doméstico, dentro do Brasil, eles têm que permitir que uma brasileira voe doméstico lá no país dele. E esse projeto, essa iniciativa, vai permitir que na região menos coberta pela aviação civil hoje ofertada, que é a Amazônia Legal, essa região possa receber voos domésticos de companhias estrangeiras que voem para o país. Então, na prática, seria o quê? Uma companhia estrangeira que voa para o Brasil pode voar doméstico dentro da Amazônia Legal. O projeto está bem maduro, pronto para ser votado e está aqui no Senado. Eu acho que esse projeto de abrir para que as companhias possam vender passagens nos pontos nacionais vai aumentar muito a concorrência e vai ajudar muito a baixar o preço da passagem aérea. E vai até obrigar a colocarem os combustíveis mais baixos. A Comissão de Educação e Cultura aprovou nesta terça um projeto que cria o Dia Nacional do Motociclista Profissional. A data escolhida, 29 de julho, é o dia da sanção da lei que regulamentou os exercícios das atividades profissionais com o uso de motocicleta. Antes era uma profissão assim meio invisível, que não se dava tanta importância. Mas no momento crítico da pandemia, esse profissional entrou para a história
prestando um serviço enquanto a gente estava recolhido. Eles estavam levando alimentos, estavam levando soluções, enfim, fazendo a ida e a volta de tanta coisa. Entre os anos de 2000 a 2021, 21 anos aí, o trânsito brasileiro matou cerca de 200 mil motociclistas, tá? No mesmo período, morreram 180 mil pedestres e 170 ocupantes de automóveis, conforme são os dados da DataSUS, do Ministério da Saúde. Em homenagem a esses trabalhadores brasileiros raiz, que vivem na periferia, que levam a vida mais comum possível, é que elaboramos esse projeto de lei estabelecendo a data de 29 de julho para que a gente possa continuar lembrando o que fizeram, o que estão fazendo, mas também lembrando o que vão precisar. O Brasil ainda não conseguiu encaixar, do ponto de vista da Previdência Social, esse trabalhador. E aí é importante, e aqui está o nosso senador Paulo Paim, que tem uma história maravilhosa no reconhecimento dos direitos, trazermos, senador, esse debate aqui para dentro, principalmente da sua comissão, para que a gente possa fazer justiça e o governo promover as adequações que se precisa nas questões trabalhistas, para que se possa ter, não é, um mínimo de amparo na área previdenciária para esse trabalhador. Com certeza, as leis de trânsito, a organização da cidade, quem sabe linhas de financiamento e qualificação, porque eles prestam um excelente serviço, né, em todo o país, nas grandes e pequenas cidades. Logo mais, às 14h, a Comissão de Meio Ambiente deve se reunir em audiência pública. Na pauta, a organização e as expectativas políticas quanto à Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, prevista para Belém do Pará, entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025. Também às 14h está prevista a sessão deliberativa no plenário do Senado. Na ordem do dia, os senadores podem votar o projeto de lei que permite aos estados, Distrito Federal e municípios abaterem dívidas com o governo federal por conta do que eles gastam na manutenção de bens de uso comum da União. Outro projeto que deve ser discutido em plenário é o que regulamenta a pesquisa clínica em seres humanos. O projeto de lei que permite aos estados, Distrito Federal e municípios abaterem dívidas com o governo federal por conta do que eles gastam na manutenção de bens de uso comum da União seria uma compensação entre valores empregados durante a administração e as dívidas refinanciadas desses entes. O projeto foi relatado pela senadora Tereza Cristina e recebeu parecer favorável na Comissão de Assuntos Econômicos na semana passada. O objetivo do projeto é promover uma espécie de justiça federativa, em que a União passaria a considerar os investimentos realizados para amortizar os saldos devedores dos refinanciamentos. No caso de uma rodovia federal, que é o caso de Santa Catarina, executada pelo governo federal, não são obras delegadas, são obras executadas, priorizadas pelo próprio governo federal, para as quais o governo do estado acudiu com dinheiro, M1. Vamos imaginar que essa rodovia daqui a pouco seja posta em leilão. Ou a União vai se locupletar com isso, porque na hora da outorga ela vai receber em dinheiro o valor daquela obra. Então isso é um desequilíbrio ético até, moral. Eu acho que isso ajuda a União, né? Isso não, ao contrário, não dificulta. Eu tenho um gráfico aqui mostrando o que acontece hoje nos investimentos federais, né? Que vem só diminuindo. Em 2020 foi 1,4%, hoje é 0,7%. Nós precisamos de investimentos, secretário, em toda a malha viária, toda a infraestrutura de logística do Brasil, não só rodoviária, como ferroviária, portuária, aeroviária. Então, eu acho que o Estado, quando um ente federado, tem recursos e pode ajudar, é mais do que justo.
Outro projeto que deve ser discutido em plenário é o que regulamenta a pesquisa clínica em seres humanos. São princípios, diretrizes e regras para a condução desses estudos, tanto por instituições públicas quanto privadas. O armazenamento de dados e material biológico, a responsabilidade dos investigadores e a continuidade do tratamento após a pesquisa clínica são alguns temas definidos na regulamentação. Segundo a proposta, a pesquisa com seres humanos deverá ser submetida à análise ética antes de ser realizada, garantindo a dignidade, a segurança e o bem-estar do participante da pesquisa. O projeto ainda cria o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa Clínica com Seres Humanos, responsável por editar normas, registrar, certificar, fiscalizar e capacitar os comitês de ética em pesquisa por todo o país. E o Congresso Nacional se reúne amanhã para analisar vetos presidenciais. Entre eles, o do presidente Lula, sobre o projeto de lei que restringe a saída temporária de presos. Deputados e senadores devem se reunir em sessão conjunta nesta quarta-feira, a partir das 19h, para votar os 32 vetos da pauta. São todos os textos vetados pelo governo pendentes de análise do Congresso Nacional. O veto mais antigo, 46 de 2021, é do ex-presidente Jair Bolsonaro, referente à definição de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Na época, o ex-presidente vetou o item que previa até 5 anos de reclusão para quem cometesse o crime de comunicação enganosa em massa. Seria promoção ou financiamento de iniciativa para compartilhar fake news capazes de influenciar o processo eleitoral. Já o mais recente é o veto 8 de 2024 do presidente Lula, na lei que trata da saída temporária dos presos. Foram vetados os trechos que negavam a possibilidade do preso visitar a família e realizar atividades sociais. Para o governo, os itens prioritários na pauta são os vetos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual de 2024. Entre os trechos vetados na LDO está o cronograma oficial de execução de emendas parlamentares definido pelo Congresso Nacional. Na LOA, o governo reduziu de 16 para 11 bilhões o valor das emendas de comissão. A votação pode ser feita por uma única cédula eletrônica para todos os vetos e também por destaques de dispositivos específicos a pedido dos parlamentares, que nesse caso são discutidos e exibidos no painel eletrônico. No curso da semana, nós vamos dialogar com os líderes. Tem um conjunto de temas que o governo quer levar à cédula de votação. Quanto para o governo, quanto mais temas tiverem na cédula de votação, abrevia a sessão e também é do interesse do governo a manutenção da maioria dos vetos possíveis. Alguns vetos, temos o debate avançado para a construção de um acordo. É o tema dos vetos relativos à LDO e à lei orçamentária. E atenção, termina na terça-feira que vem, 30 de abril, o prazo para inscrições no concurso de redação Jovem Senador 2024. O tema deste ano é os 200 anos do Senado e os desafios para o futuro da democracia. Anote aí o caminho para inscrição: senado.leg.br/Jovem Senador. Estudantes do ensino médio de escolas públicas, estaduais e do Distrito Federal podem participar. 27 selecionados, um de cada estado, vão passar uma semana em Brasília, de 5 a 9 de agosto, com seus professores, orientadores e todas as despesas pagas. Nesse período, eles vivenciam o trabalho dos senadores, debatendo questões nacionais e apresentando sugestões que podem virar projetos de lei. Mais de 2.000 ideias de alunos da oficina legislativa já foram encaminhadas à Comissão de Direitos Humanos do Senado. Você também pode participar votando pela internet. As propostas que receberem mais de 20 apoios podem virar projeto de lei. Em 2021, durante a pandemia, o Senado Federal lançou o projeto Oficina Legislativa na Faculdade. O objetivo é aproximar a comunidade acadêmica do processo de elaboração das leis. Responsável pela criação e execução remota, o E-Cidadania disponibilizou o material didático para os educadores. Nós temos no nosso portal o site da Oficina Legislativa e lá nós temos o material didático dos professores para que eles possam realizar essa atividade em sala de aula
com seus alunos. Temos um material dedicado para ensino superior e outro para ensino fundamental e médio. Então, com esse material, os professores podem realizar essa atividade com seus alunos, com todo o passo a passo ali descrito, tudo que o professor precisa fazer. E, além disso, temos o material dos estudantes também e slides que podem auxiliar os professores na realização dessa atividade. Já que a Comissão de Direitos Humanos do Senado recebe sugestões legislativas via internet, a ideia formatada por alunos e professores participantes da oficina pode virar projeto de lei. Em 3 anos, mais de 1.500 professores do ensino básico e da educação superior em 24 unidades da federação já se cadastraram no projeto, que envolve 164 instituições públicas e privadas de todo o país. Desse trabalho surgiram mais de 2.000 ideias legislativas oferecidas pelos alunos participantes. Os alunos tiveram a experiência de propor, viram a dificuldade que é fazer mudanças efetivamente na sociedade, né? Quando eles fizeram a crítica de um aluno fazendo relatório sobre a proposta do outro, eles aproveitaram para pensar também, amadurecer sobre todas as questões, né, que envolvem as consequências de uma mudança na legislação. Isso foi muito interessante. Na Universidade Federal de Sergipe, esses alunos do curso de Ciências Atuariais enviaram várias propostas. Uma delas prevê uma mudança no Bolsa Família, aumentando em 10% a frequência escolar mínima para os filhos dos beneficiários. Outra sugestão permite ao Banco Central e à Comissão de Valores Mobiliários firmar convênio com os órgãos públicos que fiscalizam a previdência privada. A partir do momento que as ideias são cadastradas no portal e-Cidadania, elas ficam abertas durante 4 meses para receber apoio de outras pessoas. Se elas receberem 20 mil apoios, elas serão encaminhadas para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Mas, se não receberem 20 mil apoios, elas também podem ser transformadas em projetos de lei, servindo de inspiração para os senadores apresentarem novos projetos. Eu já peço atenção aí para essas que foram aprovadas e foram direcionadas, que vocês deem uma olhada, talvez possam disponibilizar o link aqui, para voltar e apoiar essas ideias que fazem com que a nossa sociedade seja melhor. Para mais informações sobre o projeto Oficina Legislativa, acesse senado.leg.br/ecidadania. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Luciano Pova, a inteligência artificial vai causar desemprego? Olha, essa é a grande preocupação de todo mundo. Vai impactar muitas atividades, na forma como a gente interage com a tecnologia. Mas não se espera que vai causar esse desemprego. A difusão da tecnologia sempre é um pouco mais lenta do que as pessoas esperam. Então, terá impactos, mas não na velocidade que a gente imagina. Agenda Econômica, hoje, 20h, aqui na TV Senado. E nós vamos acompanhar agora a sessão plenária que acabou de iniciar com discursos dos parlamentares. Acompanhe. Minhas senhoras, meus senhores, os nossos cumprimentos. Boa tarde a todos os senhores e senhoras senadores presentes e aqueles e aquelas que já devidamente registraram as suas presenças. Boa tarde a todos os cidadãos e cidadãs brasileiros que nos acompanharão nas atividades legislativas desta terça-feira. Nós temos 44 senhoras e senhores senadores que já fizeram devidamente as suas presenças, registros de presenças, portanto, nós podemos declarar, e assim o fazemos, aberta a nossa sessão. Com a proteção de Deus, vamos iniciar os nossos trabalhos. Senhoras senadoras, senhores senadores, poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do nosso aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos nossos totens disponibilizados
nos ambientes da Casa. A presente sessão deliberativa ordinária é destinada à apreciação das seguintes matérias, que já são do conhecimento dos senhores e das senhoras, por terem sido disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. Primeira delas, proposta de emenda à Constituição, número 10, Sua Excelência Senador Presidente do Congresso Nacional, Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com outros subscritores. O projeto de lei complementar número 35, do ano de 2022, de Sua Excelência Senador Esperidião Amin, e também outras e outros subscritores. E o projeto de lei número 6007, do ano passado, substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei do Senado, número 200, do ano de 2015, da senhora senadora excelentíssima companheira Ana Amélia e outros subscritores. Nós vamos passar aos oradores que fizeram as suas inscrições, que terão um prazo regimentalmente conhecido de 10 minutos para o uso da palavra. O primeiro deles, convido Sua Excelência, senador Paulo Paim. Boa tarde. Presidente veneziano, Vital do Rego, mais uma vez, satisfação falar sobre a sua orientação. Cumprimento o senador Esperidião Amin, Confúcio Moura, que eu vi no café, Cajulu e senador Plínio Valério. Presidente, ontem eu falei da situação dos idosos do país, né? Até falei daquele caso que um idoso foi levado morto, em resumo, ao banco, para que um parente retirasse o seu dinheiro, e virou notícia internacional. Mas quero falar hoje sobre os jovens, principalmente aqueles que estão sem estudo e sem trabalho. O estudo e o trabalho são fundamentais para o desenvolvimento e o sucesso da nossa gente, pois proporcionam conhecimento, habilidade para compreender o mundo e promover o pensamento crítico. Uma boa educação prepara os jovens para enfrentar os desafios da vida e do trabalho, contribuir de maneira positiva para a sua participação na sociedade. O trabalho não apenas oferece uma fonte de renda, mas também oportunidade de crescimento pessoal e profissional. No entanto, o Brasil enfrenta um enorme desafio nesse aspecto. De acordo com pesquisa nacional, por amostra de homicídio, por amostra de domicílios, o PNAD contínuo, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, referente ao ano de 2023, diz que 1 em cada 5 jovens brasileiros de 15 a 29 anos não estuda e nem trabalha, totalizando 9,6 milhões de jovens nessa situação, o que representa 19,8% dessa taxa etária no nosso país. São números alarmantes. Por outro lado, o estudo constatou que 15,3% dos jovens trabalhavam e estudavam, enquanto 39,4% apenas trabalhavam e 25,5% apenas estudavam. Apesar disso, a parcela de jovens que não trabalhavam nem estudavam apresentou uma pequena redução em comparação com os anos anteriores, sendo de 20% em 2022 e 22,4% em 2019. Contudo, o percentual é ainda muito alto, especialmente entre os jovens de 18 a 24 anos, faixa etária ideal para o ensino superior, onde 24% se encontram nessa situação.
A PNAD contínua mostrou que 24,9 milhões de jovens com 15 a 29 anos, sem ensino superior completo, não estudavam, não faziam curso profissionalizante, nem cursavam pré-vestibular. Em relação aos cursos técnicos e normal, magistério, de nível médio, 9,1% dos estudantes de ensino médio estavam fazendo esse tipo de qualificação profissional. Entre aqueles que já tinham concluído o ensino médio, mas não faziam faculdade, o percentual de pessoas que buscavam profissionalização por meio desses cursos era de somente 5,3%. Conforme o relatório da Organização e Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil é o segundo país de um total de 37 analisados, com maior proporção de jovens com idade entre 18 e 24 anos que não estudam e não trabalham. O país fica atrás apenas da África do Sul. Esses dados ressaltam a importância de políticas e programas voltados para a educação e incentivo ao trabalho entre os jovens brasileiros. Investir em educação de qualidade, programas de capacitação profissional, oportunidades de emprego, pode contribuir para reduzir esse problema e promover um futuro mais próspero para a juventude do nosso país. O presidente Lula anunciou recentemente a criação de 100 novos institutos federais, que abrirão 140 mil vagas em cursos, ofertando principalmente cursos técnicos integrados ao ensino médio. Serão investidos 3,9 bilhões em obras, sendo 2,5 bilhões para a criação de novos campos e 1,4 bi para a consolidação de unidades dos institutos federais já existentes. Senhor presidente, mais uma vez volto a insistir que a educação é o caminho da libertação, é o caminho da qualidade de vida, é o caminho para termos uma renda decente. Por fim, presidente, não tem como eu não comentar o acampamento Terra Livre. Registro que no dia de ontem teve início aqui em Brasília o acampamento Terra Livre. É um movimento que completa 20 anos. Nosso marco é ancestral. Sempre estivemos aqui. É a maior mobilização indígena do Brasil e vai até o dia 26 de abril. Discute direitos e política para os povos originários, presença aqui em Brasília de 6 a 7 mil indígenas. Reivindicações, garantia dos direitos originários, demarcação de terras, com a renovação da luta contra o chamado marco temporal, fim da violência nos territórios. O acampamento Terra Livre é um movimento legítimo dos povos indígenas, que lutam pelos seus direitos, pela sua vida e pela demarcação de suas terras, merecendo eles todo o nosso apoio. Como deputado constituinte, contribuí para a elaboração da nova Carta Magna e ali, no artigo 231, é claro, são reconhecidos aos indígenas sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as suas terras que tradicionalmente são ocupadas. Enfim, ocupam, e aqui nós enfatizamos a importância da União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus direitos e seus bens. O Estado brasileiro possui uma dívida imensurável com esses primeiros habitantes do Brasil, que cuidam da terra, dos rios, da natureza, são verdadeiros militantes da defesa do meio ambiente. E assim, senhor presidente, atendendo o senador Cajuru, eu não falei 10 minutos. Ele pediu, tu não vai falar mais que 10, né? Vou falar menos que 10. Presidente, muito obrigado. Concluí meus 2 pronunciamentos. Obrigado, querido senador Paulo Paim. Digo de novo da alegria de podermos, todos nós, recepcioná-lo à tribuna, falando sobre temas que, mais uma vez, dizem respeito ao nosso atualíssimo
dia a dia. Nossas saudações, convido de imediato e já se faz presente, mais célere do que de costume, o senador Jorge Cajuru, que proverbialmente sempre cumpre os 10 minutos que lhe são, como a todos nós, reservados regimentalmente. Seja bem-vindo, boa tarde, senador Jorge. Abraço, voz consagrada da amada Paraíba, senador veneziano Vital do Rego. Parabéns pela sua participação ontem em nossa CPI da manipulação de jogos de futebol e apostas esportivas, que, graças a Deus, chegou a ser o assunto mais comentado pelo Twitter no mundo inteiro. Em função de tudo o que obtivemos ontem, temos que saber colocar nossos pés atrás. Nem tudo que o Testor do Botafogo do Rio trouxe, você pode dizer que aprova. A palavra que cabe é indício, e pode indício virar prova? Sim, mas ainda é muito cedo e considero precipitado já considerar que ele está 100% coberto de razões. Mas, enfim, temos amanhã, segunda reunião desta semana na CPI, e vamos continuar sabendo e descobrindo tudo. Uma notícia ruim que acaba de ser publicada em todo o Brasil, presidente veneziano Vital do Rego, contei para o senador Eduardo Girão, contei para o senador Amin, não sei se contei para o Plínio. A Associação Nacional dos Árbitros de Futebol pede urgentemente a paralisação do Campeonato Brasileiro em função do que ocorreu ontem na CPI sobre os casos que vimos em imagens do VAR, o tal do VAR, que às vezes merece aquela frase VAR te catar. Isso é preocupante, claro, mas também, Girão, eu não lhe contei a outra parte. A Associação Nacional de Árbitros chamou de inconsequente o Testor, sócio majoritário do Botafogo, porque para ela, a associação, não existe árbitro que manipulou o resultado. Aí também não, né? Vamos devagar, porque é óbvio que nós tivemos manipulação, sim. São 109 partidas suspeitas, e como que árbitro ou auxiliar não cometeu erro? Nós temos santos, mas também temos santos do pau oco. Brasileiros e brasileiras, minhas únicas vossas excelências, na tribuna hoje, para um fato pouco destacado, embora, a meu ver, seja um dos mais importantes deste primeiro quadrimestre do ano. Trata-se da melhora significativa em nossos indicadores socioeconômicos, espelhada no aumento de renda e da renda domiciliar per capita no Brasil. Ela atingiu em 2023 o maior patamar da série histórica da pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que teve início há 12 anos, em 2012. De acordo com a PNAD, ou a PNAD, contínua, rendimento de todas as fontes, o rendimento médio mensal domiciliar subiu 11,5% em relação a 2022 e chegou a R$ 1.848. Mais importante, pátria amada, ainda foi registrado crescimento em relação a 2014, o último ano antes da recessão de 15 e 16, e na comparação com 2019, ano que precedeu a tragédia da pandemia do novo coronavírus.
Os R$ 1.848 de 2023 representam um aumento de 7% em relação aos R$ 1.727 de 2014 e de 6% quando se compara com os R$ 1.744 de 2019. As análises indicam que o rendimento médio familiar bateu o recorde graças à maior oferta de empregos, ao crescimento dos ganhos do trabalho e ainda ao aumento de beneficiários de programas sociais, como Bolsa Família, o avanço de renda dos mais pobres, especialmente, reduziu o contingente de pessoas que se encontram na extrema pobreza. Enquanto isso, segundo cálculos do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, eu não falo de qualquer fundação, feitos com base na divulgação do IBGE, mas aqui registro o número ainda é elevado, quase 17 milhões de pessoas, mais de 8% da população. Além desse desafio, acabar principalmente com a miserabilidade no Brasil, ponto fatal, há um outro, qual seja reduzir a desigualdade que, embora tenha caído no ano passado, ainda permanece muito alta. Basta dizer que a média salarial recebida pelo 1% das pessoas com maiores rendimentos equivale a mais de 39 vezes o rendimento dos 40% com menor renda. Há também as disparidades entre as regiões. Como exemplo, o rendimento salarial médio do Norte e no Nordeste não atinge 60% do que prevalece no Sudeste. Distribuir melhor, então, a renda, sem discussão. Um velho desafio que teima em se fazer presente. Mas temos agora um fator de mais na possibilidade de superá-la, de mais chance. A aprovação da reforma tributária que este ano teremos de enfrentar para enterrar de vez um sistema de impostos regressivo, injusto e que só vem ampliando a desigualdade no Brasil. Otimista, eu acredito que as dificuldades não podem inibir a celebração das conquistas. O recorde do rendimento médio mensal domiciliar salarial atingido é, em 2023, um golaço decisivo que, para mim, merece comemoração, sinceramente, presidente veneziano, efusiva. Trata-se de uma luz no fim do túnel. Apesar das nebulosidades do cenário internacional, é um fator que, para mim, alicerça a convicção de que o Brasil pode voltar a trilhar o caminho, o crescimento e atingir o esperado desenvolvimento econômico, melhorando a vida da maioria tão sofrida. O país precisa de menos egoísmo, mais responsabilidade e, sobretudo, centrar o foco nas questões essenciais, sem perder tempo das discussões e, com elas, desnecessárias.
acessórias e a maioria delas relacionada a uma polarização política que, pelo seu caráter destrutivo, precisa ser deixada para trás. Agradecidíssimo, Deus e saúde, dias melhores, alegres para todos nós nesta casa. Passei 1 minuto e meio, o que é raro, para um Girão que já falou 36 minutos e um Magro Malta que já falou 1 hora. Brincadeira. É o meu respeito aos meus amigos. Agradecidíssimo. Nossos cumprimentos, senador Jorge Cajuru. Também a sua condução à frente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi ontem não aberta, porque há 2 semanas, mas que teve o seu início importante, que chamou a atenção pela presença da primeira testemunha, que nos trouxe algumas informações, e quero aqui saudar a Vossa Excelência de público, a Vossa Excelência, ao senador Eduardo Girão, aos demais outros integrantes. Nós temos que ter todos os cuidados devidos àquilo que estão a ser apresentados em forma de indícios, informações necessárias para que nós possamos conduzir a Comissão Parlamentar de Inquérito sem arroubos, sem histrionismos, sem espetacularizações, mas com o dever que temos todos nós de poder trazer às claras situações que temos nós dúvidas, mas que precisamos, além das dúvidas, mostrar comprovações. Nos foram trazidas, nos foram apresentadas ontem situações que chamaram-nos a atenção, mas a gente precisa fazer um mergulho mais profundo para que nós consigamos, assim, apresentar ao término, como é a nossa expectativa, o trabalho devido a uma comissão parlamentar de inquérito que se instala. Minhas saudações a Vossa Excelência e a todos os presentes, senador Romário como relator e demais outros. Nossos cumprimentos. Senador Eduardo Girão, Vossa Excelência é o 3º inscrito, em seguida senador Plínio Valério. Sim, senador Humberto Costa, logo após senador Humberto, ao senador Eduardo Girão. Paz e bem, senador Veneziano Vital do Rego, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores e brasileiros e brasileiras que nos acompanham pelo trabalho sempre muito correto aí da equipe da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado. Senhor presidente, antes de entrar no assunto que me trouxe aqui essa tribuna hoje, eu estava assistindo ao pronunciamento do senador Cajuru, que ele começou falando justamente da questão da CPI, que nós estamos imbuídos de fazer um trabalho com muita responsabilidade, com serenidade, porque é o patrimônio do futebol brasileiro. E o senador Cajuru falou, falou sobre o VAR, disse vai te catar, né? E o senador ali, o Plínio, disse ali, na sua perspicácia, chegou e disse, é a mesma coisa que perder o Mané, né? Então, inclusive, a gente vive num país hoje e a gente precisa ter essa leveza, mas não perder a seriedade do assunto, porque o momento que a gente vive é grave. Ontem eu subi essa tribuna e fiz aqui colocações que reafirmo todas as colocações, inclusive que nós temos hoje no Brasil um sistema de censura. Hoje recebemos o português, lá na Comissão de Segurança Pública, que foi detido no aeroporto por 4 horas com perguntas políticas. Se isso é democracia para alguns, tudo bem. Mas o que eu sempre aprendi na minha vida, isso não é democracia, não. Você ter ministros do Supremo que dizem, eu derrotei o Bolsonaro. Nós derrotamos o bolsonarismo. Nós quem, cara pálida? Aí vem o ministro, outro ministro, colega dele, semana passada, depois de vir aqui no Senado Federal, e disse, acredite se quiser, estamos preocupados com o crescimento de conservadores nessa casa. Que é político, todo mundo sabe,
que o tribunal é político, mas está escancarado, só não vê quem não quer. Senhor presidente, hoje eu entrei com requerimento junto à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará para investigar a intermediação feita, supostamente feita, pelo deputado Fernando Santana junto à Enel, empresa concessionária de energia, para a doação de R$1 milhão ao município de Barbalha, na região do Cariri, com o objetivo de financiar uma festa junina, conforme declarou publicamente o próprio prefeito do município, doutor Guilherme. Ocorre que, em primeiro lugar, a Enel é campeã em reclamações que vão desde a falta de energia até cobranças irregulares. E, por isso, já foi multada 11 vezes, totalizando R$85 milhões. Tudo isso nós deixamos muito claro numa audiência pública que eu levei, aprovado pelos colegas senadores, o Senado até o Ceará, a Assembleia Legislativa, e ouvimos a comunidade. Estava lá eu, o senador Stevenson, conduzindo essa sessão na Assembleia Legislativa do Ceará, no início disso tudo, lá atrás, no ano de 2020. Agora, o mais grave. Depois de tanta crise, finalmente foi instalada uma CPI na Assembleia. E o seu presidente é justamente quem? Quem? Fernando Santana. Ou seja, não é só antiético, como imoral. O certo é haver o imediato afastamento até o fato que seja devidamente investigado para não prejudicar a CPI. É o quê? É CPI da extorsão? Ficou muito feio isso. Barbalha é uma cidade maravilhosa, vizinha a Juazeiro do Norte, no Cariri, o terceiro mais populoso dos 184 municípios do estado do Ceará, Juazeiro, com 285 mil habitantes, funcionando como polo regional de toda a região do Cariri. Terra do Padre Cício, ou Padim Cício, como é carinhosamente chamada por milhões de fiéis. Gleidson Lima Bezerra, depois, que é o prefeito da cidade, de ter se destacado como vereador, lá atrás, no enfrentamento às oligarquias locais, disputou em 2020, foi eleito prefeito de Juazeiro. Já no primeiro ano do seu mandato como prefeito, em 2021, foi alvo de 3 CPIs, promovida pelos vereadores acostumados com gestões anteriores, que praticavam a velha política do toma lá da cá, que Gleidson nunca aceitou, nem quando vereador e muito menos agora como prefeito. Seu compromisso é com a cidade e o povo. Nas 3 CPIs, nada foi encontrado contra o gestor, servindo apenas para palanque eleitoral de falsas narrativas. Mas a perseguição não acabou por aí. Não se limitou apenas às forças políticas arrastadas do município. Em função do seu perfil austero na administração, combatendo e enfrentando a corrupção e mantendo a coerência política, passou a ser também perseguido pelo governo do estado do Ceará, que deixou de repassar recursos de vários convênios com a prefeitura que prejudicaram seriamente obras fundamentais para o município, como o Hospital Infantil Maria Amélia, o memorial homenageando o Padre Cícero e o próprio cemitério municipal. Nem o cemitério do município escapou da perseguição, ou seja, a briga pelo poder vale tudo. O povo, como dizia aquele programa, é que se exploda para essa turma que quer porque quer o poder. Tudo isso não impediu que ele continuasse fazendo uma excelente gestão transparente e responsável, reconhecida e valorizada pela população, prefeito Gleidson. A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil concedeu em 2023, ano passado, à Prefeitura de Juazeiro, o selo diamante, como reconhecimento pelo nível máximo de transparência na gestão. Das 8.045 entidades avaliadas em todo o país, apenas 241 conseguiram obter esse selo de qualidade. Mas como estão se aproximando as eleições municipais, a perseguição tomou um rumo desesperado.
A Polícia Civil, cumprindo ordem judicial promovida pela Procuradoria da Justiça dos Crimes contra a Administração Pública, fez uma operação de busca e apreensão em sua residência e na Prefeitura, fundamentada em denúncias de irregularidades na contratação do serviço de coleta de lixo. Agora, pasmem, senhoras e senhores senadores, quando o Gleidson assumiu a prefeitura, a cidade pagava, senador Plínio, 4,5 milhões de reais por mês só para a coleta do lixo. Ele cancelou o contrato, fez uma nova licitação e conseguiu fazer o mesmo serviço, pagando sabe quanto? 2,2 milhões de reais, ou seja, reduziu as despesas pela metade e ainda melhorou a qualidade do serviço. Eu tive a oportunidade de constatar pessoalmente que a cidade está um brinco, como se costuma dizer, quando compareci recentemente para o lançamento de mais uma importante obra, um Instituto de Referência no Tratamento e na Prevenção do Câncer. Com as nossas emendas do Senado, do nosso mandato, nós enviamos para lá e é um feito para toda a região que vai salvar muitas vidas. É o Hospital de Amor, lá de Barretos, em São Paulo. Eu tive a oportunidade de poder compartilhar com esse belo projeto, né? E sempre que possível, vou a Juazeiro do Norte e a algumas cidades ali do Cariri. Coincidentemente, senhor presidente, essa perseguição acontece no mesmo momento em que o PT do Ceará resolve dar todo o apoio possível ao lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Fernando Santana à prefeitura de onde? De Juazeiro do Norte. Detalhe, esse deputado é parente do ex-governador, hoje ministro, Camilo Santana. O Ceará vem se constituindo num estado onde impera a lógica de 2 pesos e 2 medidas. Enquanto um prefeito competente e honesto sofre todo tipo de perseguição por não ter sido cooptado por esse sistema apodrecido, outras autoridades vinculadas ao sistema são protegidas, mesmo quando cometem crimes. É o caso, por exemplo, da ex-primeira-dama e atual secretária de Proteção Social do governo do Estado, Onélia Santana, que foi, lá atrás, pela Polícia Federal, indiciada em 2016 pelos crimes de associação criminosa, compra de votos e ameaça aos eleitores. Sua principal assessora foi presa em flagrante na véspera das eleições municipais, portando 50 mil reais em dinheiro vivo, organizados em vários envelopes, junto ao material de campanha de seu candidato, Fernando Santana. Não preciso dizer que esse grave processo não deu em nada, 2 pesos e 2 medidas. Último minuto, senhor presidente. Presto aqui minha total solidariedade ao prefeito Gleidson. Vivemos tempos muitíssimos difíceis, tempos de completa inversão de valores. Precisamos ser fortes na resistência de nossos princípios. Confiemos na providência divina e façamos a nossa parte, empregando sempre a verdade e a paz, que juntas são imbatíveis, mesmo no mundo tão imperfeito como o nosso. O povo do Ceará é conhecido, um povo libertário. É um povo que primeiro libertou os escravos, 5 anos antes da Lei Áurea. Então, é um povo de fibra, que não vem gente de cima mandar porque tem dinheiro, porque tem poder. Nós vamos combater o bom combate pelo povo do Ceará para que se liberte dessa oligarquia que manda e desmanda em nosso Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Nossos cumprimentos, senador Eduardo Girão, nossas saudações extensivas ao nosso amado e vizinho Estado do Ceará e a todos os que o compõem, cidadãos e cidadãs amigos cearenses. Nós temos na comunicação inadiável, e aí é regimental, nosso estimado senador Humberto Costa, por 5 minutos. Aí, em seguida, retomaremos as inscrições através do senador Plínio Valério. Senador Humberto, seja bem-vindo mais uma vez à nossa tribuna. Obrigado, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, as pessoas que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, pelas redes sociais. Senhor presidente, é absolutamente visível que o ambiente político, econômico e social do Brasil melhorou sensivelmente desde que o presidente Lula assumiu o cargo.
reduzimos a inflação, baixamos os preços dos combustíveis, dos alimentos, do valor do aluguel. O desemprego caiu à menor taxa em uma década e a renda dos trabalhadores experimentou o maior aumento em 11 anos, com os salários tendo o maior ganho acima da inflação desde o Plano Real. O índice de miséria chegou ao seu menor patamar desde 2007, com as pessoas parando de disputar osso e carcaça, como vimos nos anos anteriores, para voltar a comer com dignidade. Em pouco mais de um ano, retiramos 20 milhões de seres humanos do quadro de insegurança alimentar, graças em grande parte ao novo e turbinado Bolsa Família. Por meio dele, que atende a quase 21 milhões de famílias, estamos mudando a situação do país em diversas áreas. De 99 indicadores sociais, 66 já melhoraram neste terceiro governo do presidente Lula. Ontem mesmo, lançamos o Acredita, o maior programa de inclusão de crédito financeiro da nossa história, para destravar até 30 bilhões de reais com a finalidade de incentivar investimentos, criar empregos e melhorar o desenvolvimento econômico, com ajuda especialmente a microempreendedores individuais e a micro e pequenas empresas. Estamos, enfim, empenhados em mudar a realidade do Brasil por meio de um trabalho sério e investimentos responsáveis. O Congresso Nacional é fundamental nesse esforço e não pode negligenciá-lo. Não há espaço a tentações populistas que nos ameaçam com uma série de pautas-bomba, cujos efeitos danosos minguariam ainda mais o já limitado orçamento da União. Temos aí decisões a serem tomadas pela frente que, entre incrementos e despesas, versam sobre cerca de 70 bilhões de reais. Deixar de ganhar ou gastar com penduricalhos e coisas desnecessárias são atos com impacto direto sobre a vida das pessoas. Hoje, temos um Bolsa Família que, com 160 bilhões de reais, alimenta 21 milhões de pessoas. Mas há projeto nesta casa que propõe despender 42 bilhões de reais por ano para turbinar o salário de 38 mil funcionários públicos. Ou seja, enquanto o governo emprega R$ 7.600 por família, há proposta aqui para que se pague R$ 1.100.000 a mais por indivíduo de um certo grupo de servidores. Vejam bem, R$ 7.600 por família pobre, R$ 1.100.000 a mais em salário de cada um desses servidores. Segundo um estudo produzido pela própria consultoria deste Senado, o valor desse penduricalho proposto é maior do que todos os recursos disponíveis para a execução de políticas públicas na esfera federal, excetuados os programas de transferência de renda. Não há a mínima razoabilidade nisso. Vou concluir. É uma conta que não fecha. Por isso, é necessário que alinhemos esforços em favor das pautas que realmente interessam ao Brasil e aos brasileiros, para que sigamos no caminho do desenvolvimento sustentável que estamos trilhando. Este Congresso Nacional precisa agir
com extrema responsabilidade neste momento de recuperação das nossas potencialidades e, sobretudo, de melhoria das condições de vida do nosso povo. Eu tenho certeza de que o fará. Não há espaço para aventuras e muito menos para seguirmos privilegiando poucos em detrimento de muitos. A população está atenta e não haverá condescendência com pautas de... Obrigado, senador Humberto Costa, pela sua exposição. Enfim, falando a respeito de temas muito importantes e de resultados que precisam ser de conhecimento geral para que todos os cidadãos e cidadãs brasileiros possam, de fato, ter esse conhecimento, né? E desde a semana passada, quando trazidos foram os números relativos aos incrementos, melhoras sobre a renda média per capita no nosso país, que cresceu 11,5%, é importante que nós festejemos, é importante que nós aqui ressaltemos. Não significa dizer que o caminho foi percorrido. Antes, pelo contrário, são muitos os quilômetros que haveremos nesse governo, com esse parlamento e com toda a sociedade civil a perseguir e a buscar. Mas é necessário que nós assim o façamos como demonstração dos esforços que são conjuntos do Executivo, do Legislativo. Afinal, não nos custa dizer que em 2022 coube ao Congresso a responsabilidade de dar as condições ideais para o início da nova gestão com a PEC da transição. Então, todos nós estamos participando desse processo. Senador Plínio Valério, eu o convido à participação nesta tarde de terça-feira à nossa tribuna como próximo orador inscrito. Presidente veneziano, senhoras senadores, senhores senadores, lá vou eu, mais uma vez, cumprir com a minha missão, porque é importante que a gente esteja vigilante àquela causa que a gente defende e contra a hipocrisia que a gente tanto condena. Há alguns dias está no ar, meu amigo Girão, uma campanha patrocinada pela Sociedade Viva, que é um conglomerado de organizações que representam as ONGs, como a Associação Brasileira das Organizações Não Governamentais, a ABONG. Está com comercial, imagina quanto custa um comercial no horário nobre de uma televisão em canal aberto. Os comerciais foram criados com a missão de esclarecer os brasileiros sobre o trabalho das ONGs e sua importância na sociedade. De fato, existem ONGs que são boas e merecem todo o mérito, nosso elogio, e sempre nós separamos o joio do trigo. Nós, na CPI, investigamos o joio. No entanto, também existem as mais ONGs, que lucram com a miséria de indígenas, ribeirinhos e povos da floresta, como revelamos na CPI das ONGs. Um dos programas intitulado Chuva de Verdades mostra uma conversa entre uma mulher e um homem em um comércio onde discutem as mudanças climáticas. A personagem feminina afirma que isso representa mais trabalho para as ONGs. O outro personagem questiona, mas o que as ONGs têm a ver com isso? E ela explica, para começar, as ONGs trabalham para proteger a Amazônia. Permitam que eu possa rir. Permitam, só rindo desse tipo de coisa. E nesse diálogo, os dois personagens dizem em sintonia, na mesma voz, no mesmo tom, ONG faz acontecer. O site da campanha compila todos os programas que são inseridos em comerciais de TV e convida os internautas a compartilhar o conteúdo em suas redes e grupos, inclusive para aquelas pessoas que estão mal informadas, segundo eles, sobre as ONGs. Me permitam, mais uma vez, você brasileiro que estão vendo nesse momento, TV Senado, me permita mais uma vez falar sobre esse assunto. Vamos examinar os fatos, já que a realidade que vimos na CPI não é tão romantizada. Informar aos que estão verdadeiramente mal informados sobre a atuação de algumas ONGs. O que a campanha mostra não reflete o que os indígenas relataram
A nós, senadores, nem o que observamos durante nossas diligências em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, na reserva Chico Mendes, no Acre, e na região de Apitereia, no Pará. Na Amazônia, há de fato muitas ONGs que fazem acontecer, mas para o benefício próprio. Por exemplo, o Instituto Socioambiental, conhecido por indígenas da região do Alto Solimões, ISA, índio sendo assaltado. Fechou o ano de 2022 com um orçamento de quase 70 milhões de reais, prestado conta, que está lá na internet. Isso é o que eles podem mostrar. Segundo seu diretor, Márcio Santilli, em depoimento à CPI, reconheceu isso. Desse valor, meu amigo Girão, 84% são provenientes de doações estrangeiras e 16% de doadores nacionais. Em seus 30 anos de existência, o ISA recebeu uma média de 20 milhões por ano. É só multiplicar por 30. No entanto, não há clareza sobre como esses recursos são utilizados, sendo a maior parte destinada ao pagamento de pessoal, consultoria e despesas internas. Além disso, o seu diretor, Santilli, possui uma empresa de consultoria que presta serviço exclusivamente para o ISA. É onde está o gargalo. O ISA também age em benefício próprio e de governos estrangeiros, conforme evidenciado em depoimento da CPI, inclusive acusações de exploração de produtos indígenas como o cogumelo Yanomami e a pimenta baniwa. Segundo o relatório da ABIN obtido pela CPI, o ISA adota posições conflitantes com os interesses do governo brasileiro na região e realiza ações que configuram tentativas de interferência externa. Outra ONG que agiu em benefício próprio é a Fundação Amazônia, agiu e age, e agirá. É a Fundação Amazônia Sustentável, conhecida como FAZ, que em seus 15 anos de atuação arrecadou mais de 400 milhões de reais, junto com a empresa e junto ao poder público. Coincidência ou não, a ONG em questão tem o lema, a FAZ faz, mas que nós da região conhecemos como a FAZ faz de conta. Senadores, as ONGs também fazem acontecer, é verdade, mas muitas vezes em benefício de seus próprios membros. O relatório demonstra, vou repetir, que mais de 80% dos recursos recebidos por essas organizações são gastos de atividades internas, como os custos administrativos e pagamento pessoal, viagem e consultoria. Na ponta, chega a 20%, e esse 20% que chega na ponta é para treinar membros que vão levar adiante a narrativa da Noruega, do Canadá, da Alemanha e dos Estados Unidos. O ex-ministro Aldo Rebelo denunciou também que as ONGs, e a gente constata isso, formam um Estado paralelo na Amazônia. É um poder paralelo, comparável com o narcotráfico. Duas maneiras perniciosas, mas igualmente perigosas. Na Amazônia, quando a gente fala do poder paralelo, é porque nós sofremos muito sob a batuta dessa gente. E as ONGs não fogem a isso, são altamente perniciosas. Olha só o que fez o Greenpeace, que agora está no Amapá de novo. Localizou um coral, detectou um coral de mentira, propagou isso mundo afora, não puderam explorar o petróleo. Agora o Greenpeace está lá de novo fazendo isso. É ou não é um poder paralelo? Eles atuam para impedir a exploração de recursos como o potássio no meu Amazonas, que fica a 500 quilômetros, que fica a mais de 10 quilômetros de uma reserva indígena criada. E lá os corais ficam a mais de 500 quilômetros, corais que não encontraram, ficam a mais de 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas. Enquanto isso, enquanto o meu povo apodrece, e aí é que você vai entender. E aí que eu peço que você me entenda, compreenda e me tolere. Porque é nisso, enquanto eles ganham dinheiro, enriquecem à custa da pobreza do meu povo. E eu, senador da República, eu não posso estar toda semana deixando de falar desses hipócritas. No Amazonas, mais de 60% da população já vive abaixo da linha da pobreza. 6 ONGs que nós investigamos arrecadaram 3 bilhões de reais. Espero que você entenda, porque muitas vezes eu falarei, quando eu falando, e a gente se revolta contra isso tudo. Olha só, o que dizer da senhora Rosângela, moradora da reserva Chico Mendes,
que não pode criar uma vaca para alimentar seu filho? O que é que ela pensaria desses comerciais quando ela vê dizendo que a ONG está fazendo e está ajudando? E Marcilene Frutuoso, moradora da região da Piteria, no Pará, que viu casas sendo derrubadas, famílias sendo expulsas, motos sendo confiscadas, casas incendiadas, quando vê uma campanha dessa na televisão. E o Raimundo Tenório, que é o indígena de São Gabriel da Cachoeira, ele que disse para a gente que Isa é índio sendo assaltado. Eu vou passar para vocês para ver o perigo que tem nisso, me poupo de falar aqui de alguns dados da CPI, para mostrar alguma coisa de sustentável. Tem um livro chamado Apocalipse Nével, senador Girão. O Michael Sellenberg esteve aqui até com o senhor. O Girão conversou com o escritor Michael Sellenberg. Ele escreveu o livro Apocalipse Nével. Nesse livro contém algumas provas. Olha só, tudo é do livro. No começo de 2020, eu peço um tempo, tá, presidente, para só concluir em 2, 3 minutos. No começo de 2020, os cientistas questionaram a ideia de que níveis crescentes de dióxido de carbono no oceano estavam fazendo com que as espécies de peixes dos recifes de corais se tornassem alheios aos seus predadores. Ou seja, a presa não estava nem aí para o seu predador, nem sabia que era presa. Os 7 cientistas que publicaram seu estudo da revista tinham, 3 anos antes, levantado questões a respeito da bióloga marinha que tinha feito essas afirmações numa revista importante. Depois de uma investigação, a Universidade de James Cook, na Austrália, concluiu que a bióloga tinha inventado os dados, tinha mentido. E ficou por isso. Ela assustou, eles assustam, os cientistas assustam com suas mentiras, com suas narrativas. Por isso, Girão, que naquele dia eu reagi aí, chamando aqueles cientistas que disseram que se assaltar a BR-319 vão ter novas pandemias, novas escambau. Eu chamei cientista de bosta, que os anais vão tirar, mas que eles são de bosta, porque não prestam nenhum serviço à nação, muito pelo contrário. E olha só a que ponto está chegando, e eu já encerro, senhor presidente. Em setembro de 2019, psicólogos britânicos alertaram para o impacto de discussões apocalípticas das mudanças climáticas das crianças. Em 2020, uma grande pesquisa nacional verificou que 1 em cada 5 crianças britânicas estava tendo pesadelo a respeito da mudança climática. Das mudanças climáticas, exatamente em função dessas mentiras, dessa pregação, da pregação desse apocalipse. Ou seja, já há tratamento na Inglaterra para crianças que acham que não vão viver mais 10 anos. Existem estudos que verificam que o alarmismo climático está contribuindo para o aumento da ansiedade e da depressão, especialmente entre crianças. Em 2017 que houve esse censo, essa consulta para saber disso tudo. Eu vou trocar em miúdos tudo que eu disse aqui. Trata-se de uma campanha enganosa, o que é regra nas ONGs ambientalistas, que dizem pertencer ao império do bem. Não acreditem nisso. Eles não têm nada de bem. Pode até ser do império que eles criaram, mas não é nada de bom e nada de bom para todos nós. Você, com certeza, deve perguntar por que eu falo tanto sobre isso. Já te expliquei. Eu não suporto, eu não tolero e não vou tolerar, e por isso Deus conceda essa graça, senador, de ver a riqueza andando, crescendo em nome e fazendo uso da pobreza. Obrigado, presidente. Sempre agradecido, senador querido, estimado amigo Plínio Valério. Nas comunicações inadiáveis, eu convido, por estar inscrito, o senador Eduardo Gomes. Senador, seja sempre bem-vindo às participações no Senado Federal. Boa tarde. Senador Veneziano Vital do Rego, nosso presidente, senador Eduardo Girão, Plínio Valério, nosso querido senador, com quem eu concordo muito sobre essa dinâmica das atuações das ONGs na Amazônia como um todo, e ressalto também aqui, é uma oportunidade de ressaltar o trabalho muito bem feito por várias organizações sociais do país, e especialmente aquelas que vão para um lugar que chama menos atenção, mas que a devoção e o trabalho têm a mesma intensidade. Senhor presidente, nesse momento faço uma comunicação aqui de saudação
tocantinense, a esse pioneiro, a esse grande brasileiro que serviu ao Senado da República por 7 anos e realizou um grande trabalho, um senador operoso que conseguiu realizar e levar ao Tocantins milhares de casas populares, municipalista, levou a vários municípios o seu trabalho e que agora volta à política. Estou tendo o prazer de receber aqui, onde ele sempre foi muito respeitado e muito querido, o senador Ataídes Oliveira, né, do nosso estado, que agora está afiliado no Partido Novo, partido do nosso querido líder Eduardo Girão. Então, quero, senhor presidente, além de fazer essa saudação, por todo o serviço prestado, o homem público que Ataídes Oliveira é, pioneiro da nossa capital, amigo dos nossos amigos, do nosso fundador do Estado, o senador Siqueira Campos, de todos os tocantinenses que admiraram esse jovem que venceu na vida através das suas empresas, mas que não esqueceu de dividir isso, gerando emprego e renda, como faz recentemente um grande empreendimento na cidade de Gurupi, mas em todo o Estado. Afinal de contas, ele tirou um bom tempo da sua vida para dedicar a ajudar as pessoas que precisam. E, senhor presidente, apenas para um comentário que resolvi não discutir esse tema antes da ampla condições de informações que nós vamos passar às pessoas, eu tenho visto uma certa precipitação que não deixa de ser positiva para o momento da conta final, sobre a questão da PEC 10. Senhor presidente, a PEC é clara com relação ao recurso específico do Poder Judiciário para o melhoramento das carreiras do Judiciário e o compromisso público que o presidente Rodrigo Pacheco, que o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, e várias lideranças fizeram com relação à coincidência de votação da PEC dos supersalários, a extrateto e a PEC 10. Fora isso, senhor presidente, o que ocorre e precisa ser respeitado, e precisa ser discutido, e precisa ser feito de maneira republicana, é a intenção de várias carreiras que estão discutindo não só a valorização em si da carreira de concurso público, de servidor público, que em todos os níveis precisa ser respeitada. É preciso que essas pessoas tenham uma discussão serena, uma discussão que não venha com desinformação. Então, muita coisa que a gente tem lido e visto faz parte de um processo de desinformação e posso até dizer, de um processo de aproveitamento de polêmica para deixar de tratar dos assuntos muito sérios. Felizmente, senhor presidente, essas pessoas que se dedicam a fazer esses cálculos esdrúxulos, malucos, sem fonte, são os mesmos que a todas as semanas falam de superávit zero, falam de déficit, falam de números que, desde a aprovação do arcabouço, que contou com a nossa colaboração para o arranjo das contas públicas, vem tendo as suas expectativas frustradas. Quisera a Deus que todo o problema do Brasil fosse a PEC 10, estava fácil de resolver. Mas a gente entende que hoje existem 18 universidades federais em greve, centenas de categorias com indicativo de greve. Então, quem sabe, senhor presidente, embaixo de tantas críticas, mas de maneira transparente, no plenário, no microfone, nas nossas comissões, talvez não seja a PEC 10 um momento sério de discutir funcionalismo público. Que seja, cada um vai chegar aqui com a sua história, com a sua expectativa, mas é principalmente, senhor presidente, que esse debate ocorra com muito respeito e sem desinformação, porque hoje é fácil checar. Todos nós temos na mão uma televisão, um processador, um computador, podemos fazer consultas, revisitar essas consultas e chegar a um denominador comum. Tivemos a votação na CCJ, abrimos sessão de debate, é preciso que isso ocorra com muito respeito. Agora, desinformar e, de repente, instrumentalizar a PEC 10 como problema do Brasil, poxa, muito fácil de resolver, senhor presidente. E não é isso que a gente está vendo, não é para isso que estamos sendo convocados, para uma série, uma bateria de votações como regulamentação da reforma tributária, discussão sobre setores que foram abalados pela pandemia. Então, vamos fazer isso de maneira muito tranquila, serena, respeitando as opiniões, respeitando as divergências, mas, principalmente, prezando pela informação correta. Encerro, senhor presidente, lhe agradecendo e reforçando a minha satisfação de encontrar aqui com o nosso senador Ataídes, visitando os seus colegas. Tenho certeza que foi uma grande conquista do Partido Novo lá no nosso Estado. Esperamos
irmos a batalhas juntos, né? Porque sempre tivemos uma boa relação. Ele é um grande homem público, um grande empresário, mas, acima de tudo, querido amigo que sabe fazer um frango caipira de primeira. Um abraço, senhor presidente. Obrigado, querido líder Eduardo Gomes. Passo imediatamente ao líder do Novo no Senado Federal para fazer as justas menções à presença do ex-senador Ataíde. Senador obrigado, senhor Eduardo Girão. Muito obrigado. Quero cumprimentar aqui meu xará, Eduardo Gomes, senador do Tocantins, que foi ali a mola mestra da criação de Tocantins, foi de um cearense, Siqueira Campos. Então, eu tenho um lugar de fala nisso aqui, viu, meu amigo? Para cumprimentar o senador Ataíde Oliveira, seja muito bem-vindo a essa casa, né? E como eu acredito que eu sou um dos novatos do Partido Novo, entrei no ano passado, né? Mas estou muito feliz, porque é um partido que tem a coerência entre o pensar, o falar e o agir. Andamos muito alinhados com a Câmara Federal, com Marcel Van Hatten, Adriana Ventura e também o deputado Gilson Marques. E seja muito bem-vindo ao partido, que o senhor se sinta aqui bem nessa casa que o senhor produziu pro país, né? E estamos às ordens aqui para o que der e vier. Um grande abraço, muita paz. Presidente, esse mesmo penitenciar, que eu saí daqui e ia citar o senador Ataíde, lá na tribuna, essa coisa de ONG, né, de assalto. E cumprimentar, falar da alegria de vê-lo. Eu estou no apartamento que ele ficou por 8 anos. E agora lamentar, porque eu acabo de saber da novidade, que ele foi para o Novo, deixou o PSDB. É lamentável, mas desejo felicidade, carreira. E quem sabe a gente se encontra aqui de novo, tá bom? Seja bem-vindo. Obrigado, senadores. Senadores Eduardo Girão, senador Eduardo Gomes, senador Plínio Valério e a presidência. Eu quero, em pé, cumprimentá-lo, senador Ataíde. Evidentemente, não preciso dizer que a casa é sua. Afinal, quem teve já a oportunidade e a grande honra de poder servir o povo brasileiro na condição de Senado, pode se sentir à vontade de voltar a ela. E a permissão até de sentar aqui nessa mesa. Sinta-se, Vossa Excelência tem toda a condição e as palavras de quem mais o conhece, por ser conterrâneo seu, conviver o dia a dia, identificar todas as instrumentalizações das suas iniciativas como empresário, como homem público, como é o caso do nosso líder, incomum líder, que soube, como poucos, em momentos delicadíssimos, administrar a relação governo e oposição, como foi o senador Eduardo Gomes, ao lado também, diga-se, por justiça, do senador Fernando Bezerra, tem todo o crivo, né, de quem diz, não apenas com sentimento de conterraneidade, mas por saber que Vossa Excelência assim o é. Sempre muito bem-vindo, muito grato pela presença entre nós. Grande abraço. Senador Plínio, Vossa Excelência se permitiria 10 minutos para que eu fizesse uma rápida exposição, já que eu sei que Vossa Excelência tem, como todos nós, obrigações inúmeras durante esses, principalmente, 2 dias, terças e quartas, mas serei breve na minha exposição, senador e querido amigo Plínio Valério. Poder estar aqui e ouvi-lo, presidente veneziano. Do senador Plínio, agradeço muito sensibilizado mais uma vez a sua atenção e eu sempre registro isso porque os nossos companheiros, as nossas companheiras que nos acompanham através da Agência Senado, às vezes não têm a ideia exata, plena, efetiva dos 2 dias, não, mas principalmente destes. Toda semana ela é carregada para nós de atividades que, se bem feitas, como todos assim pretendem sê-las e produzi-las, né, somos assumidos, mas às terças e às quartas-feiras, de forma mais dedicada. Presidente, eu
quero voltar, como fiz na semana passada e como fiz também renovadamente ontem, a esse tema. Eu sei e não me dirijo aos meus companheiros, estou me dirigindo de uma maneira geral. Por favor, Vossas Excelências me conhecem de um convívio de 5 anos, sabem muito bem da minha postura, do meu comportamento, do meu compromisso de fazer a discussão da forma como ela deve ser feita. Transparente, respeitosa, legítima como deve ser, divergente, convergente, mas, acima de tudo, de uma maneira que transcenda quaisquer aspectos apaixonados ou irracionais. E durante esses últimos dias, durante essas últimas quadras, nós ouvimos, nós lemos, nós presenciamos diversos momentos onde alguns falam sobre um processo de censura no nosso país. E quando nós ouvimos isso, eu não participei, e ontem dizia isso, presidente, porque não era nascido, eu sou da década de 70, do ano de 70, mas convivi na sua plenitude, porque soube, e de certa forma ainda muito criança, pude acompanhar, mesmo que de forma perfunctória, de forma muito suave, de forma muito ainda não consistente, os efeitos de um processo que se abateu sobre o nosso país na década de 60, quando do regime, aí sim, ditatorial, aí sim, de censura, aí sim, de limitações e de limitadores às falas, aos mandatos, às exposições. Quando a gente fala sobre censura, e muitos assumem a tribuna das casas legislativas e não apenas dessa, e não quero aqui, não sou, Vossa Excelência me conhece, não estou a me dirigir, estou fazendo uma análise que deve ser feita, pelo menos me dou ao direito de fazê-la. Quando você fala sobre censura, quando nós nos permitimos dizer o Brasil está sob censura, ora, imagine se nós que não tivemos, graças a Deus, instantes desventurosos, como da década de 60, se estendendo até 84, 85, quando o processo de redemocratização se dava. Imaginem os senhores e as senhoras se naquele período tivéssemos nós tido os insalubres, indesejáveis, infaustos, indesejáveis na sua plenitude vivência. Pois bem, quando fala sobre censura, é censura sobre Congresso, é censura sobre a fala parlamentar, é censura sobre os meios de comunicação, senador Eduardo Girão. E Vossa Excelência sabe o quanto eu lhe estimo. E Vossa Excelência, ao longo dos 5 anos, quase que invariavelmente como ator permanente, ativo e efetivo do processo legislativo, tendo tido oportunidades, aqui já esteve. E sabe da minha estima e do meu respeito. Mas muitas das vezes falam os senhores e as senhoras sobre eventos dessa natureza, que os veículos de comunicação estão submetidos a quaisquer golpes de censura. Pois bem, o Estado de São Paulo, a mim me parece não ser um veículo, na ótica dos opositores do governo do presidente Lula, bafejado, ou que tenha ou que esteja sendo privilegiado com recursos federais. A mim me parece que não, até porque não é essa a política direcionada do governo do presidente Lula. Pois bem, o Estado de São Paulo de hoje, senador Eduardo Girão, senador Plínio Valério, senhoras e senhores, diz, não, o Brasil não está sob ditadura. E, de fato, não está, venturosamente, até porque também fizemos parte de uma reação contra essa tentativa não tão longínqua de nós, como foi o 8 de janeiro, precedido do 12 de dezembro e do dia 24 de dezembro. No Rio,
Bolsonaro insiste na falácia de que estamos sob ditadura do judiciário, mas o país sabe o que é uma ditadura. É justamente aquela que os bolsonaristas tanto querem restabelecer. Não é o senador veneziano, aliado, eleitor e confiante no governo atual. Não sou eu que estou a dizer, é o Estado de São Paulo, no seu editorial de hoje. Quem desejar lê-lo, assim o faça, por gentileza. Haverei de fazê-lo rapidamente. A manifestação bolsonarista, ocorrida no domingo passado na orla de Copacabana, esteve alicerçada em uma grande mentira, qual seja, o país estaria submetido a uma ditadura, às piadas, em particular uma ditadura do judiciário, materializada por uma série de decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, em que pesem as legítimas críticas que possam ser feitas aos métodos de Moraes, nada poderia estar mais distante da realidade, ou seja, daquilo que os bolsonaristas pregam, tentam inventar, fantasiam e impingem permanentemente e, em especial, nas redes sociais. O Brasil não está sob ditadura do judiciário, nem sob qualquer outra forma de ditadura. Essa falácia, que de resto banaliza o horror de um estado de violência política real, mal consegue esconder seus desígnios antidemocráticos. O que quer dizer? É que aqueles que estão a tentar e a falar dessa forma têm outros propósitos, subterfúgios. Os simpatizantes que atenderam ao chamado de Jair Bolsonaro, legitimamente, estamos numa democracia, para sair de suas casas, para defendê-lo naquele dia ensolarado, ouviram o ex-presidente questionar em alto e bom som a rigidez da democracia no país. Na visão maliciosa de Bolsonaro, só sob uma ditadura, aspeados, afinal, ele poderia ter sido julgado e condenado à ineligibilidade pelo TSE. E não um santo. E não como consequência de seus envolvimentos pessoais e diretos, na condição de presidente da República, em uma aberta campanha de desinformação sobre a lisura das eleições brasileiras, com o intuito de deslegitimar uma vitória da oposição, fosse ela representada por quem quer que seja, no caso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Naquele seu idioma muito peculiar, e que alguns gostam, e não são poucos, Bolsonaro deixou claro à plateia reunida em Copacabana que a democracia, ora, vejam, teria sido golpeada no país com sua derrota na eleição do ano de 2022. Como corolário natural dessa ditadura inventada, a liberdade de expressão teria sido cassada por nada menos que o Supremo Tribunal Federal, malgrado se tratar de um dos direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição de 88 como cláusula pétrea. Não é de hoje que Bolsonaro tem recorrido à turvação do conceito de liberdade de expressão como subterfúgio para expor o que é a sua natureza liberticida. São termos do Estadão. Nesse sentido, pregar o fechamento do Congresso, tecer loas à ditadura militar, como o faz permanentemente, e uma das referências que mais levam ao ex-presidente a alegria é mencionar o coronel Ustra. Nesse sentido, pregar o fechamento do Congresso, tecer loas à ditadura militar, exaltar torturadores e defender publicamente o fuzilamento de opositores, entre outras barbaridades, são exemplos típicos do que Bolsonaro entende ser nada mais do que a livre manifestação de opinião e pensamento. Para ele, tudo isso é normal, tudo isso é natural, tudo isso é plenamente o exercício da liberdade de expressão. É disso, e apenas disso, senador Iovisto, que se trata quando o ex-presidente e seus apoiadores sobem em um carro de som para denunciar a ditadura às piadas,
a que estariam submetidos os nossos brasileiros e brasileiras. Ora, aqui sabe muito bem o que é uma ditadura. Sabe-se muito bem o que é ter a voz cassada. Nenhum de nós teve a voz cassada. Sabe-se muito bem o que é não poder manifestar críticas ao governo ou às instituições. E nós sabemos, até porque muitos, e não me refiro aos integrantes dessa casa, o fazem de uma forma que não conhecem ritos, que não conhecem respeito, que não conhecem os limites das falas. Sabe-se muito bem o que é viver com medo do poder estatal. Tudo isso acontecia sob a ditadura militar, aplaudida por Bolsonaro, aquela que os bolsonaristas tantos querem restabelecer e se sentem felizes quando portam cartazes tristes, não sabem absolutamente do nada. Restabelecer inconformados que são com o restabelecimento da democracia em 1985. Já estou nos últimos 3 parágrafos, presidente Plínio. O que se descortina diante dos olhos, não obnubilados pelas paixões ideológicas, é a usurpação do conceito de liberdade de expressão, como esteio de uma campanha desavergonhada, que nem remotamente passa por uma genuína defesa da democracia. Ao contrário, é uma campanha que visa a desmoralização das instituições e da própria Constituição, com vistas ao estabelecimento de um regime autoritário. E é isso que queriam no início de janeiro de 2023. Os que se apresentam ao país e ao mundo como orgulhosos campeões da liberdade de expressão, como se viu no constrangedor pedido de Bolsonaro para que o público em Copacabana desse uma salva de palmas. Que coisa, que expressão mais chinfrim de um país do tamanho e das responsabilidades que nós temos. Imagine, uma salva de palmas para um oportunista como o multimilionário Elon Musk, chamado de mito da liberdade. Mito da liberdade. São os mesmos que não cansam de emitir sinais de que ainda se resignaram com o fim da ditadura militar. Para esses democratas de fancaria, não é termo meu, liberdade de expressão é a liberdade para que eles, e apenas eles, possam dizer o que bem entendem. A esse respeito, não causam estranheza os apelos recorrentes dos bolsonaristas a uma certa mística religiosa, divisionista e identitária por definição, tratado como uma espécie de instrumento da providência divina. Bolsonaro se considera nessa condição, acima do bem e do mal. Se prestará contas por isso no reino dos céus, não se sabe. Aqui na terra, o juízo está próximo. Eu faço questão, presidente, muito agradecido e até muito sinceramente pedindo desculpas a Vossa Excelência, não é do meu feitio avançar no horário regimental estabelecidos e principalmente àqueles que presidem sessões como eu próprio faço na condição de vice-presidente, mas é a leitura do editorial de hoje do Estado de São Paulo. Eu repito, não é este que está na ótica dos bolsonaristas como o veículo de comunicação que está sendo atendido pela Secretaria de Comunicação, Ministério da Comunicação ou das Comunicações no Palácio do Planalto. Não é esse. Aqui é um editorial equilibrado e que traduz aquilo que, ao meu ver, pelo menos ao meu sentir, milhões de brasileiros pensam e que precisam ouvir. E eu, desde ontem, assumi, como outros tantos haverão de assumir, a condição de nós estabelecermos definitivamente os paralelos que precisam ser estabelecidos doravante. Muito obrigado, presidente Plínio Valério, e a todos os senhores e senhoras. Queria fazer uma parte, ou então, se for possível, meu presidente, meu senador veneziano Vital do Rego. Com a permissão do orador, sim. Eu acho que a gente tem que dar o exemplo aqui. Né? Os senadores, eles precisam dar o exemplo. Não apenas com base na verdade, mas com base no respeito uns com os outros. Eu tenho o maior respeito pelo senhor,
Ontem aconteceu um fato chato aqui, as pessoas recortam e jogam de um lado, jogam do outro, o que agrava a polarização que existe no país, que o senhor, como estava como presidente da sessão, e eu tentei argumentar, né, o senhor tomou o partido pelo governo Lula da presidência, eu acho que isso, no aspecto da liturgia, isso não é bacana, mas eu respeito, mas eu tentei argumentar e o senhor não deixou, passou a palavra para outro colega. O que eu queria deixar muito claro é o seguinte, o senhor acabou de ler o editorial do Estado de São Paulo, que o senhor disse aí que leu. Eu estou aqui com o editorial do jornal Estado de São Paulo também. Eu quero entender o que é que está acontecendo. Se diz uma coisa, disse outra, porque olha só a matéria que aí vem com o editorial colado aqui do jornal Gazeta do Povo, dizendo o seguinte, uma semana atrás, jornais tradicionais sobem o tom contra a censura e agravam a fragilização de morais. Aí vem aqui, Jornal Estado de São Paulo. O editorial do Jornal Estado de São Paulo, intitulado A Legítima Crítica ao Supremo, defende o direito a questionar e criticar as ações do Supremo Tribunal Federal, especialmente quando o tribunal excede seus limites constitucionais ou adota práticas percebidas como ativistas ou partidárias. Aí ele complementa. O texto critica certos ministros do STF por interpretarem críticas como ataques ou ameaças à democracia. Criticar instituições democráticas não é necessariamente atacá-las ou ameaçá-las. Tampouco exigir sua autocondenação se é extremista e demandar que atuem conforme a lei e não deslegitimá-las, afirma o Estadão. E tem outras coisas aqui que eu não vou tomar o tempo do Estadão. Mas a Folha de São Paulo também, senador veneziano, também subiu o tom, dizendo que no Brasil existe a censura, está existindo a censura de um ministro do Supremo. Eu entendo que o senhor queira defender o governo, que o senhor faz parte da base, né, alguns ministros do Supremo aqui, mas o meu papel como representante de um povo nordestino como o senhor, do Ceará, não sei se na Paraíba está todo mundo achando maravilha o que está acontecendo. As pessoas sem o direito à ampla defesa, as pessoas sem direito ao contraditório, um Supremo Tribunal Federal que não tem prerrogativa de função, condenando as pessoas há 17 anos, enquanto corruptos que saquearam esse país estão soltos. A inversão de valores do cidadão de bem da Paraíba, do Ceará, da Paraíba eu não sei, do Ceará eu sei que as pessoas estão incomodadas, com medo de falar nas redes sociais. Aí vem com essa palavra bonita de regulação, crítica. O problema é que não querem crítica. O problema é que querem um monopólio, como era da informação. Não tem mais. Vocês não têm mais o monopólio da informação. Se quiserem impor, nós vamos gritar. Mande me prender. Mande prender os brasileiros. Como o português que hoje estava aqui foi detido. Senador. Mas nós vamos fazer o contraponto para que o brasileiro tenha voz. Porque sabe o quê? Se fala muito em democracia. Respeite a Constituição. Que os poderes respeitem a Constituição do país, porque, como diz o senador Plínio algumas vezes, isso é fazer democracia, não da boca para fora. Então, para concluir, senador, agradecendo muito, o brasileiro está com medo. O senhor tem hoje jornalistas no Brasil que foram embora do país, que estão com contas bancárias congeladas. O senhor acha correto isso? Trabalhar a vida inteira e congela a conta do cidadão numa canetada? Rede social, perfis bloqueados. Hoje comemoramos os 10 anos do Marco Civil da Internet, senador Oriovisto. 10 anos, está lá, é muito claro. Não senador, tem como tirar perfil. Então, só para dizer que nós temos até passaporte retido de jornalistas, isso senador, não é correto. Senador presidente Plínio Valério, Vossa Excelência, o Senado me conhece, sabe muito bem. Eu jamais haveria de fazê-lo e Vossa Excelência incorre, a mim me parece, inclusive,
em um comportamento não sugerível a pares, como eu próprio, que sempre o tratei da forma digna, como é a minha obrigação e como gosto de fazê-lo. Eu, estando como estive ontem na presidência, eu não apenas fiz aquilo que, se Vossa Excelência um dia houver de ter essa oportunidade, eu faria, de respeitar a presidência. Vossa Excelência assumiu essa tribuna e disse o que não era uma verdade. Vossa Excelência assumiu a tribuna e, senador da República, como se preza Vossa Excelência, o senador Ariovisto, o senador Cleitinho, todos nós temos que trazer a verdade, não mais do que ela. Vossa Excelência quis levar a erro a interpretação de quem está em casa, quando mencionou que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e aqui eu não quero voltar ao tema, porque eu já concluí o propósito e o objeto da minha exposição, quando Vossa Excelência disse que ele estivera aqui de forma às escondidas, sem ter sido convidado ou sem ter tido a oportunidade de confirmar. Eu quero, senador Plínio Valério, eu nunca trarei, eu tenho 30 anos de vida pública, Vossa Excelência tem 5 anos de vida pública, haverá de ter muitos mais outros anos. Aqui está, se Vossa Excelência se dignar a receber, o editorial, se quiser receber, eu vou levar às suas mãos. E eu estou com o editorial de uma semana atrás também, senador veneziano. Pois é, esse é de hoje, a da Folha também, da semana passada. A própria imprensa está questionando isso que está acontecendo no Brasil. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Assim. Senador Plínio Valério, desculpe, eu estou fugindo um pouco, mas não tem cabimento. Eu estou entregando às mãos do senador Eduardo Girão, que às vezes ainda continua a não entender o que é a parte. A parte não é um outro pronunciamento, senador. Vossa Excelência não pode adentrar no pronunciamento de outros companheiros fazendo pronunciamentos seus. Por favor, Vossa Excelência consumiu para uma parte 3 minutos e 20 segundos do que era o meu pronunciamento. Então, por favor, vamos ter ainda mais 2 anos e meio para Vossa Excelência entender que a parte é coisa resumida. 60 segundos e olhe lá. Às suas mãos está o atual. Não fale de uma semana. Leia, por gentileza, Vossa Excelência é bom leitor e cuidadoso, leia o que o Estadão hoje traz no seu editorial. Isso pode ser inconveniente, mas, enfim, é uma leitura. Não é verdade? Bem, então, senador Plínio Valério, eu agradeço, quero trazer aqui, porque é fundamental que nós restabeleçamos, como eu assumi, como tenho assumido, o compromisso de poder fazer esse bom debate, respeitoso como sempre fui. E não é a condição que estive ontem como presidente desta casa, que me levaria a desconhecer os meus limites. Eu apenas não poderia me furtar, eu não poderia me calar quando Vossa Excelência, assumindo a tribuna, apontou-nos na condição de presidente Rodrigo Pacheco e, naquela ocasião, o senador veneziano que presidia, a dizer: o Senado recebeu de forma inesperada, não convidada, o presidente do TSE. Eu apenas fiz, educada, como é o meu estilo e como haverá sempre de ser o nosso estilo, uma retificação. Agradeço e tenha de mim sempre o respeito. Obrigado, senador Plínio Valério. Obrigado, senador veneziano, senador Girão. Dizer que esse debate isso é muito bom para o parlamento, das ideias divergentes, isso é muito bom. Parlamento que não tem divergência, parlamento que não discorda não é parlamento, pode ser qualquer outra coisa. Presidente, o senhor vai já assumir, mas deixa eu conceder aqui uma graça ao nosso senador Cleitinho, claro, que não está inscrito, mas vai assumir a tribuna agora, senador Cleitinho, por favor, assuma a tribuna. Bom? E dizer que tem que concorrer com a gente, com o Paim, com o Girão, com a mim, comigo, se inscrever bem cedo também, viu? Que é para a gente segurar aqui a barra. Cleitinho com a palavra, irmão. Obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos os senadores e senadoras, aos servidores dessa casa, à população que acompanha a gente pela TV Senado, ao meu filho Davi, que está aqui hoje comigo, meu amigo, meu irmão, meu melhor amigo. Obrigado por você estar aqui hoje, viu, meu filho? Te amo. Eu queria aqui começar minha fala de hoje, gente, falando
Só para deixar uma reflexão aqui, nada demais, parece que vai decidir sexta-feira, aí fica com a consciência, né, de quem representa tão bem o Banco do Brasil, né, o Banco do Povo. Porque aqui, ó, só uma matéria agora, o salário mínimo previsto para 2025 tem uma alta de 2,6 além da inflação, né? Então, aqui, ó, o salário mínimo de 2025 do governo anuncia alta para R$ 1.500, muito bom. Aí, o que acontece? Saiu uma notícia ontem aqui que me chamou a atenção, que o Banco do Brasil propõe um salário de 117 mil para presidente. O Banco do Brasil propõe um salário aqui para 117 mil. Que chega aqui, ó, o Banco do Brasil propõe um reajuste de 57% do salário da presidente. Quer dizer, o salário mínimo, vocês viram a porcentagem, né? Agora estão vendo aqui da presidente do Banco do Brasil. E eu tenho que me posicionar aqui, eu queria que vocês viralizassem essa fala minha para o Brasil inteiro, porque eles vão decidir sexta-feira, para ter o mínimo de consciência. Que eu acho que tem que ter consciência, porque um Brasil que está da forma que está, aí uma presidente do Banco do Brasil, que é um banco do povo, né, tem um aumento, um reajuste aqui de 57%, 57% que eu estou falando. Não estou falando aqui do salário mínimo não, viu, gente? Que é o que está aqui, ó. Saiu aqui, salário mínimo previsto para 2025 tem alta de 2,6, além da inflação. Aí eu pego aqui agora, que sai essa notícia aqui, maravilhosa aqui, do Banco do Brasil, que propõe um salário de 117 mil para presidente. 117 mil. Pode alcançar a remuneração de 4 milhões anuais. 117 mil reais. Né, para um país aí que está com déficit, um país que está quebrado, um país que precisa fazer mais Minha Casa Minha Vida, é só uma questão de consciência. E falando em consciência, eu queria chamar a atenção da população brasileira. A minha função aqui é legislar e fiscalizar, e eu quero deixar bem claro que isso aqui, gente, não acontece só no governo atual, não. Isso aconteceu no governo anterior, no governo do Temer, da Dilma, de todos os governos acontece isso. Porque eu não sei porquê, eu queria deixar aqui uma reflexão para essas licitações que existem, para essas empresas que fornecem, né, tanto para município, para estado, para União, que falta de consciência. Por que tudo para o público tem que ser mais caro? Se na loja tem que ser mais barato, porque é dinheiro do povo, que a maioria das vezes vai para servir o povo. Aí a gente pega essas licitações, essas contratações, que algumas contratações não tem nem licitação. Aí o que me chama a atenção, eu quero repetir aqui para falar assim, você está falando isso porque agora é o governo do Lula. Não, isso aqui sempre foi assim. E eu acho que cabe a nós querer mudar isso aqui. Essa vergonha, esse desperdício de dinheiro público, porque o povo não tem direito a isso. O povo não tem direito a isso, porque falou que ia até ter passagem mais barata para o povo andar de avião, mas não está tendo nem isso, não está tendo. Né? Aí eu faço uma pergunta aqui, eu estou vendo aqui uma questão de... Porque é o seguinte, gente, tem esses aviões da FAB aí que os ministros têm que viajar. Vai viajar para um estado, vai viajar para outro, vai fazer o trabalho que tem que fazer. Aí o que me chama a atenção, que nessas viagens, eles têm direito a diária. Todo ministro tem direito a diária. Mas aí eles fazem contratação para eles ter lanchinho dentro do avião nessas viagens, que pode ser uma viagem internacional, mas pode ser uma viagem que de estado para estado que gasta 2 horas. Aí nessas contratações aqui, me chamou a atenção os valores. Eu vou mostrar depois para vocês aqui os itens. Aqui, ó, numa contratação foi R$380 mil. Em uma contratação, 380 mil. Eu vou repetir novamente. Se a gente não começar a mudar esse país aqui, sempre foi assim. Foi assim no governo anterior, no governo do Temer, no governo do Fernando Henrique, de todos sempre foi assim, porque nunca tem consciência com o dinheiro público. Sabe por que eles não têm consciência? Porque não sai do bolso deles. Porque se isso for sair do bolso deles, vocês podem ter certeza absoluta que não ia ser desse jeito. Aí aqui, ó, 380 mil para vocês entenderem. Esses ministros às vezes levam outros convidados também, de 6 a 10 pessoas dentro do avião, lembrando que eles têm direito à diária. Vai descer lá na cidade tal, vai ter direito à diária. Só que mesmo assim, eles fizeram essa contratação aqui para ter lanche, comida dentro do avião, nessa viagem. Aí uma de 380 mil e outra num valor de 78 mil reais, dá quase R$500 mil. Aí o que me chama a atenção aqui são os itens aqui, ó. Olha que legal, que eu pergunto para você, população brasileira, você tem isso dentro da sua casa? Porque quem está pagando isso aqui é você. O patrão de verdade aqui é você. Essa turma aqui de ministros, a turma que trabalha aqui, é tudo empregado de vocês. Aí eu faço uma pergunta para vocês, se vocês têm direito a esses itens maravilhosos aqui, ó. Amendoim, 40 gramas individual, biscoito de sal, bolinho tipo balduco, né? Aqui tem mais, ó, gente, ó. Queijo tipo polenguinho individual, que coisa maravilhosa. Quentinha, bandeja de frutas, salada de frutas, suco natural de frutas de polpa, cereal em barra, sanduíche de frango, sanduíche de peito de peru. Eu faço uma pergunta de novo para a população brasileira, que você que está aí, que vai receber o ano que vem um salário mínimo de R$1.500, você compra essas coisas para o seu café da tarde? Não sei, né? Suco de pêssego, aí batata chips,
leite desnatado. Aí que me chama a atenção. Eu quero explicar para vocês, porque tudo para a administração pública, tudo para o governo federal, para o estado, para o município, tem que ser mais caro. Porque aí você faz uma pesquisa, um leite desnatado que eles estão pagando aqui, gente, R$ 8,46. Um leite desnatado. Você compra no supermercado por R$ 4,00. Vocês reparam que é sempre o dobro do preço? Aí essas pessoas que fazem essas contratações, ou essa empresa que ganha, não tem o mínimo de consciência, de respeito com o dinheiro público, não. Porque você vai no supermercado, você paga 4. Por quê que tem que pagar aqui o povo, o governo tem que pagar isso aqui, que é o povo que está pagando R$ 8,46? Aí eu faço uma pergunta, essa empresa que ganhou aqui, ela comprou aonde? Aonde que ela comprou? Aonde que ela comprou? Aí me chama a atenção aqui também, gente, é a Coca-Cola aqui, ó, de 300 ml, R$ 6,25, uma latinha de 300 ml. Eu ia até trazer uma aqui, mas eu não estou tomando refrigerante, eu estou fazendo regime, eu não trouxe aqui, mas R$ 6,25. Aí eu faço uma pergunta para vocês aqui, vai no supermercado para você comprar, para você ver, deve ser R$ 2,50, R$ 3,00 para comprar. Aí eu faço uma pergunta, essa empresa comprou no supermercado, aí que está a moral da história. Você vai sentar no restaurante, esse restaurante comprou, por um exemplo que eu vou dar para vocês, eles compraram no atacado. Aí eles compraram lá por R$ 2,50, R$ 3,00. O restaurante vai vender mais caro. Aí ele chega a vender quase o dobro do preço mesmo. Você vai sentar no restaurante para pedir uma coca de 300 ml aqui, vai dar isso aí de R$ 6 a R$ 7,00. Mas o que aconteceu? O restaurante comprou do atacado, para poder te revender. Mas e que está a moral da história? Essa empresa aqui, ela comprou, foi de quê? Foi do restaurante? Foi lá no Coco Bambu, aqui em Brasília, aqui? Ou ela comprou, foi do atacado? Para depois vender para o povo aqui, ó, de R$ 6,00. Aonde que ela deve ter pagado R$ 2 a R$ 3,00? Isso aqui é uma afronta à população brasileira, isso aqui. Nós estamos falando de quase R$500 milhões aqui, de um ministério, que é o Ministério da Saúde. Um ministério. Se você dividir aqui, esse orçamento aqui, que vai dar quase um ano aqui, para 6 a 10 pessoas, sabe quanto que dá uma alimentação dessa aqui para eles aqui? R$350. Numa viagem dentro do avião, R$350 para cada um. Quanto aí, ó, o vale alimentação do servidor público aí chega a R$600. Um vale alimentação, que é durante todo o mês. Numa viagem aqui, ó, R$350. Isso aqui é um afronto. É o que eu estou falando aqui, não é só o Ministério da Saúde não, viu, gente? São todos os ministérios. E eu acho que as coisas a gente consegue aqui é pelas pequenas coisas. É quando a gente começar a economizar em tudo que vem do Senado, que vem da Câmara, que vem do STF, que vem dos ministérios, que vem do presidente Lula, vocês vão ver a economia que a gente faz para devolver para o povo. Para um país que está em déficit. Para um país que está em déficit. Porque o nosso país está em déficit. Não existe isso aqui não. E eu vou continuar fazendo isso, fiscalizando, cobrando. Ah, eu queria que até... Mostra o vídeo aí. Senador Cleitinho, posso fazer uma pergunta? Fica à vontade, fica à vontade. Me esclareça, R$380 mil de lanchinho numa única viagem? Não, isso aqui é do orçamento que deve ir para o ano inteiro. Por isso que eu até dividi. Do ano inteiro? É, para o ano inteiro. Por isso que eu dividi aqui por pessoas, que pode dar de 6 a 10 pessoas. Então, essa pessoa tem direito dentro do avião, numa viagem pode ser de 2 horas, de R$350. Pelos que tem aqui de itens aqui, ó. R$350. Eles vão ficar gordos, né? Muito, muito. Mas sabe o que é, senador? Não sai do bolso deles. Isso não sai do bolso deles. É uma contratação aqui de 350, a outra de 78, dá quase R$500 milhões. Para o Ministério da Saúde, onde que eu quero falar para vocês, tem vários ministérios aqui. Então, o que eu quero chamar aqui é a consciência da população, para a população brasileira entender como é que gasta o seu dinheiro. E eu queria que vocês mostrassem o vídeo, vocês viram? Esse vídeo aqui, gente, eu questionei uma licitação, um edital de licitação que o STF estava fazendo para comprar água mineral. Aí eu dei uma sugestão para o STF, para eles colocar bebedor. Aí eu não sei se vocês estão ouvindo muito o Cleitinho, a gente está fiscalizando 24 horas, saiu um edital de licitação no STF agora que eles vão comprar 6 bebedor. Então está escutando o Cleitinho. Eu estou satisfeito demais. Nesse quase um ano e meio que eu estou aqui, pela primeira vez eu vou dar apoio ao STF. Eles estão fazendo a coisa certa, está trazendo economia, escutou o Cleitinho. Então eu acredito que até a população brasileira vai ficar do lado de vocês, STF. Olha que bacana. Olha que legal, vocês fizeram exatamente o que eu falei para vocês fazerem, economizar. Você sabe por que tem que economizar? Aí vale para todos os senadores, presidente, governadores, todos os políticos, ministros, tudo que for, porque o dinheiro não é nosso, gente, o dinheiro é do povo. Tenha respeito e zelo com o dinheiro público.
Presidente, para finalizar, uma proposta que eu vou fazer aqui, e eu quero o apoio de todos os senadores, enquanto o país estiver em déficit, se vir alguma proposta louca aqui de querer aumentar salário de agente político, que seja de ministro, que seja de deputado federal, que seja do presidente da República, que seja de senador, se tiver com déficit, está proibido. E eu acho que é mais que justo, porque é um país que não está arrecadando mais, está arrecadando mesmo, está gastando mais, não tem condição de ficar aumentando salário para quem administra o país. Então, se vier uma loucura dessa daqui 1 ano, 2 anos, a lei é muito simples e muito democrática e muito boa. Se tiver o déficit como está o déficit agora, não pode ter aumento para agente político. Eu acho que é mais que justo e eu acredito que toda a população brasileira vai me apoiar. Você quer uma parte, senador? Claro que eu quero. Primeiro, prazer em revê-lo, meu amigo querido e estimado senador Cleitinho. Como você me acompanha desde menino nas TVs, você me acompanhava também no primeiro mandato como senador em 2019, você já era deputado estadual, não é isso? E o presidente veneziano é testemunha, Girão é, Oriovisto é. Eu não quero tirar o seu mérito, pelo amor de Deus, eu quero me juntar a ele. O primeiro senador da República a subir na tribuna e apontar todas as mordomias do Supremo Tribunal Federal, uma a uma, de lagosta, camarão, vinho, champanhe, e de mostrar tudo, e de dizer que tinha que haver um basta nesse sentido, em tudo o que era, assim, para o mundo inteiro inacreditável, tanto que foi matéria do Le Figaro, do Le Parisien, do The Guardian, dos maiores jornais do mundo. E também eu falei contigo, você falou com a Juru, e eu te apoio completamente naquele projeto que eu tive o apoio do Girão, tive o apoio do Oriovisto, que está até hoje parado aqui. Foi o projeto em que cada parlamentar abrisse mão de 50% dos seus custos, assim como o Supremo deveria fazer o mesmo e os demais. Eu quero só te acompanhar, te cumprimentar e também relembrar, porque você sabe que a memória da população brasileira, ela é curta, na maioria das vezes. E aí se esquece de algo que eu lá atrás, em 2019, enfrentei uma luta difícil aqui, apanhei em todos os sentidos, sofri processos, inclusive de indenização, que eu não quero que você passe por isso, mas só para te aplaudir e dizer que, graças a Deus, eu dei esse pontapé inicial e tenho você hoje como um companheiro que só me causa orgulho. Obrigado, senador Cajuru. O Orvorice aqui, para mim, é um dos melhores senadores da República que tem, não só do Paraná, não, do Brasil. Eu tenho muito respeito e aprendo com o senhor todo dia aqui. Quem dera se eu tivesse o conhecimento e a inteligência que o senhor tem. Mas eu tenho coragem, tenho vontade. E, senador, só para finalizar, viu, presidente? Eu acho que a população brasileira não está com memória curta. Aí é um conselho que eu dou para Vossa Excelência, que você começou muito nessa questão nos 4 anos, mas agora você parou. Vamos continuar, vamos voltar a fazer isso, até porque não tem que ter indenização de uma coisa que eu estou falando, que é pública, que eu estou cobrando aqui o que é certo. Eles não vão me indenizar porque eu estou falando a verdade, não. Tudo que eu estou falando aqui está no portal de transparência. Eu estou fazendo isso aqui é pelo povo. Então, um conselho que eu te dou aqui, quem sou eu para te dar conselho, senador Cajuru? Mas da mesma forma que você entrou, volte a ser aquele Cajuru que você foi, questionando, cobrando o STF, que você vai ter total meu apoio. Muito obrigado. Obrigado, senador Cleitinho. Nós não temos. Senador Oriovisto, Vossa Excelência deseja... Posso suspender aqui para a chegada do senador Rodrigo Pacheco e início das nossas atividades não ordinárias, porque essas já foram iniciadas, mas para a nossa ordem do dia. Não havendo mais oradores presentes, a presidência suspende a sessão deliberativa, que será reaberta daqui a poucos instantes, para apreciação das matérias constantes da ordem do dia, sob a condução do presidente Rodrigo Pacheco. A todos os nossos cumprimentos e até daqui a poucos instantes. Ele foi... As características desse fundo foram dadas, aprovadas agora em Dubai, então a meta agora, a tarefa é implementá-lo, né? A primeira reunião do comitê gestor desse fundo vai acontecer na próxima semana. O Brasil, a Argentina e o Uruguai estão representados nesse comitê, nós estaremos presentes e vamos trabalhar para que ele entre em funcionamento o mais rápido possível. E a novidade, esse é um fundo novo, ele visa
ele visa a liberar recursos para regiões afetadas por fenômenos climáticos de uma maneira rápida e aberta a entidades subnacionais, né, que não seja apenas os governos centrais que possam aceder. Então, assim, nós vamos atuar para que ele entre em implementação o mais rápido possível, de preferência até antes da COP30 no Brasil. Agradeço muito ao Senado por nos convidar, por realizar esse tipo de sessão, e queria cumprimentar a vice-governadora Hannah Gassen, grande parceira nossa na preparação da cidade, na preparação da reunião, e eu acho que Belém ainda tem a vantagem, né, de ter algumas armas secretas, que é o açaí, o bacuri e o jambu. Então, vamos trabalhar para que a reunião seja um sucesso. Obrigado, ministra. De fato, essa última parte aqui, eu acho que inclusive tem, nesse último período, muitos ministros têm visitado nosso estado. Na última semana nós tínhamos 6 ministros, equipes, e a nossa culinária, sem dúvida alguma, é um atrativo importante. Mas queria passar a palavra ao senhor José Mauro de Almeida, secretário de Meio Ambiente do Estado. Obrigado, senador Beto. Só agradecer a participação, dizer que a nossa expectativa é muito alta e boa de ter uma COP em Belém, diferente das COPs já realizadas, por fato de ser uma COP que vai atrair muita atenção relacionada a temas das florestas indígenas, como eu disse, e quilombolas, extrativistas, ribeirinhos. É uma COP bem interessante, uma COP que vai ser uma experiência de vida, diferente de outras que mais pasteurizadas, mais inacessíveis para a população. Penso que essa COP terá que ser uma COP acessível para a população, terá que ser uma COP com debates para além das pautas já coordenadas e comandadas pela ONU e pela Convenção, e espero que a gente consiga fazer uma COP de muitos debates profícuos e, sobretudo, de perspectivas de melhoria da população, da qualidade de vida da população, combinada com a conservação da natureza, da biodiversidade da floresta. Muito obrigado, mais uma vez, pelo convite. Obrigado, Mauro, nosso secretário de Meio Ambiente. Passando a palavra ao Walter, que é o nosso secretário extraordinário para a COP30. Obrigado, senador. Só queria acrescentar um ponto aqui que já teve alguns alertas aqui pela Ana Toni e também pela ministra Lilian, de que uma característica das COPs, e que a ONU tem chamado a atenção para retomar o caráter tradicional das COPs. Né? Já tem mandado recado para Baku e está mandando recado para a gente também, que o importante não é ser a maior COP em número de pessoas participantes, e sim de conteúdo, de acordos, de NDCs, como já foi dito aqui, fechado, acordado, para que a gente tenha um produto que realmente tenha uma qualidade excepcional para o futuro do clima do mundo. Né? Então, nós estamos tomando todo o cuidado também, junto com a Secretaria-Geral da Presidência da República, de ter todas as representações, não só das delegações, mas também social, né, que tenhamos todas as representações, mas um número que a gente consiga dar dignidade, dar conforto, da hospedagem, da alimentação e das condições suficientes para fazer uma COP cujo conteúdo seja referência para as próximas COPs. Então, dito isso, quero só novamente agradecer e cumprimentar novamente os amigos, principalmente em Belém, que hoje à noite estou indo para lá, e amanhã vamos ter uma agenda bastante extensa também, junto com o Governo do Estado e com a Prefeitura de Belém. Obrigado. Obrigado, secretário Walter. Só registrar, nós tivemos uma experiência positiva, acho que no diálogo com as comunidades, com a representação dos amazônicos no encontro de cúpula da Amazônia, quando nós realizamos os diálogos amazônicos, que eu acho que é um bom exemplo para que a gente possa
proporcionar a participação das entidades, dos movimentos sociais durante a COP30. Por último, passar a palavra à nossa vice-governadora, Hanna, parabenizar pelo trabalho. E você, a última a se posicionar, a palavra está liberada. Agradecer a todos a oportunidade de estar aqui podendo falar um pouco dos preparativos da COP, dizer que para nós a COP já começou efetivamente e vamos seguir em frente na certeza que faremos um grande evento na nossa capital Belém, na nossa Amazônia e para o Brasil. Só encerramento, só encerrar para arrumar também isso, né? Já de hoje a gente aprova amanhã. Tá bem. Nada mais havendo a tratar, quero agradecer muito aqui a presença de todos os palestrantes, de todas as pessoas que se posicionaram, dos ministérios, e da representação dos governos locais, do Estado e da Prefeitura de Belém, e dos participantes que presencialmente ou virtualmente acompanham essa audiência pública esclarecedora e que com firmeza garante essa questão da realização da COP30 em Belém e essa aproximação com o Senado Federal. Então, agradecendo a presença de todos, eu declaro encerrada essa sessão. Já convidando, inclusive, tem uma outra sessão proposta por mim, a autoria novamente, para quinta-feira, 9 horas, sobre essa questão da margem equatorial lá com a Petrobras e várias outras instituições. Obrigado e parabéns aí pela participação. Luciano Povo, a inteligência artificial vai causar desemprego? Olha, essa é a grande preocupação de todo mundo. Vai impactar muitas atividades, da forma como a gente interage com a tecnologia. Mas não se espera que vai causar esse desemprego. A difusão da tecnologia sempre é um pouco mais lenta do que as pessoas esperam. Então, terá impactos, mas não na velocidade que a gente imagina. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite. Aqui, na TV Senado. Eu queria escrever sobre o envolvimento do empresariado com a repressão, porque esse é um assunto que foi muito pouco falado. Foi varrido para debaixo do tapete por razões óbvias. A grande parte das empresas que participaram desse esquema estão aí ainda, então não é do interesse dessas empresas e também não foi do interesse digamos, do governo após a redemocratização mexer nisso. O fato é que esse assunto ficou um tanto esquecido. É muito mais cômodo não discutir esse assunto, porque esse assunto fatalmente trará atrás de si todos esses inconvenientes que afetam determinadas pessoas. No fundo, o Boris foi que botou a cara, mas é a cara de muitos outros que tinham uma atitude semelhante, né? Que achavam que, enfim, justificaram a repressão. Agora é lei. É obrigatória a igualdade salarial e remuneratória entre mulheres e homens para a realização de trabalho de igual valor ou no exercício da mesma função. Serão punidas as empresas que discriminarem seus trabalhadores não apenas por gênero, mas também por raça, etnia ou idade. O Senado votou, agora é lei. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Estudantes indígenas de Roraima participam do programa Parlamento Jovem e são eleitos para um mandato de 8 meses. Câmara debate o transtorno do espectro autista. Sangria do Açude Gargalheiras traz alegria e esperança para a população de Acari, no Rio Grande do Norte. É uma coisa surreal, sabe? As coisas da natureza. Experiência única. Quem não viveu ainda, vem pra conhecer o Gargalheira. Apreciar a beleza da natureza de Deus, né? Isso é doido, é magnífico, é top. É um momento raro, né? Acontecer isso aqui, aí tem que aproveitar. Não tem hora para ir para casa hoje, não. Oi, pessoal. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que desde 2006 é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. A gente traz para você notícias sobre leis, projetos de leis e iniciativas parlamentares que acontecem não só em Brasília e que impactam a vida do brasileiro, país afora. Vamos lá? Imagina um jovem de ensino médio de escola pública passar 8 meses vivenciando o trabalho de um deputado estadual. 8 meses. Participando de sessões plenárias, debatendo temas relevantes e até apresentando projetos de lei. Pois bem, em Roraima, 24 estudantes foram eleitos e vão passar por essa experiência. É o programa Parlamento Jovem, promovido pela Assembleia Legislativa do Estado. A TV Assembleia de Roraima acompanhou o dia de votação em uma escola indígena. A novidade deste ano do Parlamento Jovem Roraimense foi a ampliação do número de escolas participantes. Este ano, são 11. Das 11 escolas participantes, 6 estão no interior. O Cantá tem 2 escolas representantes e é daqui que sairá um jovem parlamentar indígena. Acompanhamos a votação na Escola Estadual Indígena Professor Ednilson Lima Cavalcante, na comunidade indígena Tabalascada, com uma sessão eleitoral e 67 alunos aptos a votar. As comunidades indígenas elas têm que se destacar no meio político, né? Então isso é uma porta aberta que, em parceria Assembleia e TRE, que o meio indígena, né, a comunidade indígena tem essa participação. É uma porta aberta para inserir projetos que venham favorecer a comunidade indígena. Daqui sairá uma representante indígena, né, do Parlamento Jovem, vem trazendo aí, vem como novidade para a gente, para essa equipe, né, para a atual equipe do Parlamento Jovem. Então, assim, para a gente é um dia muito especial, é um dia importante. As jovens Alaísa Wapichana e Janete Adão foram candidatas pela escola e destacaram seus projetos para o futuro. Foi sobre a saúde mental, né, dos jovens. Ele precisa muito desse atendimento psicológico, de psicólogos. Que tenha mais esporte, cultura e ar livre. O esporte tirou a metade de todos dos jovens do álcool. Que não só reflita a nossa realidade aqui, mas a realidade do Estado e que seja uma proposta para ser levada adiante de um cenário realista mesmo dos nossos deputados, que ela seja ouvida, a proposta de uma das duas, sobre a realidade que nós estamos enfrentando, que é muito preocupante hoje, né? Olha, a estudante Janete Adão, que você viu aí na matéria, ela foi eleita. Ela é da etnia Wapichana. E um ponto interessante desse programa Parlamento Jovem é que os estudantes foram treinados para participar de todo o processo eleitoral. Os alunos selecionados conheceram na prática os detalhes da urna eletrônica, simularam o cadastramento do eleitor e aprenderam a dinâmica do dia da votação. Fazendo parte do Parlamento Jovem, né? Sendo mesário, e é uma experiência boa que vai levar para a vida e é emocionante. Além do treinamento, os alunos receberam orientação de técnicos da Escola Judiciária Eleitoral de Roraima sobre a função da Justiça Eleitoral e da relevância do exercício da cidadania. O TRE disponibilizou urnas eletrônicas para evidenciar assim como se fosse uma eleição ordinária que acontece. Então nós treinamos os mesários, falamos sobre a segurança da urna eletrônica e além disso também a gente vai trazer uma palestra sobre o voto consciente para falar para esses jovens como é importante que eles participem das
sociedade, que eles tenham o título de eleitor e possam exercer a cidadania no dia da eleição. A Escola Estadual Indígena Professor Ednilson Lima Cavalcante fica localizada na comunidade indígena Taba Lascada, no município do Cantá, e é a primeira escola indígena a participar do projeto Parlamento Jovem. A partir desse projeto, cada um vai sair com uma ideia formada a respeito do que é ser cidadão, do que é exercer a cidadania. O projeto Parlamento Jovem, coordenado pela Superintendência de Programas Especiais da Assembleia Legislativa, vem fazendo inovações. Desde 2023, os alunos têm participação ativa em todas as etapas do processo eleitoral e agora as escolas do interior também estão incluídas. Para que os alunos eles atuem em todas as etapas do processo eleitoral, desde a candidatura, a mexer na urna, sendo fiscais, sendo mesários. Então é interessante a gente fazer com que eles participem mesmo de toda essa movimentação política que é muito importante para a gente como sociedade. Olha só que ideia legal! A cidade de São Paulo criou um banco de currículos para profissionais com deficiência. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. A cidade de São Paulo agora conta com um cadastro de profissionais com deficiência, uma política pública voltada a facilitar a obtenção de emprego e renda por essa parcela da população. Isso porque agora, no final de março, foi sancionado o projeto de lei 567 de 2020 do vereador Adilson Amadeu, do União Brasil, que estabelece essa importante política pública aqui no município. O vereador argumenta na justificativa do projeto que, apesar da implementação da lei de cotas em 1991, as pessoas com deficiência ainda encontram dificuldade para entrarem no mercado de trabalho. Por isso, esse cadastro vem para facilitar, em uma única plataforma, a oferta de currículos e a disponibilização de oportunidades de trabalho para a população com deficiência. Mas não fica só nisso, não. A política pública também prevê o atendimento médico especializado e a oferta de cursos de capacitação para pessoas com deficiência. Lei de autoria do presidente da Casa, deputado Roberto Cidade, veda a suspensão do pagamento de quaisquer benefícios recebidos por pessoa declarada incapaz em razão de sua maioridade. A lei sancionada pelo governo no final do mês de março garante a continuidade do suporte financeiro às pessoas incapazes, permitindo que elas tenham acesso a serviços médicos, terapias e demais recursos essenciais para o seu desenvolvimento e bem-estar. O autor da matéria, deputado Roberto Cidade, afirma que isso contribui para a inclusão social e o fortalecimento da autonomia dessas pessoas. Para o deputado, a suspensão dos benefícios pode impor um peso financeiro significativo às famílias das pessoas incapazes, uma vez que já enfrentam desafios consideráveis em prover cuidados especiais e assistência adequada. De acordo com o deputado, vedar essa suspensão alivia o fardo financeiro dessas famílias e promove maior estabilidade econômica para todos os envolvidos. A nova legislação proíbe a suspensão de pagamento de benefícios de quaisquer espécies, pagos pelos órgãos da administração pública estadual direta e indireta, destinados à pessoa declarada incapaz em razão de completar a maioridade. O mês de abril é de conscientização sobre o autismo, uma oportunidade para derrubar mitos e promover a inclusão. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados promoveu uma audiência pública para marcar o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Durante o encontro foi exibido o filme Meu Amigo Lorenzo, que conta como o tratamento com musicoterapia mudou a vida do Lorenzo, um menino diagnosticado com transtorno do espectro autista. Ali estava surgindo uma verdadeira amizade regada à música. Mais uma. A
musicoterapeuta que aparece no filme é Clarice Prestes. Ela tratou Lorenzo e deu conselhos para os pais que recebem o diagnóstico de autismo dos filhos. Uma experiência que ela e o diretor do filme, André Luiz Oliveira, gostam sempre de lembrar. O que eu observei no trabalho de Clarice é que ela permite que ele floresça nele aquilo que ele é, aquilo que ele tem. Eu diria que não existe ensino, mas existe aprendizado, né? Mais preciso isso. Não existe um foco em ensinar, mas exatamente. A pessoa aprende, né? Aquilo que ela consegue. Exatamente, melhor ainda definido. Então, eu observando ela trabalhar, eu vi que ela permitia que ele se desenvolvesse e mostrasse a que ele veio na vida, na existência. Então, praticamente não ensinei nada. Eu fui observando ela e filmando tudo o que acontecia com o desenvolvimento dele. E é isso que é o filme. A Organização Mundial da Saúde estima que no Brasil, aproximadamente 2 milhões de pessoas têm o transtorno do espectro autista, conhecido pela sigla TEA. Para o deputado professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, que é ligado à área de educação, o Estado precisa se preparar melhor para atender as pessoas com o transtorno do espectro autista. Peguemos o ambiente educacional, os professores não têm formação continuada. Quando tem, eles buscam por conta própria. Nós temos professoras aqui para poder lidar com aquilo, assim como eu fui me informar para poder, na época do início do processo de inclusão em sala de aula, eu tive que buscar conhecimento para poder saber como lidar com os meus alunos. Então não tem essa formação continuada. Nós não temos espaços adaptados para tratar com os TEAs. Nós não temos materiais lúdicos e materiais pedagógicos específicos. Nós não temos espaços adequados. Então o Estado tem que fazer sua parte, formando bem o profissional, qualificando e criando as condições necessárias para que a gente possa fazer esse tratamento individualizado específico. Nicolau Oliveira Araújo é professor. Ele recebeu o diagnóstico de autismo tarde, aos 25 anos, mas disse que a informação mudou totalmente a vida dele. Quando eu era criança, eu achava que eu era um alienígena, sempre me entendi como uma pessoa completamente diferente de todas as outras pessoas, não conseguia me encaixar nos grupos e tudo mais. E aí, a partir do diagnóstico, eu consegui entender melhor quem eu era e por que eu, às vezes, não era aceito. E consegui também me posicionar para tentar mascarar menos, né, quem eu sou. E isso leva a gente a ser mais feliz, né? Porque você consegue ser você mesmo, independente do lugar que você está. A gente vive num mundo que ele é neurodiverso, né? Mas ele não foi feito para as pessoas que são neurodiversas. Então ele é um mundo construído com muito barulho, com muitos estímulos, com muita iluminação, e que isso gera um incômodo e as pessoas ficam, às vezes até fora de... não consegue ter uma organização mental para conseguir participar dos eventos e participar da sociedade em si. No clima de celebração pelo seu bicentenário, o Senado se mostra moderno e bem antenado com a evolução da sociedade e com as necessidades da vida contemporânea. Senado Federal, 200 anos e além. Na difícil tarefa de elaborar leis num mundo de mudanças cada vez mais velozes e que afetam o cotidiano de milhões de pessoas, o Senado põe o foco na redução das desigualdades, na acessibilidade e na proteção dos menos favorecidos. Foi assim no Estatuto da Igualdade Racial, na Lei de Cotas, na PEC das Domésticas e na Lei Maria da Penha, exemplos marcantes dessa atuação. Na pandemia, em menos de 48 horas, o Prodasem permitiu que as sessões e votações remotas fossem realizadas. Para muitos observadores, a CPI da Covid, transmitida ao vivo para todo o país, foi decisiva para que milhões de brasileiros fossem vacinados contra o coronavírus. Há quase 3 décadas, o Senado implantou uma estrutura própria, começando pela TV, pela rádio e hoje marca presença na internet, com canais no YouTube e nas plataformas Facebook, Instagram, WhatsApp e até no TikTok. O objetivo é alcançar todas as faixas de público.
O sistema de comunicação do Senado implantou a interatividade. Hoje, cidadãos de qualquer ponto do país podem acompanhar todas as sessões ao vivo e pelo portal E-Cidadania podem enviar opiniões e até sugerir projetos de lei. O Senado investe em informação de qualidade e no combate às fake news. Esse é o Senado do Brasil, que surgiu no Império, atravessou a República, enfrentou adversidades, mas nunca perdeu de vista seu objetivo maior. E nesses tempos de crise climática, de fenômenos extremos que têm causado tanta desolação no mundo todo, deu gosto de ver a alegria dos moradores da cidade de Acari com a sangria do açude Gargalheiras. Veja na reportagem de Sérgio Farias, da TV Assembleia do Rio Grande do Norte. É mesmo uma imagem grandiosa, onde cabem todas as interjeições de espanto e o mesmo tanto de adjetivos de contentamento. É magnífico, como é que se diz? É uma coisa surreal, sabe? As coisas da natureza. Experiência única. Quem não viveu ainda, venha pra cá conhecer o Gargalheiras. Apreciar a beleza da natureza de Deus, né? Isso é doido, é magnífico, é top. Eu espero que meus filhos um dia possam ver, meus netos, e experimentar o que eu estou experimentando hoje, né? Graças a Deus. Camada após camada, como um fino véu rendado, a água despenca suave do alto do paredão de 25 metros, numa velocidade que parece programada. Mas mesmo antes do espetáculo começar, a sangria do Gargalheiras já havia mobilizado o estado inteiro pelo alvoroço que causou nas redes sociais. Aécio, que veio de Carnaúba dos Dantas, foi um dos muitos que não desgrudaram do celular para não perder a contagem regressiva. Todo dia eu acompanhava. Aliás, de hora em hora eu acompanhava para saber, porque de instante em instante eles informavam, de 2 em 2 horas informavam. Aí, hoje logo cedo, eu soube que ele estava transbordando. Aí eu corri e vim pra cá pra ver, presenciar essa coisa, né? Essa coisa linda, né? Carnaúba pra cá. De Carnaúba pra cá, pra Acari. Juliette largou o mar em Rio do Fogo com o marido e os amigos. 3 horas de viagem. E viu semelhanças entre a imensidão do mar e a grandeza do açude. É tão maravilhoso quanto estar na beira-mar, né? É uma das obras-primas de Deus e a gente tem que contemplar e agradecer. Celulares na mão apontados para a selfie mais desejada. Parte dessa comoção se explica. Essa é uma imagem que não se via há 13 anos. É bom esse açude, eu já tomava banho desde a semana que entra. Desde a semana passada eu tomava banho no açude. A sangria que viralizou é uma velha conhecida do fotógrafo Canindé Soares. Já fez 3 registros. O primeiro em 2009. E é sempre uma emoção renovada. É indescritível a sensação, a felicidade e mais ainda saber do quanto isso vai trazer felicidade para os sertanejos, para as pessoas que moram aqui, que dependem disso aqui, né? Então, somando tudo isso, é uma coisa que é uma maravilha realmente das melhores do mundo. Esse som, que não é barulho, é música. Essa imagem, que não é de uma sangria, é uma pintura. Os acarienses esperaram muito tempo para vê-la de novo. E tudo isso fica muito mais impressionante ainda quando a gente sabe que em janeiro deste ano o açude estava com pouco mais de 1% da capacidade acumulada. Então, ver todo esse espetáculo era algo absolutamente improvável. O Gargalheiras, nós tínhamos uma previsão dele entrar em colapso até o final de março. Mas 42 dias de chuva depois, nas cabeceiras e nos afluentes do rio Acauã, mudaram tudo. Graças a Deus, começou a receber recarga em 22 de fevereiro. Todo dia ele recebeu uma recarga ou maior ou um pouco menor. Tivemos o transbordamento dele, que nos garante aí uma tranquilidade hídrica de abastecimento para os próximos 4 anos. Ninguém esperava isso. Tem muitos reservatórios menores secos aqui nas proximidades, mas Deus ouviu as nossas preces. Inclusive hoje a gente veio comemorar aqui, agradecer a São José. Assim como a fé de Joana d'Arc, Mailton também foi recompensado pela persistência em manter o barzinho aberto, mesmo nos meses de seca. O movimento
já mais que quadruplicou aqui pra gente, graças a Deus. Eu acredito que eu atendi aqui umas 500, 600 pessoas já, entre água de coco, refrigerante, e agora começamos o serviço de almoço. A expectativa é atender aqui no final de semana cerca de 5, 6 mil pessoas. A gente está programado para isso. Na vilinha de pescadores, já dá para sonhar com os velhos tempos. Vai dar muito peixe, que eu acabo com dinheiro e compro peixe arrontado aqui. Daqui um mês, mais ou menos, já começa a dar peixe. Tranquilo. De vez em quando é como se as nuvens de chuva viessem espiar para ver se está tudo em ordem. E dão novos retoques no que já está bom demais. Para todo mundo, é tempo de celebrar. Seja com uma selfie ou na hashtag Sertanejo Feliz. É um momento raro, né? Acontecer isso aqui, aí tem que aproveitar. Não tem hora para ir para casa hoje, não. Depois de 3 horas ou mais. Que delícia ver tanta alegria e esperança, hein? Muito bacana. E olha, a gente está chegando ao fim do Parlamento Brasil. Deixa você com os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3 mil todas as semanas? Brasileiros e estrangeiros que vêm conhecer cada canto do Senado e da Câmara dos Deputados. É bem legal. E você sabe que se quiser rever qualquer programa da TV Senado, tem tudo disponível na internet, pelo site da TV ou pelo YouTube. Até semana que vem. Tchau! Aqui é a Casa do Povo e mais importante para nós como imigrantes de estar aqui é para a gente sentir como é fazer parte de uma sociedade, justamente porque somos imigrantes e ainda negros. E às vezes a gente se sente excluído da sociedade, né? Hoje nós temos alguns temas que a gente está tratando, acesso e igualdade de tratamento na área pública. Uma vez que eu tenho muitas provas que um imigrante fez um concurso público, né, como contador, e ele foi o melhor no concurso. Não pode ser contratado porque é imigrante. Então, tudo são coisas que são barreiras para imigrante fazer essa inclusão social, cultural e na questão educacional também. Os imigrantes precisam fazer parte da vida sociopolítica do Brasil. Então, o imigrante precisa ter voz e ter direito a voto no Brasil. Igual isso está acontecendo em vários países no mundo e na América Latina. Porque um imigrante que vive numa comunidade onde os prefeitos, vereadores não têm votos, eles não entram lá. Então, são espaços, muitas vezes, que sem saneamento básico, sem creche, sem posto de saúde, e por questão tem uma expressiva de imigrantes vivendo nesse espaço. Então, queremos ter direito a votos no Brasil. Uma vez que o imigrante tem documento permanente no Brasil, pode votar, porque contribui para o imposto no país também. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma migração seletiva. E quando a gente fala de migração seletiva, isso quer dizer que eu tenho certas coisas que eu posso, enquanto outros migrantes que têm uma característica diferente, que seja europeus ou brancos, que são diferentes de mim, totalmente diferente, porque eu, somente a cor da minha pele já diz que eu sou um perigo para muitas pessoas e também a cor em si é um fator de proteção e discriminação também aqui no Brasil. É a primeira vez que eu venho a Brasília, né? Então eu vim conhecer, né, aqui o Congresso Nacional, né? É muito importante, né? Porque aqui, né, que a gente, né, é uma cidadania para todos nós, né? Então eu vim conhecer pessoalmente, né? A gente gostou bastante, eu principalmente, de ver as obras de arte, porque eu não imaginava que tinham tantas obras, os presentes também parlamentares, a gente achou bem legal. Também foi legal ter visto, né, a parte da Câmara, o Senado, as cúpulas, mas eu gostei bastante de ver as obras e o museu também. Achei bem bacana. Eu gostaria que os parlamentares do nosso país pudessem ajudar mais a população.
os nossos deputados, os nossos senadores que nós colocamos aqui, que eles nos ajudassem nos nossos estados, os nossos municípios no crescimento. Estamos passando muitas dificuldades no momento em cada estado e município. E com eles aqui, que é a nossa voz, podemos progredir. Luciano Povo, a inteligência artificial vai causar desemprego? Olha, essa é a grande preocupação de todo mundo. Vai impactar muitas atividades, na forma como a gente interage com a tecnologia. Mas não se espera que vai causar esse desemprego. A difusão da tecnologia sempre é um pouco mais lenta do que as pessoas esperam. Então, terá impactos, mas não na velocidade que a gente imagina. Agenda Econômica, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Essa percepção de que a ditadura militar, ela não é um fenômeno estritamente militar, aliás, é uma das coisas que a gente mais deve destacar, né? Tanto quanto o golpe não foi apenas militar, foi civil-militar, com apoio dos empresários. Foi mais do desejo do empresariado de defender os seus interesses, que estavam sendo arriscados se houvesse uma cubanização do Brasil, digamos. Eles viam um grande risco nos seus negócios nisso. Então eles resolveram agir, né? E alguns entraram firme na situação, como foi o caso do Boyce. O Boyce, ele não gostava do comunismo mesmo. No fundo, isso foi importante politicamente para o regime, porque solidarizou setores empresariais com o regime. Vocês também estão com a mão aqui. Esse aqui foi o símbolo. Não é por causa do dinheiro em si. Dinheiro o governo tinha, porque foi o apoio político, que ficava, digamos, selado através do dinheiro. Eu vou ver uma mulher sentada, presidindo o Congresso Nacional e falar assim, eu de alguma forma participei dessa história. A primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é a comissão mais importante, a primeira mulher candidata à presidência do Senado. Primeira líder da bancada feminina em 200 anos de história. Isso não é para ter motivo de orgulho, isso é para falar assim, por quê? Por que nós não conseguimos avançar? Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Todas as vezes que nós olhamos para a extensão territorial do Brasil, aqueles que estudam história se perguntam como nós conseguimos permanecer unidos, né, com o tamanho desse país. E o Senado tem uma grande responsabilidade em toda essa história. Sempre foi a casa da pacificação, a casa da pátria, a casa das discussões e das decisões. Outro ponto que eu observo, que me deixa muito orgulhoso de fazer parte desses 200 anos hoje como senador, é uma casa que se moderniza, que não se omite em responder a temas importantes para o futuro do Brasil e as decisões que nós precisamos tomar no dia a dia para tornar a nossa Constituição melhor, mais justa, muito mais equilibrada. O Senado tem uma história de serviços ao Brasil.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Baobá. Esse é o nome de uma árvore de origem africana que hoje pode ser encontrada em várias regiões do Brasil. Ela chegou ao nosso país trazida de maneira quase clandestina pelos escravizados. No programa Cidadania, nós vamos conhecer um projeto de educação antirracista que é desenvolvido a partir da história dos baobás. Quem vai conversar com a gente é o criador do projeto, o professor André Lúcio Bento. Muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Ronaldo, a oportunidade. Bom, nós vamos falar de uma árvore, do baobá. É uma árvore que eu particularmente conhecia, gosto muito, mas pode ser que aquelas pessoas que estão nos assistindo já tenham visto na rua e não se lembrem. Então, enquanto a gente conversa aqui no começo da nossa entrevista, vamos mostrar umas imagens aí dos baobás. Esses baobás que nós vamos mostrar, eles estão aqui nas ruas de Brasília. E eu queria que você falasse para nós, André, o que significa o baobá na cultura africana? O baobá é uma árvore com múltiplas representações, né? O baobá tem uma importância material, é uma árvore que fornece alimentos. O seu fruto é comestível, suas sementes também são, quando torradas, suas folhas são consumidas cruas ou refogadas. Também é uma fonte de remédios, o baobá é muito importante na medicina tradicional africana. É uma árvore que tem propriedades antipiréticas, né, combate a febre, problemas estomacais, níveis de diabetes. Então, em alguns países da África, o baobá é conhecido inclusive como a pequena farmácia, porque ele fornece para, sobretudo, as populações tradicionais, né, ele fornece substâncias que combatem diversas doenças. E as crianças, quando nascem, consomem muito o mingauzinho feito com a farinha do baobá, porque é um fruto muito rico em cálcio e em vitaminas. E então as crianças ali das comunidades tradicionais vão crescendo mais fortinhas, né? E as mulheres, quando grávidas, também consomem muito o fruto e as folhas para a produção de cálcio e de leite de qualidade para as crianças. Então, é uma árvore que tem essa importância material muito grande. Pois é, além dessa importância material, ela tem também alguma importância simbólica, cultural, até religiosa para os africanos? Sim, é uma árvore que é sagrada para todos esses povos tradicionais e para alguns, né? A gente sempre tem que pensar a África na sua complexidade, né? E não como um bloco compacto. Em algumas regiões de alguns países, o baobá chega a ser uma divindade, então cultuado como um orixá, o orixá do enraizamento. E, do ponto de vista simbólico, é a árvore que simboliza ancestralidade, resistência, e por isso ela veio parar no Brasil, por causa desse conjunto de representações. E ela é encontrada em todo o continente africano ou em alguns países especificamente? Ela é encontrada no continente abaixo do deserto do Saara e das 8 espécies de baobás africanos, 6 estão na ilha de Madagascar. E existe um baobá endêmico do norte da Austrália. E, curiosamente, lá no norte da Austrália, ele tem também as mesmas representatividades que tem no continente africano e também na ilha de Madagascar. André, os baobás vieram para o Brasil com os escravizados? Como que foi isso? Como é que eles trouxeram para o Brasil os baobás? Os baobás vêm para o Brasil na forma de sementes. As sementes são pequenininhas, né? Tamanho de amendoim, de um feijão. Eu acho que você tem sementes aí, né? Eu trouxe as sementes. Vamos sementes mostrar pequenininhas. Nós, Apesar de a árvore ser uma árvore colossal, gigantesca, né? As sementes são pequenininhas, ó. São, como eu disse, consumidas torradas, como a gente faz com amendoim. Essas sementes vieram nos navios escravagistas, de forma escondida, porque eles não podiam trazer nada, né? Há uma possibilidade, inclusive, de as sementes terem vindo nas tranças escondidas nos cabelos, nos penteados, né? E aí, quando as sementinhas chegam ao Brasil, sobretudo inicialmente ali por Pernambuco, por causa dos engenhos de cana, onde se inicia a mão de obra escravista no Brasil, né? Então, eles são plantados ali naquelas fazendas, por isso hoje Pernambuco é o território com a maior concentração de baobás fora da África. E o Recife é conhecido como a capital dos baobás, né? Então, os baobás centenários, os maiores, os mais velhos baobás brasileiros, estão em Pernambuco, Rio Grande do Norte, ali naquela região. Que foram plantados ali no início do processo de escravização, né? Foram plantados pelos escravizados que estavam nas fazendas, então plantaram
tiveram tempo de cuidar, de dar os primeiros cuidados da árvore, né, nos seus primeiros anos de vida. Por quê? O que você imagina que os escravizados pensaram quando decidiram trazer as sementes de baobá para o Brasil? A gente tem que pensar que aqueles navios trouxeram pessoas comuns do dia a dia, os navios trouxeram sacerdotes, trouxeram artistas, trouxeram as pessoas, né, de diversos pontos da África. E aí os baobás vêm como parte desse simbolismo da importância que ele guarda para aquelas pessoas. Diferentemente de outras plantas que também vieram, como inhame branco, feijão fradinho, que são plantas que você planta e dali a poucos meses você consome, os baobás, por terem uma duração milenar, eles só dão frutos quando já estão com 20 anos, 19 anos. Então, os baobás são a prova de que não vieram como uma subsistência imediata, né? Vieram por sua carga simbólica, sua carga histórica. As pessoas trouxeram, como trouxeram outras coisas, amuletos, joias, outros objetos que são importantes simbolicamente, os baobás vieram, eu faço essa defesa, nesse conjunto mais representativo e simbólico do que de um consumo imediato. Entendi. Hoje no Brasil, nós temos baobás em todo o país. Mas esses baobás, por exemplo, as imagens que nós mostramos de baobás mais jovens em Brasília, eles não foram plantados pelos escravizados naquele momento, né? Você disse que os baobás centenários estão, sobretudo, no Nordeste. Por que se espalhou depois? Quer dizer, hoje as pessoas gostam de plantar baobás? O que eles representam hoje até para os brasileiros? Eu acho que, inicialmente, os mais antigos, os baobás centenários, foram plantados por essa importância que eu te resumi aqui, né? E depois as pessoas foram plantando por diversos motivos, inclusive porque acham a árvore bonita, porque é a árvore que aparece no Rei Leão, é a árvorezinha onde mora aquele macaquinho que tira o leãozinho, levanta na pedra, é a árvore que aparece muito no desenho Madagascar, no livro do Pequeno Príncipe. E é uma árvore muito diferente do ponto de vista estético. Isso causa também curiosidade nas pessoas. Então, hoje, por exemplo, a gente já não recupera mais sobre os baobás mais jovens quais foram os motivos do plantio, né? Os de Brasília, por serem mais novos, né? O mais antigo que eu cataloguei aqui tem 29 anos, né? Esses, muitos foram plantados por curiosos também, mas outros também plantados por motivos religiosos, estão em terreiros, em vários espaços sagrados, né? Mas eu já conversei com pessoas que plantaram porque gostam da árvore e acham a árvore bonita, só por isso. Às vezes nem tem a ideia desse conjunto representativo que eu resumi para você. André, vamos falar então do trabalho e do projeto antirracista. Como é que é esse projeto, como é que é essa ideia de fazer uma educação antirracista a partir dos baobás? Na prática, como isso se dá? É porque os baobás, quando as pessoas se limitam à sua questão estética, a flor, tem também uns mitos em relação à flor. A flor é muito bonita, ela é uma flor pendular que fica de cabeça para baixo. Tem gente que tem a lenda urbana que diz que o baobá só dá flor a cada 50 anos, não é verdade? Ele dá flor todos os anos, mas é uma flor muito efêmera, dura só 24 horas, né? Então, quando a conversa é só em relação a esses aspectos da curiosidade, tudo bem. Mas quando as pessoas descobrem que existe uma associação religiosa aos baobás, aí a árvore sofre, inclusive, é vítima do racismo religioso. Um dos baobás mais antigos de Brasília, ele está lá em Taguatinga, na Avenida Sandu, já foi cortado 3 vezes, queimado com óleo de carro, quando as pessoas, pichado, com palavras que remetem às religiões de matriz africana, justamente porque se descobriu a relação dos baobás com a religiosidade daquelas pessoas. Então, os baobás também são vítimas do racismo religioso. E aí eu entro com essa associação para mostrar para estudantes, tanto crianças da educação básica quanto estudantes universitários que têm ido comigo visitar os baobás, né? Então, eu faço essa associação com a questão do racismo a partir desse enfrentamento religioso, né, que os baobás sofrem. Por exemplo, um baobá da UNB, da Universidade de Brasília, também já foi cortado, decepado, não existe mais, foi retirado mesmo, extraído por questões religiosas.
Incrível. Então, pelo que você está falando, isso é mais comum do que a gente imagina. Muito comum. Da mesma forma que os terreiros são destruídos, né? Os espaços das religiões africanas, da mesma forma que esses espaços sofrem depredações, né? Violência, os baobás também. No Rio de Janeiro, o caso mais famoso no Brasil é do baobá na ilha de Paquetá, chamado João Gordo, que foi cortado, jogado ao mar. Depois de uns dias, o mar trouxe o tronco, né? Mas a base que ficou surge de novo, brota de novo, e ele está lá bonito, forte. Mas esse baobá é o caso mais famoso no Brasil de corte e de danos causados por razões religiosas. Ou seja, você faz, então, quase que uma metáfora entre o baobá e o escravizado que veio para cá. Exatamente. O mesmo sofrimento, a mesma subjugação, né? A mesma humilhação que aquelas pessoas sofreram por quase 400 anos no Brasil, né? O período escravocrata no Brasil durou 388 anos. O período oficial, digamos, institucional, né? A Lei Áurea não pôs fim totalmente à escravização no Brasil, mas oficialmente foram 388 anos. E tudo que aquele povo trouxe, tudo que é importante para aquele povo também sofreu preconceito. O samba, a capoeira, os baobás. Qual é a receptividade das crianças, adolescentes e jovens que participam desse trabalho? Você acha que essa forma lúdica, nem diria lúdica, mas essa forma mais interessante de discutir o racismo, ela desperta a atenção desse público? Desperta a atenção, tem desdobramentos, as crianças adoram. As crianças primeiro partem das questões mais curiosas da árvore, o fato de que o baobá armazena água na falsa cavidade que tem no seu tronco, né? Já há registros de baobás grandes, os mais milenares, que armazenaram 120 mil litros de água, né? Tem vídeos na internet que mostram como que eles coletam a água de dentro dos baobás, né? Sobem no tronco, abrem uma janelinha e jogam o balde e pegam água potável, água que serve para beber. É aí que fica a água? Não, a água fica no tronco. Aqui é o fruto, no tronco. Né? Esse é o fruto. Né? Aqui é o fruto. A água fica armazenada na falsa cavidade que existe no tronco. Entendi. Né? Então, as crianças primeiro se prendem a essas curiosidades. A espessura do tronco, o fato de ter água lá dentro, a flor que é muito bonita. E, aos poucos, eu vou introduzindo com elas, né, a questão do preconceito que a árvore sofre quando as pessoas descobrem a sua importância, sobretudo religiosa, para os povos tradicionais africanos. Qual que é a conexão prática do baobá com a religiosidade de matriz africana? Aí são várias, né? São várias as manifestações religiosas, né? Como eu te disse, para algumas religiões, sobretudo na Nigéria, o baobá é um orixá, o orixá Oxê, o orixá do enraizamento. Inclusive, alguns religiosos aqui do Brasil tiveram iniciação religiosa lá. Eu tive acesso às fotos dos baobás na Nigéria, que são cultuados como entidade. No geral, são árvores sagradas e, às vezes, servem como assentamento para outros orixás. Então, são coisas muito complexas, assim, né? Mas o fato mais importante é que é uma árvore sagrada para aquelas pessoas, né? Você acha que o componente religioso hoje, no Brasil, no contexto atual, ele é um dos elementos que mais suscita o preconceito contra a população negra? Sem sombra de dúvida, né? As religiões que podiam ser uma força para a superação das diferenças, as religiões que poderiam trazer uma mensagem de empatia, de união, independentemente dos respectivos credos, as religiões têm sido mote, têm sido força para a propagação do preconceito religioso, né? As pessoas não conseguem entender que existem outras religiões, né? Igualmente importantes e que se fundam em mensagens que são mensagens para quem pratica, mensagens de amor, né? E aí não, as pessoas não têm conseguido ir além das suas religiões e respeitarem a religião dos outros, né? Então, hoje no Brasil, a religião é um elemento que se junta a outros para a propagação do preconceito, do ódio, do discurso de não aceitação, de falta de empatia, sem sombra de dúvida. Tudo que você está contando para a gente aqui mostra que
o baobá ajuda a conectar com a ancestralidade africana, inclusive aquela população que veio escravizada para cá. O negro brasileiro, esse que já é de gerações posteriores e que não viveu a escravização tradicional, oficial na pele, como é que ele hoje pode se conectar com essa ancestralidade dele? Há essa conexão? Você acha que esse é um aspecto que precisa ser trabalhado, que as pessoas precisam aprender a se conectar com essa origem? Isso é um aprendizado novo, né? Na verdade, é um processo de reconexão, né? Nós fomos, entre aspas, treinados, né? Primeiro, para negar o que foi a escravização no Brasil, o que ela significou em termos sociais, institucionais, políticos, né? Muito do que a gente fala hoje sobre a escravização, a gente só pode falar e comprovar porque tem muita coisa documentada em cartórios, hoje em museus, né? Cartas de liberdade, cartas de alforria, documentos de doação condicional, brigas por herança, setores que trabalhavam com seguro de escravizados nos bancos antigos, né? Então, é muito difícil, até para a população negra, entender o que significa essa ancestralidade, porque isso foi negado, isso foi tirado da gente, né? Então, é aos poucos que você vai entendendo qual é a importância mesmo, de onde a gente veio, do que significa o samba na cultura brasileira, a capoeira, todas as manifestações religiosas. A gente tem reaprendido aos poucos, porque nós fomos treinados a aceitar a herança. A consultoria do Senado já acolheu sugestões da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e já nos apresentou um anteprojeto, né, um esboço desse projeto. Obviamente, a apresentação de um projeto de lei complementar ainda demanda o diálogo com o Ministério da Fazenda, com o ministro Fernando Haddad e com os próprios governadores dos estados. Hoje mesmo eu recebi a governadora Fátima Bezerra e o governador Paulo Dantas, de Rio Grande do Norte e Alagoas. Dias atrás estive com os governadores de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás. Então, um diálogo tanto com os governadores quanto com o governo federal, especialmente através do Ministério da Fazenda, e em breve entregarmos um projeto que estabeleça um programa de pagamento efetivo dessa dívida dos estados. Eu acho que vai ser muito importante para o Brasil, né, a solução desse conflito federativo gravíssimo que nós temos, um indexador muito alto, né, muito expressivo, que dificulta o pagamento dessa dívida. Então vamos dar uma solução sustentável para isso. Eu estou muito confiante na solução desse problema federativo do Brasil. O senhor arrisca uma data para entregar, para fechar o texto? Na semana passada o ministro Fernando Haddad teve esse compromisso do G20 e essa semana nós estamos mais dedicados à questão dos projetos de regulamentação da reforma tributária. Temos essa sessão do Congresso Nacional também. Então já temos muitos temas essa semana, já objeto de dedicação. Eu acho que no início da semana que vem a gente já se dedica a isso. Eu espero que possamos ter, já no início do mês de maio, a apresentação desse projeto para começar a discutir no Senado, devidamente alinhado com o governo federal e com o ministro Fernando Haddad. Presidente, sobre diálogo com os governadores, já houve algum diálogo em relação à PEC do Quinto Coelho e houve esse impacto para os governadores e para a saúde econômica dos estados? Esse tema da valorização por tempo de magistratura, isso foi um tema tratado no ano retrasado, em 2022, ele chegou a ser pautado no Senado. Naquele momento houve um apelo da transição de governo do presidente Lula para que se aguardasse a assunção do novo governo para poder dialogarmos em relação a isso. Passou todo o ano de 2023, eu considero que essa proposta é uma proposta muito importante. Eu tenho vários elementos, argumentos, dados em relação à natureza dela. O fato de estar limitada ao orçamento dos próprios órgãos, o fato de se aplicar carreiras que têm especificidades muito consideráveis, vedações constitucionais muito graves. Ao longo do tempo nós fizemos reforma da Previdência, lei de abuso de autoridade, o projeto de lei do extrateto que acaba com os supersalários, já aprovado nas duas casas, faltando agora a apreciação do trabalho feito pela Câmara, agora no Senado Federal. Então, o que nós precisamos é dar condições para a magistratura e para o Ministério Público de ter uma estruturação de carreira. E a economia do projeto de lei do fim dos supersalários é uma economia superior
ao que é o incremento de gasto dentro do orçamento para a estruturação dessas carreiras. Todos nós, quando fazemos um apelo ao Judiciário e ao Ministério Público, que juntamente com as polícias são os responsáveis, por exemplo, para combater criminalidade organizada, que é algo que tem assustado todos nós brasileiros. Quando nós fazemos essa exigência, é muito importante que tenha nessa ponta pessoas estimuladas, pessoas valorizadas, com independência. Eles têm vedações que nós todos não temos, que são vedações de exercer exclusivamente aquela atividade. Então, ela tem uma razão de ser. Houve um alargamento do rol de carreiras pelo relator, o senador Eduardo Gomes, e na Comissão de Constituição e Justiça. Esse alargamento que é objeto de discussão nesse momento, e nós vamos ter toda a responsabilidade de dialogar com o Poder Executivo, já que se estende no trabalho feito pela CCJ a carreiras que estão vinculadas ao Executivo, que o Executivo participe do debate, que haja o dimensionamento do custo disso. Mas o cerne do que é a proposta de emenda à Constituição, ela tem uma razão de ser, que são esses elementos que eu estou aqui dizendo para vocês, e no final das contas será algo muito importante para garantir que essas carreiras não tenham pessoas que não sejam vocacionadas, que quem esteja nessas carreiras não queira sair, que quem esteja nos bancos de escola, de faculdade de direito, queiram seguir essa carreira com independência, com imparcialidade, pessoas incorruptíveis. É isso que nós queremos como sociedade. Para isso nós precisamos ter essa valorização e essa estruturação de carreira. Não tem cabimento, ao final de uma carreira de um juiz, ele perceber uma remuneração menor do que na sua entrada, e essa é a realidade de hoje. E o orçamento é o orçamento do próprio Poder Judiciário. Eles têm já um orçamento definido e aí vão aplicar prioritariamente para essa estruturação. O nosso projeto de déficit fiscal zero, de equilíbrio das contas públicas, não é afetado com a priorização, no âmbito de um orçamento já pré-definido, de estruturação de carreiras, ao invés, por exemplo, de construção de prédios de fórum, por exemplo. Então, é algo muito sustentável, algo equilibrado, que vem sendo estudado ao longo de muitos anos e que nós propusemos. E agora o alargamento, evidentemente, merece novos estudos, merece envolver o Poder Executivo, que agora está envolvido, para a gente poder ter a melhor decisão possível. Mas o PL super salários que faria essa economia, ele está parado. Existe uma previsão de quando ele vai para frente, quando vai chegar aqui? Há um compromisso meu como presidente do Senado e do Congresso Nacional, a estruturação das carreiras do Judiciário e do Ministério Público, com a valorização por tempo de magistratura em função da dedicação exclusivíssima que eles têm, só será promulgada na eventualidade de apreciação e aprovação pelo Senado e Câmara se houver aprovação do projeto de lei que define as verbas indenizatórias e que acaba com super salários no Brasil. Essas notícias que vocês dão com muita propriedade, que são realidade, de contra-cheques de 400 mil, 300 mil, 500 mil reais para um só servidor, isso acaba com o projeto de lei que nós estamos na iminência de votar, e a promulgação da estruturação das carreiras através da emenda constitucional só se daria, na eventualidade de aprovação, com a aprovação desse projeto de lei. Seriam as duas coisas juntas, como uma proposta do Parlamento brasileiro, para que haja equilíbrio, não haja supersalários, haja valorização sustentável dessas carreiras que têm especificidades e que precisam ser tratadas em razão de suas especificidades, mas sem os exageros que hoje nós vivenciamos, com penduricalhos, com auxílios que são criados nos tribunais e que são vedados por esse projeto de lei. Então as duas coisas, uma só acontecerá com a outra. Esse é um compromisso que eu fiz aos senadores, é um compromisso público que eu fiz, em razão da responsabilidade que nós temos de poder ter um judiciário forte e valorizado, um Ministério Público forte e valorizado, sem excessos, sem supersalários, sem privilégios, mas com estruturação de carreira que faça ser carreiras minimamente atrativas. Presidente, já está agendado o encontro do senhor com o presidente? O encontro com o presidente Lula está confirmado? Olha, na sexta-feira houve um contato do Palácio do Planalto. Eu, infelizmente, eu tive um pequeno problema de uma iminência de gripe ali, de uma reação à vacina que eu tomei de dengue. Uma reação leve, viu, gente? Pode tomar a vacina, que a vacina faz bem e deve tomar. Mas eu tive uma pequena reação e acabei não conseguindo atender e ter o nosso encontro na sexta-feira à noite. E ficamos de nos falar ao longo dessa semana, mas ainda não há uma data definida. Mas o diálogo com o Palácio do Planalto, ele continua pleno, com os líderes do governo, o líder Jacques Wagner, o líder Randolfo Rodrigues, no Senado e no Congresso Nacional, com o ministro Alexandre Padilha, que é o responsável pela articulação institucional, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O nosso diálogo é sempre muito produtivo, muito aberto, e não há nenhum tipo, nem mínima,
de crise entre o Senado Federal e o governo federal. O senhor falou da tributária, os textos já chegaram, como os senhores avaliam as propostas? Os textos parecem que estão sendo finalizados pelo ministro Fernando Haddad. Eu acho que seria razoável que nós o apreciássemos, né, juntamente, especialmente com o relator, o senador Eduardo Braga, juntamente com o ministro Fernando Haddad, para que então se dê início na casa iniciadora, que é a Câmara dos Deputados. É um projeto de autoria do Executivo, portanto, se impõe começar na Câmara dos Deputados. É muito importante que nós tenhamos realmente a união das duas casas, junto com o governo federal, e entregarmos esse ano ainda a regulamentação da reforma tributária. A sociedade anseia isso. Talvez seja a pauta mais relevante que nós tenhamos para esse ano, é de entregar a reforma tributária para o país e no final vai dar tudo certo. O senador Braga continuará sendo o relator agora nessa vinda da regulamentação, senhora? Eu acho que é uma coisa natural. Ele compreendeu bem, se dedicou meses para cuidar da proposta de emenda à Constituição, que se transformou na emenda constitucional. É um senador muito talentoso, muito inteligente, aprofundou nos temas. Eu acho importante que os projetos de lei que regulamentam a reforma tributária tenham o mesmo relator para haver uma análise sistemática e complementar de tudo, o mesmo raciocínio por o mesmo relator. Isso eu acho. E eu acho que é natural que seja o senador Eduardo Braga, que já foi da emenda constitucional. Seria, na minha opinião, bom que ele também aceitasse a missão de ser relator desse projeto de regulamentação. Obrigada. Obrigado. Você quer? Vai ser semipresencial, porque tem um feriado quarta-feira. Terça e quinta nós vamos fazer sessão semipresencial. Mas não conta para a foto, né? A princípio poderiam contar. O prazo de contagem de discussão, né? Mas é uma avaliação que nós vamos fazer com líderes. Se não contar, também não tem problema, a gente faz no início da outra semana. Pós-feriado. Luciano Povo, a inteligência artificial vai causar desemprego? Olha, essa é a grande preocupação de todo mundo. Vai impactar muitas atividades, na forma como a gente interage com a tecnologia. Mas não se espera que vai causar esse desemprego. A difusão da tecnologia sempre é um pouco mais lenta do que as pessoas esperam. Então, terá impactos, mas não na velocidade que a gente imagina. Agenda Econômica, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Brasília era um espanto, né? Era uma coisa que ninguém acreditava que aquilo era possível e que o Brasil era capaz de construir. Então, as fotos do Goderot, elas levam essa imagem da Brasília plausível, né, para o mundo. E ele, sendo muito próximo do Niemeyer, foram as fotos dele, principalmente, que foram divulgadas. Então, as fotos dele, pela excelência técnica e pela contundência estética mesmo, elas são muito persuasivas, assim, elas nos convencem da beleza e da excelência técnica de Brasília. E esse argumento era muito importante na época, porque o Brasil queria se colocar não mais como um país que só exportava matéria-prima, né, mas como um país capaz de produzir arte e conhecimento. Agora é lei. Mulheres com implante mamário colocado em razão de tratamento de câncer têm direito à troca em hospitais privados ou pelo SUS sempre que houver complicações ou efeitos adversos. A mulher que sofre mutilação total ou parcial de mama em razão do tratamento de câncer também tem direito a acompanhamento psicológico e multidisciplinar. O Senado votou, agora é lei. É preciso ver que, nesse momento, as Forças Armadas brasileiras admitiram participar de uma atividade policial repressiva ilegal e que... Declaro reaberta a sessão, encerrado o período do expediente e aberta a ordem do dia.
Item 1 da pauta, proposta de emenda à Constituição número 10 de 2023, de autoria do senador Rodrigo Pacheco e outros senadores, que altera a Constituição Federal para instituir a parcela mensal de valorização por tempo de exercício dos magistrados e membros do Ministério Público. Parecer número 12 de 2024 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relator senador Eduardo Gomes, favorável à proposta das emendas números 2, 3, 8, 16, 19 e 21, pela rejeição das emendas números 7, 36 e 38 e pelo acolhimento parcial das demais emendas na forma da emenda número 40, substitutivo. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão em primeiro turno. Passa a primeira sessão de discussão da proposta em primeiro turno, não havendo quem queira discutir, declara encerrada a discussão em primeiro turno. A matéria será incluída em pauta para a continuidade da discussão. Anuncio o item 2 da pauta, projeto de lei complementar número 35 de 2022, do senador Espiridião Amin e outros senadores, que altera a lei complementar número 101 de 2000, a lei 8.727 de 93, a lei 9.496 de 97 e a medida provisória número 2.185-35 de 2001, para estabelecer a compensação entre valores empregados na manutenção de bens de uso comum da União e as dívidas refinanciadas dos entes subnacionais. Pareceres da Comissão de Assuntos Econômicos, número 21 de 2023, relator senador Luiz Carlos Reis, favorável ao projeto na forma da emenda número 1 substitutivo. E número 25 de 2024, sobre a emenda de plenário, relatora senadora Tereza Cristina, favorável à emenda número 2 na forma da subemenda que apresenta. Passamos à discussão da matéria. Para discutir, senador Omar Aziz? Não é uma questão de ordem, senhor presidente. Para discutir, senador Jacques Wagner. Não, na verdade, é que o autor não está aqui, nem a relatora, porque, na verdade, essa matéria foi aprovada no ano passado e não tinha obstáculo com o governo. Porém, foi colocada uma emenda de plenário que acabou aprovada na comissão, retroagindo 5 anos. O que, evidentemente, vai impactar um custo, e não foi apresentada na proposta do senador Espiridião Amin, como que isso seria compensado, porque, na verdade, ele quer descontar da dívida que já está sendo renegociada. Então, eu queria tirar de pauta para tentar fazer uma mediação com o autor, porque o impacto que me vem do governo é da ordem de 20 bi, óbvio, com uns 5 anos para trás. Se fosse a compensação a partir de agora, não haveria problema. Então, eu pergunto a Vossa Excelência se é possível retirar de pauta. Perfeitamente, diante da posição do líder do governo, eu consulto o plenário se há alguma objeção da retirada de pauta, para que sejam dirimidas essas dúvidas, na sequência nós pautaríamos novamente. Não havendo objeção, retirado de pauta o item 2, o PLP 35 de 2022. Obrigado. Com a palavra, senador Omar Aziz, para a questão de ordem. Senhor presidente, somente para registrar e parabenizar o ministro Mauro Campbell, ministro do meu estado, amazonense, que fez sua carreira dentro do Ministério Público e hoje foi eleito para ser o corregedor do Conselho Nacional de Justiça. É uma honra e uma alegria muito grande, tenho certeza, eu, como amazonense, e os amazonenses estão muito felizes em ver um filho da terra lá do Amazonas ser corregedor do Conselho Nacional de Justiça. Desejar a ele, assim como tenho certeza que todos os senadores, e aqui eu proponho que seja encaminhada pela mesa a parabenização do Senado e que ele faça um bom trabalho. É necessário uma fiscalização cada vez mais rigorosa e tenho certeza, pela postura, pela prática que o ministro Mauro Campbell tem ao longo da sua vida, ele fará um grande trabalho à frente do Conselho Nacional de Justiça. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Omar Aziz, a presidência acolhe a fala de Vossa Excelência como um voto de congratulações ao ilustre ministro Mauro Campbell Marques, do Amazonas, ministro do STJ, eleito para Corregedor Nacional de Justiça. E gostaria, se Vossa Excelência me permite, também congratular em nome da presidência e do Senado Federal com o ministro Herman Benjamin, eleito presidente do Superior Tribunal de Justiça, e o ministro Luiz Felipe Salomão, eleito vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. Então, a todos eles, os nossos melhores votos de que possam desempenhar da melhor forma possível as missões para as quais foram incumbidos. Em boas mãos, cada uma dessas posições, com 3 ministros e juristas muito talentosos e comprometidos com o Brasil. Obrigado, senador Omar Aziz. Com a palavra, senador Nelsinho Trade. Senhor presidente, apenas para solicitar aos autores dessa moção de aplauso
para que conste o nosso nome como subscritor, uma vez que preparei na mesma linha, tanto para o ministro Herman Benjamin, quanto para o ministro Luiz Felipe Salomão, presidente e vice do STJ, quanto para o ministro Mauro Campbell, corregedor do CNJ. Gostaria de que conste como subscritor das referidas moções de aplauso. Obrigado, senador Nelsinho Trade. Assim será feito pela presidência do Senado. Anuncio o requerimento número 255 de 2024 de líderes que solicita urgência para o projeto de lei complementar número 233 de 2023, de iniciativa da Presidência da República, que dispõe sobre o seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito e dá outras providências. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do senador Rogério Marinho. Senhor presidente, dada a relevância do projeto em tela, nós não vemos ainda nem sequer a oportunidade de nos debruçarmos sobre esse tema na própria Comissão de Constituição e Justiça do Senado da República. E nós estamos reintroduzindo um seguro extremamente regressivo que penaliza os mais pobres, ao mesmo tempo fazendo mais uma espécie de amputação, de acréscimo ao famigerado arcabouço fiscal. Eu peço a Vossa Excelência que não proceda essa votação sem a discussão apropriada dentro da Comissão de Constituição e Justiça. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, até pelos bom andamento da casa aqui, de conhecimento da matéria, nós não temos essa concordância e pediremos a Vossa Excelência que veja a possibilidade de deixar que o trâmite seja normal. Perfeito, senador Rogério. Vossa Excelência é uma preocupação que eu também tive, alertei a Secretaria-Geral da Mesa, mas o requerimento de urgência aprovado não obstará a apreciação pela Comissão de Constituição e Justiça. Só virá a plenário depois da apreciação da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Mas, presidente, na hora em que for aprovado um requerimento de urgência, caso tenhamos a possibilidade ou a necessidade de pedirmos vista para nos debruçarmos com maior cuidado, pela jurisprudência já estabelecida na própria CCJ, essa vista será no máximo de 2 horas, o que aconteceu anteriormente. Então, veja, Vossa Excelência, nós estamos aqui condenados a sermos uma casa carimbadora do que acontece na Câmara Federal. Vossa Excelência, certamente, cioso que é das prerrogativas do Senado da República, entendendo a necessidade de nos debruçarmos com esmero, com cuidado sobre temas dessa magnitude, veja, nós não estamos falando de uma coisa qualquer. Primeiro, nós estamos falando da questão da segurança fiscal do país, que está seriamente abalado pelas últimas declarações e as últimas decisões do governo federal. Depois nós estamos reintroduzindo um seguro que vai afetar o conjunto da sociedade brasileira que tem de moto a carro. Isso. Aliás, um seguro que imputa aos dirigentes de moto 4 vezes mais proporcionalmente do que quem dirige um veículo. Então, é um assunto extremamente delicado e era necessário que tivesse mais cuidado. Se Vossa Excelência realmente prosseguir nessa trilha, nós vamos ter amanhã uma discussão dentro da Comissão de Constituição e Justiça assodada. Certamente o presidente, se nos der uma vista, vai ser de 2 horas. Vamos ser atropelados por essas circunstâncias. Na verdade, a vista é até 5 dias. Então, cabe à presidência da comissão definir o prazo de vista. Não será o requerimento de urgência aprovado que vai alterar essa realidade. O que eu assumo de compromisso, senador Rogério Marinho, Vossa Excelência como líder da oposição, é que não haverá apreciação pelo plenário do Senado sem a apreciação do parecer na Comissão de Constituição e Justiça. Então, apenas porque o requerimento foi apresentado de urgência, nós temos a obrigação de apreciá-lo, mas não obsta nem a apreciação pela CCJ, nem obsta a definição de um prazo de vista de 2 horas ou de 5 dias pela presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Senador Eduardo Girão. Muito obrigado, senhor presidente, lhe cumprimentando nesse início de sessão. Só para dizer que eu acompanho o que colocou aqui o senador Rogério Marinho. É preocupante esse assodamento. Quero lhe fazer um apelo aqui pelo brasileiro. O brasileiro que está assustado com esses aumentos sistemáticos de impostos. Esse DPVAT é conhecido, já caiu na boca do povo, como algo negativo. E que, presidente, aqui para nós, vamos combinar,
tinha que passar pela CAI também, pela Comissão de Assuntos Econômicos, não era só a CCJ. Então, eu queria fazer esse apelo para o senhor, sou contra essa urgência, acredito que nós precisamos ter cautela nesse momento do Brasil, o brasileiro está sufocado, sem falar num jabuti, que não é um jabuti, que é um dinossauro que tem lá dentro de 15 bilhões de reais, que isso não é correto, isso não é algo importante de interesse da nação. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, senador Eurovisto Guimarães. Senhor presidente, eu quero me somar aos colegas senadores que se posicionam contra essa urgência por uma razão muito simples, até para defender o governo, senador Jacques Wagner. Essa urgência desse DPVAT, ela é escandalosa, porque é um rito para tentar aprovar alguma coisa que não tem cabimento. A questão menor aí é o DPVAT. Existe embutido nesse projeto um jabuti enorme que altera o arcabouço fiscal e permite ao governo aumentar os gastos em 15 bilhões de reais. E a boca pequena todos os dias é desses 15 bilhões que vai sair o dinheiro para as emendas. Então isso vai aumentar ainda mais, senador Jacques Wagner, o desgaste do governo que o senhor tão bem representa aqui nessa casa. O senhor sabe que eu sempre me coloco, quando a coisa é justa, quando a pauta é justa, eu me coloco ao lado do governo. Inúmeras vezes defendi pautas do governo aqui. Mas essa pauta tem que ser discutida com calma. Não se muda o arcabouço fiscal com jabuti e com regime de urgência, com 2 horas de vista. Senhor presidente, esse regime de urgência é muito ruim. Nós não deveríamos tê-lo. O assunto merece ser discutido com calma. Com a palavra, líder Jacques Wagner. Presidente, em primeiro lugar, em relação ao próprio DPVAT, eu sei que as pessoas falam, primeiro, que não é um imposto, é um seguro. É seguro obrigatório? É, porque as pessoas de classe média, média alta, elas conseguem pagar seguro sobre seus carros, seguramente muito mais caro do que isso, e praticamente todo mundo que faz um seguro também prevendo eventual acidente com vítimas ou fatais ou não, de tal forma que a pessoa, no caso do acidente, não seja surpreendida para pagar, às vezes, uma conta hospitalar altíssima. As pessoas mais simples, de menor poder aquisitivo, e que felizmente no Brasil conseguem ter um carro ou uma moto, quando o mesmo acidente ocorre, serão intimadas a pagar a despesa como? Seguro é feito para isso, a gente prefere fazer o seguro e não usar, mas ele é feito para um momento inesperado. Então, na minha opinião, para quem já foi governador, e talvez a moto seja um pouco mais elevado, porque o volume de acidentes com motos, as emergências estão cheias de acidentados com moto, com traumatismo, com quebra de ortopédicas, etc. Então, nesse sentido, foi feito. Em relação ao que falaram de jabuti, na verdade, é um esforço do governo para conter algo que foi aprovado não pelo governo, foi aprovado na Comissão de Orçamento, de um acordo anterior feito da ordem de 11 bi, se subiu isso para 16 bi 600. O esforço do governo, aproveitando, senador Eurovisto, a arrecadação dos 2 primeiros meses, foi então utilizado o expediente, em vez de apurar no final do 4º mês, e apurar do 2º mês, para poder atender. Então, na verdade, o que foi feito é para diminuir as despesas que estavam impostas exatamente com aquilo que foi aprovado na Comissão de Orçamento por deputados e senadores. Então, eu defendo a urgência, vou relatar esse projeto amanhã na Comissão de Constituição e Justiça, espero que seja aprovado e daí a vontade de vir para o plenário. Líder Carlos Portinho.
Senhor presidente, muito obrigado. Meu querido líder Jacques Wagner, eu recordo aqui que a gente já devolveu jabutis muito menores do que esse. A matéria é completamente estranha, presidente Pacheco. Vossa Excelência várias vezes já devolveu jabutis menores. Não dá, a gente avisou aqui que o arcabouço fiscal era um conto de fada, que não ia durar nenhum ano. E já foi descumprido, já estão tentando remendar. Agora, quanto ao DPVAT, eu discordo do meu querido líder, porque justamente o que vai ser mais onerado é a classe mais pobre, que tem o seu carro, né, para levar a sua família, para poder trabalhar, muitos inclusive são Uber. Vocês estão jogando, é mais imposto. O impostor, aquele que cria impostos, cria contribuições, taxas, ataca novamente. Senhor presidente, o requerimento de urgência é absolutamente inapropriado. Deixa a matéria andar lá, deixa o governo tentar compor. Não sei nem se o placar é favorável para isso. Para que esse desgaste, como disse muito bem o senador Oriovisto, do próprio governo? Não tem nem adesão aqui no Senado isso. Na minha opinião, vai ser derrubado tudo. Então, vamos deixar esse requerimento na gaveta e vamos deixar o projeto tramitar nas comissões do jeito que tem que ser, na sua tramitação. Sou contrário, senhor presidente. Senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. Apenas para aderir às manifestações, o assodamento não colabora na construção de uma solução para um projeto que já vem para cá com a carga excessiva. Então, a gente espera ter o tempo adequado para o debate. Perfeitamente, senador Alessandro Vieira. Líder Jacques Wagner. Líder Jacques. Wagner. Peço a atenção do líder do governo. De fato, esse projeto está pautado para amanhã no plenário do Senado. Ele depende de parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Não será levado a plenário sem o parecer apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça, e vejo de fato que o requerimento de urgência não me parece nem indispensável para poder dar o encaminhamento da tramitação desse projeto de lei. Como há vários apelos aqui, liderados pelo líder Rogério Marinho, eu considero razoável nós não apreciarmos requerimento de urgência, mantém na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, a apreciação pela Comissão de Constituição e Justiça, e nós levamos então ao plenário o parecer da CCJ, aprovado ou não, em relação a esse tema. Então, eu proponho esse encaminhamento como acordo, líder Jacques, para que possamos avançar na pauta. Não, da minha parte, não há objeção à sua colocação. Eu, amanhã, de qualquer forma, vou relatar o projeto na CCJ, espero que aprovado, e aí vamos analisar amanhã como fazer. Perfeitamente, líder Jacques. Portanto, fica retirado de pauta o requerimento de urgência em acatamento à questão de ordem do líder da oposição, senador Rogério Marinho. O projeto, naturalmente, se mantém na pauta de amanhã, a depender do encaminhamento feito pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Anuncio o item 3 da pauta. Projeto de Lei 6.007 de 2023, substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado número 200 de 2015, da senadora Ana Amélia e outros senadores. Senadora Ana Amélia, que nos brinda com a sua presença. Seja muito bem-vinda à sua casa, senadora Ana Amélia. Esse projeto dispõe sobre a pesquisa com seres humanos no Brasil. Parecer número 13 de 2024 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relator, senador doutor Irã, favorável ao substitutivo da Câmara dos Deputados com as ressalvas do relator. A matéria tramita em urgência nos termos do requerimento número 133 de 2024 do senador doutor Irã e outros senadores, aprovado em plenário. A matéria depende de parecer da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática e da Comissão de Assuntos Sociais. Faço a designação do nobre senador doutor Irã para proferir parecer de plenário. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, peço permissão para ir direto à análise do projeto. Posso ir direto para a análise, presidente? Obrigado. A relevância da matéria para o desenvolvimento científico e tecnológico nacional e para a melhoria da assistência à saúde da população brasileira é inquestionável.
Conforme destacado no parecer aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, a aprovação do projeto de lei 6.007 de 2023 resultará em aumento significativo do investimento em pesquisa no país. De acordo com estimativa de agências internacionais, o investimento total em pesquisa e desenvolvimento do setor biofarmacêutico deve crescer em quase 130 bilhões de dólares americanos em 2010 para 254 bilhões de dólares até 2026. No entanto, o Brasil figura apenas na 20ª colocação da lista mundial de países que realizam pesquisas clínicas, com somente 2% dos estudos, posição incompatível com o status do país em termos de população e economia. Com um ambiente regulatório apropriado, é seguro dizer que o Brasil conseguirá atrair mais investimentos para a área e, possivelmente, saltará pelo menos 10 posições na lista dos países líderes em pesquisa. No campo sanitário, o aumento da atividade de pesquisa biofarmacêutica influi decisivamente na qualificação e atualização dos professores universitários da área de saúde, com reflexos igualmente positivos na qualidade da formação e do aperfeiçoamento de nossos médicos, dentistas, farmacêuticos e demais profissionais da área. Também representa um mecanismo de acesso de nossa população ao que há de mais atual na área médica. Dessa forma, os benefícios sociais e econômicos advindos da prática científica vão além das inovações e descobertas decorrentes dos estudos. A própria atividade de pesquisar gera empregos qualificados e difunde conhecimentos benéficos à população em geral. O texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que acolheu a maioria das emendas da Câmara dos Deputados, rejeitou algumas poucas e fez ajustes redacionais. Representa o consenso possível entre todos os atores interessados na matéria, ressaltando-se que o trabalho da relatoria buscou atender às demandas apresentadas pelo Governo Federal e pela Anvisa. No entanto, identificamos pontos a serem melhorados no parecer daquele colegiado. A Câmara optou por adotar a expressão centro de pesquisa em substituição a centro de estudo no inciso 9º do artigo 2º. Olvidou-se, contudo, de promover a substituição da expressão ao longo do texto do projeto, equívoco que será agora objeto de correção com ajustes redacionais no inciso 32 do artigo 2º do inciso 11º do caput do artigo 39, no parágrafo 2º do artigo 42 e no parágrafo 3º do artigo 48. Da mesma forma, ainda que mantenhamos o posicionamento expresso no parecer da CCJ, é preciso promover ajustes no voto, pois foram identificadas algumas imprecisões que merecem reparos, visto que certas disposições não expressam acuradamente o conteúdo do texto oferecido como redação final. Assim, acolhemos o voto proferido pela CCJ com as correções nos comandos referentes aos seguintes dispositivos do projeto de lei 6.007 de 2023. Inciso 2º, 13º, 25º do artigo 2º, inciso 1º do artigo 10º, inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 18º, parágrafo 1º do artigo 20º e artigos 9º, 23º, 24º, 42, 57 e 65. Em relação aos dispositivos originalmente aprovados pelo Senado, promovemos ajustes nas disposições dos votos referentes ao capítulo 2º, aos artigos 5º e 8º, aos parágrafos 2º, 5º e 6º do artigo 14 do texto do Senado. Vamos ao voto. Pelo exposto, senhoras e senhores, o voto é pela aprovação do projeto de lei 6.007 de 2023, substitutivo da Câmara dos Deputados, ressalvados os seguintes pontos aplicados ao final em novo texto consolidado na forma do parágrafo 6º do artigo 183. Esse é o voto, presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores.
O parecer é favorável ao substitutivo da Câmara dos Deputados, com as ressalvas do relator em plenário. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do substitutivo da Câmara dos Deputados em turno único nos termos do parecer de plenário. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o substitutivo da Câmara dos Deputados nos termos do parecer. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Encerrada a discussão, em votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à sanção. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Eu cumprimento o eminente relator, senador Dr. Irã, pelo trabalho realizado à frente desta relatoria e do seu parecer, e também a nossa senadora Ana Amélia, que nos brinda com sua presença e que é autora desse importante projeto. Então, meus cumprimentos a Vossa Excelência por esse êxito na aprovação do projeto. Senador Dr. Irã, com a palavra. Presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, eu estou muito feliz no dia de hoje como médico e tendo recebido ainda como senador a incumbência que me foi dada pela nossa querida senadora Ana Amélia de relatar esse projeto que estava parado à época, durante 3 anos na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, nós conseguimos burilar o texto, aprová-lo na Comissão de Seguridade Social e, ao sair da Câmara para vir para o Senado, senador Braga, nós deixamos esse projeto com a urgência constitucional para ser votado no plenário. Então, eu não poderia deixar de também ressaltar o trabalho magistral, magnífico, feito pelo nosso querido deputado Pedro Westphalen, que está aqui presente, que fez um relatório que foi aprovado com mais de 340 votos na Câmara dos Deputados. Pedro, parabéns pelo seu trabalho. Senadora Ana Amélia, está cumprida a minha missão. E eu acho que aquelas pessoas que têm doenças raras, de difícil tratamento, cânceres de difícil tratamento, que precisam tanto de inovações, de anticorpos monoclonais que são fabricados mundo afora e que terminam sendo fabricados em outros lugares, porque nós não tínhamos uma legislação adequada para recepcionar pesquisas multicêntricas no nosso país. Hoje nós estamos dando de presente a essas pessoas esse marco legal pareado com os países que mais fazem pesquisa clínica no mundo. E, com isso, vamos facilitar o acesso, trazer mais inovação, trazer mais recursos para o nosso país. E eu acho que nós, aqui, presidente, o Congresso Nacional cumpriu mais uma vez sua função. O senhor está de parabéns também, todos os senadores e senadoras que apoiaram de forma unânime esse projeto. Também quero agradecer de todo o coração. Um grande abraço, muito obrigado e viva o Sistema Único de Saúde brasileiro. Muito obrigado, senador Dr. Irã, e faço um registro também da presença do deputado Pedro Westphalen entre nós no Senado. Seja muito bem-vindo, deputado. Com a palavra pela ordem, líder Eduardo Braga. Senhor presidente, primeiro para me juntar a Vossa Excelência, ao Senado da República, inclusive o próprio senador Omar, que mais cedo parabenizaram o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, nosso conterrâneo do Estado do Amazonas, grande homem público, ministro Mauro Campbell, pela sua eleição para corregedor do Conselho Nacional de Justiça. Portanto, eu quero aqui, em nome do povo do Amazonas, expressar o nosso orgulho pela carreira do magistrado, do jurista, do membro do Ministério Público, que hoje assume, portanto, com a eleição, assumirá, sucedendo o ministro do Estado do Rio de Janeiro, também grande ministro Salomão, o nosso ministro Mauro Campbell chega a importante posição
posição de corregedor nacional de Justiça, já num preâmbulo da sequência da sua carreira, já no topo da carreira do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, aqui o nosso reconhecimento e a nossa homenagem ao nosso amigo ministro Mauro Campbell. Obrigado, senador Eduardo Braga. Há um requerimento de Vossa Excelência, líder Eduardo Braga, número 243 de 2024, que solicita a oitiva da Comissão de Serviços de Infraestrutura sobre o PL 5.187 de 2019, que altera a Lei 7.827 de 89 para estabelecer repasses mínimos de recursos dos fundos constitucionais de financiamento a instituições financeiras federais e da outras providências. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Em votação do requerimento, as senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, o projeto de lei 5.187 de 2019 vai à Comissão de Serviços de Infraestrutura, seguindo posteriormente a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, em decisão terminativa. Requerimentos números 254, 256, 257, 258, 261, 262 e 263 de 2024, dos senadores Humberto Costa, Elisiane Gama, Zequinha Marinho, Efraim Filho, Nelsinho Trade, Tereza Cristina e Laércio Oliveira, respectivamente, que solicitam com fundamento no artigo 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa para participarem de emissões oficiais nos termos da autorização da Presidência do Senado Federal. As senhoras e os senhores senadores e senadoras que os aprovam permaneçam como se encontram. Requerimentos aprovados. Será cumprida a deliberação do plenário. Com a palavra, o senador Nelsinho Trade. Senhor presidente, reforço a solicitação para Vossa Excelência da aprovação do requerimento 187 de 2024, de autoria desse senador, da senadora Damares, senadora Mara, senador Marcos Ponte, senador Chico Rodrigues, a mim, Hamilton Mourão, Isalci Lucas e Lucas Barreto, no sentido de celebrar os 45 anos do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimento do Ensino Superior. Senador Nelson, me perdoe. 187. Vossa Excelência pede a pauta, é isso? Perfeito, perfeito. Obrigado, senador Nelsinho Trade. Peço à secretaria-geral da mesa que providencie o atendimento ao pleiteado pelo senador Nelsinho Trade. Lista de oradores. Primeiro orador, senador Beto Faro. Senador Zequinha Marinho. Senador Zequinha Marinho tem a palavra como orador. Senhor presidente, enquanto o Zequinha, só para você me dar uma questão de ordem de 1 minuto, só para registrar uma presença. Senador Cleitinho. 1 minuto. Quero aqui registrar a presença aqui do vereador Estevão Cunha, que é da cidade de Peçanha, o vereador mais novo da história da cidade de Peçanha. É um prazer estar te recebendo aqui, viu, Estevão? E também nosso amigo aqui, o prefeito de Pratinha, o John Hércules, que é um dos melhores prefeitos do Brasil, viu, presidente? Esse prefeito é bom. Ele está em todas. Tamo junto aí, obrigado. Seja bem-vindo, prefeito John, ao Senado Federal. Uma alegria revê-lo. Nosso prefeito de Pratinha e também o vereador que nos honra com a sua presença, conforme anunciado pelo colega senador Cleitinho. Registra a presença do defensor público da União, o doutor Leonardo Magalhães, entre nós. Seja muito bem-vindo, doutor Leonardo Magalhães. Com a palavra, senador Zequinha Marinho. Obrigado, presidente. Também quero registrar a presença de um grupo de defensores públicos do estado do Pará, que estão conosco aqui, todo mundo atento à PEC 010. Senhores deputados, há quase 7 meses, aprovamos aqui neste plenário o PL 2903 de 2023, que estabeleceu o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Decorrido esse tempo, verificamos que os efeitos positivos da legislação para a garantia do direito de propriedade e da segurança jurídica realmente se estabeleceu. Ontem, dia 22 de abril, o ministro Gilmar Mendes suspendeu todas as ações na Justiça que tratem da lei do marco temporal. Partidos como o PSOL e Rede, além da articulação dos povos indígenas do Brasil, a APIB, chegaram a apresentar pedido ao Supremo para suspender a lei que institui a tese do marco temporal. Quero aqui parabenizar o ministro pela importante decisão de suspender os processos que pediam que a lei fosse declarada inconstitucional
Essa decisão manteve clara a constitucionalidade da lei aprovada aqui por esta Casa e pelo Congresso como um todo. Se a FUNAI quiser demarcar terras indígenas, terá que cumprir a lei que nós aprovamos aqui no Congresso Nacional e não fazer a festa e a farra que estava sendo prevista. Então, parabéns ao ministro Gilmar Mendes por ter suspendido e eu espero que essa liminar seja mantida sempre até que a gente tenha paz com relação à questão da propriedade privada sendo realmente respeitada nesse país. Mas o assunto que eu quero trazer aqui, mais especificamente na tarde de hoje, é sobre os fatos que têm marcado a história do arquipélago do Marajó, lá no nosso estado do Pará. Aprovamos mais cedo aqui na Comissão de Direitos Humanos um requerimento da nossa autoria para a realização de diligência externa na cidade de Melgaço, no arquipélago do Marajó, e isso faz parte da nossa luta permanente para garantir melhores condições de vida à população marajoara. Não é de hoje que a gente tem batalhado tanto na defesa daquilo que é bom, que é interessante, que é ordem, não é? Para dar ao marajoara, ao caboclo marajoara, um pouco mais de tranquilidade e o exercício pleno da sua cidadania. De forma pontual, essa diligência irá apurar os casos denunciados de crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes no arquipélago paraense. O município de Melgaço é aquele que, lamentavelmente, senhores, possui o pior IDH do Brasil. Foi nessa cidade também que ocorreu aquele crime brutal contra a menina Vanessa Maia, uma adolescente de apenas 14 anos. Conforme relato policial, a menina apresentava sinais de enforcamento e violência sexual com requintes de perversidade. Os policiais disseram ainda que ela foi espancada, torturada, estuprada, empalada nas partes íntimas, teve o pescoço torcido até quebrar, depois foi colocada em saco preto de plástico e jogada no poço da casa que foi encontrada. Senadora Damares, Excelência aqui tem um trabalho voltado para essas questões, é de aterrorizar. E é lá que nós queremos ir. E Vossa Excelência faz parte dessa comissão que certamente estaremos nos dirigindo para lá nos próximos dias. É muito importante que este Senado, esta Casa, entre nessa luta também. Luta para combater o crime sexual na Amazônia, em especial no Marajó, onde são frequentes as denúncias de exploração sexual. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Pará possui uma taxa de 3.648 casos ano de abuso de exploração sexual contra crianças e adolescentes. Esse índice é maior e está acima da média nacional, que é de 2.449 casos ano, que se refere a crimes dessa natureza. Isso é o ano base 2022, que é o que nós conseguimos apurar. Foram registrados 550 casos de crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes somente no arquipélago do Marajó em 2022. Desses, 407 casos foram estupros a vulneráveis. A senhora tem uma noção da dificuldade que nós vivemos ali. Precisamos romper com essa triste realidade e fazer algo que possa construir um futuro melhor para nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes e a população daquele querido arquipélago do Pará e da Amazônia. Era isso, senhor presidente, o registro que eu gostaria de trazer na tarde desse dia. Muito obrigado. Senador, o senhor tem um minutinho, o senhor tem um tempinho ainda. Vamos usar esse tempinho. Vamos trazer Marajó para o debate. Senador, eu vi que o objeto do seu requerimento é a exploração sexual de crianças, adolescentes e mulheres. Mas se durante a visita
a comissão puder também ter pelo menos um encontro com a Associação das Escalpeladas. Nós falamos de algumas violações de direitos humanos no Marajó e às vezes a gente esquece das mulheres escalpeladas. E muitas vezes o Brasil não sabe nem o que é o escalpelamento. São tantas meninas e mulheres escalpeladas na região que tem até associações de mulheres e crianças e meninas escalpeladas. Se puder, durante essa visita, também ter, no mínimo, um encontro com elas, para a gente trazer propostas aqui para o Senado. Nós temos um decreto do governo anterior, o presidente da República do governo anterior, que amava o Marajó, ele trouxe um decreto presidencial para o enfrentamento ao escalpelamento. Eu não sei como é que está o programa no atual governo, mas a gente fazer também lá, senador, aproveitar a oportunidade e dar uma atenção especial às mulheres escalpeladas do Marajó. E, claro, falando do Marajó, eu não estou falando só do Pará, eu estou falando do Amapá também. Parabéns pela iniciativa e não vejo a hora dessa comitiva estar lá no nosso Marajó. Muito obrigado, senadora. E saiba que a sua solicitação já está aceita. Vamos fazer o contato, se a senhora puder nos ajudar com o contato da Associação das Escalpeladas, será muito importante. E a gente agenda, termina uma reunião e já começa na outra. Vamos aproveitar bem a viagem àquele arquipélago. Muito obrigado pela sua interferência. Muito obrigado, senador Zequia Marinho. Próximo orador inscrito, líder Rogério Marinho. Senhor presidente, começo agradecendo a gentileza do senador Sérgio Moro, que fez conosco essa inversão aqui de horário. Obrigado pela sua gentileza. Senhores senadores, nós estamos enfrentando no Brasil um momento extremamente desafiador. E a única forma que temos de nos debruçarmos sobre esse tema é com serenidade. E o tema que falo é liberdade de expressão. Nós assistimos, no domingo passado, mais um grande movimento cívico, uma festa da democracia que ocorreu no estado do Rio de Janeiro. Após o evento, eu tive a oportunidade, o privilégio de participar, nós assistimos vários depoimentos, inclusive de lideranças importantes do nosso país, alguns minimizando o encontro, outros até criticando, outros potencializando, mas o fato é que o povo brasileiro foi às ruas, pelo menos que defende um grupo ou um conjunto de valores, para se colocar claramente a favor da Constituição, da democracia e deste valor que é indelével, que pertence a todos que acreditam numa democracia liberal e no Estado de Direito, a liberdade. A liberdade sobre várias matizes, mas a liberdade de crença, de opinião, de manifestação, mas, sobretudo, a liberdade de expressar o seu sentimento e a sua vontade sem o receio de ser reprimido ou até perseguido por isso. Quando nós assistimos a esse debate, vemos uma espécie de contorcionismo que é feito por uma série de veículos importantes de comunicação do nosso país, que, por um lado, reprime e reprovam as ações continuadas de exceção que se estabeleceram no país, onde se agride a liberdade de expressão, onde se eternizam inquéritos inquisitoriais, mas, ao mesmo tempo, se justificam esses inquéritos ou essas ações em nome, pasmem, senhores, da liberdade. Quando a democracia é defendida, a revelia da democracia, quando a democracia é ultrapassada e a lei é relativizada, e a desculpa que é dada é a defesa de valores essenciais a essa liberdade que nós devemos todos nos curvar, é um fato que alguma coisa está errada no nosso país. E por que nós estamos nas ruas? Porque essas pessoas de diferentes lugares do nosso país, porque essas pessoas de diferentes formações sociais, de diferentes níveis,
se encontram na festa cívica no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Sinop, no Camboriú, em Fortaleza, em Maceió, em todos os lugares em que o presidente Bolsonaro tem a oportunidade de se encontrar com a população brasileira. Porque nós defendemos um conjunto de valores. Isso nos identifica. Isso nos dá um sentimento de unidade. E vejam, aqueles que se opõem a esse tipo de manifestação, muitas vezes nos alcunham ou nos rotulam de fascistas. Uma palavra que passou a ser uma palavra de ordem, repetida até a exaustão para impedir que se estabeleça o debate. Muitos que o fazem sequer conhecem o significado dessa palavra. Eu poderia parafrasear um deputado do Rio Grande do Sul, me esqueço o nome, que falou há pouco nas redes sociais dizendo que o governo do presidente Lula, aliás, dito por ele mesmo numa recente reunião do Foro de São Paulo, não se constrange, pelo contrário, se orgulha e se ufana quando é chamado de comunista. Eu me sinto ofendido se for chamado de fascista. Porque essas duas ideologias perpetraram ou causaram à humanidade dor e sofrimento. Foram ideologias que se irmanaram nos extremos. São ideologias que não querem a liberdade de manifestação e de crítica. São ideologias que propugnam a intervenção do Estado na economia. São ideologias que acreditam piamente que a educação tem que ser feita pelo Estado sem o apoio ou sem a interveniência da família. São ideologias que são contra a religião e contra a liberdade de pensamento. Então elas se irmanam no que nós temos de pior no ser humano e no contraponto que para nós é decisivo e crucial da nossa ideia do que é liberdade, democracia liberal e Estado de Direito. E esses valores são valores que foram despertados e que sinto muito para aqueles que se resignam, que estão chateados, que estão incomodados, porque há um presidente eleito que tem dificuldade de conviver ou de estar junto com o povo, e há um outro que é o segundo colocado, que é recebido com entusiasmo pela população. Mas foi despertado um sentimento na população. Um sentimento de que nós que defendemos valores familiares, que defendemos o mérito, que defendemos um Estado racional e enxuto, que sirva a população e não se sirva dele. Nós que somos contra o aparelhamento, nós que acreditamos que é necessário que as pessoas tenham liberdade de buscar suas respectivas identidades, nós nos identificamos e isso tem causado realmente muita controvérsia e muita resignação. Esse momento, mais do que nunca, é necessário que o debate se estabeleça, porque ele não acontece só no Brasil. Quando assistimos praticamente de forma unânime um discurso que vem desde representantes do Supremo Tribunal Federal, do governo federal e de representantes da grande mídia, querendo que haja uma regulação através do 2630, esse discurso unânime me parece bastante suspeito, porque houve, de fato, a quebra do monopólio da informação, a quebra da narrativa e a democratização dessa informação junto à população. Esta perda de credibilidade tem causado realmente problemas no mundo inteiro. Essa é uma discussão que ocorre na Europa, que ocorre nos Estados Unidos, que ocorre hoje em todos os países do mundo, em que, em maior ou menor grau, há uma intervenção estatal. Qual o modelo que queremos seguir? Eu acredito que quanto maior for a liberdade de expressão, de opinião, maior será a possibilidade de que os excessos sejam corrigidos, não pelo totalitarismo, não por se calar quem pensa diferente, mas pelo debate, para que as opiniões possam emergir e as pessoas tenham um juízo de valor em relação a esses temas. Nós já temos o marco da internet. Aliás, nós teremos brevemente, me parece, anunciado pelos senhores ministros, a questão da constitucionalidade do artigo 19, que fala claramente
da forma como se deve propugnar a internet no Brasil. Há uma lei que regula esse processo. Há uma lei que impede, por exemplo, que de ofício haja a ação judicial inquisitorial, impositiva e, sobretudo, censuradora. Nós estamos vendo que a censura está extrapolando, inclusive, o fato de que os conteúdos não são retirados simplesmente, é retirado todo o perfil de quem ousa criticar o sistema, de quem ousa ter uma opinião diferente. E este é um fato muito grave e que atinge frontalmente a Constituição brasileira, o direito inalienável de nós nos expressarmos, de termos o nosso pensamento e o nosso sentimento. Eu quero aqui, inclusive, saudar o presidente Petecão, que democraticamente hoje recebeu o jornalista como presidente da comissão, Sérgio Rodrigues, né? Sérgio Tavares, e lá acompanhou toda a discussão que ocorreu naquele episódio lamentável de que um jornalista estrangeiro vem ao nosso país e é retido na imigração para se perguntar quais são as suas opiniões políticas em relação ao nosso país. Esse tipo de situação constrangedora não pode mais se repetir. Esses excessos estão nos expondo e literalmente o rei está nu. E por estar nu, nós temos que ter o cuidado de cobri-lo com a decência da Constituição, que é a lei que nos acoberta a todos. Por isso mesmo, nós estamos aqui em defesa do Brasil e das instituições. Presidente Rodrigo. Obrigado, senador Rogério Marinho. Próximo, com a palavra pela ordem, senador Sérgio Petecão. 30 segundos. Presidente, apenas para fazer um registro que eu acho que é da maior importância, tenho certeza. Hoje nós aprovamos um projeto de minha relatoria, que é o PL 1324 de 2022, que é de autoria do amigo senador Vanderlan, que trata sobre, que reduz a base de cálculo dos taxistas, dos motoristas de aplicativo e dos mototáxis. Para o senhor ter uma ideia, essa proposta irá beneficiar 2 milhões de motoristas autônomos no país. Então, esse era um projeto que nós nos debruçamos, trabalhamos com o governo mostrou interesse e, graças a Deus, nós avançamos. O projeto propõe que mude 60 para 20. 60% de imposto de renda, quem é que consegue pagar? Ninguém consegue pagar. Imagine um mototáxi, um taxista. Não adianta cobrar 60% e as pessoas não pagam. Cobra 20%, que com certeza a arrecadação ainda vai aumentar, porque o valor é justo. Então, era só para fazer esse registro, que eu acho que hoje essa casa conseguiu dar uma contribuição grande em ajudar uma classe que precisa e precisa muito de pessoas humildes. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Sérgio Petecão. Com a palavra o próximo orador inscrito, senador Sérgio Moro. Boa tarde, senadores e senadoras. Presidente, eu vou ser breve aqui nas minhas considerações. Queria aqui fazer um registro, porque semana passada eu não pude falar aqui durante a aprovação da PEC antidrogas, mas quero elogiar até a colocação em pauta dessa PEC, assim como outras medidas importantes que foram colocadas nessa casa recentemente, como a PEC 8 e igualmente o PL que põe fim às saidinhas. Creio que essa PEC ela restabelece a vigência da nossa política antidrogas do presente, deixando claro que o tráfico e o consumo de drogas continuam sendo criminalizadas no país. E qualquer revisão dessa política específica tem que passar, como é natural, pelo Congresso Nacional. A gente sabe que existem divergências, razoáveis inclusive, quanto ao enfrentamento do tráfico e do uso de drogas. Há quem argumente que a descriminalização
significaria retirá-la e retirar uma importante fonte de recursos do crime organizado, fazendo aí uma comparação com o que aconteceu na era da proibição dos Estados Unidos. Mas quem utiliza esse argumento se esquece, né, que a utilização, o uso e o abuso de drogas são muito mais perigosos do que a utilização e o abuso do álcool. Não que o álcool também, o consumo excessivo, não gere os seus problemas, inclusive de saúde, mas os riscos de overdose e dependência com abuso de drogas são muito maiores. Aí se justifica uma cautela adicional. De todo modo, uma descriminalização, como alguns pretendiam, do pequeno comércio varejista de drogas, teria por efeito único potencializar e facilitar as atividades das organizações criminosas, já que não existe um mercado varejista que seja independente dessas organizações. O tráfico de drogas hoje é um empreendimento de negócios nas mãos do crime organizado. Então, qualquer iniciativa para legalização do tráfico ou do próprio uso de drogas, embora eu seja contra essa legalização, mas qualquer legalização teria que ser feita através da criação de um mercado legal e não através da descriminalização de parte dessa atividade. Então veio em boa hora o Senado Federal e aprovou a PEC antidrogas, trazendo aí uma tranquilidade à sociedade e à família brasileira de qualquer alteração brusca nessa política tem que passar, como é natural, pelos representantes eleitos das duas casas. Agora, precisamos rogar, pedir que a Câmara dos Deputados se debruce sobre a matéria. É uma matéria relevante e essas medidas que têm sido aprovadas aqui no Senado, muitas vezes não estão encontrando ali uma ressonância na outra casa. Entretanto, como a gente tem visto uma grande demanda da população em relação à segurança pública, e esses dois temas estão intimamente vinculados, eu acredito, aqui humildemente, que a PEC antidrogas vai ter o seu trâmite adequado ali dentro da Câmara dos Deputados, para que esse assunto receba, enfim, a deliberação final do Congresso Nacional. Espero também que possamos, na sessão do Congresso que está marcada, a não ser que haja aí alguma surpresa, votar finalmente para derrubar o veto feito pelo presidente Lula em cima do fim das saidinhas temporárias dos presos do regime semiaberto. É um primeiro passo, e um passo significativo, que esse Congresso dá para virar maré. A gente tem visto, por vários anos, uma maré em favor da criminalidade, legislação leniente em relação à criminalidade, ou medidas muitas vezes pouco efetivas. Recordo-me que as últimas disposições mais rigorosas estavam lá no pacote anticrime, aprovado em 2019, e ainda assim não em sua inteireza, e depois tivemos praticamente um vácuo, ao não serem, aprovarem leis lenientes ou simplesmente essa matéria ter sido deixada de lado. E a aprovação do fim das saidinhas acaba possibilitando uma mudança, dessa maré. O governo Lula divulgou uma preocupação de que o fim das saidinhas poderia gerar motins e rebeliões no sistema prisional. Particularmente entendo que não podemos ser reféns de criminosos.
não podemos ser intimidados por uma possibilidade ainda apenas abstrata. De todo modo, é oportuno lembrar que esse argumento ignora que o bom comportamento carcerário ainda é necessário para que os presos possam obter os benefícios de progressão de regime e a própria saída temporária para fins de atividade de educação e atividade de trabalho, que o Senado, em boa hora, preservou nesse projeto de lei que põe fim às saídas temporárias nos feriados. Logo, é falsa a afirmação de que, com o fim das saídas temporárias nos feriados, cairiam todos os incentivos para o bom comportamento carcerário. Ao contrário, permanece ainda ele fundamental para a obtenção desses outros benefícios, com o que esse temor abstrato da ocorrência de motins ou de rebeliões é algo muito distante da realidade e que não deve ser utilizado para tentar justificar um veto que todos já consideram absolutamente injustificável. Espero que nós possamos, nos próximos tempos e em breve, nos debruçar sobre outros projetos de lei que aumentem, que reforcem a segurança pública no Brasil, já que esse é um setor que, como nós temos visto, tem sido abandonado pelo governo federal. E aí se faz mister o Senado e o Congresso Nacional se debruçarem cada vez mais e fazerem a sua parte sobre esse tema. Muito obrigado. Senador Sérgio Moro, me permite o ensejo do pronunciamento de Vossa Excelência em relação a vários pontos, me chamou a atenção a questão da proposta de emenda à Constituição relativamente às drogas no Brasil. E é importante sempre nesse debate, e não me cabe como presidente fazer uma discussão a respeito do tema, porque eu preciso presidir e os dois lados têm suas posições, nós temos que respeitá-las. Mas como autor da proposta de emenda à Constituição, eu vi muitas informações e algumas desinformações em relação a essa proposta de emenda à Constituição. E a que mais me chamou a atenção foi a de que se pretende prender, o termo é esse, colocar na cadeia usuários de entorpecente, né? E definitivamente isso não tem o menor lastro, o menor sentido, nem na PEC, nem na realidade atual da política antidrogas no Brasil. A rigor, se nós formos analisar o que essa PEC representa, no final das contas, ela representa a ratificação na Constituição da política antidrogas do Brasil atual, desde 2006, quando houve, inclusive, um abrandamento, justo, inclusive, de prever penas não corporais ou penas não privativas de liberdade a quem porta substância entorpecente sem autorização legal. Então, o que a proposta de emenda à Constituição vem fazer, e não há nenhum absurdo nisso, porque o próprio artigo 5º, em 2 incisos, refere-se a tráfico de drogas, refere-se a substâncias ilícitas entorpecentes. E o que essa PEC vem dizer é que a lei, após a edição da emenda constitucional, a lei deverá considerar crime o porte e posse de substância ilícita entorpecente. E aí vem uma discussão que aqui nós não podemos entrar numa questão de mérito, se faz bem ou se faz mal, se deve ser proibido ou legalizado. Isso, obviamente, que é uma discussão relevante. Mas o fato é que a administração pública brasileira, e isso é administrativo através da Anvisa, define o que são as substâncias entorpecentes ilícitas. Não somos nós no Congresso, muito menos o Poder Judiciário. Há uma definição da administração pública que define o que são as substâncias ilícitas entorpecentes. Muito bem. A lei federal, quando se refere à política antidrogas, não fala de maconha, de cocaína, de cloreto de etilo ou de qualquer outra coisa. Fala de substâncias ilícitas entorpecentes, é uma norma penal em branco, que Vossa Excelência bem conhece, remetendo ao que a administração pública define como substância ilícita entorpecente. Então, se nós colocarmos essa caneta na Anvisa como substância ilícita entorpecente, portá-la, segundo a lei, será considerado crime no Brasil, e assim é, e é assim que funciona. Muito bem. Então, se há uma norma administrativa que define o que são as substâncias ilícitas entorpecentes, se há uma lei federal que disciplina os crimes de se portar esse tipo de substância,
Quem trafica comete um crime equiparado hediondo, um crime de pena de 5 a 15 anos. E quem importa para consumo próprio, para consumo compartilhado, não pode ser preso. Ele tem uma consequência jurídica, alguma relevância jurídica, mas não pode ter prisão. No final das contas, o que não é razoável é, considerando esta realidade de uma lista de rol de substâncias entorpecentes e de uma lei federal que remete a esse rol, que o Poder Judiciário, numa decisão judicial, possa pensar uma das substâncias entorpecentes ilícitas do rol de proibição, cuja inclusão foi aferida a partir de critérios técnicos, ou seja, a ciência que determina se a substância entorpecente deve ser lícita ou ilícita. Não pode uma decisão judicial pensar uma substância e dizer que não, essa substância, em determinada quantidade, aí isso passa a ser lícito. Se quer descriminalizar a maconha e torná-la legal, essa é uma discussão política que cabe à política fazer, no âmbito do Executivo, da Anvisa, com cientistas, com a universidade, com a sociedade, no Parlamento brasileiro, para a gente ter uma discussão sobre isso. Sob pena de uma decisão judicial e a precariedade dela gerar tanta perplexidade, que amanhã se pode pensar numa decisão que considere o lança-perfume, que é proibido no rol da Anvisa, ele é socialmente aceito, porque no tempo dos nossos pais tinha nos bailes de carnaval, isso é socialmente aceito, então, especificamente em relação ao lança-perfume, não se pode proibir a partir de uma decisão de um juiz de primeira instância, por exemplo. Ou se pensar que em determinadas circunstâncias não se pode punir alguém que tem um porte de cocaína e que justifica esse porte de cocaína porque ele precisava ficar acordado para poder proteger uma residência que seria furtada naquela madrugada. Ou seja, você começa com casuísmos e com exceções legais que contrariam uma regra clara administrativa, do que se define como substância ilícita entorpecente, e de uma lei federal que também não faz discriminação sobre o tipo de droga. É aquela da lista de substâncias ilícitas entorpecentes. Quer legalizar qualquer dessas substâncias, se discute na política para poder excluí-la do rol de proibição. Gustavo Saboia, nosso secretário-geral da mesa, me lembrava quando o Congresso Nacional votou uma lei para poder definir uma substância de combate ao câncer como lícita. E o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o Congresso não podia fazer aquilo porque cabia à Anvisa definir se aquilo podia ser liberado ou não, porque há critérios científicos e técnicos para poder se definir isso. Então, eu estou vendo muitos argumentos e muitas notícias falando de retrógrado, de retrocesso, etc. Eu respeito quem define a liberação da maconha, mas até esses que defendem a liberação da maconha devem reconhecer que o caminho não é numa decisão judicial de um recurso extraordinário num caso concreto. Essa é uma discussão muito mais ampla que se deve fazer para seguir num caminho ou seguir num outro caminho. Então, há uma questão de reserva de poder, que é o poder da política de se decidir isso, junto com a sociedade brasileira, junto com as discussões dos cientistas que possam aferir isso, mas não pode ser por uma decisão judicial isolada que resolva descriminalizar certa substância em certa quantidade, sob pena, de fato, de nós gerarmos uma perplexidade de insegurança jurídica, inclusive, para a própria normatização disso no Brasil. Qual é a lógica se uma substância reconhecida pela Anvisa e pela lei como substância ilícita entorpecente, ela é gravemente ilícita na mão de alguém que está vendendo aquela substância, aquela mesma substância, e a partir do momento que ela passa por um outro alguém que adquiriu essa substância para consumo próprio, esta mesma substância passa a ser um insignificante jurídico. Aí não importa. Ou seja, na mão de um jovem de periferia cooptado pelo tráfico, que está vendendo a serviço do tráfico, ele vai responder por um crime hediondo, vai ser preso por isso, essa pequena quantidade de substância. E a decisão do Supremo Tribunal Federal não descriminalizava esse tipo de conduta. O tráfico, inclusive, de 1 grama, continua sendo crime se for tráfico, mesmo na decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí, quando vai para a mão de alguém que adquiriu essa substância entorpecente, isso passa a ser um insignificante jurídico. A polícia que identificar isso vai simplesmente não tomar providência alguma, pode inclusive seguir o seu caminho, não há nenhum tipo de apreensão, não há nenhum tipo de estatística, não se indaga nem de quem ele comprou, porque na verdade essa história toda se resolve um problema de demanda, mas não resolve de oferta. Ou seja, de quem vai se adquirir essa droga se ela for descriminalizada? No Brasil, só de um traficante, diferentemente de outros países que fizeram um programa, que definiram onde comprar, a loja, a farmácia, cadastro de usuários, a limite, a regra para aquilo.
Aqui não, é uma pura descriminalização em que se pune gravemente aquele que com a mesma substância a vendeu e que o adquiriu não tem nenhum tipo de consequência jurídica, nada de coisa alguma como consequência jurídica. Daí a deficiência de se fazer isso numa decisão judicial num caso concreto. É essa a nossa ponderação, é essa a nossa posição, com ampla maioria no Senado Federal, e agora a Câmara, ao seu tempo e com sua autonomia, deverá apreciar. Mas apenas para que não rendamos ou não resumamos essa discussão a uma discussão de quem é a favor ou a liberação da maconha. Porque quem é a favor da liberação da maconha há de convir que isso deve se dar, de acordo com o entendimento de quem prega isso deve se dar dentro de um cronograma e de uma política pública e uma discussão através da política nas casas próprias, sem prescindir da participação da Anvisa, que define as substâncias ilícitas entorpecentes no Brasil. Então, apenas essa ponderação, ensejo do seu pronunciamento, para evitar que haja distorções, desinformações e que se coloque o Senado Federal como uma casa que não mediu as suas consequências, ou as consequências dessa proposta de emenda à Constituição. Nós aferimos isso, nós consideramos isso, é uma discussão muito mais ampla do que a proteção de jovens, a proteção de famílias, obviamente que isso tudo está na pauta, mas é também uma discussão puramente técnica em relação a isso, sobre os caminhos que se deve percorrer para atingir um determinado objetivo. E repito, quem é a favor dessa tese, e eu respeito quem é a favor dessa tese, ela poderá sempre ser discutida no âmbito do parlamento, deve reconhecer que essa é uma reserva nossa, essa é uma reserva da ciência, essa é uma reserva da sociedade, e não de uma decisão judicial. Portanto, eu faço esse registro e me permite essa discussão apenas como autor da proposta de emenda à Constituição, que sofreu naturalmente muitas críticas, mas muitas delas, me perdoem, a partir de premissas equivocadas, inclusive essa de que nós estaríamos a pretender a punição criminal com prisão de dependentes químicos. Aliás, dependência química nem crime é. Se alguém é dependente químico, se alguém consumiu uma substância entorpecente, isso não há tipo penal nisso, ele não pode ter nenhum tipo de processo em razão a isso. O fato é que a existência da droga por si só é um perigo abstrato, e é assim considerado, inclusive, na doutrina e na jurisprudência. A existência da droga é um perigo abstrato. A existência na mão de quem pretende traficar é um crime equiparado a hediondo. A existência na mão de quem pretende consumir na sequência é um crime menor, sem pena de prisão, mas que tem que ter alguma consequência para mostrar que isso aqui não pode existir, porque isso aqui está dito pela administração pública que é uma substância ilícita, entorpecente ilícita, porque se pudesse estar na mão de alguém, ela seria lícita. Então, a PEC visa punir traficante, faz a ressalva de que o usuário não pode ser punido com pena de prisão e faz uma ressalva de que só será crime contra a lei e contra a disposição regulamentar, fazendo, então, inclusive, todas as reservas em relação ao uso medicinal, a uma discussão futura em relação a alguma substância entorpecente que vise ser retirada do rol de proibição. Tudo isso está garantido na proposta de emenda à Constituição, cuja desinformação não pode se sobrepor ao bom mérito dela. Por isso, eu faço esse esclarecimento aos colegas senadores e eu espero que a Câmara faça toda essa reflexão, eventualmente aprimore o texto dela para deixar claro essas premissas de que não se pretende prender o usuário, não se pretende tratar dependente químico como criminoso, mas que se tem que considerar que a política antidrogas no Brasil não pode arrefecer, porque em torno dela está crime organizado, homicídio, chacinas, tráfico de armas, lavagem de dinheiro, corrupção de menores. Então, um arrefecimento precário por uma decisão judicial sem uma discussão de programa público, de projeto público, de um programa estrutural, é um erro. E assim nós reconhecemos uma ampla maioria na votação da PEC. Senador Sérgio Moro. Pela ordem, senhor Só um minutinho. Eu quero aqui concordar com todas as palavras de Vossa Excelência e quero até aproveitar e elogiar, porque a gente vê muita falação, muito histrionismo, muita histeria, mas Vossa Excelência colocou um projeto importante para a sociedade brasileira em pauta, foi o autor dele, né? E houve uma reflexão grande aqui dentro do Senado em cima, a redação inicial, embora fosse boa, foi até aprimorada para deixar claro que o usuário não seria preso, né? Porque a que a lei prevê atualmente é o tratamento, é a alternativa, e Vossa Excelência apresentou uma proposta importante que foi aprovada, e também pautou essa proposta, mesmo sujeita aí num tema absolutamente divergente perante a sociedade,
e que, evidentemente, suscitou críticas. Agora, como Vossa Excelência disse, o texto, existe aquela expressão em inglês, né, crystal clear. Ele é claro, cristalino, que ele apenas estabelece que vai continuar sendo crime tanto o tráfico como o uso, mas que o usuário terá um tratamento diferenciado, que é o registro da política atual. E a mudança dessa política, que é um passo arriscado. Eu gostaria de ter certeza de muitos que falam e defendem a descriminalização completa do uso e do tráfico de drogas, como se isso resolvesse todos os problemas. O que a gente vê nos locais em que isso foi feito, embora haja resultados díspares, é que existem problemas. Eu vi recentemente um estudo no estado do Colorado, em que eles liberaram, foi o estado americano pioneiro em liberar o consumo de maconha, e um dado que me chamou a atenção foi o aumento do número de suicídios, nos quais os exames toxicológicos detectaram a utilização da maconha. Um percentual que foi de 14% para 29% naquele estado, só para ficar nesse dado específico. Então, num terreno em que a gente tem muitas dúvidas, que as experiências podem ter consequências imprevisíveis, veio em boa hora o Senado e aprovou uma proposta que dá tranquilidade de que o tráfico vai continuar sendo crime e que vai haver distinção entre o usuário e o traficante. E nós não podemos aí perder esse rigor. Eu lembro aqui, presidente, algo que aconteceu, e Vossa Excelência conhece esse assunto bem como advogado, no crime de lavagem de dinheiro, a nossa legislação inicialmente estabelecia que operações suspeitas de valor igual ou superior a R$10 mil deveriam ser comunicadas ao COAF. E o que fizeram os lavadores de dinheiro? Começaram a estruturar suas operações abaixo de R$10 mil. Era muito comum em processos criminais, isso eu falo como juiz criminal, mas é uma experiência que policiais tiveram, promotores tiveram, juízes tiveram, e advogados também se debruçaram nos casos, né, concretos que lhes chegaram às mãos, diversas transações de valores próximos a R$10 mil, né, R$9 mil, R$9.500, R$9.800. Então, quando se tem uma proposta de se distinguir o traficante do usuário unicamente pela quantidade de droga, as consequências disso seriam equivalentes, que seria a estruturação da atividade varejista da venda de droga abaixo desse limite. E isso não significaria que se estaria preservando o usuário, mas sim se estaria liberando o tráfico varejista em pequenas quantidades. E quem é o beneficiário final disso? São as organizações criminosas. Ninguém imagina que tem um traficante vendendo na esquina sem que ele seja subordinado a uma organização criminosa. Então, aqui eu faço coro às palavras de Vossa Excelência, acho que há muita incompreensão e críticas, e creio que essa casa aqui deu uma resposta importante a esse tema, mas cabe os elogios a Vossa Excelência por ter a coragem institucional de apresentar o projeto e de pautar esse projeto, apesar de todas as críticas que foram colocadas. E a gente precisa de menos histrionismo e mais resultado. Uma parte rapidamente. Obrigado, senador Sérgio Moro. Com a palavra pela ordem, senador Eduardo Girão. O presidente Rodrigo Pacheco, eu queria lhe cumprimentar. Tá? A gente precisa reconhecer o senhor, o embasamento jurídico perfeito. O senhor sempre disse, coerente com relação a essa questão da lei antidrogas, colocou aqui mais uma vez esse assunto. Só lhe digo o seguinte, não se preocupe com alguns intelectuais, pessoas do meio jurídico que vêm fazendo essas colocações, porque o povo brasileiro reconhece. Pode perguntar a qualquer um senador aqui como é que foi, no estado dele, a celebração do Senado Federal ter aprovado a PEC antidrogas. Então, o senhor está de parabéns, o Senado está de parabéns, senador Sérgio Moro, e a gente precisa seguir adiante. Agora, o Senado, presidente Rodrigo Pacheco, o Senado está cumprindo o seu papel nesse aspecto. Não é a primeira vez. Teve a PEC, fim das decisões monocráticas, e agora a PEC antidrogas. A Câmara dos Deputados precisa agora cumprir o seu dever. Porque o Senado, nesse aspecto, é tão criticado
mas está fazendo. A Câmara dos Deputados está parado lá, assim como o fim do foro privilegiado, que já completou 6 anos que está na mesa do presidente, Arthur Lira. Então, que a sociedade brasileira que está nos acompanhando aqui e que cobra, muitas vezes de forma legítima, essa casa em certos assuntos, na questão das drogas, na questão do fim das decisões monocráticas, nós já cumprimos o nosso papel. Decisões monocráticas já faz o quê? 6 meses. Está na hora da sociedade também nós cobrarmos a Câmara dos Deputados. É justo, é correto, para que não fique esse peso no Senado Federal. Então, quero cumprimentar o presidente da Casa, cumprimentar também o senador Sérgio Moro pelo belíssimo pronunciamento. Obrigado, senador Eduardo Girão. Obrigado, senador Sérgio Moro. O próximo orador inscrito, senador Jorge Seife. Obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, muito boa tarde. Eu gostaria de, junto com vocês hoje, fazer menção ao fato que nos devem servir de reflexão. Acabamos de ver aqui uma manifestação do presidente Rodrigo Pacheco, junto com o senador Sérgio Moro, sobre a questão da PEC das drogas. E, presidente Pacheco, podem me acusar, posso ser taxado de tudo. Cada um dentro desse plenário, cada um que está me vendo, qualquer ricão do Brasil, sabe meus posicionamentos sobre droga, sobre marco temporal de terra indígena, sobre saidinha, sobre invasão de MST, sobre criação de DPVAT. Sempre tive posições claras, nunca fui isentão, nunca estive em cima do muro. Alguma decisão judicial que eu discorde, eu pontuo. E nunca ofendi ninguém no seu pessoal, e sim algumas decisões que eu, enquanto parlamentar e representante do povo catarinense, não só tenho o direito, senador Girão, como o dever de ser voz do povo catarinense. Mas, senador Girão, alguns podem se surpreender com minha fala hoje, porque eu quero me referir a uma decisão não apenas de um ministro, mas do mais veterano dos ministros, do decano ministro, chamado Gilmar Mendes. Todas essas questões que estão pujantes no Brasil, especialmente questões que nós militamos dia e noite, aborto, droga e marco temporal, ontem esse homem deu uma decisão que foi gerado, o problema foi gerado dentro do Supremo Tribunal Federal, e ele trouxe uma solução pacificadora. E eu confesso a vocês, de onde eu não esperava, que na minha cabeça, suscitar de novo, depois de 35 anos, mexer com o marco temporal de terra indígena, vinha a solução de lá, mesmo depois de nós, enquanto senadores, termos feito o nosso movimento, me alegrou profundamente e nos faz a uma reflexão, nos leva a uma reflexão de que nós devemos ser pacificadores, devemos ser construtores de ponte, devemos pacificar o Brasil, as instituições, os partidos políticos, o Congresso, a Câmara, o Senado, Pacheco, Lira, direita, esquerda, porque do jeito que está o Brasil, não há vencedores nesse cabo de guerra, não há vencedores nessa polarização, não há vencedores quando as instituições o tempo todo, continuamente, ficam em cabo de guerra, demonstrando ou com revanchismo, ou quem é mais forte, ou quem é mais fraco, ou quem é mais poderoso. Nós ontem assistimos o ministro Gilmar Mendes, tomou a decisão de suspender toda e qualquer deliberação por parte do Judiciário, levando em conta que o Poder Legislativo já afirmou posição em relação ao marco temporal.
E isso vai gerar um espaço para diálogos. Sabe o que é diálogo? É pacificação, é ponte, é o fim da insegurança jurídica, é botar os atores um de cada lado. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, tem governador que é a favor, tem governador que é contra. Tem parlamentares que são a favor e tem a contra. Ele falou o seguinte, ó, senta e resolve pacificamente. Não vamos decidir monocraticamente, especialmente porque o caso concreto de Santa Catarina tem repercussão geral. Não se pode retirar Santa Catarina ou outro estado qualquer como exemplo para todo o Brasil, porque nós somos um país continental. Nós temos realidades diferentes. O problema do Mato Grosso do Sul é um, o problema de Santa Catarina é outro, o problema do Pará é outro, o problema do Acre é outro. E se tornando Santa Catarina o caso concreto, nós íamos, na verdade, cometer injustiças, íamos cometer uma arbitrariedade, íamos trazer guerra, sangue, briga no campo, um campo pacificado há 35 anos. Então, senador Amin, nós precisamos reconhecer, por gentileza, senhor. Eu gostaria de me congratular com o seu pronunciamento. Eu também acredito que o ministro Gilmar Mendes tomou uma decisão correta, prudente e oportuna. Por quê? Porque nós estamos diante de um confronto em andamento, uma confrontação em andamento. O senhor veja que na semana passada vivenciamos aquela tragédia do Morro dos Cavalos. O que está embutida naquela tragédia? Uma reserva indígena que não está homologada. Eu não vou entrar no mérito dela. Quando é que foi criada? 2003? Qual é a sua extensão? Qual é a posição do governo de Santa Catarina? O mérito da questão é muito particular, como é particular o mérito de todas as questões relacionadas ao assunto. Mas quero voltar ao seu pronunciamento. O ministro, ao dar um freio de arrumação, uma parada de 30 dias, para que não surjam fatos consumados, porque o que pode mais eficazmente prejudicar uma negociação é um fato consumado, ou um fato completo, concreto, que ocorra durante o período da negociação. Faz um armistício de 5 dias, uma trégua, como se chama, de 5 dias, e alguém comete um ato de violência, vai-se embora a trégua e vai-se embora a possibilidade de pacificação. Então, eu gostaria de me solidarizar com o seu pronunciamento, que é corajoso, oportuno. Concordo com ele, acho que a decisão dessa interrupção é oportuna e necessária, além de prudente, e fazer aqui uma reflexão do Martim Fierro. Martim Fierro diz em castelhano, que não é exatamente a minha especialidade, el primer cuidado del hombre, o primeiro cuidado do homem, é se defender el pellejo, defender a própria pele. E llévate de mí consejo, guarda bem lo que hablo. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. O diabo sabe porque é diabo, mas sabe mais porque é velho. É muito oportuno que o decano tenha uma decisão mesclada de sabedoria, como ensina o Martim Fierro. Meus cumprimentos ao seu pronunciamento e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, senador Espírito Amin. E, indo para o final, senhor presidente, meu querido amigo mais cabeludo aqui do Senado Federal, veneziano, que bom vê-lo aí. Me concentrei tanto no meu discurso. Às vezes eu penso que é para me afrontar. Não, nós estamos falando de paz hoje, senador Amin. Mas é um prazer te ver presidindo essa casa. Então, essa decisão do nosso decano do Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, e todos sabem as polêmicas que nós temos nos envolvidos dia a dia, com o Legislativo e Judiciário,
e o executivo, e não podemos mais continuar com esse ambiente de caça às bruxas. Chega, ninguém aguenta mais. A culpa é de A, a culpa é de B, não, vamos ali, vamos pegar, não, vamos perseguir, não, veja bem, vamos retaliar, usa a justiça, fala com A, entra com a DIN, entra... Quem aguenta isso, gente? O país que está andando para trás, quem está nos olhando, quem paga nossas contas, com suor, está falando para onde nosso país está indo, para a guerra civil, para a confusão, para a insegurança jurídica. Então, não dá mais para viver, senhor presidente, nesse clima de vingança, de ofensa, de, sabe, ninguém aguenta mais isso. Então, esse caso do nosso decano Gilmar Mendes é um exemplo claríssimo que o marco temporal, que foi um problema artificial, o negócio estava pacificado há 35 anos, um problema artificial. Tudo que o Brasil não precisa agora é de mais problemas artificiais. Não precisaria esse embate de legislativo e de judiciário. E o problema que foi suscitado dentro do Supremo, com a voz da sabedoria, com a experiência do homem de cabelos brancos ou do homem calvo, como nosso querido senador Espiridion Amin, falou, opa, parou, suspende, conversem, como um pai mais velho, como um homem maduro, os dois filhos que brigaram, meus filhos, sentem e resolvam, senão o chinelo vai comer, senão vou puxar a orelha, senão vai perder o celular. Um exemplo disciplinador, chamando a todos nós a uma reflexão. A paz que nós queremos é a paz que nós criamos, é a paz que desejamos, é com atitude, é com diálogo, como deve ser no parlamento, no judiciário e no legislativo. Parabéns, ministro Gilmar Mendes, parabéns e obrigado. Hoje eu recebi um vereador da cidade de Arvoredo, no meu gabinete, senador Girão, e disse assim, graças a Deus, que além do Senado ter se manifestado ontem, a solução começou a vir do próprio Supremo Tribunal Federal. E eu me alegro, compartilho com vocês e muito obrigado. Obrigado, senador Jorge Seife, pela sua participação. Na ordem dos nossos inscritos, senador Alan Rick. Não encontra-se. Senador Rodrigo Cunha. Presidente veneziano, se me permite, eu vou fazer o uso do microfone aqui mesmo do plenário. Serei breve também, mas é um assunto de grande importância, é um assunto que, de fato, atinge mais de 70 milhões de brasileiros, não é a primeira vez nem a segunda, nem vai ser a última que eu venho falar sobre isso aqui dentro do plenário. Quero falar diretamente para as pessoas que estão endividadas. Então, nós temos hoje no Brasil 73 milhões, de acordo com os últimos dados, e eu sempre remeto a esse ponto de que quem está endividado tem sim um problema pessoal, individual, que é a dor do bolso, a dor do coração, a dor da mente. É um problema que afeta o seu trabalho, a sua autoestima, que afeta a sua família. Então, essa situação ela já está sendo enxergada não mais como um problema individual, mas também como individual, e sim como um problema coletivo, que afeta a economia, que afeta as empresas, que afeta a roda do Brasil que precisa girar. Então, por isso, foi criado um programa específico do governo federal, fruto de sementes que nós aqui no Senado plantamos, como eu aqui me remeto à lei de combate ao superendividamento, que passou mais de 10 anos adormecida nas gavetas aqui do Congresso, e que conseguimos, inclusive fui relator dessa lei, colocar em prática, que pela primeira vez deu direito ao cidadão a renegociar suas dívidas. Então, de lá para cá, nos últimos 3 anos, estamos tendo uma evolução essa que se tornou, na campanha eleitoral presidencial, como uma plataforma de campanha da maioria dos candidatos. Inclusive, o presidente atual assumiu esse compromisso e nós tivemos aqui uma política pública para resolver esse problema, que é assim que nasce uma política pública. Tem um problema social, tem um problema coletivo e vem uma política pública para tentar sanar esse problema. Foi aí que surgiu o programa Desenrola.
que é um programa que busca reerguer essas pessoas, devolver a sua autoestima, fazer com que ela crie condições de pagar suas dívidas com descontos de até 90%. E aí, tendo o seu maior patrimônio, que é um nome, resgatado, não há um desejo maior de quase 1/3 dos brasileiros. Então, este assunto eu faço sempre questão de estar trazendo aqui, porque ao mesmo tempo em que eu percorri o estado de Alagoas, junto com minha equipe, montamos um ônibus, fizemos ações itinerantes, percorrendo todo o estado de ponta a ponta, parcerias com o PROCON, parcerias com as prefeituras, parcerias com o CDL, que representa os lojistas. Ali também senti o termômetro das ruas e senti o termômetro dos pequenos, dos micro e dos MEIs, empresários que nós temos espalhado, empreendedores que nós temos espalhado pelo país. E ali já me demonstrou também a importância de que esta questão da dívida do cidadão que estava encontrando uma saída para ter dias melhores e viver com qualidade, nós também temos que olhar para as empresas. Então, em dezembro de 2023, aprovamos aqui uma indicação de minha autoria para que o Ministério da Fazenda desse um ritmo de urgência e encaminhasse para essa casa uma medida provisória para que se pudesse criar o programa Desenrola também para as pequenas empresas. Então, fico feliz em falar sobre esse assunto, porque são passos que são dados diante de uma evolução de um tema que há bem pouco tempo não era tratado dentro dos plenários, tanto na parte do Senado como da Câmara, ou até nas questões estaduais. Então, o Desenrola, ele teve um grande sucesso até agora, foram mais de 14 milhões de brasileiros que renegociaram suas dívidas, totalizando mais de 50 bilhões de reais renegociados. Então, era um dinheiro que para muitas empresas elas não iam receber e que, de outro lado, o cidadão ele estaria sem ter como negociar se não tivesse um grande desconto. E agora gera uma boa expectativa, uma grande expectativa das empresas, das pequenas empresas, que muitas delas aumentaram sua dívida durante a pandemia, com os empréstimos, as condições que lhe foram dadas para sobreviver naquela época. Quem é empreendedor mata um leão por dia, quem é empreendedor sabe que tem que lidar com uma burocracia que é engessante, com altas cargas e confusas cargas tributárias ainda hoje, e que, na sua grande maioria, quem tem um pequeno negócio é a sua única fonte de renda para colocar comida na sua mesa. Então, falar hoje, de uma maneira nacional, de que vamos ter, sim, um programa que olha para essas pequenas microempresas e busca dar condições de renegociação, dando uma carência para pagamento, conseguindo juros diferenciados, tendo um fundo garantidor para interessar também aos bancos credores, é um passo importante. E esse passo eu estou acompanhando de muito perto. Primeiro, para que dê certo, porque eu acho que a nossa contribuição aqui como legislador é ter esse termômetro das ruas. Nossas leis, como essa, terão um impacto imediato em empresas pequenas, que são gigantes, porque representam mais de 50% dos empregos formais nesse nosso amado país. Então, dessa maneira, eu quero aqui dizer que estou vigilante sobre esse assunto, me preocupo, conversei há pouco com o presidente dessa casa, Rodrigo Pacheco, na forma como ela vai ser conduzida. Ela está sendo direcionada através de uma medida provisória e nós aqui já cansamos de falar desse instrumento que é a medida provisória, que não está acontecendo como deveria ser. Então, se houve algum acordo direcionado que eu não tive conhecimento para que, de fato, essa medida provisória seja instalada, tenha suas reuniões, sejam aprovadas, e um programa como esse não fique numa discussão política, mas fique, sim, numa discussão de utilidade pública, que é o programa para renegociar as dívidas das micro e pequenas empresas, o Desenrola Pequenas Empresas. Então, é um assunto que essa casa tem que cada vez mais discutir nesse plenário para que a gente possa fazer a diferença nesses que são verdadeiros vencedores e empreendedores brasileiros. Muito obrigado. Senador Nelsinho deseja falar a respeito do pronunciamento lúcido e extremamente ilustrativo do senador Rodrigo Cunha?
É na mesma seara, Pois não. mas não no mesmo assunto. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senador Apenas Nelson para Trade. compartilhar com os colegas a satisfação de ter visto a aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos da medida que reduz os impostos de 60% para 20% sobre os ganhos com corridas dos taxistas e aplicativos. Ou seja, são duas categorias que a gente sabe do zelo e do trabalho que produzem para a nossa sociedade, no ir e vir das pessoas, com segurança, com tranquilidade, e ver uma proposta como essa, aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos, com o nosso apoio, realmente nos faz sentir útil naquilo que a gente se propõe, de produzir uma sociedade com menos impostos para estimular o crescimento, a geração de emprego, a renda para aquele que trabalha. O projeto é caráter terminativo, sai da Comissão de Assuntos Econômicos, vai direto à Câmara dos Deputados, e eu espero que lá também tenha uma tramitação célere e que venha contemplar os taxistas e os motoristas de aplicativo com redução dos impostos na produção por eles aferida. Era isso. Muito pertinente na baila do que estava trazendo o senador Rodrigo Cunha, e quando Vossa Excelência pediu a palavra para se expressar, assim o fez exatamente tecendo comentários acerca da aprovação dessa matéria extremamente oportuna e justa às duas categorias mencionadas. Parabéns, senador Nelsinho Trade, e a todos que compõem o colegiado da Comissão de Assuntos Econômicos pela aprovação da matéria supracitada. Na ordem de inscritos, senador Ireneu Ortiz. Seja mais uma vez convidado e bem-vindo a ocupar a tribuna da casa, senador Ireneu. Boa noite a todos, meu caro presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Eu venho aqui com uma situação um pouco inusitada, mas dentro da linha das preocupações de todos nós, como produtores rurais principalmente. É com relação ao decreto 11.995 da Presidência da República. Nós entramos ontem com o projeto do decreto legislativo número 198 de 2024. Esta PDL susta os efeitos justamente desse decreto 11.995/24, que institui o programa Terra da Gente e dispõe sobre a incorporação de imóveis rurais no âmbito da Política Nacional de Reforma Agrária. O Congresso Nacional decreta o artigo 1º, nos termos do artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal, fica sustado o decreto 11.995 de 24, que institui o programa Terra da Gente e dispõe sobre a incorporação de imóveis rurais no âmbito da Política Nacional da Reforma Agrária. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. E a justificativa para isso? O decreto 11.995/24, que institui o programa Terra da Gente, representa um desvio significativo dos modelos anteriores de reforma agrária, particularmente em relação ao bem-sucedido Banco da Terra, implementado durante o governo Fernando Henrique Cardoso e apoiado no Rio Grande do Sul pelo então deputado federal e hoje senador da República, Luiz Carlos Reins. Este programa, focado no financiamento acessível e no desenvolvimento agrícola, demonstrou eficácia ao assentar pessoas vocacionadas à atividade rural,
combinando juros atrativos com prazos de pagamentos facilitados, incentivando a produtividade e o desenvolvimento no campo, especialmente porque se habilitavam a este programa pessoas que efetivamente são ligadas ou eram ligadas à atividade agrícola. Diferente do novo decreto, ele adota um modelo promovido por movimentos como o MST, associado historicamente a resultados menos produtivos. Estudos indicam que assentamentos criados sob tais políticas frequentemente carecem de infraestrutura adequada e não atendem às necessidades dos agricultores, levando alguns a abandonar as terras, distribuindo ou mesmo comercializando-as ilegalmente. A ausência de permanência nessas terras sublinha a ineficiência do modelo em promover estabilidade e progresso rural, contribuindo mais para o ciclo de subdesenvolvimento do que para a reforma agrária propriamente dita. O decreto em questão também gera insegurança jurídica, não apenas ao comprometer seus direitos dos proprietários rurais, mas ao interferir na competência legislativa exclusivas do Congresso Nacional. A tentativa de regulamentar unilateralmente a reforma agrária por meio de decreto cria um conflito institucional, violando princípios de separação de poderes delineados na Constituição Federal. Aliás, infelizmente, no Brasil isso tem acontecido também em outros poderes, um poder interferindo no poder de outro. Além disso, ao enfraquecer proteções estabelecidas em legislações anteriores, como a medida provisória das invasões, a medida provisória 2183/55, o decreto contradiz a política governamental de fortalecer a segurança jurídica, desencorajar práticas de ocupação não autorizadas das terras. De outro lado, a revogação desta norma ela é essencial para reafirmar a primazia do Congresso Nacional no processo de reformulação de legislações fundiárias. Esta ação, inclusive, permitirá a abertura de um debate amplo e democrática sobre o futuro da reforma agrária no Brasil, envolvendo todos os setores impactados, especialmente os produtores rurais. Assim, eu encaminho essa PDL, destaco a urgência na sua aprovação para restaurar a segurança jurídica e promover um futuro mais estável e próspero para o país e para a agricultura brasileira. A agricultura brasileira que tem a missão hoje de produzir alimentos não só para os 215 milhões de brasileiros, mas também alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas na volta do mundo. Se nós continuarmos com esse decreto, fatalmente, muitos produtores rurais, muitos agricultores perderão o interesse em continuar a sua atividade, porque o risco jurídico de perderem tudo o que possuem, ele é iminente. Então, por isso, eu peço urgência para que essa PDL efetivamente possa ser votada. Muito obrigado. Recolhido o seu pedido, senador Ireneu, para as devidas e próximas providências a respeito da apreciação do PDL, projeto de decreto legislativo, ao qual Vossa Excelência mencionou. Já em direção à tribuna da Casa, senador Jaime Bagatoli. Seja bem-vindo, senador. Gostaria de cumprimentar a casa na pessoa aqui na casa, do presidente do Senado, veneziano, a senadora Janaína, o senador Girão, o senador veneziano, o senador Irineu, senadora professora Dorinha,
e senador Eduardo Gomes. Quero começar a minha fala hoje dizendo que é com grande satisfação que anuncio que passo a ser o vice-líder do PL aqui no Senado. Quero agradecer primeiramente a confiança do PL e também ao líder do PL aqui na casa, o senador e colega de bancada Carlos Portinho. O PL hoje, como bem sabem, é uma das maiores bancadas aqui no Senado e o maior partido de oposição, o que só reforça o peso e a responsabilidade que temos para com o futuro desse país. E dizer também que esta é uma vitória do meu estado de Rondônia, que acreditou em mim e que eu vou, na condição de senador da República, aqui lutando pelos interesses do meu estado e também pelos interesses do Norte e de quem vive e produz na Amazônia. Obrigado a todos mais uma vez. O segundo ponto que eu queria agradecer é a aprovação que tivemos hoje de manhã na Comissão de Assuntos Econômicos, onde fui relator do projeto de lei número 2 de 2024, que trata sobre a depreciação acelerada, que traz incentivo tributário para a troca de equipamentos industriais. Desde que eu fui designado relator dessa proposta aqui no Senado, eu me debrucei sobre os números e principalmente sobre a realidade da nossa indústria nacional. Cheguei a me reunir com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria e Comércio, para discutir o projeto. Na comissão, eu acolhi emendas dos meus colegas e também rejeitei aquelas que acreditei que poderiam fazer o projeto voltar à Câmara e assim atrasar o processo, a discussão na Comissão de Assuntos Econômicos. E os assuntos econômicos foi de alta qualidade. Sei que o projeto da depreciação acelerada não é o melhor, pois precisamos encontrar mecanismos tributários para beneficiar as pequenas e médias indústrias que estão no regime de apuração de lucro presumido. Hoje a nossa indústria está de joelho e precisamos dar uma resposta e dar uma esperança a esse setor, para que possamos, no futuro próximo, gerar mais emprego e renda no nosso país. No mais, eu espero a compreensão e o apoio dos colegas para a aprovação do projeto aqui no Senado e dizer que vamos estar de olho na regulamentação que o governo federal deverá fazer quando esse projeto for sancionado para garantir a justiça do setor. Presidente, eu queria fazer aqui um comentário, até porque esse projeto veio do governo federal, é um projeto que veio do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, por isso que eu estive lá com ele e eu fui escolhido para ser o relator desse projeto. E eu, antes de político, eu conheço as dificuldades que nós temos, sou empresário, eu sei as dificuldades que os empresários enfrentam dentro da indústria, dentro da geração de emprego e renda. E essa depreciação acelerada dos equipamentos vai beneficiar muito a indústria. Mas vai beneficiar por quê? Porque essa depreciação, senador Girão, o empresário, todos os equipamentos que ele comprar para a indústria, para a modernização da indústria, ele vai depreciar em 2 anos. Independente se ele comprou no mês de dezembro, já no primeiro ano deprecia 50% e no segundo ano mais 50%. Mas eu quero dizer, presidente veneziano, uma das coisas que me preocupa é porque as pequenas e médias indústrias são grandes geradores de emprego e renda nesse país. E, senador Girão, o que acontece?
a maioria delas estão no lucro presumido. Então, nós precisamos encontrar, falei com o vice-presidente da República, que nós precisamos encontrar mecanismo para beneficiar as pequenas e médias empresas também, mesmo essas empresas que estão dentro do lucro presumido. Por isso, nessa conversa que eu tive com ele não me garantiu que a única empresa que estaria fora seria a empresa de gás e petróleo. Sendo assim, irá beneficiar todas as empresas que poderão fazer essa depreciação acelerada a partir de que for promulgada esta lei. Senhor presidente, eu gostaria muito que esse projeto, ele já passou hoje lá na comissão, que fosse votado o mais rápido possível aqui nessa casa, que a gente tivesse esse diálogo para a gente votar o mais rápido possível, porque eu tenho certeza que isso vai beneficiar nesse momento, um ano tão difícil que nós temos aí, a situação da geração de emprego e renda no nosso país, e sabemos das grandes dificuldades que a indústria brasileira enfrenta, principalmente depois da situação que nós tivemos pós-pandemia. Então, nós precisamos encontrar mecanismos urgentes e precisamos votar o mais rápido possível aqui nessa casa, e eu tenho certeza que todos os senadores eles vão compreender a importância desse projeto. E mais a mais, meu muito obrigado. Muito grato, senador Jaime, pela sua participação e, evidentemente, o acesso que o colegiado tem com o senador Rodrigo Pacheco para expor as demandas do exercício de cada um e de cada um dos senadores é plenamente sabido, mas também me coloco à sua disposição para fazê-lo e, em havendo reunião do Colégio de Líderes, Vossa Excelência, inclusive na nova condição e para a qual desejamos nós pleno êxito junto aos seus companheiros partidários, Vossa Excelência também haverá de ter, expondo a pertinência do pedido pela prioridade que, de fato, o mérito trazido por Vossa Excelência por si já comprova. Então, nossas saudações pela escolha do seu grupo para a vice-liderança do Partido Liberal, como também pela condição de relatar projeto que, de fato, reconhecidamente é importante. Nossas saudações. Como última inscrita, eu convido à nossa tribuna, senadora cearense, Janaína Farias. Seja bem-vinda, senadora. Vossa Excelência disporá de 10 minutos regimentais. Boa noite, presidente. Boa noite, senadoras, senadores. Aqui o senador Eduardo Girão, o senador Eduardo Braga, que hoje, inclusive, aprovou lá na CAI um projeto importante, que é com relação à taxa, né, de isenção de taxa para a questão do saneamento, né, a questão da tarifa social, na verdade, do saneamento. Então, parabenizar aqui o senador. Então, eu gostaria, presidente, de trazer algumas notícias boas, né? Nosso governo, o governo do presidente Lula, traz para o Brasil, principalmente para as famílias e para os jovens estudantes do nosso Brasil, que é a questão do pé de meia. Quero trazer aqui essa boa notícia, que ontem o presidente Lula anunciou a ampliação do pé de meia, programa esse aprovado por essa casa, a Lei 14.818, né? Agradecer aqui a aprovação dessa lei. Então, o pé de meia é um programa de estudantes... O pé de meia é uma poupança para estudantes do ensino médio de escolas públicas, criadas para que jovens mais vulneráveis também tenham a oportunidade de concluir os estudos e o diploma de educação básica na mão. Construir um futuro melhor. Com a poupança de R$ 200 por mês, então esse projeto, presidente, foi criado nesse ano,
né, pelo nosso ministro Camilo Santana. Isso é uma determinação do nosso presidente Lula para que esses jovens não abandonassem as escolas. E, para você ter ideia, 500 mil alunos por ano abandonam o ensino médio. Então, esse é o objetivo de que a permanência dessa juventude no ensino médio. Então, queria aqui parabenizar o presidente, que hoje o projeto ele atende 2.500 jovens no Brasil todo, né, que são os alunos do CAD Único, que estejam no Bolsa Família. Mas ontem o presidente Lula anunciou a ampliação desse programa para os alunos, todos os alunos do CAD Único, ou seja, vai ampliar de 2.500 alunos para mais 1.200 alunos do ensino médio. Então, é um programa que hoje ele inclui, são 10 meses, né, o programa, inicia R$ 200 para a matrícula e mais 9 meses de mensalidade. Então, no total, no final do ano, recebe mais R$ 1.000 de poupança. No total do todo o ensino médio vai ter 9.200, porque também existe um incentivo para que os alunos do ensino médio possam estar fazendo o Enem. Então, é um programa importante que o nosso presidente Lula, com sua sensibilidade, ao lado do nosso ministro Camilo Santana, anunciaram no início, desde o ano passado, vinha construindo, essa casa aprovou esse projeto, é um projeto importante, repito, um projeto importante para que possa incentivar a permanência dos alunos no ensino médio. Nós temos hoje mais de 6 milhões de alunos e esse programa inicialmente estava para 2,5 milhões de estudantes, mas ontem o presidente Lula anunciou a ampliação para mais 1.200.000 alunos do Brasil todo. São alunos que precisam concluir o ensino médio, são alunos que estão lá e eles precisam também fazer a sua tarefa, que é permanecer na escola, que é a frequência e tudo. Então, a gente fica feliz, presidente, quando a gente vê um presidente Lula, né, e o nosso ministro Camilo Santana incentivar a questão da permanência desses jovens no ensino médio. Repito, é o Pé de Meia, um programa de muita atuação na juventude. A juventude, a gente percebe quando a gente viajou esse Brasil, como estão felizes com essa bolsa. Sabemos que precisa ser mais ampliado, mas ontem o presidente, repito, ampliou para todos os alunos que estejam no CAD Único, ou seja, ele vai estar no primeiro, no segundo, no terceiro ano, ele vai passar 3 anos, eles estarão recebendo essa bolsa, esse incentivo a estar no ensino médio. São R$ 9.200 no final que esses alunos vão receber. Mesmo que o aluno esteja agora só no final, no terceiro ano, ele vai receber o que refere-se ao terceiro ano. E quem está iniciando agora esse ano vai receber o total de R$ 9.200. Então, a gente fica feliz, presidente, quando o nosso presidente incentiva a educação, incentiva a juventude. Esse ano nós temos o Enem novamente, então os alunos do ensino médio que já vão se inscrever para o Enem vão receber R$ 200 pelo esse incentivo. Repito, tenho muito orgulho de fazer parte de um estado que tem 90% dos alunos do ensino médio inscritos no Enem, então a gente precisa incentivar também isso. E uma forma que o governo federal teve para poder incentivar também as inscrições no Enem foi através do programa Pé de Meia. Então, venho aqui só para parabenizar o nosso presidente Lula, o nosso ministro Camilo Santana, mas também agradecer a todos os senadores e senadoras por ter aprovado esse grande projeto do Pé de Meia, que é a poupança de incentivo à permanência dos alunos nas escolas. A gente sabe da importância para as famílias brasileiras, quando você tem os alunos lá, é uma forma de evitar a violência, de que ele vá para a criminalidade. Então, a questão da bolsa, ela incentiva a permanência dos alunos na escola. Então, a gente queria só realmente aqui incentivar, parabenizar o governo do presidente Lula por esse grande projeto, que é o Pé de Meia, que é uma poupança de R$ 9.200 para esses alunos, e que, agregado a vários outros projetos que estão sendo feitos na educação, como Escola em Tempo Integral, senador Eduardo Girão. A gente sabe, tem pesquisas, né, que mostram como a Escola em Tempo Integral é importante para a juventude, e agregado à questão da Escola em Tempo Integral, também o projeto Pé de Meia. Então, a gente queria aqui só mais falar para a população que, nesse momento, escuta esse plenário, de que o presidente Lula tem um único objetivo, é aperfeiçoar e melhorar sempre a educação do povo brasileiro. Então, presidente, só agradecer aqui e estarei sempre aqui defendendo, como disse no meu discurso, esse projeto que eu acredito que é um projeto que quer mudar o Brasil, que quer fazer para as pessoas que mais precisam. Então, obrigado, presidente.
Querida senadora, meus cumprimentos. Renovo e ressalto o que tivemos nós na oportunidade semana próximo passado. Desta mesma forma, Vossa Excelência à tribuna e nós a presidir a sessão, né? Congratulava-me por Vossa Excelência mencionar conquistas que precisam ser trazidas, e aqui ao lado do nosso líder, condutor MDBista, senador Eduardo Braga, e ele dizia: veneziano, o acumulado de conquistas do atual governo é tão considerável que nós próprios, enquanto integrantes, não conseguimos ir aos detalhamentos. E conversávamos que ontem o governo lançava mão de um grande projeto que vai na linha do que o senador Rodrigo Cunha nos trazia, do Desenrola. Ontem foi o Acredite. Então, é importante e eu quero saudá-la porque mencionemos aquilo que está sendo desenvolvido benfazejamente para o nosso cidadão e para a nossa cidadã brasileiros. Nossos cumprimentos. Esse projeto estava previsto 7 bilhões de reais, né, com esse aumento, né, agora de todos os alunos do CAD Único, porque quando o presidente Lula anunciou que seria para o CAD Único do Bolsa Família, né, que ficaria 2,5 milhões de jovens, aí o projeto foi lançado, então teve uma demanda grande, né, da população, principalmente o pessoal que ia procurar, que estava só no CAD Único, queria procurar para saber se estava credenciado, se estava contemplado. Então, assim, o presidente Lula escutou a voz dessa juventude que tinha necessidade, as mães, recebemos várias ligações das mães: olha, meu filho frequenta direitinho a escola, não falta, está no CAD Único, e por que não vai receber essa bolsa também? Então, assim, a sensibilidade do nosso presidente Lula, do nosso ministro Camilo Santana, de ampliar para todos que fazem que estão dentro do CAD Único. Então, assim, foi uma grande conquista, né? Essa ampliação de 2,5 milhões, agora vai para 3.700.000 jovens que irão ser beneficiados com o pé de meia. Isso mostra a acessibilidade do nosso presidente. A gente recebeu várias ligações no MEC, eles questionando: a gente está no CAD Único, a gente está realmente em famílias que precisam desse auxílio, porque é que a gente não está sendo atendido. Então, o presidente Lula escutou a população, escutou a juventude e ampliou esse programa. Então, a gente fica feliz. E, se Deus quiser, se o Brasil melhorando na nossa questão financeira, o Brasil ele pode ampliar mais e mais ainda. Então, assim, a gente fica feliz que hoje os alunos, todos os alunos do CAD Único serão beneficiados com esse programa. É uma grande vitória para a juventude brasileira, uma grande vitória para as famílias que querem que os seus filhos continuem na escola, mas muitas vezes eles precisam sair para trabalhar, para ajudar a família, e com esse recurso, claro, ele vai poder estar ajudando a família, ou então está incentivando a ele guardar aquele recurso, aquela poupança, para fazer o ensino superior. Então, a gente fica feliz com esse programa. Mais uma vez, meus cumprimentos, nossas saudações em nome dessa presidência. Eu queria, antes de concluir, senador Girão, saudar a presença de um ex-integrante dessa casa e parlamentar federal, hoje deputado Sérgio Souza, foi senador da República. Cumprimentar entre nós a presença do estimado amigo conterrâneo, deputado Messinho Lucena. E queria, senador Eduardo Braga, sei que Vossa Excelência haverá de subscrever os votos de felicitações que nós, a presidência do Senado, transmite ao novo presidente do Superior Tribunal de Justiça, paraibano também, filho do sertão da Paraíba, de Catolé do Rocha, precisamente, ministro Herman Benjamin, eleito para esse próximo biênio, 2024-2026, ao lado do presidente Herman Benjamin, o ministro Luiz Felipe Salomão. Ambos substituirão, e tenho por absoluta certeza no reconhecer dessa responsabilidade, mas com o brio, conhecimento e formação que ambos têm, substituirão aos ministros, senhora ministra Maria Tereza Moura e ao ministro Og Fernandes, presidente e vice-presidente, que concluem a sua passagem, as suas passagens nesse biênio 2022-2024. Todo o sucesso do mundo
ao ministro Herman, ao ministro Luiz Felipe Salomão. Evidentemente, todos sabedores temos a consciência e, por isso, com muita tranquilidade, por força da bagagem, do conhecimento, da intelectualidade, do sentimento humanista que reconhecidamente o presidente Herman Benjamin possui, de que haverá de ser um período frutuoso. Portanto, assim sendo, peço permissão aos nossos senadores, senador Eduardo Girão, senador Eduardo Braga, que conosco ainda permanecem, as menções já referidas ao ex-senador Sérgio Souza, ao deputado Messinho Lucena, e vamos ao nosso encerramento. A presidência informa às senhoras senadoras e aos senhores senadores que convocadas as seguintes sessões estão: para amanhã, quarta-feira, sessão de debates temáticos, a partir das 9 horas, destinada a debater o Plano Nacional de Educação, PNE. Sessão deliberativa ordinária às 14 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Por fim, sessão conjunta do Congresso Nacional, às 19 horas, com pauta divulgada também pela Secretaria-Geral da Mesa. Cumprida a nossa finalidade dessa sessão, a presidência declara o seu encerramento, desejoso que todos possam ter um bom descanso e até amanhã, quando nós voltaremos a estar aqui em trabalhos legislativos. Até lá. Olá, boa noite. O plenário do Senado fez nesta terça-feira a primeira sessão de discussão da chamada PEC do quinquênio. A proposta original propunha parcelas mensais de valorização por tempo de serviço para magistrados e integrantes do Ministério Público, mas a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um texto substitutivo do relator, estendendo o benefício a outras carreiras. A parcela fica fora do teto constitucional de remuneração do serviço público. Os profissionais devem receber parcela de 5% a cada 5 anos, limitadas a 35% da remuneração. Lembrando que, para ser aprovada no Senado, uma proposta de emenda à Constituição precisa de 5 sessões de discussão em primeiro turno e 3 sessões de discussão em segundo turno, e precisa também ser aprovada por pelo menos 49 senadores, 3/5 da Casa, para então ser enviada para 2 votações também na Câmara dos Deputados. Antes do início da sessão plenária, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é o autor da PEC, informou que essa proposta deverá tramitar junto com o projeto que acaba com os supersalários no funcionalismo público, projeto que está na Comissão de Constituição e Justiça. Pacheco disse ainda que a proposta inicial se limitava aos órgãos com orçamento próprio, Ministério Público e a magistratura, e agora a inclusão das outras carreiras precisa ser rediscutida. Pacheco também confirmou a sessão do Congresso marcada para amanhã, quarta-feira, às 19 horas, que deve votar 32 vetos presidenciais. O plenário também aprovou hoje, nesta terça-feira, a regulamentação da pesquisa clínica em humanos e a criação de comitês de ética em pesquisa. Os estudos devem comprovar a segurança, o bem-estar, a privacidade e o sigilo dos participantes. Essa matéria segue agora para a sanção da Presidência da República. Mais cedo, em reunião nesta terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a criação da tarifa social de água. Famílias de baixa renda poderão pagar metade do valor cobrado pela menor faixa de consumo nos primeiros 10 metros cúbicos consumidos. A proposta segue agora aqui para o plenário do Senado em regime de urgência. A CAI também aprovou a redução do imposto de renda para motoristas de transporte de passageiros
como táxis e aplicativos. A base de cálculo do imposto deles deve baixar de 60% para 20%. Essa proposta foi aprovada na CAI em decisão terminativa e segue agora direto para a Câmara dos Deputados. Essas foram, então, as principais notícias desta terça-feira. Você acompanha outras informações pela internet e daqui a pouco, às 19h30, no nosso jornal Senado Notícias. Boa noite a todos. Luciano Pova, a inteligência artificial vai causar desemprego? Olha, essa é a grande preocupação de todo mundo. Vai impactar muitas atividades, a forma como a gente interage com a tecnologia. Mas não se espera que vai causar esse desemprego. A difusão da tecnologia sempre é um pouco mais lenta do que as pessoas esperam. Então, terá impactos, mas não na velocidade que a gente imagina. Agenda Econômica, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu queria escrever sobre o envolvimento do empresariado com a repressão, porque esse é um assunto que foi muito pouco falado. Foi varrido para debaixo do tapete por razões óbvias. A grande parte das empresas que participaram desse esquema estão aí ainda. Então, não é do interesse dessas empresas e também não foi do interesse do governo após a redemocratização mexer nisso. O fato é que esse assunto ficou um tanto esquecido. É muito mais cômodo não discutir esse assunto, porque esse assunto fatalmente trará atrás de si todos esses inconvenientes que afetam determinadas pessoas. No fundo, o Boris foi que botou a cara, mas é a cara de muitos outros que tinham uma atitude semelhante, né? Que achavam que, enfim, justificaram a repressão. A dengue, como nós sabemos, é um dos problemas de saúde pública que vem de forma epidêmica há 40 anos afetando o nosso país, está diretamente associado às condições de crescimento urbano no Brasil e na América Latina. O ano passado, de novo, junto com estados e municípios, fizemos os alertas, destinamos também recursos para a fase de prevenção a todo o Brasil. Nós estamos aí mergulhados numa epidemia da dengue previsível, uma doença endêmica no nosso país há dezenas de anos. Não obstante, nós estamos aí com 1.344 óbitos, dados da semana passada, e quase 1.900 sobre investigação. Mais de 3 milhões de pessoas no Brasil acometidos por essa doença. Quero reforçar aqui o que foi anunciado como programas estruturantes. O primeiro, a reconstrução da saúde da família, que nós estamos com a meta de 80% de cobertura. Pela primeira vez, conseguimos aprovar, com a pactuação entre estados e municípios, uma política nacional para alta e média complexidade. E este ano lançamos o programa Mais Acesso a Especialistas. Esse programa se inspira no que nós fizemos com a redução de filas e tem a meta de reduzir o tempo para consultas e exames. Todos os municípios do Brasil tiveram um aumento de 17% na transferência de recursos do SAMU. O próprio orçamento do Ministério da Saúde teve um acréscimo para 46,2 bilhões de reais. Um acréscimo de mais de 50% só em relação ao período anterior. Eu vou ver uma mulher sentada presidindo o Congresso Nacional e falar assim, eu de alguma forma participei dessa história. A primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é a comissão mais importante, a primeira mulher candidata à presidência do Senado. Primeira líder da bancada feminina em 200 anos de história. Isso não é para ter motivo de orgulho, isso é para falar assim, por quê? Por que nós não conseguimos avançar? Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Olá, no programa Argumento de hoje nós vamos conversar com o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Ele é o relator da PEC que prevê a autonomia financeira e fiscal do Banco Central.
Senador, obrigada pela sua presença aqui no programa e eu já quero lembrar que o senhor também foi o autor do projeto da autonomia operacional, né, do Banco Central. Que bom estar de volta aqui e para falar um assunto legal, que é a ampliação daquela lei que a gente fez, a autonomia do Banco Central, que era operacional. Essa é financeira e fiscal, de autoria do senador Vanderlan. Pois é, o que muda? Porque atualmente o Banco Central é uma autarquia, e aí ele passaria a ser uma empresa pública, né? O que significa isso na prática? E aí é que mora o maior receio dos funcionários, saber se perderão seus direitos, principalmente ligado à estabilidade. A princípio, não. O que ela deixa de ter é exatamente aquela dependência do governo. Vai ser uma autarquia com poder de gerenciar o seu orçamento. No fundo é isso, só que a PEC é muito longa e como tem alguns artigos, começa a preocupação. O que eu tenho feito? Eu tenho ouvido, não é à toa que eu sou ouvidor do Senado, né? Eu tenho escutado todas as categorias interessadas, para a partir daí então ir para o relatório. O que é que a gente nota? O governo, que ainda não oficialmente nos comunicou com a gente, mas a gente nota a preocupação deles perderem as rédeas de traçar a política monetária, e não vão perder. Isso eu posso garantir. O Conselho Monetário Nacional vai ficar sob o controle do governo, que tem 2 de 3, tem 2 hoje, o ministro da Fazenda e do Planejamento e o Banco Central, e vai ter o Banco Central no final do ano, que o Roberto Campos sai no final do ano, no começo do ano. Pois é, essa é uma pergunta também que eu tenho para o senhor. Atualmente, essa proposta conta com o apoio do presidente, né, Roberto Campos Neto, mas ele tem um mandato até o fim do ano. Mudando essa presidência, entrando um novo presidente, se a PEC não tiver sido aprovada até lá, o projeto pode perder força? Eu acho que sim, porque o Roberto está dando força. Perderia força se nós não cumpríssemos com o nosso papel aqui, que é de acelerar. O presidente Rodrigo Pacheco me falou que quer pautar, o Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, falou que quer. Então eu vou correr no bom sentido, eu vou acelerar para a gente entregar final de maio, comecinho de junho. Por quê? Porque dá tempo de ir para a CCJ e ser votado em plenário. Primeira semana pede vista, mas tem 3 semanas, e se todo mundo realmente quiser, vem. Mas como eu te falo, o governo não demonstrou nenhum interesse ainda, nem contra e nem a favor. O que a gente sabe é que o PT é contra, o que não é novidade. O PT é contra tudo que é bom, né? Mas a novidade seria a gente receber proposta do ministro da Fazenda, dizer o que ele pensa e o que ele quer. Mesmo que eles não digam, a gente vai acelerar o nosso relatório. O senhor pretende procurar o ministro da Fazenda? Não. A gente já conversei com o senador Jacques Wagner, que será o interlocutor. E nós vamos fazer, mas eu ando em busca do ideal. O que é o ideal? Né? Concedida a nossa lei de autonomia operacional, você viu que funcionou. Inflação controlada, o Brasil não explodiu, acabou que o Brasil não foi aquilo que o governo do PT queria e a gente acabou salvando o país. O que a gente quer agora é colocar nos eixos que o governo federal continue traçando a política monetária. Porque o Banco Central, quando falam mal, querem tirar o Roberto, ele está cumprindo uma política traçada pelo governo federal, que tem, repito, são 3 no CMN. E ele vai ter, em breve, o presidente. Então, o que a gente quer? O governo traçando a política monetária, o Banco Central executando, né, essa tarefa, só que agora com seu orçamento, sem reclamação, que não tem equipamento, que não tem pessoal, e nós no Senado fiscalizando, porque prevê que eles devem prestar conta aqui semestralmente. Pois é, essas atribuições do Senado, em termos de sabatinas e também esse poder de fiscalização, não mudam? Não. A sabatina, inclusive, ela é prevista, né, na Constituição, ela não muda. A gente quer, eles vêm semanalmente dizer o que fizeram, como gastaram, qual é a meta, qual é isso, qual é aquilo, ou seja, presta conta com a gente. Vê como seria o ideal, né? O governo federal traça a política, o Banco Central executa e o Legislativo fiscaliza. Essa é a busca do ideal. Eu vejo muita picuinha em relação ao governo. Porque se o governo tem problema com o Roberto Campos, não deveria ter com o Banco Central. Mas se tem com o Roberto Campos, logo vai substituí-lo. Então não tem por que estar preocupado mais com o Roberto, né? Que a cada dia que passa recebe prêmio como bom gestor. Eu acho que é um bom momento para a gente discutir, é um assunto muito sério. Você viu, você me entrevistou algumas vezes sobre a autonomia do Banco Central e você vê o resultado, né? Controle da inflação, graças à autonomia. Porque se não tivesse aquela nossa lei, o presidente teria tirado o Roberto Campos, a diretoria, logo de cara, e teria botado os companheiros, e não estaria como está. Nas suas conversas com o Roberto Campos, presidente do Banco Central, ele parece que já encaminhou algumas considerações a fazer em relação ao relatório. Sim. Quais são os pontos que ele considera relevantes para
estarem nesse Na relatório? realidade, a PEC, né, a PEC que o Vanderlan, eu não sei com quem o meu Vanderlan assessorou, ela contempla muito o que a atual diretoria já pensa. Então, na análise do Roberto, dos diretores que nós conversamos, vieram ao nosso gabinete, eles são favoráveis à PEC, sem tirar e nem pôr. Por isso que eu estou dizendo, eu acho que eles tiveram alguma participação que é normal, né? Isso não tem nada de anormal. A gente tem algumas observações dos analistas, mas os analistas têm alguma coisa contra, mas dizem o que seria para mudar. A gente vê na imprensa o sindicato dos aposentados se dizer contra, né, sem sugerir nada, e a gente está conversando. Nós vamos fazer uma audiência pública exatamente para trazer todos os segmentos, para depois não ter desculpa. Quer dizer, eu sou contra, sim, eu sou contra, mas gostaria, não, eu sou contra e não quero saber. Beleza, não conversou com a gente. Foi feita uma pesquisa interna, onde o funcionário pôde externar. Foi perguntado assim, você aprova a PEC? Como está? Aí tem um percentual. Você aprova com mudanças? Outro. Você não aprova? Então foi feito isso e deu para a gente ter de longe um balanço. Mas isso mostrou a preocupação que os funcionários estão tendo. Porque o que mudaria seria o regime, né, de contribuição e também a questão da estabilidade. Isso? Da estabilidade. Mas a PEC não mexe muito e a gente vai garantir essa estabilidade. E a gente quer correr também por um motivo. Já está tendo muita picuinha, muita mentira. Por exemplo, estão chegando com os aposentados e dizem, vocês vão perder o plano de saúde de vocês. Imagina, né? Aí o aposentado começa a se preocupar, a dar entrevistas e ir lá. Então a gente quer acabar com isso. Mas é um assunto muito importante para a República. Extremamente. O BC, mal comparado ou bem comparado, o Banco Central é um tremendo Boeing, super moderno, mas com o dinheiro de um bimotor para atuar. Senador, atualmente o Banco Central, o cálculo que eles fazem, né, da dívida pública em relação ao PIB, ele adota um cálculo que não é o cálculo adotado pelo FMI. Mudando com a autonomia total, ele passaria a ter que adotar o cálculo do FMI. O que muda? Isso vai aumentar essa relação dívida bruta e PIB? Olha, veja bem, o Roberto é um cara extremamente entrosado com o mundo financeiro, esse mundo nos outros países. E ele não aceitaria, não batalharia para aprovar uma coisa desse jeito se fosse prejudicar. E não prejudica, porque os diretores que estão, até mesmo diretores apontados pelo Lula, concordam com a PEC. Ou seja, quando você se investe na função de diretor do Banco Central, a tua preocupação é com a República. Então, eles não fariam coisa para piorar, para traçar meta. A meta, eu vou te falar, política, essa meta do FMI que eles têm, nós não somos obrigados a seguir. Vamos ser obrigados a seguir a meta traçada pelo CMN, que é o governo que vai traçar. Seja mais 2 anos desse, mais 3, mais 4 do outro ou do mesmo. Então, essa parte não preocupa. A preocupação maior, no meu caso de relator, está quanto a contentar os funcionários, os servidores. A gente não pode criar uma estabilidade, não pode tirar essa segurança que eles têm hoje, não, quando passar, né, de autarquia federal para uma empresa pública. Há uma grande reclamação, principalmente, não só no Banco Central, mas de vários órgãos do governo, de reter, né, essas cabeças, né, pessoas notáveis, né? Às vezes o profissional que está no Banco Central é muito bom e ele facilmente é levado para fora do Brasil ou para outras instituições, principalmente no mercado financeiro. Essa é uma preocupação que com a PEC acabaria? É uma preocupação, não é primordial, preocupa, mas não é fundamental, porque sempre vão perder funcionários, pagando mal. Mas supõe-se que eles pagando melhor, pode ser que ele resista. O último exemplo que eles me deram, um funcionário muito bom, de carreira, muitos anos, chegou lá triste, mas tendo que largar. Ele ama o BC, mas só que ele teve uma proposta de ganhar 7 vezes mais. Ele já não estava podendo pagar as contas, foi. Eu não sei se isso vai sangrar, não seria o principal, mas eu acho que ajudaria sim, porque eles tendo a política deles, a autonomia deles na gerir o seu orçamento, eles poderiam sim dar um salário compatível com a função. Você tem hoje 40 pessoas tomando conta do PIB, do PIX, segundo o relato. O Brasil não vive mais sem PIX, mas eles precisam de 80. Mas não pode contratar 40, porque não tem autonomia para um concurso. Tem sempre que estar pedindo ao governo. Traduzindo, eles parariam de estar pedindo ao governo e fariam desenvolver a sua meta de trabalho. Em síntese, essa autonomia. Claro que lá tem alguma coisinha miúda que a gente vai ter que tirar ou pôr, mas sempre pensando no bem geral. O que vai ser feito a partir de agora? A intenção é votar isso quanto antes, em função também do período eleitoral.
Mas o que é debater ainda, né? Como é que está aí a agenda de A gente tem mais alguns segmentos, pouquíssimo para ouvir, né? Está faltando ouvir os aposentados e os pensionistas. A gente vai ouvir isso. Já na quarta-feira eu apresento o pedido de audiência pública na CCJ para começo de maio. Feita a audiência pública, a gente vai então trabalhar no relatório, ou seja, quem quis falar, falou. Quem quis reclamar, reclamou. Quem quis sugerir, sugeriu. Agora é a parte nossa com os nossos consultores. E o governo, até então, se não tiver mandado, vai ser a opinião do governo. Mas eu repito, nós não vamos tirar, a PEC insinua isso, nós não vamos tirar a política monetária do governo federal, seja ele quem for. Tá certo, senador. Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui. Que bom estar de volta aqui, né? Me chame mais vezes que eu virei. Com toda certeza. Tá, e eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br/TV ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento. Agora é lei. É obrigatória a igualdade salarial e remuneratória entre mulheres e homens para a realização de trabalho de igual valor ou no exercício da mesma função. Serão punidas as empresas que discriminarem seus trabalhadores não apenas por gênero, mas também por raça, etnia ou idade. O Senado votou, agora é lei. O Brasil e a posse de armas, a legislação e a fiscalização deficiente. O sistema permitiu a venda de munições para falecidos. O sistema permitiu a venda de munições para menores de idade. Eu acredito que o controle tem que ser máximo. Máximo. Há décadas, o Brasil é um país que contabiliza mais de 40 mil mortes violentas por ano. E dessas, 3 em cada 4 são por armas de... 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Boa noite. Hoje é terça-feira, 23 de abril, e o Senado Notícias está no ar. O plenário do Senado fez hoje a primeira das 5 sessões de discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição que recria o quinquênio para magistrados e integrantes do Ministério Público. O texto ainda precisa passar por 2 votações, em primeiro e segundo turno, para que seja encaminhado à Câmara dos Deputados. Os senadores fizeram a primeira sessão de discussão da chamada PEC do quinquênio. O texto original previa parcelas mensais de valorização por tempo de serviço para magistrados e integrantes do Ministério Público. Mas a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um texto substitutivo do relator, senador Eduardo Gomes, estendendo o benefício para outras carreiras. A nova proposta contempla também Defensoria Pública, advogados públicos da União, estados e municípios, ministros e conselheiros do Tribunal de Contas da União e delegados da Polícia Federal que não exerçam advocacia particular. A parcela compensatória vai ficar fora do teto constitucional de remuneração do serviço público. Os profissionais vão receber 5% a mais a cada 5 anos, até o limite de 35% da remuneração básica. Antes do início da sessão, o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, afirmou que no lugar do quinquênio deveria haver uma reestruturação nas carreiras do judiciário. Eu prefiro a valorização por uma rediscussão do plano de cargo e salário, porque no fundo, a reclamação muitas vezes é que, como se subiu o piso de entrada, o espaço da carreira ficou estreito entre a entrada e, vou chamar assim, o ponto mais alto. Então é melhor discutir o plano de cargos e salários, do que eu não gosto nunca de anuênio nem quinquênio, porque eu acho que é um crescimento vegetativo
da folha que não gera nenhum estímulo para o bom ou para o não tão bom funcionário público. Todo mundo vai receber. Então, eu não acho que, do ponto de vista de gestão de pessoas, é o melhor formato. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou também em entrevista coletiva que a PEC deve tramitar junto com o projeto que acaba com os supersalários do funcionalismo público. A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça. A estruturação das carreiras do Judiciário e do Ministério Público, com a valorização por tempo de magistratura em função da dedicação exclusivíssima que eles têm, só será promulgada na eventualidade de apreciação e aprovação pelo Senado e Câmara se houver aprovação do projeto de lei que define as verbas indenizatórias e que acaba com supersalários no Brasil. Para que haja equilíbrio, não haja supersalários, haja valorização sustentável dessas carreiras que têm especificidades e que precisam ser tratadas em razão de suas especificidades, mas sem os exageros que hoje nós vivenciamos com penduricalhos, com auxílios que são criados nos tribunais e que são vedados por esse projeto de lei. Então, as duas coisas, uma só acontecerá com a outra. Esse é um compromisso que eu fiz aos senadores, é um compromisso público que eu fiz, em razão da responsabilidade que nós temos de poder ter um judiciário forte e valorizado, um Ministério Público forte e valorizado, sem excessos, sem supersalários, sem privilégios, mas com estruturação de carreira que faça ser carreiras minimamente atrativas. O plenário do Senado aprovou hoje a regulamentação da pesquisa clínica em humanos e a criação de comitês de ética em pesquisa. Direitos e deveres de pesquisadores, patrocinadores e participantes também estão previstos. O texto segue para a sanção do presidente da República. Os estudos devem comprovar a segurança, bem-estar, privacidade e sigilo dos participantes. A proposta estabelece os direitos e deveres de pesquisadores, patrocinadores e participantes das pesquisas. E regulamenta itens como armazenamento de dados e material biológico, a responsabilidade dos investigadores e a continuidade do tratamento após a pesquisa clínica. É seguro dizer que o Brasil conseguirá atrair mais investimentos para a área e possivelmente saltará pelo menos 10 posições na lista dos países líderes em pesquisa. No campo sanitário, o aumento da atividade de pesquisa biofarmacêutica influi decisivamente na qualificação e atualização dos professores universitários da área de saúde. Dessa forma, os benefícios sociais e econômicos advindos da prática científica vão além das inovações e descobertas decorrentes dos estudos. A própria atividade de pesquisar gera empregos qualificados e difunde conhecimentos benéficos à população em geral. A Comissão de Serviços e Infraestrutura se reuniu hoje para debater o novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. A audiência contou com representantes da Caixa e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O requerimento para audiência foi feito pelo senador Confúcio Moura. O parlamentar quis ouvir de representantes da Caixa e do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, BNDES, prazos para transferência de recursos e concretização do Programa de Aceleração do Crescimento. Moura ressaltou a importância de um planejamento do Executivo e lembrou que o PAC 1 e PAC 2 custaram 700 bilhões de reais aos cofres públicos, tiveram metas reduzidas, paralisadas e um percentual baixo de entrega. Tal quadro não pode se repetir agora, especialmente diante da frágil situação fiscal do país. Um dos obstáculos das versões anteriores foi justamente a falta de dinheiro para fazer frente à carteira de projetos de longo prazo. Logo, não podemos ir adiante sem que as fontes de onde sairão os recursos estejam devidamente identificadas e sem que esses mecanismos pareçam confiáveis. Por tudo isso, é fundamental que os representantes do governo que participam desta audiência pública demonstre a forma pela qual se pretende compatibilizar os gastos do programa com as metas do arcabouço fiscal. A terceira versão do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, foi lançada em agosto de 2023. De acordo com o governo federal, o programa terá investimentos de 1,7 trilhão de reais, que serão aplicados até 2026. O diretor de planejamento do BNDES falou sobre o plano de financiamentos.
Esses 1,7 tri de financiamento estão mais ou menos divididos dessa forma. São 370 bi de OGU, é aquele limite que foi colocado no novo arcabouço fiscal, está consistente com isso, é 0,6% do PIB, 370 bi de OGU em quatro anos, né? A maior parte ali, que você vê que a maior parte é 2023 a 2026. Tem 612 bi de investimento privado. O que é isso? São investimentos, às vezes, em concessões, investimento de empresas. O representante da Caixa foi questionado pelos parlamentares sobre a demora no repasse de recursos. A Caixa é a instituição financeira oficial responsável por gerir o contrato. Nas obras do PAC aprovadas para 2024, 13,1 bilhões de reais vão poder ser executados pelos estados, Distrito Federal ou municípios, o que corresponde a 24% do total. De acordo com o senador veneziano Vital do Rego, 540 dias para os trâmites administrativos de uma obra é tempo longo demais e gera prejuízo na entrega de resultados. Nós que aqui representamos a tantas e a tantos companheiros e companheiras gestores, ouvimos algumas insatisfações em relação a esse quesito demora. E aí, quando o senhor fala sobre 540 dias, remete-nos a um debate, senador Confúcio, que nós vamos ter de mudança, ou possível mudança do Código Eleitoral a respeito da permanência ou não do Instituto da Reeleição. E é questionável, porque se nós imaginarmos que um administrador tenha, numa análise, limite este de 540 dias, são quase 2 anos. Para você entregar uma obra de maior vulto, é possível que ele não entregue. Nós temos uma série de propostas que nós já apresentamos ao Governo Federal, ao Executivo, ao Ministério da Gestão e Inovação, MGI, para ajustes tanto na Portaria 33, que regulamenta o Orçamento Geral da União hoje, quanto para uma potencial construção de uma regulamentação específica do PAC, que a gente entende que é importante, né? Prazos, limites reduzidos. Então, quando a gente fala a meta nossa para análise é de 3 meses no máximo entre a contratação e a abertura do processo licitatório, óbvio, isso depende do ajuste do projeto pela Prefeitura, de uma série de questões, isso aí depende dessa regulamentação. E a Comissão de Segurança Pública ouviu hoje o jornalista português Sérgio Tavares, retido pela Polícia Federal em fevereiro deste ano, ao desembarcar no Brasil. Sérgio Tavares relatou aos senadores da Comissão de Segurança Pública os momentos de apreensão que viveu em fevereiro deste ano, ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos para cobrir o ato político convocado pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, na Avenida Paulista, em São Paulo. O jornalista contou que foi detido pela Polícia Federal e teve o passaporte retido. Sérgio Tavares diz que foi interrogado por mais de 4 horas em uma sala separada, com perguntas acerca de suas posições políticas. Esse episódio foi uma clara violação dos meus direitos enquanto cidadão livre. Tiraram-me o passaporte, levaram-me para dentro de uma delegacia, interrogaram-me várias horas sobre assuntos políticos e trataram-me como um criminoso. A Polícia Federal alegou na ocasião que o jornalista não tinha visto de trabalho temporário, mas a regra válida no Brasil é que cidadãos da União Europeia que viajam ao país para exercer atividade jornalística por até 90 dias não precisam do documento, desde que a atividade não seja remunerada por fonte brasileira. Em março deste ano, a comissão ouviu o representante da Polícia Federal sobre os motivos que levaram à retenção do cidadão português. Ele foi entrevistado, aí sim, para ver a questão formal e por causa dessas opiniões dele que, como eu disse, flerta ou está muito próximo da situação de criminalidade. Sérgio voltou ao Brasil semana passada para cobrir outro ato convocado por Bolsonaro, que aconteceu no dia 21 de abril em Copacabana, no Rio de Janeiro. Desta vez, o jornalista relatou não ter enfrentado nenhuma dificuldade para entrar no país, mas reafirmou que, em relação ao episódio anterior, foi vítima de perseguição política. Quem mandou fazer o interrogatório veio de Brasília. As questões foram: Sérgio, o que é que você pensa sobre os atos do 8 de janeiro? Mas o que é que interessa a minha opinião sobre o 8 de janeiro? Eu nem sequer estava cá. Eu estava em Portugal. Eu não tenho nada a ver com o 8 de janeiro. E mesmo que eu tenha a minha opinião, eu sou um cidadão livre, eu posso pensar o que eu quiser.
Depois perguntaram porquê que você é da opinião que o Brasil vive uma ditadura do judiciário. E nessa altura, bem aconselhado pelo meu advogado, não respondi a nenhuma questão, mas quase me apetecia fazer um gesto. Olhem por isto que está aqui a acontecer. Isto não é normal. Não é normal, foi a segunda pergunta. A terceira, o que é que eu penso de Alexandre de Moraes? O que é que eu penso de Flávio Dino? Então isto são perguntas sobre um visto? Flávio Moraes e Alexandre. O que eu penso de Alexandre de Moraes, o que eu quiser. Eu sou um cidadão livre. Para mim foi, e para terminar, pura perseguição política. Senadores da oposição manifestaram apoio ao jornalista português. Particularmente, nunca tinha presenciado algo tão surreal aqui no Brasil. É algo assim de a gente ficar estarrecido. O diretor da Polícia Federal, que nesta mesma sala, perante os senadores da República que aqui estão, revelou que dezenas de milhares de brasileiros estão sendo monitorados por suas opiniões. E o seu caso aqui, quando estava fazendo a imigração de Portugal para o Brasil, é mais um exemplo das atrocidades e como uma parte da Polícia Federal ficou aparelhada. Trabalha para atender à vontade de um ministro do Supremo. O que nós vivemos no Brasil hoje é um regime em que tem brasileiros com assento na Constituição, com todos os direitos, e brasileiros que não gozam de todos os direitos. E com esse modelo de perseguição implacável à liberdade de expressão, nós estamos colocando Brasis diferentes dentro do mesmo espaço territorial. Em uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente, debatedores falaram hoje sobre as expectativas e os impactos da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas no Brasil. O evento está marcado para novembro de 2025 em Belém. O Brasil vai sediar em novembro de 2025 a COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O evento vai acontecer em Belém do Pará. É a primeira vez que a Amazônia sediará uma COP. Durante a audiência pública na Comissão de Meio Ambiente, debatedores alertaram sobre o impacto das mudanças climáticas nos mais vulneráveis e como a COP30 pode ser uma oportunidade para o Brasil se colocar como um provedor de soluções climáticas para o mundo. A grande expectativa é que é o momento global na qual todos os países têm que trazer os seus novos metas climáticas e o Brasil também. Então, da perspectiva da Secretaria, nós estamos agora, junto com todos os ministérios, são 18 ministérios dentro do Comitê Interministerial, elaborando, fazendo as pesquisas necessárias, os cenários climáticos necessários para pensarmos a nossa nova meta de 2035. E temos muitas oportunidades de ser o maior provedor de soluções climáticas com a nossa agricultura, com o nosso setor elétrico já bastante descarbonizado. Então, acho que da nossa perspectiva, a gente vê nessa COP uma oportunidade para o Brasil se colocar como país um grande promotor e provedor de soluções climáticas, não só para o Brasil, mas como para o mundo. Nós podemos oferecer às partes decisões ou áreas de trabalho, áreas que nós entendemos que o mundo precisa tomar naquele momento histórico, 2025, para melhorar, né, a reação de todos ao fenômeno da mudança do clima. Representantes do município de Belém, do estado do Pará, falaram das preparações para o evento e do impacto para a região. A COP em Belém é uma oportunidade única para o mundo discutir a Amazônia real e os seus problemas reais. Não é uma COP Dubai, é uma COP com problemas reais, de gente real, de gente muito hospitaleira, de uma cidade linda, mas que tem seus problemas e que queremos que ela esteja sempre melhor. Em segundo lugar, estamos preparando, provavelmente, as taxas de investimento de infraestrutura em Belém aumentarão mais de 20 vezes por conta da COP em 2 anos, boom de investimento. Estamos também elaborando programas para a adaptação climática e, por último,
isso tudo exige também o esforço do Estado Nacional para que nós possamos tratar esse problema, que é o problema de adaptação climática, mas também o problema de desenvolvimento. O senador Beto Faro, autor do requerimento para audiência pública, falou sobre a importância do Senado se aproximar dos debates sobre a COP30. Nós, inclusive, discutimos na semana passada, no Colégio de Líderes, a necessidade de montar no Senado uma comissão que acompanhe, que debata, até porque muitos dos projetos que melhorarão essa questão do clima, da questão ambiental, eles passam por aqui, passam pelo debate na Câmara, no Senado. O presidente da Associação Nacional de Árbitros de Futebol divulgou hoje uma nota em que defende a paralisação do Campeonato Brasileiro. A declaração foi dada um dia após o presidente do Botafogo, John Textor, ter prestado depoimento aqui no Senado na CPI de manipulação de jogos e apostas esportivas. Entre outros pontos, o dirigente levantou suspeitas sobre o funcionamento do VAR, o sistema de vídeo que ajuda o juiz a resolver lances duvidosos. O senador Jorge Cajuru, que preside a comissão de inquérito, comentou a nota dos árbitros. A Associação Nacional dos Árbitros de Futebol acaba de pedir a paralisação urgente do Campeonato Brasileiro em função de nossa CPI ontem, do que declaramos da reunião secreta com o Joe Textor, o CEO majoritário do Botafogo do Rio, quando ele, Girão, eu, Portinho, Irã, veneziano, ouvimos tudo, soubemos tudo. Temos um relatório nas mãos de 180 páginas, temos gravações, temos vídeos, vamos obedecer o segredo de justiça, mas algo a gente não poderia deixar de comunicar à imprensa brasileira e ao país do futebol, das chuteiras. E paralisar o Campeonato Brasileiro, qual é o motivo que solicita a associação? É o que foi denunciado sobre o VAR, que eu jornalisticamente adoro dizer VAR Ticatar, né? Porque com 5 câmeras eles não conseguem dar respeito à arbitragem no Campeonato Brasileiro. Isso é muito grave. Estamos a 24 horas de um julgamento que pode novamente afastar o baiano, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues. Portanto, nós fizemos o nosso papel ontem. Eu penso que a Associação Nacional de Árbitros tem toda a razão, paralisar esse campeonato, a investigação nossa seguir, com apoio total da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República, e a gente desmascarar tudo, mostrar a verdade deste escândalo que é o maior da história do futebol brasileiro e, por consequência, a gente poder voltar a ver o futebol, a nossa maior paixão, tendo credibilidade e tendo os familiares brasileiros vontade de voltar aos estádios. A CPI da Braskem, que investiga o desastre ambiental e social em Maceió provocado pela mineração, ouviu hoje o procurador-geral do município. Os senadores criticaram uma brecha no plano diretor da cidade que poderia permitir a exploração comercial dos bairros desocupados. O procurador-geral de Maceió, João Luiz Lobo Silva, assumiu o cargo em 2021. Segundo ele, um dos primeiros desafios foi buscar reparação pelas perdas tributárias e patrimoniais do município com o desastre ambiental da Braskem. Em 2023, a prefeitura assinou acordo de 1,7 bilhão com a mineradora. O relator quis saber onde os recursos serão aplicados. Esses valores vão ser aplicados em áreas específicas de saúde, educação, infraestrutura, assistência social e um programa específico que está sendo finalizado a modelagem dele. Já tem decreto publicado e tudo, que é o FAM, que é um amparo aos moradores. O senhor poderia nos informar se o município conseguiu destinar verbas públicas para além das contrapartidas privadas para auxiliar
cidadãos atingidos pelo desastre? O município tem feito, sim, independente até desse valor de 1,7. Nós temos feito diversas ações, seja de isenção, como eu disse, tributária, os bairros específicos do Flechal e Bom Parto estão tendo uma assistência diferenciada, tem um centro próprio de atendimento. A compra de um hospital por 260 milhões de reais, com recursos desse acordo, foi questionada pelos senadores. O hospital de 100 e poucos leitos não custa 260 milhões, nem aqui e nem em lugar nenhum, e muito menos em Maceió. O Ministério Público aqui atesta que houve superfaturamento. Matéria da Carta Capital, que saiu agora, recentemente, já em fevereiro isso. Ele foi comprado com todos os equipamentos em funcionamento. Então, o município, a avaliação vinha da parte física, mas vinha também dos equipamentos. E foi feita por metro quadrado. Isso é importante que seja dito. Não é uma avaliação simples por leito. Perguntado, o procurador garantiu que não há possibilidade da Braskem lucrar com a área que foi desocupada pelos moradores nos bairros afetados. A Braskem não vai poder fazer qualquer espécie de construção, não vai poder, nem hoje, nem no futuro, comercializar essa área e obter lucro. A cidade de Maceió, a Câmara Municipal de Vereadores, a Prefeitura, terem aprovado um projeto de lei proibindo e vedando o uso daquela área para edificações, etc, etc, etc. Mas diz que o plano diretor pode mudar. Isso já está no acordo anterior, portanto, não tem nenhuma novidade e essa é uma fragilidade que a gente precisa pensar em como equacionar. Nesta quarta-feira, a comissão vai ouvir técnicos de 3 empresas que prestaram serviços de consultoria para a mineradora Braskem. A CPI quer saber detalhes sobre os relatórios feitos por essas empresas de consultoria. Um projeto com diretrizes para a criação da tarifa social da água foi aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos. É conta mais barata para quem precisa. Outro projeto aprovado pode favorecer a modernização da indústria nacional. O objetivo é reduzir tributos por meio da depreciação acelerada de maquinário para fins de contabilidade. A concessão da depreciação acelerada para máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos novos da indústria tem como objetivo principal a modernização e o incentivo a setores específicos para a compra de máquinas que irão compor os ativos imobilizados das empresas. Com o projeto, investimentos em inovação serão estimulados, cresce a competitividade e o desenvolvimento tecnológico nas áreas beneficiadas. Espera-se com isso geração de empregos e o crescimento econômico